Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A desinformação é um dos principais riscos globais da atualidade, segundo a ONU e o Fórum Econômico Mundial. E no Brasil, uma iniciativa pioneira chama a atenção. O governo de Alagoas lançou o primeiro núcleo de integridade da informação do país para garantir transparência e qualificação da comunicação pública. Para entender melhor como é que isso está funcionando, a gente recebe aqui no Cidadania o secretário de Comunicação do Estado de Alagoas, Wendel Palhares, e o jornalista, advogado e pesquisador José Janci Grangeiro. Bom, sejam muito bem-vindos aqui. Obrigada por estarem no Cidadania. Obrigado a você, Secretário, vou começar com você, porque o núcleo foi lançado em março, deste ano, e eu queria saber qual foi o ponto de partida e por que é uma iniciativa pioneira, assim, o que se diferencia de outras ações de combate à desinformação que já existem hoje aqui no Brasil? Sara, eu diria, antes de tudo, que é uma iniciativa pioneira, mas ela nasce de muita discussão. Eu faço parte como secretário do Conselho Nacional de Secretarias de Comunicação e esse é um assunto que está sempre em pauta. Hoje o Brasil vive, acho que o mundo vive uma pandemia de desinformação, é assim como a ONU chama, e os governos estaduais também têm isso como um grande desafio, como você vai lidar com a quantidade de desinformação que acontece, inclusive sobre as questões públicas, sobre uma questão como questões de políticas do governo do Estado. Então, eu posso já lhe garantir que todos tentam trabalhar de maneiras, já se chamou de combate à mentira, combate à fake news, combate à desinformação, mas hoje caminhamos para a defesa de uma integridade da informação e de saber que combater a desinformação não dá para fazer como se apostasse corrida entre verdade e mentira, porque essa corrida já estará perdida. Hoje a gente entende que nós precisamos desenvolver, como política de Estado, uma série de ações que garantam que a população já esteja preparada quando a mentira chegar a ela e ela não prosperar, ela não propagar. O núcleo firma uma quantidade grande de parcerias, não só dentro da sua secretaria, mas também discutindo com órgãos fiscalizadores como o Ministério Público, com outras instâncias de poder, como a Secretaria de Comunicação da Presidência. Conversamos recentemente com o IBICT e nós estamos dialogando com universidades. Por quê? Porque hoje a gente tem certeza que não dá mais para debater fake news com um banner dentro de uma agência e dizendo bem assim, confira aqui se isso é mentira, porque a população não vai acessar com a quantidade que se espera. Hoje nós precisamos ir conversar com a população, ir conversar com setores da sociedade e desenvolver com eles formação midiática, educação midiática, ao mesmo tempo
que estabelecer tecnologias e ferramentas que garantam uma maior compreensão do poder público de como se comporta essa desinformação. Então, esse núcleo vai fazer assim. E a gente vai entender um pouquinho melhor, né, como é que isso vai funcionar aqui durante o programa e também falar sobre os conceitos. E falando de conceito, aproveitar aqui, né, o Janci, que é pesquisador nessa área e também integra o núcleo. Janci, eu queria que você falasse o que a gente hoje pode entender como desinformação, porque a gente não está mais falando da tia do Zap, né, que mandava aí notícia falsa pelos grupos da família, né? Quando a gente pensa em desinformação, a primeira ideia que vem é esse que a gente chama de arquétipo da tia do Zap, né? Pensar, é aquela pessoa de idade que recebe uma mentira no WhatsApp e quer encaminhar. Não, desinformação ela é um ecossistema. O que quer dizer ecossistema? Significa que você tem várias formas de se apresentar e a desinformação ela circula de várias maneiras diferentes para pessoas diferentes. Então, você tem desinformação no formato de conteúdos tóxicos, então, aquelas trends que atacam as crianças, aquilo é um tipo de desinformação. Você tem desinformação política, você tem desinformação para a saúde, que desestimula a vacina, você tem desinformação contra a cultura. Então, a desinformação é um grande grupo de ideias que congregam vários formatos diferentes. Então, você tem de fake news, a trends falsas, a impulsionamento de conteúdos falsos, a clickbaits, né, que é essa coisa de gerar conteúdos como se fosse jornalístico, só para chamar as pessoas para poder clicar, e às vezes aquele conteúdo não é válido. E tudo isso gera o que a gente chama de caos informacional. O que é? Quando as pessoas ficam sem saber o que é verdade, o que é mentira, sem saber em quem confiar, sem saber se aquela instituição disse aquilo de verdade. E as pessoas, em uma situação de caos informacional, elas se veem assim, sem conseguir ter uma referência do que é verdade. E o núcleo vem para isso, dizer, olha, os valores do núcleo estão ligados à informação no sentido de garantir veracidade, confiabilidade, conferência das informações. Ele não vai combater a desinformação sozinha, mas ele funciona como se fosse um porto seguro. Eu quero saber se aquilo é desinformação ou não. O núcleo pode ajudar? Pode. Vai ter vários canais que vão proporcionar esse tipo de possibilidade. Mas é construir uma lógica em que as pessoas consigam ter um mínimo de informação para poder checar, para poder ter aquela segurança e saber que aquilo que eu estou vendo não é fake news, aquilo que eu estou vendo é fake news. E também para poder qualificar as pessoas e identificar, como o Edu falou. Quando a gente educa para o consumo de mídia, a gente prepara as pessoas para ler aquele conteúdo e dizer, não, isso daqui não faz sentido. Compartilhe rapidamente, é urgente. Espera lá, não é esse tipo de linguagem. Então, a gente pensa que para enfrentar um problema complexo como esse, você precisa juntar vários setores, vários conhecimentos da psicologia, do direito, da comunicação, para poder fazer um enfrentamento multissetorial, multidisciplinar, né? Pois é, eu comecei o programa com isso e a gente viu aí que tanto a ONU quanto o Fórum Econômico Mundial apontaram, né, como o maior risco global que a gente está vivendo nos dias atuais. E olha que a gente está vivendo crises econômicas, guerras, então é um problema muito grande mesmo. E aí eu queria que você, secretário, pudesse falar, então a ideia não é só reagir, mas é o letramento digital, é a educação, é educar essas pessoas para lidarem com isso. O Janci falou um pouquinho, mas esse é o caminho? Porque você tem que criar uma consciência, tanto do poder público, tanto dos demais órgãos e da sociedade civil, mas da população, de que aquela desinformação causa prejuízos, prejuízos graves. Exemplo, na vacinação, ela pode representar morte. A sua morte ou a morte de alguém que você goste bastante. Quando você fala na parte ambiental, que também o núcleo tem uma parte ambiental, você pode significar para você um grande problema climático, um grande problema no seu dia a dia. Quando você fala na segurança pública, lá em Alagoas eu sempre digo o seguinte, há uma grande quantidade de notícias de desinformação sobre a segurança pública. E muita gente gosta de compartilhar, Sara, achando que não está fazendo mal a ninguém. Mas eu digo a você, quando você cria uma sensação de insegurança com uma notícia falsa, você está fazendo com que o comerciante deixe de vender, com que o hotel deixe de conseguir hospedagem. E aquele hotel tem a camareira, tem o recepcionista, o Uber, a pessoa que vende o acarajé. Todos são impactados por uma mentira gerada por uma percepção falsa
de insegurança, uma criação de um caos nesse sentido. A desinformação, ela adoece, a desinformação, ela mata, a desinformação dá prejuízos financeiros para o trabalhador, para o empresário. Então, o governo do estado de Alagoas pensa que tratar isso de forma preparando a população, preparando, por exemplo, o agente de endemia, o agente da primeira infância, aquele que tem capilaridade. A crise de confiança, de credibilidade dos poderes, que é muito divulgada, tanto da parte parlamentar, do executivo... Até do judiciário. Do judiciário, do exército, ela nasce de um distanciamento. Os governos costumam ir até o bairro, mas não entram na rua. Nós queremos conversar com cada comunidade, seja escolar, seja religiosa, seja a parte de comunitária mesmo, mas é preciso fazer uma preparação, ensinar como essa mentira está propagando, como evitá-la e, dessa maneira, explicar que, ao propagar, ao não conferir e passar à frente, você pode estar prejudicando de verdade uma família ou toda uma comunidade. Jance, você fez recentemente uma pesquisa, né? E aí, identificando como é que as pessoas reagem a conteúdos falsos. E aí, aproveitando esse gancho também do Wendel, o que você identificou? Como é que a gente se porta diante de um conteúdo fake? A gente consegue realmente reconhecer? Não consegue? O que isso causa no nosso cérebro? Então, essa pesquisa a gente fez mapeando as respostas neurocientíficas, ou seja, como é que o cérebro reage a determinados estímulos. Então, a gente pegou conteúdos que pareciam mensagem de WhatsApp, conteúdos de imagens e conteúdos de vídeo. E mostrou para as pessoas e perguntou para elas, medindo com um aparelho que se chama eletroencefalograma, medindo e perguntou para ela, bom, o que você acha disso? Você concorda? Se você concorda ou não concorda, você compartilharia? Você acha que isso é verdade ou você não acha que isso era verdade? E a gente percebeu que muitas pessoas reconhecem aquele conteúdo, principalmente quando é um conteúdo de vídeo, que é muito mais perigoso, como falso, mas mesmo assim elas tinham a tendência a compartilhar. Mas por que fazia isso, né? Porque levava em consideração aspectos de crenças pessoais. Então, às vezes, ela acreditava naquilo, sabia que não era verdade ou que não era cientificamente comprovado, mas ela decidia compartilhar porque dialogava com a crença dela, que seja uma crença religiosa, uma crença política. Dependia também do que a gente chama de viés de autoridade. Quem compartilhou? Foi aquele influenciador X que eu gosto? Então, vou compartilhar, porque eu me sinto mais próximo dele. E isso gera um risco enorme. Por exemplo, 30% das pessoas que responderam à pesquisa, que participaram dos experimentos, compartilhariam conteúdo de vídeo de determinados influenciadores só porque acreditavam que aquele influenciador estava dizendo aquilo, mesmo se fosse verdade ou não. Para eles não importavam. Então, esse viés de autoridade é perigoso e por isso que tem que ter o letramento, para que as pessoas entendam as consequências, como o Eda falou. Muitas vezes a pessoa ela não vai compartilhar só porque ela quer agradar ou porque ela acha que vai se conectar com aquela autoridade. Ela compartilha porque ela acha que aquilo pode ser importante. É o que a gente chama de compartilhamento do vai que. A gente recebe aquele conteúdo e vai passar para frente porque vai que é útil para fulano, vai que é verdade, vai que é mentira. Só que a gente tem que ter um filtro e essa é a lógica da educação para o consumo, é dizer, olhar, se eu passar isso para frente, será que não vai ter consequências? Será que, como no caso do Pix, que a gente viu no início do ano, já circulando informação tão iminente que já tinha gente cobrando taxa sobre compras no Pix de 10%. E as pessoas já tinham medo que haveria uma taxação e, com base nesse medo, porque circularam algumas imagens, o comércio na ponta já estava cobrando. Então, as pessoas tiveram prejuízos financeiros, as pessoas perderam emprego. No caso da pandemia, as pessoas perderam a vida. Então, existe uma série de consequências que a pessoa, às vezes, na ponta, ali no Zap, ou no Instagram, ou no Telegram, ela não consegue identificar que tem uma cadeia de consequências relacionadas àquilo que ela está fazendo. Então, o vai que tem consequências, é importante que as pessoas saibam. Elas não estão preocupadas ali em verificar se aquilo é fato ou é fake. Às vezes, a pessoa só quer validar algo que ela já acredita, né? Exato. Já está dentro dela, ela olha ali e fala assim, isso aqui é verdade, né? Tipo assim... É o que a gente chama de viés de confirmação.
informação. Às vezes, se aquilo vai contra a minha crença, eu vou olhar para aquilo e falar assim, não, pera lá, mas não é desse jeito, talvez aqui esse estudo esteja errado, talvez não é essa a interpretação. A gente fica procurando atalhos para poder dizer que aquilo que a gente está tendo de combate à desinformação não é necessariamente verdade. Por isso que, como até o Endo já te dito, não adianta você combater a mentira com a verdade, porque não vai ter efeito. Você tem outras estratégias, você tem estratégia de ancoragem, você tem estratégias de construção de argumentos, você tem estratégia do letramento, você tem estratégia de imersão. É um ecossistema de estratégias para enfrentar um ecossistema de desinformação. Tem uma coisa que está me chamando muita atenção e deve estar chamando a de vocês também, que é, recentemente, uma certa campanha contra o CLT, né? Agora a CLT virou uma coisa péssima, né? Ninguém mais quer ser CLT. É engraçado que uma colega é professora e ela foi perguntar para os alunos, mas por que vocês não querem ser CLT? E eles sequer sabiam que era ser CLT, mas eles não queriam ser, né? As gerações novas. Eu fiquei me perguntando, gente, quem será que está por trás dessa campanha contra ser CLT? Então, um pouquinho disso que a gente está falando, essa rede, algum grupo, alguma coisa ali por trás que está querendo, vamos mostrar para o Brasil que CLT não é um caminho, e aí as pessoas não querem mais ser CLT? Existe o que a gente chama de arquitetura das redes, né? E dentro dessa arquitetura tem as plataformas, que são as big techs, que o pessoal chama, mas que nada mais é do que as próprias redes sociais, né? E elas funcionam como um grande palco onde as pessoas circulam as crenças, né? A gente chama isso, no campo do direito econômico, de narrativas intransigentes, né? Você constrói uma perspectiva, você quer dar um olhar para o mundo e dizer, olha, isso aqui não é mais legal, CLT não é mais bom. Vamos impulsionar conteúdos, vamos trazer influência para poder dizer isso, vamos começar a educar essa juventude para que elas repitam insistentemente que CLT não é bom. E aí a gente vai usar como? Vai usar instrumentos de linguagem pedagógica, tipo assim, não vou ficar colocando como se fosse na sala de aula. Não, estou numa festa e vou pegar aqui uma entrevistada jovem, descolada, e falar, e aí, você prefere ser CLT ou você prefere ganhar 50 mil reais? E ela responde, CLT, o que é isso? É de comer? Ou seja, já faz uma lógica de desqualificar, dizendo, não sei o que é isso, né? Para de existir no mundo. E isso atende um interesse econômico muito específico. Porque as pessoas, os agentes econômicos que têm interesse no fim da CLT querem a precarização do trabalho, mas eles vão conseguir fazer isso com a geração que vivenciou essa experiência? É muito difícil. Lembrando que CLT, só para a gente explicar, né? CLT é a pessoa que tem carteira assinada, né? Isso. São as pessoas, os trabalhadores com carteira assinada, com os direitos trabalhistas, né? Eu até aproveito, Izzy, eu não sei exatamente, Jans, como é que se surgiu essa construção. Eu concordo 100% que alguém tem um interesse bom, alguém, né? De poder defender essa tese, mas eu acredito que tem um outro ponto. Ela prospera mais também quando há um enfraquecimento dos sindicatos nesse período. Sim. E aí, a teoria do espiral do silêncio vai mostrar que quando muitas pessoas estão falando e não tem alguém para defender o contrário, aí você silencia quem concorda com o CLT. Então, parte dessa questão há quem esteja propagando, defendendo e incentivando que se haja uma defesa e há um enfraquecimento do outro lado. Mas aí, secretário, isso também não mostra um certo enfraquecimento do Estado diante tanto das plataformas, né, diante dessa nova ordem mundial que a gente está vivendo, mas também diante dessa linguagem, dessa ferramenta. O Estado está sabendo se comunicar no ambiente digital? Eu diria, antes de tudo, que não, mas acredito que tem outros capítulos nesse livro. As ferramentas e as big techs e as grandes corporações que dominam a tecnologia, elas, primeiro, são quem estão dominando, estão construindo tudo isso. E todas as vezes que se quer ter algum tipo de controle, ou o Estado quer ter um pouco de acompanhamento disso, há uma grande discussão da regulação das redes, de que isso possa ser uma censura. E eu acredito que a discussão não é de toda inválida. Eu acho que é, sim, necessário que se discuta que tipo de regulação está sendo proposta. Porque o Estado pode, sim, ser um controlador nocivo desse processo.
Mas eu acho que a sociedade tem que se aproximar desse processo, porque a forma como as redes estão construídas, muitas vezes estão sendo construídas contra o cidadão e não contra o Estado. Então, é uma discussão não é uma discussão simples, não é uma discussão rápida, e eu acredito que o Estado tem se esforçado, todos os Estados se esforçado para compreender melhor, para comunicar melhor, mas eu não diria que nós estamos tendo sucesso ainda. É complicado, porque imagine que a plataforma é a dona da bola. Você vai jogar a bola e quando você está ganhando o jogo, ele decide mudar a regra, vai tirar a bola e não vai querer brincar mais. É isso que está acontecendo. Quando você começa a discutir as regras do jogo, as plataformas dizem, não, pera lá, isso é censura, isso aqui está colocando em risco a legislação brasileira. Não é sobre a legislação brasileira, não é sobre o direito da liberdade de expressão, porque o direito à liberdade de expressão as pessoas têm, quer seja online, quer seja offline. Mas eles fazem esse jogo porque eles querem contaminar o debate público. E essas plataformas mesmo já circularam um conjunto enorme de desinformação. Só um adendo, eles não são um meio, eles são agentes de fato. Eles estão atuando. Eles são agentes e são a plataforma. Eles são os dois, eles são mistura de tudo, eles fazem parte do equissistema. Foi por conta da... Eles não são só a bola, eles são o campo também. São o campo, são jogadores, são juízes. E quando alguém começa a questionar as regras, aí eles se movimentam. E é por isso que talvez uma regulação responsiva, uma regulação que traga a sociedade civil, traga o Estado, traga as plataformas, consiga construir um ambiente menos tóxico, é uma saída que tem sido discutida. Claro que não tem como não ter disputa política, e disputa política vem disputa de narrativa, e disputa de narrativa vem desinformação, é uma coisa vai puxando a outra, e esse problema tem que vir um cabo de guerra, e por isso que a gente precisa, enquanto está discutindo regulação, discutir letramento, discutir técnicas de qualificação da informação, discutir fact-checking, ou seja, checagem das informações, é tudo isso junto ao mesmo tempo, porque a guerra acontece simultaneamente. E as plataformas de rede social, elas deram um impulsionamento muito grande de circulação da desinformação. A desinformação sempre existiu, mentira sempre existiu, boato sempre existiu, na história sempre existiu. Não é algo novo, mas ela tomou uma proporção em que a pessoa, criando um vídeo na casa dela com o celular, pode gerar um caos informacional no país. Ela cria uma tese da cabeça dela sobre vacina e vai contaminar a percepção de dezenas de milhares de pessoas. Então, a gente, às vezes, não tem noção da escala que isso toma e que é importante. Eu vou aproveitar que você falou de vacina e eu sei que lá no Núcleo vocês têm algum projeto em relação a isso, né? Aí eu queria, Wendel, que você pudesse falar um pouquinho de coisas práticas que vocês já estão fazendo, porque vocês não estão só reagindo, vocês estão assim, implementando políticas públicas de fato. Assim. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho e também alguém que está assistindo a gente, que gostaria de replicar isso lá no município, no estado, né? Como é que entra em contato com vocês também? Nós estamos, Sara, construindo já para esse mês, início do próximo, uma série de ações que vão defender uma política pública de comunicação que não só chegue para o cidadão e diga vacine-se. Então, junto com o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Comunicação da Presidência, junto com a Universidade Federal de Alagoas, com a Universidade... a gente tem discutido, inclusive, recentemente, com o IBICT aqui, do Nacional de Ciência e Tecnologia, discutindo formas de nós, primeiro, em termos de ação, este mês, já prepararmos um treinamento para os agentes de saúde, agentes de endemia e agentes de primeira infância. O governo do estado de Alagoas tem 400 agentes de primeira infância que visitam as casas e aí, na ponta, a capilaridade na rua, né, permitindo que esse que está no dia a dia pergunte: como está sua bebê? Ela já se vacinou? Mas que ele também esteja preparado para caso a mãe ou o pai diga: não, ela não vai se vacinar. E isso, eu não estou falando de um caso fictício, porque essa vacina da BCG tem um componente viral que vai prejudicar o meu filho ou a minha filha. Aconteceu isso na cidade alagoana. E a gente tem que desmentir isso porque a BCG pode salvar seu filho de uma doença grave, pode salvar seu filho da morte. E você tem que ter uma série. Então, tem uma cidade em Alagoas que a vacinação está na casa dos 60%.
Isso é muito ruim. Então, nós vamos a essa cidade com os agentes, vamos formar os agentes e, ao mesmo tempo, Sara, o núcleo vai acompanhar isso, como se comporta esse treinamento e essa campanha vacinal na rede social. Tem alguma desinformação circulando naquela cidade, naquele período? Vamos cruzar isso com os dados de vacinação. O fato de estarem chegando com mais informação ajuda a aumentar essa vacinação nessa cidade. E vamos fazer a mesma campanha sem o trabalho de educação mediática numa cidade para poder cruzar. Funciona. Qual é o site para quem quiser entrar em contato com vocês? Nós estamos hoje com a Agência Alagoas, que é o alagoas.al.gov.br. Lá você pode informar no site, no portal do Governo de Alagoas, das ações do núcleo. E novas ações, como essas que nós estamos firmando, vão passar a estar contidas nessa agência. Então, vocês podem entrar em contato com o Governo do Estado, que nós temos a maior satisfação de que isso seja replicado. Tá certo. Eu até estou aqui com a Rede da Desinformação, que é da Raquel Recuero, né, que é um livro super importante para quem quiser entender um pouquinho sobre isso. E ela deixa aí como uma mensagem falando que o caminho, gente, é a cooperação e é esse trabalho conjunto. A gente já está chegando no final, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, 30 segundos, falando um pouco, né, de como a gente pode, cada um de nós, ajudarmos a combater esse problema. Eu acho que a primeira coisa é tomar consciência de que o compartilhamento, por mais inocente que possa parecer, ele traz consequências. Então, a gente precisa criar um filtro de desconfiança, né? Antes de compartilhar aquele conteúdo, pense, será que faz sentido? Será que vale a pena? Né? Para que eu vou compartilhar se não tem uma utilidade ou se eu não tenho uma plena certeza que aquilo é real? Parte de um comportamento individual e isso gera uma série de consequências que são importantes. Se a gente começa a se educar para não compartilhar esse tipo de conteúdo, acho que já é um bom começo. É uma dica que eu acho que ficaria bem. Secretário. Eu concordo muito com o que o Janci falou e eu acredito que essa conscientização precisa mostrar para pais, para filhos, que hoje essa desinformação e a forma como se consome a rede social pode estar trazendo uma doença dentro da sua casa. Pode estar atrapalhando você a resolver problemas que poderiam ser resolvidos mais rápidos. Pode estar impedindo que você tenha acesso a um direito que é seu. E os governos e o governo de Alagoas tem feito isso, tem trabalhado para que essa informação seja confiável e que ajude no seu dia a dia. A que você não se prejudique, mas antes de tudo também que ajudar você a ter uma vida mais fácil num momento corrido como é a nossa vida nos dias de hoje, Sara. Tá certo. Secretário Janci, muito obrigada por terem vindo aqui no Cidadania. Espero poder, a gente poder fazer outras conversas sobre essa, quando o núcleo, mais daqui a um tempo, quando o núcleo, a gente já vê os resultados desse trabalho, viu? É um prazer. Muito obrigado. Este programa já está no nosso site e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi.
Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, que tira o sustento dali da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto. O Senado Notícias está no ar. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar descontos ilegais em benefícios do INSS, deve ser instalada nesta semana. O anúncio foi feito em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu conversei na manhã de hoje com o presidente Hugo Mota, conversei ontem com o senador Omar Aziz, que é o indicado do Senado Federal para presidir a CPMI mista do INSS, e o presidente Hugo Mota me assegurou a mim e ao senador Omar Aziz, haja visto que o presidente da comissão é quem indica num acordo conjunto das casas o relator, que neste caso específico será um parlamentar da Câmara dos Deputados, e a presidência cabe a um senador da República, que ainda no dia de hoje os líderes da Câmara dos Deputados fariam as indicações das lideranças partidárias para que nós pudéssemos instalar a CPMI. Falei com o presidente Hugo Mota e ele me pediu, e eu já respondo o senador Omar, que eu não consegui responder individualmente, ele me pediu, querido Omar e líder Rogério Marinho, que nós pudéssemos fazer a instalação da CPMI na próxima semana, impreterivelmente. Este é o meu desejo, acordado com o presidente Hugo, para fazermos a instalação na próxima semana, já que hoje os líderes partidários da Câmara dos Deputados completaram as suas indicações. A redução da fila do INSS é o principal objetivo de uma medida provisória aprovada pelo plenário do Senado semana passada. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. O programa de gerenciamento de benefícios deve reduzir o número de pagamentos indevidos e acelerar a reavaliação de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS. A criação foi aprovada pelos senadores em plenário nesta terça-feira, dia em que a medida provisória enviada pelo governo perderia a validade. O programa deve aumentar a agilidade do INSS, com o trabalho extra de servidores na análise e perícia em processos de concessão e revisão de benefícios, como pensão, auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Segundo o governo federal, mais de 2 milhões de processos estão na fila para reavaliação, com o risco, inclusive, de continuidade no pagamento de prestações indevidas. A adoção recente do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social reduziu, por exemplo, o tempo de perícia de 74 para 34 dias. O programa vai pagar R$ 68 a mais a servidores do INSS por cada processo concluído e R$ 75 aos peritos médicos federais por perícia ou análise. O orçamento previsto é de R$ 200 milhões. O programa terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2026. A gente teve que pagar um incentivo para acelerar, Damares, as pessoas que estão lá numa fila lutando pelos seus direitos. Isso aqui não foi para revisão. A grande maioria das pessoas com deficiência estão lutando para entrar. Isso aqui
é para acelerar. Nós não queremos justiça contra ninguém. O que eu ouvi aqui dos senadores da oposição, resignados com esse processo, é que, inclusive, aqueles que detêm laudo irreversível passariam por essa perícia. Eu acho que o governo precisa tranquilizar a oposição nesse sentido. Senadores da oposição questionaram trechos da medida provisória que poderiam ser interpretados como revisão do benefício de prestação continuada, o BPC. Depois de alguns minutos de negociação entre oposição e governo, o texto foi modificado. Há uma interpretação que essa revisão, os servidores que fizerem a revisão serão agraciados com um plus. O que é revisão para eles? Cancelamento do benefício? O compromisso assumido pelo governo, avalizado ainda há pouco pelo ministro Wellington Dias, pelos técnicos do Ministério da Previdência aqui, é o seguinte: alterarmos a redação do artigo 47B no decreto para criar, primeiramente, uma escada de notificação, ou seja, não somente 30 dias, 30, 60 dias. E segundo, atendendo também a senadora Damares, incluir o dispositivo de que o INSS, na consideração para eventual bloqueio, levará em consideração as especificidades regionais, de distância, de comunicação daquele usuário que foi notificado. O influenciador digital Felca deve ser ouvido pela Comissão de Constituição e Justiça. Nos últimos dias, as denúncias feitas por ele sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais mobilizaram a sociedade. Senadores protocolaram um pedido de criação de uma CPI para investigar as denúncias do influenciador. A senadora Elisiane Gama, que apresentou o requerimento da audiência pública na CCJ, reforçou a urgência do debate. É um tema que tomou conta do Brasil a partir da denúncia do Felca, uma denúncia grave, mas que infelizmente é uma prática que já vem sendo cometida no Brasil há décadas. Eu digo isso porque eu fui deputada estadual e eu presidi uma CPI de combate à pedofilia, cujo tema já era esse, inclusive utilizando aí com uma preocupação muito grande naquela época com os sites. Hoje, com as redes sociais, esse problema se tornou ainda maior. Na nossa audiência pública, a gente vai convidá-lo, além dele, chamar também as Big Techs e também a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para fazer um debate sobre isso, saber quais os encaminhamentos nós precisamos tomar dentro do Congresso Nacional. Aproveitar que nós temos hoje uma sensibilidade dos parlamentares, do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que esse é um momento importante para a gente sair aí com um novo marco legal de defesa da criança e do adolescente no Brasil. Com base nessa denúncia do influenciador Felca, o Senado pode instalar uma CPI para investigar a adultização de crianças na internet. O requerimento para a criação da CPI reuniu 70 assinaturas e foi protocolado na terça-feira da semana passada, conforme informou a senadora Damares Alves. Nós hoje conseguimos um feito histórico, senador Girão. 70 assinaturas em um pedido de CPI. Nunca teve isso no Senado. O que é muito bom, o que demonstra que o Senado Federal está muito preocupado com a infância. A CPI foi protocolada, não sabemos se será instalada, porque há uma fila aqui no Senado de CPIs, inclusive uma bem antiga do senador Magno Malta, que também quer investigar pedofilia e erotização de criança. E que bom que não foi nenhum delegado ou nenhum defensor da infância que estão falando isso há anos. Um jovem que vem desse mundo online denunciar o que ele viu no mundo online. O Senado homenageou na última sexta-feira o líder espírita Divaldo Franco, que morreu neste ano vítima de um câncer na bexiga. Participantes da sessão especial destacaram a trajetória de Divaldo e seu compromisso com as causas sociais. Divaldo Franco ganhou destaque nacional em 1952, ao fundar em Salvador a Mansão do Caminho, instituição dedicada a acolher e educar milhares de famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. Criador do evento Movimento Você e a Paz, Divaldo reuniu anualmente na capital baiana multidões para ouvir mensagens de esperança e união, transmitidas por líderes de diversas tradições religiosas. O líder espírita faleceu em 13 de maio deste ano, aos 98 anos, após enfrentar um câncer na bexiga. O Senado realizou nesta sexta-feira uma sessão especial para homenagear Divaldo.
Somos, portanto, marcados pela convivência respeitosa entre diferentes crenças. Nesse cenário de pluralidade e diálogo, Divaldo foi e seguirá sendo símbolo da união e da tolerância. Divaldo foi um grande brasileiro, um exemplo de amor ao próximo, de solidariedade e do incansável trabalho para uma sociedade mais justa, na qual todos tivessem mais recursos e oportunidades na vida. Homenagear o Divaldo é a expressão justa, diante de tanto que ele realizou em benefício de todos. Somente gratidão eterna é o reconhecimento que podemos expressar oferecendo nossos melhores sentimentos em rogativa ao Criador, para que o fortaleça, ampare e, como sempre, continue a favorecê-lo com as bênçãos da paz, a fim de que permaneça na dimensão espiritual em que se encontra, trabalhando e ajudando o Cristo na cristianização da humanidade. Vítima também do tarifaço de Donald Trump, o presidente do Equador, Daniel Noboa, visita o Congresso nesta segunda-feira. Noboa foi reeleito em abril. Daniel Noboa tem 36 anos, é o presidente reeleito do Equador desde abril de 2025. Empresário e político, já foi deputado da Assembleia Nacional. A agenda no Senado começa às 3 horas da tarde, no Salão Nobre, onde Noboa será recebido pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. No dia seguinte, o presidente equatoriano será recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Lula. O encontro tem como foco a cooperação entre os países em áreas como meio ambiente, desenvolvimento sustentável e a integração regional. Também será discutido o tarifaço dos Estados Unidos. O Equador sofreu uma sobretaxa de 15% sobre os produtos exportados, enquanto o Brasil foi taxado em 50%. O encontro deve abordar novas oportunidades de comércio entre os países. O projeto que muda o Código Eleitoral volta ao debate nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. É o primeiro item da pauta. O repórter Tiago Tiburcio tem os detalhes. O relator do Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, apresentou na última sexta-feira um novo relatório para tentar superar pontos considerados polêmicos e que travaram a votação do texto em julho, antes do recesso parlamentar. Marcelo Castro reduziu de 2 anos para 1 ano antes das eleições o prazo para que juízes, membros do Ministério Público, policiais e guardas municipais deixem os cargos para concorrer. Marcelo Castro também reduziu a punição para os candidatos que divulgarem durante a campanha notícias inverídicas, notícias sabidamente falsas. Essa punição agora passa a ser uma punição menor, de 2 meses a 1 ano de detenção. O único ponto em que o relator senador Marcelo Castro não fez concessões foi em relação a incluir a possibilidade do voto impresso. Eu conversei com o senador Marcelo Castro, ele disse que não concorda com essa medida e deixou de fora de seu relatório qualquer possibilidade em relação a esse assunto. Se for aprovado na CCJ, o projeto de lei complementar segue para análise dos senadores no plenário do Senado e depois vai ser devolvido à Câmara dos Deputados, porque houve alterações aqui no Senado. E para valer para as eleições de 2026, a lei desse projeto complementar tem que ser sancionada até o início de outubro para cumprir o princípio da anualidade, ou seja, modificações para as eleições devem estar previstas em lei pelo menos 1 ano antes do pleito eleitoral. Semana começa com a audiência pública e a abertura do programa Jovem Senador. De terça a quinta, 3 sessões especiais do Senado e sessão solene do Congresso. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 9h30, a Comissão de Direitos Humanos deve se reunir em audiência pública. É a terceira que debate o Programa Nacional de Direitos Humanos e sua aplicação neste ano. Às 11 horas, o plenário do Senado está reservado para a posse dos jovens senadores e senadoras. Eles terão uma semana de vivência no Legislativo, com direito à apresentação de sugestões que podem se tornar projeto de lei. Após a posse, os jovens elegerão a mesa do Jovem Senador 2025. E logo mais às 2 da tarde está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores.
Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem audiência pública prevista para debater impactos e riscos da exportação de animais vivos por via marítima. Às 10 horas desta terça, está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Dia do Médico de Tráfego, comemorado exatamente neste 19 de agosto. E os 45 anos de criação da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet. A medicina de tráfego é uma especialidade voltada para o estudo, prevenção e tratamento dos problemas de saúde relacionados ao trânsito, seja por terra, água ou mar. Às 9 horas desta quarta-feira, reunião marcada na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é a proposta de emenda à Constituição que regulamenta o regime jurídico do Banco Central. Às 10 horas desta quarta-feira, uma sessão especial no plenário do Senado deve comemorar os 69 anos do Escritório de Representação do Estado de Goiás na capital federal. Às 10 horas de quinta-feira, está marcada a sessão solene do Congresso para homenagear os 100 anos do Grupo Globo e 60 anos da Rede Globo de televisão. E às 3 da tarde de quinta, está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E às 9 horas de sexta-feira, o programa Jovem Senador prevê sessão final para a discussão e votação de projetos apresentados por jovens senadoras e senadores. O programa Jovem Senador 2025 começa hoje, como nós vimos. 27 alunos do ensino médio de escolas públicas de todo o país, representando os estados e o Distrito Federal, vão vivenciar o dia a dia de um parlamentar e a experiência legislativa. A programação vai até sexta-feira, 22 de agosto. Durante a experiência, os jovens senadores vão conhecer de perto a estrutura do Legislativo, apresentar sugestões que podem se transformar em projetos de lei e participar da Semana de Vivência Legislativa. O programa é destinado a estudantes do ensino médio de escolas públicas com até 19 anos, selecionados por meio de um concurso nacional de redação. O tema dessa edição foi Emergência Climática, Pense no Futuro, Haja no Presente, que registrou participação recorde com cerca de 170 mil alunos inscritos. A edição de 2025 se destacou pela ampla participação feminina. Das 27 redações vencedoras, 21 foram escritas por meninas, com idades entre 15 e 18 anos. Quase 90% delas vindas de cidades do interior. A edição desse ano ela é voltada para o meio ambiente. Eu acho que ela está bem linkada com esse momento histórico que a gente vive, com a realização logo mais da COP30 em Belém, no Pará, né? Então a gente achou importante que os jovens também fizessem essa reflexão sobre esse assunto, já que os olhos do mundo todo vão estar voltados aqui para o Brasil. A abertura da programação será no dia 18 de agosto, com a tradicional subida da rampa aqui do Congresso Nacional, seguida pela diplomação e posse dos jovens senadores. Após a eleição dos jovens senadores que irão compor a mesa diretora, teremos a abertura da exposição com as redações vencedoras e a instalação das comissões temáticas. Ao longo da semana, os estudantes participam de visitas guiadas, palestras, audiências públicas e debates. O encerramento contará com a votação dos projetos apresentados durante a vivência legislativa. O Jovem Senador é uma aula de cidadania, é um programa de educação política que dá esse protagonismo aos jovens. Eles também chegam aqui com a possibilidade de apresentar projetos, apresentar sugestões legislativas que podem virar projetos de lei e, se aprovados pelo Senado e pela Câmara, se transformar em leis. Atualmente nós já temos mais de 50 projetos apresentados pelos jovens senadores. 24 desses projetos estão em análise no Congresso Nacional. É isso, ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração Nem? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a lei do primeiro emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto? Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né, de crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas, né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova lei do primeiro emprego, que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros, praticamente um quarto da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas. Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tenha experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, né, às mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, né, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, né, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, né, praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, né, que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar, né? O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas, a empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal
federal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal de trabalho normal, com carteira assinada? É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É quem ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando. Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário. Para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar uma rede que favoreça as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador, um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, né? Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade, ele vira um trabalhador seletista normal, Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, A tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhador brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senador, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que, ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que têm mais de 50 anos de idade. Que possuem alguma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia em si não é ruim, é boa, porque vai atender mais pessoas. Quando chegou ao Senado, sobre a relatoria do senador Renan Calheiro, na Comissão de Assuntos Sociais, houve a ponderação de alguns senadores que essa mudança que alcança as pessoas com a idade acima de 50 anos, ela não foi discutida no Senado. Ela veio de iniciativa da Câmara e não poderia sofrer nenhum tipo de mudança aqui no projeto. Portanto, houve a sugestão que se fosse apresentado um novo projeto, um novo programa, direcionado especificamente aos adultos com mais de 50 anos que pretendem se reinserir no mercado de trabalho e, claro, criar toda uma condição, um ambiente que seja mais favorável à contratação também dessas pessoas. Certo. E qual o próximo passo agora do seu projeto? Como que está a tramitação dele? Nós estamos confiantes na sua aprovação agora na CAS. Uma vez aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, esse projeto vai ser apreciado no plenário do Senado Federal e acredito que será aprovado porque isso representa uma mudança extraordinária na economia brasileira, sobretudo nesse universo dos jovens brasileiros, que representam 1/4 da população, e de cada 4 jovens, como nós dissemos aqui, 1 não trabalha e nem estuda. Então isso vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil, de todos os estados da federação. Portanto, eu acredito que a gente consiga aprová-lo também no plenário. O presidente, evidentemente, precisará sancionar esse projeto e aí sim vai virar uma grande lei que vai estimular o nosso mercado de trabalho. E uma lei perene, não é, senador? Não é um programa definitivo, permanente, é uma política de Estado.
né? Não é uma política de governo do momento, né? É um programa que vai, se Deus quiser, perpetuar por muitos anos. Senador, é um número muito alto, né? Como que se vê esse número de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil? É um número que vem diminuindo, mas ainda assim é um número alto. É um dado muito preocupante, é um número grave. Como eu disse, né, entre os 37 países da OCDE, o Brasil, infelizmente, está em segundo lugar, né, com um número de jovens que nem estudam e nem trabalham, e isso reflete uma realidade. O que nós precisamos aqui é encarar essa realidade, enfrentar esse problema e criar uma solução. E esse projeto é definitivamente um caminho promissor para que permita que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho, possam crescer, possam prosperar, né, com toda a dignidade, com ofício e crescer, né? Esses jovens que podem hoje estar no mercado de trabalho como um simples colaborador ou funcionário, pode ser amanhã um empreendedor, pode ser amanhã um comerciante, pode ser um empresário, né, pode ser um prestador de serviço. Então nós precisamos criar uma oportunidade para essa garotada, esses jovens que chegam com vontade de trabalhar, e criar essa condição favorável, né, para que essa moçada não desanime, né? É muito ruim você entrar no mercado competindo com outros trabalhadores e você não ter experiência, porque é uma desvantagem tremenda. Né? E aí o projeto, ele consegue equilibrar um pouco essa diferença. É aquele empurrãozinho super necessário, né? É aquele empurrão que o jovem precisa e merece. Certo. Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Parabéns pelo seu projeto e sucesso com ele. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever esse programa na nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Professor César Bergo, qual a melhor estratégia neste momento que o Brasil deve adotar para sair da mira das tarifas do governo Trump? Nesse primeiro momento, a paciência, porque o consumidor americano ele vai querer comer carne. Então, daqui a pouquinho vai começar a pressionar, inclusive politicamente. Então, é nessa linha que ele tem que agir, porque aguardar, porque toda crise gera uma oportunidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo do Acre, em colaboração com os municípios, está realizando um estudo em busca de soluções integradas na gestão de resíduos sólidos, abastecimento de água e saneamento. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa iniciativa, além de meio ambiente, BR-364, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Alan Rick, do União do Acre. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui no Assunto de Estado, contigo e com os nossos telespectadores. O senhor tem defendido avanços e melhorias na BR-364, que eu mencionei. Essa estrada é fundamental para o seu estado e tanto para o transporte de cargas como de passageiros. Que medidas o senhor tem adotado para a melhoria dessa estrada? Quando assumi a coordenação da bancada do Acre em março de 2023, a minha primeira reunião com a bancada do Acre, convidando também os prefeitos, representantes do governo do estado, foi com o ministro Renan Filho dos Transportes e a equipe do DENIT. Qual foi o nosso clamor? É preciso reconstruir a BR-364. Ela já passou por diversas etapas de recuperação, mas
nada deu certo. Ela precisa ser reconstruída, ou seja, é preciso escavar essa estrada nas áreas onde ela tem os piores trechos, construir um novo sistema de base e subbase, o que o DENIT acabou denominando de macadame hidráulico, que é um leito de pedra de cerca de 80 centímetros, que o Acre não tem pedra. A nossa região, principalmente entre os municípios de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, tem uma dificuldade enorme, né, com as questões de solo. E, a partir daí, construir uma estrada que seja trafegável durante os 365 dias por ano. O Acre é um estado da Amazônia. Você sabe, Sérgio, que a Amazônia chove bastante. São 8 meses por ano que chove bastante e 4 meses de estiagem. Estiagem que acabou de começar. Ela começa final de maio, vem junho, julho, agosto, setembro. São os meses de estiagem. Outubro começa a chover. E aí chove até maio do ano seguinte. Então a estrada precisa de uma definição de engenharia para que tenha a condição de garantir a trafegabilidade durante todo o ano. Nós solicitamos isso ao Ministério, pedimos o apoio do governo federal, do DENIT. Tive no DENIT diversas vezes ao longo desses últimos 3 anos do nosso mandato, né? Quase 3 anos do mandato de senador, além de termos feito vários apontamentos e trabalhos junto à nossa bancada quando era deputado federal, buscando uma solução definitiva para a nossa estrada. Então, essa solução o governo federal apresentou no orçamento de 2025 R$1 bilhão para iniciar a reconstrução da BR-364. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Ela é fundamental para a logística, ela que garante a viabilidade, né, terrestre do transporte, do nosso modal rodoviário, desde Rio Branco até Cruzeiro do Sul. E nos liga por Porto Velho ao restante do Brasil. Você sabe que a BR-364 nasce lá em São Paulo, corta o Brasil inteiro e chega no Acre. É uma das mais extensas BRs do Brasil. E, infelizmente, dentro do estado do Acre, ela tem essa dificuldade, nós precisamos superar isso. Nenhum estado cresce sem uma logística adequada e com a estrada em condições. E falando ainda de infraestrutura e de estradas, a gente comenta agora sobre o novo corredor bioceânico Brasil-Peru, que passa pelo Acre e vai até o porto no país, no Peru. No Peru. Isso vai contribuir sobremaneira com a economia local. A gente preparou uma arte aqui, senador. Que Vamos bacana. à tela. Então, o corredor bioceânico é um dos corredores bioceânicos que o Brasil tem em andamento, em projeto. Uma ferrovia ligará o Atlântico ao Pacífico, então não só estrada, rodovia, mas também ferrovia. Escoamento de grãos e minérios via Acre, redução de tempo no transporte à Ásia e por isso que a China tem muito interesse nessa obra e está na parceria com o Brasil para fortalecer o comércio exterior. Olha, isso é um sonho nosso, Sérgio. Você vê que o trajeto dessa futura ferrovia, que se Deus quiser, o governo federal vai construir com apoio do governo chinês, liga Ilhéus, na Bahia, até Xangai, no Peru, passando pelo Acre. Mas veja que o trajeto dela passa pela região do Acre, que já tem a Interoceânica, que é uma rodovia que nos liga aos portos peruanos de Ilo e Matarani, pela Cordilheira dos Andes. O problema dessa estrada é justamente ser uma estrada de montanha. Fala-se em abrir grandes túneis nas montanhas peruanas para que os trens de carga possam passar e chegar até Xangai. Eu defendo, obviamente, que a ferrovia seja construída e a estrada seja melhor viabilizada. Por quê? Hoje, existe uma limitação de peso por eixo de caminhão e uma limitação do tamanho das carretas que podem trafegar pela Interoceânica, saindo de Rio Branco, chegando até os portos do Peru. Essa estrada está pronta, mas ela tem limitações. Nem todo caminhão pode passar por ela, nem toda carreta está autorizada a trafegar por ela. E aí nós precisamos de uma nova rota que nós defendemos. Essa rota precisa ser otimizada, se é possível que o governo peruano faça melhorias na estrada para que ela garanta a passagem dessas carretas, mas nós sabemos que
para chegar até o Peru, para chegar até Xangai de forma mais rápida, temos que recuperar a BR-364 dentro do Acre e construir um trechinho de 220 quilômetros entre Cruzeiro do Sul e a cidade peruana de Pucallpa, ou entre Rodrigues Alves e aquela região ali de Ucayali, outra cidade, para que nós possamos chegar até Xangai mais rapidamente. Para você ter ideia, de Pucallpa até Xangai são 682 quilômetros de uma estrada já pronta, dentro do território peruano. É próximo, é muito rápido. Perdão, enquanto que o Brasil perde tempo com a burocracia ambiental. Nós não estamos falando aqui de fazer uma obra que vá prejudicar o meio ambiente, prejudicar uma reserva, não. Nós queremos que seja uma estrada parque, uma estrada padrão ambiental, que o Brasil já construiu várias e o mundo também. Se eu for citar aqui para vocês várias estradas no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, no Brasil, a própria 319, a 163, são estradas que passam dentro de reservas. Porém, devido a uma pressão internacional de ONGs ambientalistas contra o desenvolvimento da Amazônia e contra a nossa ligação definitiva com os portos do Pacífico, nós temos a maior dificuldade de construir essa estrada por Cruzeiro do Sul até Pucallpa, porque passa dentro de uma reserva, que é o Parque Nacional da Serra do Divisor, e algumas reservas indígenas. Mas a própria BR-364 passa dentro de áreas indígenas, no território de Cruzeiro do Sul, ou seja, quando você quer fazer, você faz da melhor maneira possível, obedecendo critérios ambientais, respeitando o meio ambiente, respeitando os povos tradicionais. Agora, você não pode dizer, não pode fazer. O Brasil precisa ser o país de como fazer e não do não vamos fazer. Nós temos que encontrar os mecanismos e nós já demos várias respostas ao mundo de como fazer com sustentabilidade. Vamos dar o exemplo do agro brasileiro, é o mais sustentável do mundo. Para você poder produzir na Amazônia, se você, Sérgio, comprar 1.000 hectares no Acre, você tem que preservar 80% da mata daquela terra que você comprou e você pode usar apenas 20% para plantar milho, para criar gado, para produzir soja, para produzir café. Enfim, você tem uma legislação ambiental dentro do bioma amazônico muito severa, é o nosso Código Florestal, que inclusive eu defendo que seja revisto. Já se passaram mais de 25 anos e a gente precisa de uma revisão desse Código Florestal. Não para desmatar mais, para destruir a floresta, de forma nenhuma. Temos que combater, inclusive, esse discurso que todos aqueles que defendem a pecuária, defendemos a produção agrícola, que é o motor, né, o carro-chefe do PIB brasileiro, quem defende isso é contra a proteção da floresta. Isso é uma mentira. Nós temos que mostrar a realidade. Não há incompatibilidade entre preservar e produzir na Amazônia. Agora é preciso saber fazer, é preciso encontrar os caminhos e é isso que nós estamos propondo. Então, você vê que a BR, a ferrovia, elas são caminhos para libertar o Acre desse momento terrível que nós vivemos de perda, inclusive, de jovens acreanos, de pessoas do Estado, estão indo embora do Estado. Recentemente, o censo do IBGE apontou que 40 mil acreanos foram embora do Estado nos últimos 5 anos. Mais de 40 mil. Nós temos um déficit de migrantes enorme, né? Se a gente for contabilizar isso, o Acre está perdendo muito mais gente do que atraindo pessoas. Por quê? Porque nós temos 40% da população vivendo de programas sociais, do Bolsa Família, do BPC Loas. É muito triste que o Estado, né, tenha números tão defasados, números tão ruins em relação à produção de riqueza. O nosso PIB em 2022 foi de pouco menos de 24 bilhões de reais. O Estado tem uma população que, ao invés de crescer, está regredindo pela perda de pessoas que viajam em busca de uma sorte melhor em outros estados, né? Rondônia, Santa Catarina, Nordeste, o Amazonas, enfim. Então nós precisamos vencer isso. E como é que nós vencemos isso? O Acre precisa ser um corredor de exportação. Nós precisamos investir numa produção agrícola cada vez mais forte. Para você ter ideia, depois do setor de serviços, que responde por 72% do PIB acreano, da geração de riqueza no Estado, e olha, 72% do setor de serviços como um todo, serviço público e o privado. O serviço público responde pela metade, 36%. Do que se gera de emprego e de renda no Estado. Enquanto que 23% da nossa geração de riqueza vem da agropecuária, da agricultura. O Acre, por exemplo, eu acabei de entregar uma série de equipamentos para produtores rurais no meu estado, máquinas,
implementos, escavadeiras hidráulicas, tratores, microtratores, implementos agrícolas, para fomentar a produção, para ajudar que esse pequeno produtor não precise tocar fogo no seu roçado, para que ele tenha assistência técnica, para que a gente tenha uma produção agrícola forte, pujante. Nós temos feito isso. Eu acabo de voltar de uma peregrinação por 7 municípios acreanos, onde em todos eles eu entreguei equipamentos para a produção rural, porque é uma das locomotivas da nossa economia. Responde, é o segundo setor, o segundo segmento. Para você ter ideia, Sérgio, somente 6% da geração de emprego e renda de riqueza é gerado pela indústria acreana. 6%, ou seja, a nossa indústria é muito incipiente. Nós vamos avançar na indústria. Se criou lá atrás uma zona de processamento e exportação que nunca gerou um emprego, que nunca teve uma fábrica instalada, que nunca gerou um centavo de riqueza para o Acre. Você inicia sua fala dizendo, o governo do Estado está buscando um projeto de saneamento. É mentira do governo. Quem criou esse projeto fui eu. Fomos nós que implementamos, junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, um modelo baseado numa experiência super exitosa do Estado do Amapá, para que o Acre tenha saneamento básico para o seu povo. Nós temos os piores índices do Brasil em saneamento. Para você ter ideia, em 2020, o Estado do Amapá e o Estado do Acre foram escolhidos pelo, então, Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo BNDES para a estruturação de 2 projetos de modelagem de saneamento. O Amapá abraçou essa ideia, está hoje com 13 dos seus 16 municípios com água universalizada, tratamento de água, iniciando um projeto de tratamento de esgoto, e o Acre regrediu, porque não abraçou o projeto. Uma PPP, uma parceria público-privada que nasce do quê? Do novo marco legal do saneamento, que nós aprovamos em 2020. Eu estava lá lutando por aquilo. Nesse final de semana estive na IFAT 2025, juntamente com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Foi meu amigo, trabalhamos juntos no grupo de trabalho do marco do saneamento para aprimorar os modelos de gestão de saneamento no Brasil, tirar o monopólio da mão do setor público, dar as condições para que estados pobres, municípios pobres, possam fazer saneamento de verdade. A Amazônia, a população adoece de doenças da Idade Média porque não tem água tratada. Se eu te mostrar vídeos meus, você vai ver levando sistemas de abastecimento de água para a população ribeirinha, aldeias indígenas, comunidades distantes, municípios isolados. E é isso que o Acre precisa, de alguém que trabalhe focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente vê esses cenários, você tem que mostrar quem está buscando as soluções. E é isso que nós temos feito, Sérgio. É uma luta da minha vida. Eu tenho dedicado a minha vida, as minhas entranhas, o meu coração, a minha alma, a melhorar a vida do meu povo. O senhor mencionou que regrediu a questão do saneamento no seu estado. Na abertura do programa, como o senhor comentou, eu falei a respeito dessa iniciativa do governo em parceria com municípios. Que, na verdade, foi uma parceria que eu comecei, que nós construímos um consórcio intermunicipal que hoje existe e o governo hoje tenta... Por que está regredindo, então? Como explicar essa situação e que soluções poderiam ser encontradas para melhorar a situação? Por que regrediu? Porque em 2020, quando nós podíamos ter a oportunidade de fazer o que o Amapá está fazendo, adotar um modelo de parceria público-privada, o Estado não fez. Não fez. Lá, em 2021, eu comecei a apontar os caminhos para o governo do Estado, o atual governo. Olha, vocês estão errando. Vocês entregaram um sistema de abastecimento de água e esgoto de Rio Branco para a capital, para o prefeito tocar. Ele não tem condições, vai quebrar, vai colapsar. E o que aconteceu? Quebrou, colapsou. Para você ter ideia, as 2 estações de tratamento de água de Rio Branco colapsaram. O prefeito não teve dinheiro, 17 milhões, para reconstruir a estação de tratamento da Sobral, a ETA 2, lá em Rio Branco, na cabeceira da 3ª ponte. Não conseguiu fazer. Por quê? Porque não tem dinheiro. E disse que faria todo o sistema de abastecimento de água, ele daria conta, e não deu. Ou seja, é preciso deixar de lado as falas populistas, mentirosas, para enganar a população e dizer a verdade. Não tem dinheiro o Estado e o município para fazer saneamento, porque é caríssimo. Para você ter ideia, o Amapá está estimando o investimento lá em 4 bilhões para construir toda uma nova rede de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, de novas adutoras, para poder entregar água tratada para a população e tratar o esgoto que era lançado in natura nos seus rios e mananciais. É isso que o Acre precisa fazer. Então, quando o Estado diz que está construindo estratégia, o Estado realmente, o Estado do Acre está mentindo, porque quem lá atrás buscou construir essa estratégia fomos nós.
e, obviamente, apresentamos ao Estado e o Estado tenta se apropriar de uma ideia que nós fizemos. Então, é lamentável porque hoje nós vemos um Estado que não tem uma resposta ao agronegócio, não tem uma resposta à segurança pública. A nossa saúde hoje, as pessoas infelizmente dizem que o melhor hospital do nosso Estado é pegar um avião e buscar saúde fora do Estado. Isso é uma tristeza. Pensando nisso, sabe o que eu fiz, Sérgio? Fui buscar num centro de excelência em São Paulo, um hospital para atender os acrianos, com emendas minhas, para que os pais não tivessem que enterrar seus filhos, que nascem com cardiopatia neonatal congênita, e no Estado não tinha condição de fazer cirurgia, não tinha condição de fazer um transplante, uma cirurgia para uma mãe com uma filha de 14 anos, de 13 anos, com escoliose em estado gravíssimo, em elevado, o grau mais elevado, e as famílias tendo que entrar na justiça para garantir a cirurgia pelo SUS, e nós fomos lá em São Paulo garantir um convênio com o Estado para atender esses pacientes. Mais de 100 pessoas foram atendidas, cirurgias gravíssimas, de altíssima complexidade, caras e bancadas com emenda nossa. Isso era o papel do Estado fazer. Então, Sérgio, o que eu vejo? O Estado regrediu no saneamento porque não fez o dever de casa em 2020. Regrediu porque, ao invés de manter o sistema na capital, por exemplo, com o governo, e o governo buscar fazer um consórcio, que nós idealizamos lá atrás. Se existe um consórcio hoje no Acre, fomos nós que idealizamos. Então, esse consórcio, hoje, ainda se debruça para assinar o contrato com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para fazer a modelagem do Acre, com a modelagem 100% bancada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E o prefeito da capital se nega a assinar. Por quê? Porque não quer assumir, não quer mostrar que ele estava errado, que ele atrasou a capital, que ele destruiu o nosso sistema de abastecimento de água, colapsou, porque vai ser, ao assinar o contrato, ele vai dizer, eu errei, o senador Alan estava certo desde o início. Então, ele prefere prejudicar a população do que reconhecer seu erro e assinar um contrato buscando uma modelagem. Esse tipo de política a gente tem que acabar. Quem tem que tirar, sabe, extinguir da vida pública. Porque é o que prejudica a população em detrimento de convicções erradas e de uma teimosia que só perpetua a miséria, a falta de abastecimento e o colapso do nosso sistema. Senador Alan Henrique, agora a gente tem uma pergunta lá da Assembleia do Acre. Vamos à tela. Senador, os moradores dos municípios isolados do Acre enfrentam dificuldades históricas de acesso, principalmente no período do inverno amazônico. Que medidas concretas o senhor tem defendido para garantir o direito de ir e vir dessas pessoas? Ô Sérgio, quero agradecer a Mircleia pela pergunta e aquilo que nós falamos ainda há pouco. Buscando, junto ao Ministério dos Transportes, garantimos que o ministro nos deu a palavra, 1 bilhão este ano no orçamento da União para iniciar a reconstrução da BR-364. Como eu te falei, não adianta mais fazer paliativos. O tapa-buraco, a manutenção, isso se esvai no inverno seguinte. A estrada esfarela. Por quê? Porque o solo é ruim, porque não há uma base bem feita. Eu te falei ainda há pouco que é preciso fazer uma base bem feita com pedra, que no Acre não tem. Por isso que o quilômetro construído dessa estrada é tão caro. Inclusive o ministro Renan, quando eu interpelei recentemente lá na nossa Comissão de Infraestrutura, na Comissão de Desenvolvimento Regional, teve uma audiência pública conjunta, e o ministro, nós precisamos avançar, acelerar com a licitação da BR-364, da reconstrução. Ele, senador, nós estamos correndo com isso, porém, nós enfrentamos um desafio que é, na nossa demonstração da planilha de custos, mostrar o quanto é cara para os órgãos de controle, TCU, CGU, quanto é caro fazer essa estrada do Acre. Vai ser a estrada mais cara do Brasil, porque tem que importar pedra, tem que trazer pedra de outros lugares, a um custo altíssimo para poder fazer a base e a subbase dessa estrada. Porque senão vai ser jogar dinheiro fora todos os anos. Então, respondendo efetivamente a Mircleia, nós já garantimos, junto ao Ministério dos Transportes, esse primeiro montante de 1 bilhão. A bancada está ajudando, alocando recursos também para outras obras estruturantes, para que a gente possa definitivamente ter uma BR-364 ao nível que a população do Acre merece, com o pavimento adequado, trafegável e aberta o ano inteiro para o direito do cidadão de ir e vir. O senhor comentou há pouco que, às vezes, o progresso
esbarra em licenciamento ambiental. Em um pronunciamento aqui na Casa, recentemente, o senhor defendeu a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental e comentou que ela alia, que ela equilibra proteção do meio ambiente e progresso. Perfeito. O que o povo acreano pode esperar desse projeto de lei? Primeiro, eu acho que é preciso avançar na Câmara dos Deputados, porque aqui no Senado nós conseguimos, e aqui eu preciso fazer um apontamento muito importante, o excelente trabalho dos dois relatores. A senadora Tereza Cristina, que eu designei relatora quando presidi a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a CRA, aqui do Senado, e o senador Confúcio Moura pela Comissão de Meio Ambiente. Ambos chegaram a um consenso, elaboraram um relatório conjunto, aliando proteção ambiental e desenvolvimento. Desburocratização. Não é o que dizem por aí, que agora vai se fazer qualquer obra sem os devidos cuidados ambientais. Isso não é verdade. A população não pode acreditar nessa retórica. Na verdade, o que nós criamos foi, para obras de baixo impacto, de baixíssimo impacto, você ter as licenças por adesão e compromisso, as LACs, né? Você ter as licenças para obras, por exemplo, de saneamento básico. Vou te fazer a seguinte pergunta. Você mora numa cidade. Nessa cidade não tem esgoto tratado. O esgoto da cidade todinho é jogado no rio, da água que vocês bebem. E aí tem um projeto, Sérgio, para construir uma estação de tratamento de esgoto. E aí, para construir a estação de tratamento de esgoto, vai limpar o esgoto e entregar uma água adequada ao rio, tratando esse esgoto, cuidando do meio ambiente, aí esbarra numa licença ambiental que demora 5, 7 anos para sair, para construir a obra, que vai reduzir o dano ambiental. Tem cabimento isso? É um contrassenso total. Então, esse tipo de ação, esse tipo de empreendimento, esse tipo de construção, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, não podem ter a burocracia. Foi por isso que eu apresentei uma emenda, dispensando obras de saneamento, como estações de tratamento de água e de esgoto, desse licenciamento ambiental inadequado, burocrático. Não quer dizer que as obras vão deixar de atender todos os critérios que a legislação determina. Vão obedecer tudo, mas não vão ficar atrasadas anos a fio à espera de um licenciamento. Vão obedecer todas as regras, vão ser fiscalizadas, e se cometerem algum deslize, vão ter que adequar essa obra ao que diz a legislação. Porém, a obra vai começar rápido, porque a população tem pressa. Quem está bebendo água sem tratamento tem pressa. Quem está vendo o seu esgoto sendo jogado in natura, ou seja, aquele esgoto contaminado nos rios, tem pressa para ver a natureza sendo preservada e a saúde pública também. Então você entende o tamanho do contrassenso. E tem mais. Várias denúncias de corrupção, de órgãos aí ambientais cobrando propina para liberar licenças, enfim. É combater esse tipo de coisa. É combater a corrupção, que infelizmente é uma chaga do Brasil, e combater o contrassenso que existe, onde uma obra que vai mitigar um dano ambiental tem que esperar 5, 7 anos para ter uma licença para produzir um bem ao meio ambiente. Então é isso que a gente tem lutado, para melhorar o Brasil. Senador Alan Rick, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que te agradeço, um prazer enorme. Me chame sempre, que eu virei com todo prazer. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV. Também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Um abraço e até o próximo. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25/26. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite. Aqui na TV Senado.
Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. A concentração dos médicos especialistas no país é muito desproporcional em cada um dos estados, né? Você tem, o DF, por exemplo, tem 6 vezes mais médicos especialistas do que o estado que tem o menor número de médicos especialistas. Apenas 10% dos especialistas no Brasil atendem exclusivamente para o SUS. Cerca de 30% dos médicos especialistas no Brasil estão vinculados só à rede privada e o intervalo aí de 60% tem 2 vínculos. Esse, inclusive, é uma das grandes justificativas que faz com que a medida provisória e o programa criem um mecanismo para que a gente possa levar pacientes do SUS que estão esperando para a cirurgia, para o atendimento, para essa rede privada onde se concentram esses médicos especialistas, os equipamentos, as máquinas e o próprio arranjo para a realização das cirurgias e dos exames. Com essa proposta em relação ao atendimento especializado, eu acho que nós não vamos ter só o maior sistema de saúde público do mundo, mas o melhor também. O que a gente está definindo aqui, gente, é salvar vidas. O mérito é esse. E dificilmente a gente vai achar que alguém pode ser contra isso aqui. A gente exporta cerca de 2 bilhões para os Estados Unidos de empresas de apoio diagnóstico, dispositivo médico. É o principal arsenal nosso de exportação para os Estados Unidos. Lógico, se forem aplicar as tarifas abusivas das empresas, elas vão ter dificuldade. O que o governo brasileiro vai fazer? Nós vamos apoiar essas empresas e os seus empregos para migrarem para outros mercados se forem necessários. Professor César Bergo, qual a melhor estratégia neste momento que o Brasil deve adotar para sair da mira das tarifas do governo Trump? Nesse primeiro momento, a paciência, porque o consumidor americano ele vai querer comer carne. Então, daqui a pouquinho vai começar a pressionar, inclusive politicamente. Então, é nessa linha que ele tem que agir, porque aguardar, porque toda crise gera uma oportunidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer. O presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados,
1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. A terceira audiência pública realizada nos termos do requerimento número 4 de 2025, de autoria do senador Messias de Jesus, de Rondônia, republicanos, Partido Republicanos do Estado de Rondônia, que tem como objetivo avaliar o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, no exercício de 2025, na perspectiva do eixo orientador 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Os nossos convidados hoje, que farão o debate, nós temos a honra de ter conosco nessa manhã Gisele da Silva Cirilo, que eu convido para compor a mesa comigo. Gisele é subsecretária de Atendimento Socioeducativo de Minas Gerais. Bem-vinda, Gisele, bem-vinda. A Gisele também foi coordenadora nacional do socioeducativo no governo anterior. Vocês vão entender por que ela está sendo convidada. Essa discussão precisa ser feita. Inclusive, Gisele, semana passada, o socioeducativo foi tema de debate nessa comissão. Aprovamos um projeto de lei voltado ao tema. Há uma discussão muito grande dentro do Congresso Nacional. Os meninos em conflitos com a lei, os que estão internados, eles precisam ter um olhar diferenciado deste Congresso Nacional. E essa discussão dentro dessa avaliação do PNDH3 é mais que necessária, muito mais que necessária. Seja bem-vinda. Nós temos a honra de ter aqui na mesa com a gente também o Rafael Satier, vereador do município do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Combate ao Racismo, quero que venha compor a mesa comigo, escritor, influencer, que desperta amor e ódio ao mesmo tempo, um jovem vereador, obrigada, bem-vindo, um jovem vereador que faz um debate sobre a igualdade racial com um outro olhar, numa outra perspectiva. É uma honra, vereador, tê-lo conosco aqui, uma honra. Eu sou sua fã, eu te sigo, eu te curto, eu te compartilho, e se eu fosse do Rio de Janeiro, eu votava em você, tá? Bem-vindo, vereador, uma alegria tê-lo conosco. Nós temos mais 2 participantes, 2 debatedores, que farão participação online, e uma das nossas participantes, com muita honra, Mariana de Souza Machado Neres. Ela hoje é diretora de Políticas Públicas para Mulheres, já foi secretária nacional de Assistência Social e secretária nacional de Direitos Humanos no governo anterior. Bem-vinda, Mariana, que honra ter você conosco. Hoje ela está como secretária de Políticas Públicas para Mulheres no estado do Paraná e faz um trabalho incrível. E
morremos de saudade da Mariana, também foi secretária de Assistência Social em governos anteriores, e no governo anterior, sim, que ela trabalhou como secretária nacional de Direitos Humanos. E temos a honra de ter conosco também hoje Dr. Tiago Vieira, escritor, advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Muito bem-vindo, doutor Tiago, uma honra tê-lo conosco nesta audiência pública. Eu informo que a audiência está sendo transmitida, nós temos inúmeras instituições nos acompanhando, quero informar os preletores, nós temos muita gente nos acompanhando, as pessoas que são interessadas no tema estão acompanhando, mas informo que o governo federal foi convidado, em especial o Ministério do Esporte, porque nós vamos debater, que faz parte da universalização dos direitos, e há dentro do PNDH 3, na diretriz 7, a promoção do direito à cultura, lazer e esporte. Então, o objetivo 7, na verdade 8, da diretriz 7 do PNDH 3, versa sobre promoção do direito à cultura, lazer e esporte como elementos formadores de cidadania. Então, nós convidamos o ministro, ou que ele indicasse alguém para discutir. Isso está sendo colocado em prática, nós estamos conseguindo alcançar esse objetivo, e o Ministério do Esporte não mandou ninguém, o ministro não fez nenhuma indicação, também não veio, mas nós vamos pedir por escrito que o Ministério se manifeste com relação ao objetivo estratégico número 8. Nós gostaríamos muito que o governo estivesse participando mais ativamente desta avaliação, porque o objetivo desta avaliação, e essa avaliação nos é imposta, o vereador, pelo artigo 96 do nosso regimento interno. O artigo 96 do regimento interno do Senado obriga que as comissões avaliem todo ano uma ou duas políticas públicas da sua competência. Então, este ano, essa comissão está avaliando duas políticas públicas, o PNDH 3 e está avaliando o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. A importância de uma avaliação pelo Congresso Nacional é exatamente cumprir o nosso papel de fiscalizador. O Congresso Nacional fiscaliza a política pública. Mas há uma outra vertente, é o Congresso Nacional que faz o orçamento da União. Então, fazer essa avaliação é também entender a necessidade de ampliação de recursos para a política pública, a necessidade de fortalecimento da rede ligada à política pública que está sendo avaliada. Então, não é que o Congresso Nacional, não é que a gente se reúne aqui para avaliar negativamente um governo, não. Nós estamos avaliando uma política pública de Estado, inclusive para dar nortes, para dar orientações, para dar encaminhamentos. É isso que nós fazemos nessa avaliação. Nossa avaliação, ela consiste de algumas atividades, audiências públicas. Isso aqui é uma atividade da avaliação. Mas nossa avaliação também trabalha com requerimentos de informações, trabalha com diligência, trabalha com dados, pesquisas, a gente faz confronto de dados, consolidação de dados, para que a gente possa entregar no final do ano um relatório. Vamos ouvir os nossos ilustres convidados. Nós faremos o seguinte, um convidado presencial e um convidado online. A gente vai revezar. Então, nós vamos começar, nesse exato momento, ouvindo a nossa querida Gisele. A Gisele vai falar sobre a experiência de Minas Gerais na implementação do SINASE e os desafios na reinserção social de adolescentes em conflito com a lei. A diretriz 8 do PNDH fala sobre promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando o seu direito de opinião e participação. E o objetivo estratégico está lá no PNDH 3. O objetivo estratégico e implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE.
E aí, Gisele, se você puder também abordar que não é fácil a implementação do SINASE. Eu fui, Rafael, a ministra da pasta, e isso era um desafio diário. Era um desafio diário chamar os entes federados para a implementação e pleno funcionamento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A Gisele vai explicar, para quem está nos acompanhando, o que é o SINASE. Ela vai começar explicando o que é o SINASE. Poucas pessoas falam do SINASE, só quem está mesmo ligado a essa política pública. Você vai explicar o que é o SINASE e depois você vai abordar a experiência de Minas Gerais e, se possível, apontar: PNDH 3 cumpriu a meta ou não cumpriu. Temos que melhorar nesse objetivo estratégico 7 o seguinte: é isso que nós esperamos de você. Mas lembrando, Gisele, que a semana passada nós aprovamos nesta comissão o projeto de lei 1473 de 2025, de autoria do senador Contarato. Ele, para quem não sabe, ele é líder do PT na casa. Eu fui relatora. Esse projeto de lei diz o seguinte: nós vamos ampliar o número de anos de internamento de um menino. Inclusive, vereador, o senador Contarato, que inclusive foi uma surpresa ter vindo dele essa proposta, ele usou o seguinte exemplo: um menino que mata com requinte de crueldade uma mulher grávida. Esse menino é recolhido para a unidade socioeducativa, ele fica 2 anos, 3 anos, e ele sai. Porque quando não pode passar de 21 anos de idade lá. Então, a intenção desse projeto de lei é ampliar o número de anos que ele vai ficar lá dentro, chegando a 10 anos. Então, não ser mais no máximo 3 anos, podendo chegar a 10 anos. E aí houve um questionamento: mas o senhor está rompendo com uma cláusula pétrea da Constituição que fala da maioridade penal. Ele disse: não, eu estou ampliando a medida socioeducativa. E aí a gente poderia te ouvir, Gisele, se essa lei for aprovada, porque ainda está em tramitação. As unidades socioeducativas no Brasil estão prontas para ter lá dentro da unidade um menino com 28 anos de idade, sendo que a gente recolhe meninos com 12, 13 anos. Essas unidades estão prontas, esses meninos deverão ir para o presídio. Se essa lei passa, como as unidades socioeducativas no Brasil vão receber isto? Nós temos material humano para isso, nós temos estrutura, as nossas unidades no Brasil, elas estão prontas para isto. Dentro das unidades, nós temos meninos faccionados já. Nós temos um menino de 12 anos que cometeu um crime, mas nós temos meninos de 17 anos que já são faccionados, com 18 anos, 19 anos. Como nós vamos lidar com isso a partir de agora, se essa lei também for aprovada? E, claro, Gisele, eu queria muito que você chocasse o Brasil também, e aos nossos convidados, se você puder dizer quanto custa um menino preso. Rafael, Mariana e Tiago, vocês vão se surpreender. Quanto a gente gasta por mês com um menino numa unidade socioeducativa. Para a sociedade que está nos acompanhando, unidade socioeducativa é o que nós chamávamos no passado de FEBEM, tá? Tem muita gente que não entende o termo. É o que a gente chama lá em São Paulo de Fundação Casa. É o lugar onde ficam os meninos com menos de 18 anos em conflitos com a lei, que cometeram crimes. Até a palavra cometer crime a gente tem que ser polida, porque eles têm menos de 18 anos. Mas para que vocês entendam, quanto custa manter um menino internado? A gente não fala nem preso, recolhido, internado. Quanto custa? Será que esse dinheiro que a gente gasta com esse menino por mês, nós tivéssemos investido neste menino lá na primeira infância, nós não teríamos evitado que ele fosse para o crime? Então, essa discussão ela vai ser extremamente interessante e vai nos dar norte para a gente entregar um relatório avaliando com muita clareza e imparcialidade o PNDH 3. Gisele, seja bem-vinda. Você tem 10 minutos, ali atrás tem um cronômetro, mas eu vou dizer o seguinte: 10 minutos ele é protocolar.
se precisar se estender, fique à vontade. Eu sou uma senadora bem generosa, tá bom? Bem-vinda, Gisele. Bom dia a todos. Obrigada, senadora Damares. É um prazer reencontrar a senhora, senadora Damares, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na administração passada, portanto, gestora nacional do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, do Sistema Socioeducativo em Meio Fechado, com quem eu tive a alegria de poder colaborar na gerência técnica dessa política. E aí, senadora, cumprimento a todos aqueles que nos acompanham pelos canais de transmissão, e eu vou procurar, eu tenho treinado isso, senadora, ficar agora adstrita objetivamente dentro do tempo que me é proposto na secretaria em que eu trabalho. Em regra eu não consigo, mas eu vou me esmerar aqui, porque o meu compromisso maior aqui é de fazer frente aos vários desafios que a senhora propôs no âmbito dessa discussão, e a senhora propõe porque está muito apropriada da realidade. E a primeira coisa, o primeiro adjetivo que a gente pode usar para mencionar o SINASE antes de nós entrarmos de fato nos seus conceitos técnicos é desafio. Porque o SINASE, ele é um sistema que estrutura a política de responsabilização do adolescente no Brasil. Em algum momento, o ordenamento jurídico brasileiro decidiu que jovens, adolescentes entre 12 e 18 anos não deveriam ser responsabilizados por condutas delitivas. Aqui, senadora, em respeito aos cidadãos que nos assistem e que não são e nem têm obrigação de ser apropriados das nomenclaturas técnicas, eu vou, e também porque nos lembramos a palavra cachorro não morde, eu vou chamar a coisa do nome que ela tem. Tecnicamente, a gente chama de ato infracional, mas no dia a dia da sociedade, sobretudo daquelas pessoas que são acossadas como vítimas, um crime. Uma pessoa entre 12 e 18 anos entendeu o ordenador jurídico nacional que não deve ser responsabilizada como uma pessoa adulta, porque ela se encontra numa fase de desenvolvimento. Portanto, ela deve ser responsabilizada tendo uma natureza pedagógica que prevaleça sobre a natureza punitiva. E aqui é preciso que a gente diga, não é que a política, não é que o sistema socioeducativo ou as medidas socioeducativas não tragam em si uma natureza retributiva, punitiva. Traz, porque o adolescente, ele é privado de liberdade, porque ele é submetido a uma série de obrigações que ele precisa cumprir no decorrer do cumprimento dessa medida, mas ela não tem uma natureza prioritariamente retributiva. O que o ordenador quis foi aproveitar este momento da vida, que é um momento de desenvolvimento, para prover a ele pedagogia, atividades educacionais, reconstrução dos seus vínculos familiares e comunitários, de forma que ele pudesse reintegrar a sociedade com a perspectiva de uma outra atuação na comunidade que não seja a prática delitiva. Dentro dessa perspectiva, o SINASE se estrutura em dois modelos de medidas socioeducativas. Aquela que nós chamamos de medidas socioeducativas em meio aberto, em que o adolescente não vai para nenhuma instituição, ele não fica vinculado, privado de liberdade em nenhuma instituição. Essas medidas são executadas pela prefeitura, são a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, e são prioritárias na lógica do SINASE, porque elas incidem no momento em que o adolescente está menos comprometido com a criminalidade. É uma oportunidade do Estado, lá no território do adolescente, que é a prefeitura, que conhece a história daquele garoto, a sua trajetória, as suas referências familiares, possa incidir e responsabilizá-lo no âmbito do seu território, junto com a escola que ele já está vinculado, aos equipamentos e políticas de assistência que ele já deve estar vinculado. E aqui é impossível, senadora, eu não me remeter àquele que era o nome do Ministério. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na sua família, nas suas referências familiares, porque nós não podemos nos esquecer de que nós temos um mandado constitucional que responsabiliza a família, a sociedade e o Estado
pela garantia de direitos e pelo dever de cuidado de crianças e de adolescentes. E aí, numa perspectiva muito realista e, de fato, cidadã, invocando aqui a liberdade e a autonomia inerentes ao conceito de cidadania, nós temos que nos lembrar dessa escala de prioridade. Nós temos a família em primeiro lugar, como responsável pelo cuidado e pelo direcionamento da criança e do adolescente, o equipamento social, né, a malha social do seu entorno, a igreja, a escola, o clube, as associações e o Estado como quem vai conceber e gerir as políticas públicas que estão em volta desse cuidado familiar e societário desse adolescente. E, por fim, as medidas em meio fechado, que é aquilo de que cuido no Estado de Minas Gerais, gerencio no Estado de Minas Gerais, gerenciei aqui no âmbito do governo federal, que são as medidas de privação e restrição de liberdade, que são direcionadas para aqueles adolescentes que tiveram uma atuação mais grave, que têm mais engajamento com a trajetória criminal ou que cometeram, de fato, atos infracionais mais graves e que, portanto, ficam institucionalizados. Ficam internados, ficam nas casas de semi-liberdade, nas unidades de internação. Senadora, nós tivemos, durante muitos anos no Brasil, um grande desafio que era, pelo menos, comprometedor de que nós pensássemos de maneira mais qualificada em tudo que é preciso para responsabilizar esse jovem na medida socioeducativa, que era um quadro de superlotação dramática no sistema. Nós tínhamos aí, no Brasil, no ano de 2019, uma média de aproximadamente 120% de superlotação. Quando a gente pensa numa perspectiva comparativa com o sistema prisional, a gente fala, isso é um suco, né? Isso não é nada. Mas a gente tem que pensar que a estrutura de uma unidade prisional, de um corpo de policiais penais, da equipe que está ali preparada para garantir a segurança e o atendimento numa unidade prisional, é completamente diferente de uma unidade socioeducativa pela diferença da natureza dessas políticas. A medida socioeducativa ela tem uma natureza prioritariamente pedagógica, o que se reflete na sua infraestrutura, o que se reflete em como são preparados e como atuam esses profissionais. Então, 120% de lotação num equipamento socioeducativo é um drama muito mais aprofundado do que seria esse mesmo número numa unidade prisional. No ano de 2019, no ano de 2020, nós temos dois marcos que são muito fundamentais na mudança dessa lógica. Nós temos o julgamento de um HC, de um habeas corpus, pelo Supremo Tribunal Federal, que calhou no estabelecimento de números clausos de ocupação do sistema socioeducativo. Eu não posso ter no sistema socioeducativo, em nenhuma unidade socioeducativa de internação do Brasil, mais adolescentes do que eu tenho vagas. Não importa a demanda. Se eu tenho 50 vagas naquela unidade, eu só posso ter 50 adolescentes. E no ano de 2020, nós tivemos aí o advento da pandemia pela Covid-19, que mudou todos os protocolos de atuação das políticas públicas, as políticas de privação de liberdade, pela própria natureza de um equipamento de liberdade, era um vetor transmissor por excelência da moléstia com a qual lidávamos, e aqui eu preciso dizer que tudo na vida é pelo menos uma moeda bifacetada, né, senadora? A gente teve todas as questões, os desafios da pandemia, sobre os quais a gente não precisa dizer, porque nem é o nosso objeto de discussão aqui, mas nós tivemos algo que é o primeiro grande desafio de reinserção dos adolescentes e que nós conseguimos, naquela época, fazer frente, que é a integração das políticas públicas. A pandemia obrigou que o Poder Executivo, o sistema de justiça e o sistema de garantia de direitos sofisticassem o seu nível de articulação. Então, nós conseguimos, naquela época, pelos ministérios gestores dessa política, pelos conselhos superiores do sistema de justiça, consolidar protocolos que permitiram que a população do sistema socioeducativo se mantivesse adequada àquelas contingências sanitárias impostas pela pandemia. E aí foi possível que nós nos desdobrássemos sobre outros desafios para a implementação do SINASE, e aqui eu já quero trazer um pouco do nosso exemplo, porque é um exemplo prático, verificável, né? E aqui já pensando na análise da política pública baseada em dados, em evidências,
do Estado de Minas Gerais. Esse foi um momento que permitiu aos gestores brasileiros que se voltassem para o fortalecimento daquele instrumental metodológico e de orientação do trabalho que é fundamental para a reinserção desse adolescente. E aqui no estado de Minas Gerais, já para apontar, senadora, futuramente aqueles que são os nossos maiores desafios, né, que vêm ao encontro da necessidade da avaliação do PNDH, do PNDH, de que se ocupa agora essa comissão no Senado, que é a integração, de fato, da política de atendimento socioeducativa com as políticas de proteção, de prevenção social à criminalidade e um diálogo com as políticas de segurança pública. E aqui, senadora, há quem vá querer me matar saindo daqui, mas é preciso que eu diga. Não é possível a gente conceber atendimento socioeducativo sem que nós tenhamos em vista políticas de segurança pública, porque a senhora bem disse, hoje a gente vive uma realidade que não vivíamos antes, que é a cooptação ativa desses adolescentes, cada vez mais jovens, pelas facções e pelas organizações criminosas. Essa hoje é uma realidade. Quando eu entrei no sistema socioeducativo, apesar de parecer não ter idade suficiente para isso, há 15 anos atrás, isso não era uma realidade. O garoto era aquele garoto, perfil, esse foi bem, batedor de carteira no centro, puxava aqui a correntinha da senhora. Esse era o garoto. Hoje não. Hoje esses garotos são ativamente engajados com a organização criminosa. Então a gente não faz política de direitos humanos desconsiderando que a segurança não é uma força de repressão. A segurança é um direito fundamental que o Estado deve garantir. Então, o Estado de Minas Gerais tem uma articulação entre a política de atendimento socioeducativo e as políticas de segurança pública. Por isso que é um dos únicos estados do Brasil em que a pasta de atendimento socioeducativo está alocado na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e que tem uma interface direta com a pasta de prevenção social à criminalidade, que também está na Justiça e Segurança Pública, com a pasta de política sobre drogas, que também está na Justiça e Segurança Pública, porque nós somos um repositório que nos retroalimentamos de informação e direcionamento do trabalho. Aquele agente, aquele gestor das forças de segurança pública que estão lá na ponta, e nós que somos operadores de uma política, sim, de garantia de direitos humanos, mas que não podemos desconsiderar essa realidade que acossa a nossa juventude, né? A gente está em agosto, mês da juventude, que acossa a nossa juventude hoje. Nós, senadora, disputamos a nossa juventude com o tráfico de drogas e toda a estrutura que está por trás dele, que é extremamente sofisticada. E aqui eu vou pedir licença à senhora para já fazer um juízo de valor. Nós temos um PNDH que hoje desconsidera vários elementos da nossa realidade, como ele está estruturado. A mudança da sociedade, a mudança do perfil desses adolescentes, da dinâmica social. Hoje nós tivemos, há pouco tempo atrás, a denúncia, né, trazida a público da adultização da infância, que é algo de que a senhora fala desde as priscas eras, embora também seja muito jovem, é preciso que a gente diga. Mas eu preciso dizer que a adultização da juventude, das crianças e dos adolescentes, não é algo, senadora, que está restrito à questão da erotização e da sexualidade. A adultização da criança e do adolescente também está no contexto da violência. Agora, às 10 da manhã, há um sem número de crianças e adolescentes que estão na Deep Web, na Dark Web, consumindo e produzindo conteúdos de uma violência bestial. Não há outro adjetivo para eu chamar aqui. Então, nós temos nessa integração de política de atendimento socioeducativo, prevenção social à criminalidade, política sobre drogas, essa articulação com as políticas de segurança pública que nos permite, inclusive, antecipar isso. Hoje nós temos nas unidades socioeducativas o que não tínhamos antes, que era um perfil que eu chamava do perfil do psicopata da Netflix. A gente só via lá, que era aquela coisa meio anglo-saxão, né? O canibal de Milwaukee, o assassino de Green River. A gente não via isso no Brasil. A gente tem hoje no sistema adolescentes
que cumprem medida por ataques à escola. Ataques aleatórios. Mata a garota que era sua amiga, sua companheira de igreja, que frequentava a sua casa e banalmente diz: é porque eu tinha inveja da alegria dela. Isso é algo orquestrado. Existe um movimento por trás disso que leva as nossas crianças e os nossos adolescentes a essa banalização da violência. E a gente precisa fazer frente a isso no sistema. Em Minas Gerais, essa é a nossa experiência de integração dessas políticas, falando de uma maneira muito pragmática aqui também, a estruturação de um programa que acompanhe o adolescente que sai da medida socioeducativa. Em Minas Gerais é denominado Programa Se Liga, é um programa que acompanha esses adolescentes que passaram pela medida, voltado a garantir que ele permaneça na escola, voltado a garantir que ele permaneça naqueles equipamentos sociais aos quais ele foi vinculado durante o cumprimento da medida, que garante atendimentos que fortaleçam seu enlaçamento com seus vínculos familiares e comunitários, que é algo que a gente sempre insiste. Não existe cidadania, não existe reinserção, ressocialização sem a família. Não há Estado que dê conta desse trabalho se nós não engajarmos uma família funcional, estruturada, em que cada um tem o seu papel e o seu lugar de condução, educação e formação daquele adolescente. Então, nós temos consolidadas hoje e atuando essa metodologia e esse programa de acompanhamento ao adolescente que cumpriu medida, antigamente chamado adolescente egresso. Eu não sei por que não se pode mais usar esse nome aí. Tem uma corrente que diz isso porque as pessoas pensam que a palavra cachorro morde. Mas, para você que está em casa, compreenda, é o adolescente egresso. Não é bonito dizer isso mais, mas esse é o nome egresso, é o adolescente que cumpriu medida. Nós temos uma integração com os programas de prevenção social à criminalidade, que é o programa Fica Vivo, que atua nos territórios, fazendo oficinas, enlaçando esses adolescentes com os equipamentos sociais de dentro dos seus territórios, com as ações voltadas ao fortalecimento das comunidades étnicas, das comunidades tradicionais, aí, vereador Rafael, muito dentro, né, da matiz com que o senhor trabalha, e também da política sobre drogas, acompanhando a dinâmica de envolvimento, de engajamento, de cooptação desses adolescentes, também na perspectiva do uso. Tudo isso voltado para fortalecer o seu vínculo com a comunidade depois da saída da medida socioeducativa, acompanhar isso e ser capaz de gerar evidências de efetividade dessas políticas públicas, porque são políticas públicas caras. A senhora me deu o desafio aqui de dizer o preço de um adolescente. É sempre bom que a gente se lembre que não existe dinheiro público, que existe o dinheiro do contribuinte que paga imposto. Então, a gente precisa ser capaz de dizer quanto essas políticas públicas estão resolvendo o problema que elas vieram resolver, e política pública existe para isso, para resolver problemas e não para vir ao encontro de concepções ideológicas. Isso também é importante que a gente diga. E aí, senador, eu sei que eu já extrapolei meu tempo, acho que 2 vezes, eu vou aqui caminhar para o fim, lançando a informação que a senhora pediu, dizendo sobre quanto custa o adolescente. Hoje, um adolescente numa unidade de internação, isso sofre variações de acordo com o estado, estruturação de quadro funcional, tamanho da unidade, mas ele pode custar entre 8, 9, 10 mil reais até 23 mil reais por mês. E aqui considerando todos os custos, né? Inclusive os custos de pagamento do pessoal da equipe técnica, de segurança, de gestores que estão ali engajados para o atendimento a essa política. Isso é importante dizer para que a gente saiba que é preciso que a gente se debruce sobre essa política e que a gente atualize de acordo com as nossas necessidades concretas, senadora. É preciso que a gente dê conta de responsabilizar adolescentes a esse custo. A gente não tem a opção de uma política ineficiente a esse custo. É claro que a gente sabe que a política socioeducativa, muitas vezes, ela vem num momento em que todas as outras políticas públicas se ausentaram da vida daquele adolescente. Esse é um déficit que se reflete no custo. O adolescente ele entra no sistema socioeducativo com uma defasagem de idade séria superior a 5 anos.
Então, é como se ele não estuda há 5 anos, em regra. A gente recebe adolescentes de 15, 16 anos, 1,92 m, 100 quilos, analfabetos absolutos. Eles não reconhecem símbolos, letras e números. Então, esse déficit, ele vai se traduzir no custo, inevitavelmente. Agora, conquanto isso justifica, isso também nos dá o ônus de estruturar e de executar uma política que resolva o problema social que ela foi concebida para resolver, que é tirar o adolescente do contexto da criminalidade. São essas as minhas considerações iniciais, tentando me manter aí dentro das linhas que a senhora me propôs. Senadora, muito obrigada. Uau, Gisele, desafiador. Como é que a gente vai lidar com isso dentro do PNDH 3, que propõe uma política para um adolescente de 2009? Esse adolescente hoje é outro, como ela disse. E eu quero lembrar o seguinte, Gisele, as pessoas quando olhavam para o nosso ministério diziam assim, ai, que bonitinho, trabalho com criança, que bonitinho esse ministério. Nas unidades socioeducativas tem motim, tem rebelião, tem tortura, tem assassinato. O nosso telefone não parava final de semana. Enquanto o Ministério da Justiça cuida dos presídios adultos, é o Ministério de Direitos Humanos que cuida das unidades. Então, os desafios eram o mesmo. E as pessoas acham que é tão romântico, não tem nenhum romantismo nisso. Tem muito desafio, muita coisa para fazer e para mudar. Gisele, eu vou só fazer uma pergunta, depois no final vou te dar a palavra para considerações finais. A pergunta que a gente não se cala. O sistema socioeducativo, esses meninos, eles estão no Ministério dos Direitos Humanos, ok? Há um movimento antigo, de que essas unidades saiam do Ministério de Direitos Humanos e passem para o Ministério da Justiça, para a Segurança Pública. Mas há resistência dos direitos humanos em mandar essas unidades para o sistema de segurança, que acha que ele tem que ficar no sistema de direitos humanos. Essa discussão vocês fazem internamente, vocês os agentes, vocês os gestores do SINASE. As unidades devem continuar no Ministério de Direitos Humanos ou devem ir para o Ministério da Justiça e ser cuidado pela área de segurança? Senadora, eu não tenho nenhuma dúvida de que a política socioeducativa é uma política de atendimento a direitos humanos. Agora, existe uma questão que é fundamental, que é a necessidade do reconhecimento da importância da segurança, inclusive da qualificação e da profissionalização da segurança, nessa perspectiva de uma mudança de dinâmica. Hoje nós temos um perfil de adolescentes, de engajamento com a criminalidade que nós não tínhamos há 10 anos atrás. Então, se eu não sou... Em Minas Gerais, o que eu posso dizer é que foi muito feliz a escolha política do Estado, da manutenção da política na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Isso, inclusive, não é nenhum impeditivo de que nós tenhamos fluxos de atendimento e de orientação e de incidência, execução da política, muito bem definidos com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que é a pasta que cuida dos direitos humanos em nível do Estado, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Com isso, eu quero dizer que o mais importante é que a gestão do sistema socioeducativo, esteja ela no MJ, esteja ela no MDH, que ela seja capaz de articular as políticas transversais que são responsáveis pelo atendimento do adolescente na ponta e pela garantia de um trabalho possível dos operadores na ponta. E aí, pensando nas coisas como elas são hoje, é preciso que os atuantes das políticas de direitos humanos entendam que segurança e direitos humanos não são perspectivas mutuamente excludentes. A segurança está abarcada pelos direitos humanos. Então, não vejo nenhum impeditivo de que elas permaneçam alocadas no Ministério de Direitos Humanos. Mas é preciso que o Ministério de Direitos Humanos se fortaleça na articulação com a Justiça e com a Segurança Pública e se fortaleça na articulação com as políticas
transversais de atendimento ao adolescente. Só mais uma pergunta, depois a gente volta. O SINASD está devidamente implementado? Alcançamos o objetivo do PNDH em todo o país? Senadora, nós fizemos uma pesquisa ainda aqui no governo federal, sob a gestão da senhora, em que nós fizemos exatamente essa pergunta. Nós implementamos o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo no Brasil e a resposta redonda, rotunda e inequívoca foi não. Não implementamos o SINASE no Brasil, e há questões que são estruturantes, que são assim, não é o detalhe, não é a maquiagem. Existem ainda desafios que são estruturantes para que a gente possa dizer que uma política de responsabilização pedagógica do adolescente possa ser implementada no Brasil. Obrigada, Gisele. Desafiador. O vereador estava aqui do meu lado, eu não sabia nada disso. E antes de passar a palavra para a Mariana, deixa eu fazer uma reflexão com quem está no plenário comigo. Este menino custa, vamos imaginar, R$22 mil para uma unidade, por mês. Aí ele fica 3 anos na unidade. Gastamos R$22 mil por mês. Só que ele sai da unidade, ele volta para onde? Para a casa dele. E a gente tem, e a Gisele me falava muito sobre isso, quando o carro está levando ele de volta, na esquina já está o traficante esperando em pé, morrendo de rir. Meu soldado está voltando. Depois que ele ficou 3 anos, custando R$22 mil. Se a gente estivesse pagando para esse menino uma faculdade fora nos Estados Unidos, ficaria mais barato. Se estivéssemos trabalhando como ela está fazendo, o acompanhamento, a família tem que ficar nesse lugar, nesse mesmo lugar, para o menino voltar para o mesmo lugar e continuar sendo soldado do crime? Ou esse valor poderia estar sendo usado para relocar essa família para um outro lugar, para dar uma chance para esse menino, quando sair da unidade, estar morando em outro lugar? Vocês estão vendo como tudo isso é complexo? É muito complexo, porque às vezes ele já sai da unidade com missão. Tem que cumprir missão, porque lá dentro ele encontrou um faccionado e ele vai ter uma missão aqui fora. Por mais que as unidades se esforcem. Mas eu quero, Gisele, cumprimentar o governo de Minas Gerais pela forma como está lidando. Durante o período que o menino fica e depois, o acompanhamento. E aí, nas suas considerações finais, eu queria que você falasse para mim sobre quantos meninos tem numa unidade. Parece que a unidade, no máximo, pode ter 91 meninos. As visitas íntimas, que era um grande desafio. E agora, não só visita íntimas, o Conanda fala também se 2 meninos se apaixonarem dentro do SINASE, vão morar junto na mesma cela. Se 2 meninas se apaixonarem, também vão morar junto. Como é que vocês estão lidando com isso? E, no final, eu queria muito que você dissesse para mim sobre reincidência. Qual é o percentual de reincidência? O sistema está dando certo? Esses meninos voltam para o crime ou não? Obrigada, Gisele. Eu acho que SINASE tinha que ser um tema de um debate o dia inteiro nessa comissão. Unidade socioeducativa tem que ser um tema de debate o dia inteiro. E você também ficou de me responder, se puder, anota aí. Vocês vão estar prontos para receber meninos para ficar mais de 10 anos lá dentro? Essa é a pergunta. Pronto, vamos respirar e vamos agora. Espero que ela venha aí com boas notícias. Nós vamos ouvir agora a nossa ex-secretária nacional de Direitos Humanos, a Mariana Neres, que hoje ela está no estado do Paraná como coordenadora, subsecretária, coordenadora nacional de políticas para mulheres. Mariana, ninguém tem mais propriedade de avaliar o PNDH que você, que esteve como secretária nacional de Direitos Humanos, e nós vamos trabalhar com você o tema agora de manhã sobre desafios na universalização do registro civil e acesso à documentação básica para populações em situação de vulnerabilidade. E aí a gente vai estar falando sobre a diretriz 7 do programa, que é a garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena. Gente, os objetivos são tão lindos, né? Eu vou repetir. Garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena.
Essa é a diretriz 7. Objetivo estratégico 1, universalização do registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica. Alcançamos ou não o objetivo, secretária Mariana? Seja bem-vinda, Mariana Neres. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Bom dia, senadora Damares. Cumprimento em seu nome, cumprimento todos os parlamentares. Quero também cumprimentar a Gisele, o Rafael, presencial, e o meu amigo Tiago, que está também aqui online, né? Estou em Curitiba, está frio aqui, imagino que também para o Tiago esteja um pouco frio. E eu quero agradecer já o seu convite, senadora, e a sua equipe, para que nós pudéssemos estar compartilhando aqui um assunto de grande relevância para todo o país. Mas estou extremamente também surpresa com todas as informações que a Gisele nos passou e realmente provocada por tudo que foi nos passado, né? Mas eu vou tentar me ater aqui ao nosso tempo, porque eu acredito que tenham também outras informações tão relevantes ao longo desse dia. Eu queria começar dizendo que nós, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer a apresentação. Vocês estão enxergando a apresentação? Sim, estamos enxergando, está muito boa, inclusive. Tá. Então, eu quero dizer primeiro que o nosso nome é a primeira história que nós recebemos. Isso, quem nos disse foi a Clarice Lispector, né? Então, eu queria começar fazendo a minha apresentação. Gostaria de colocar... Desculpa, acho que eu fechei aqui. Colocar composto também por 3 sobrenomes, né? O sobrenome da minha mãe, de Souza, Machado, do meu pai, e Neres, do meu esposo, Pedro. E da minha trajetória, como a senadora já mencionou, que eu sou servidora de carreira, eu estive à frente da Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, cuja liderança esteve na mão da nossa senadora, então ministra Damares, nos anos de 21 e 22, e atualmente eu sou diretora de Políticas Públicas para Mulheres no Paraná, junto com a nossa secretária Leandre Dal Ponte. E eu gostaria primeiro de relembrar que, dentre as competências desta secretaria que eu liderei ali em 2021 e 2022, havia a competência de coordenar as ações referentes à política de promoção do registro civil de nascimento e o acesso à documentação básica. Ocorre que eu não estive sozinha, e eu acho muito importante relembrar aqui os atores estratégicos que foram fundamentais para que a gente conseguisse o alcance desta política pública. Primeiro, a própria senadora Damares, hoje, então, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que impulsionou a política nacional de universalização da documentação básica, mas também preciso relembrar do apoio das secretárias Tatiana Alvarenga, Viviane Pettinelli, Ana Lúcia Munhoz dos Reis, o secretário da Criança, Maurício Cunha, e Fernanda Monteiro, e também a secretária Cristiane Brito, que se tornou a nossa ministra também da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E na Secretaria de Proteção Global, que é a Secretaria de Direitos Humanos, nós também tivemos o Sérgio Queiroz, o Alexandre Magno, o Eduardo Melo, o Jailton Almeida e a Natami Bonissoni. Esses atores foram fundamentais para o desenvolvimento dos programas e da avaliação que nós teremos aqui. Então, eu gostaria de começar dizendo que o registro civil de nascimento, ele garante um nome, um sobrenome, uma relação de filiação e uma nacionalidade. Isso é extremamente importante, não só para que a gente tenha uma identificação pessoal, mas para que a gente acesse direitos básicos de cidadania. E eu quero aqui mencionar que isso se dá de uma legislação muito abrangente, que hoje nós não vamos conseguir explorar todas elas, mas que remonta desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. E como essa Casa de Leis, é bem importante que esta Comissão de Direitos Humanos se atente a monitorar cada uma das convenções e protocolos que respaldam a importância de ter um nome, uma nacionalidade, um sobrenome.
Isso se dá desde a proteção da criança até os direitos civis e políticos. E mais recentemente, eu quero só destacar o Marco Legal da Primeira Infância, que foi uma lei extremamente importante, que buscou já trazer a identificação dos bebês com biometria, além da criação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, da criação do programa PRODH, que financiou a aquisição de equipamentos de modernização, inclusive para o Registro Civil de Nascimento, a criação do Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos na gestão do presidente Bolsonaro, e agora, recentemente, senadora Damares, nós identificamos um projeto de lei que tramita deputados, número 1626 de 2025, do deputado Adail Filho, do Republicanos, que institui o Plano Nacional de Identificação Biométrica Neonatal. Então, já deixo aqui para os senadores a oportunidade de se debruçar sobre esse projeto de lei, com vistas, inclusive, a fortalecer esse instrumento tão importante que é o Registro Civil de Nascimento. Bom, mas é importante a gente relembrar que o próprio Programa Nacional de Direitos Humanos, ele é bem abrangente, ele foi criado em 2009 e atualizado em 2010, e ele tem 6 eixos orientadores, 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos e ações programáticas. E nesse conjunto, nesse universo deste grande programa, nós já temos um marco legal reconhecendo o Registro Civil de Nascimento como um direito humano fundamental e o primeiro passo para o exercício da cidadania plena. Então, durante o governo Bolsonaro, toda a equipe do Ministério, juntamente com outras políticas públicas, como a Casa Civil, o Ministério da Economia, Segurança Pública, entre outros atores, não só do poder público, mas também da sociedade, construíram uma avaliação, uma análise de todo este programa e publicou relatórios que são objeto, inclusive, dessas audiências públicas que estão sendo promovidas pelo Senado Federal. E eu quero falar aqui especificamente sobre o eixo 3 da universalização dos direitos em um contexto de desigualdades. A diretriz número 7, que é a garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena, e a universalização do registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica. E o grande pressuposto que nós precisamos nos lembrar é que a universalização do registro, da documentação, ela assegura o acesso aos direitos básicos, ela amplia e iguala o acesso aos direitos fundamentais, contribuindo para a redução das desigualdades. E as desigualdades aqui, neste contexto, a desigualdade vai além da questão econômica e ela considera questões como discriminação, violência e falta de documentação como barreiras que impedem o acesso a direitos. Porque, afinal, o que se pretende combater com o acesso a uma documentação é, em primeiro lugar, a exposição a graves violações de direitos humanos, como o tráfico humano, o desaparecimento e o tráfico de órgãos. Também uma criança sem documento, ela não só está exposta a violação de direitos humanos, mas também a falta de filiação ou a ruptura dos vínculos com seus familiares, com seus pais e com a sua nacionalidade, ela oportuniza a troca de bebês, sequestros, adoção ilegal e também a patridia, que a gente não lembra, mas o quanto é importante ter uma nacionalidade. Em terceiro lugar, a gente entende que ter uma documentação, ela suplanta as barreiras de acesso aos direitos como saúde, educação, assistência social e os direitos políticos, porque também sem documento ninguém pode votar e ser votado. E, além disso, toda a política nacional de universalização da documentação básica, ela também impõe a responsabilidade para o poder público, a sociedade, as famílias, o sistema de justiça e também os cartórios. Então, quais foram as primeiras impressões que nós tivemos, os diagnósticos que nós tivemos? Então, em 2018, aqui a imagem não está muito boa, porque a gente fez aqui um print do próprio relatório da análise ex ante do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, tinha identificado, pelos dados do IBGE, que cerca de 3%
dos registros de crianças e adolescentes eram tardios, ou seja, tinham sido registradas as crianças nascidas nesse período mais de um ano depois do nascimento delas. E cerca de 68% dessas crianças residiam na região norte e nordeste do país. Nós também vimos que a disparidade em cada estado era bastante significativa, tanto em 2018 como em 2019. Só o estado de Roraima, por exemplo, nós tínhamos esse registro tardio de cerca de 18%, né? E foi reduzindo aí então para o ano de 2019. Mas nós tivemos, basicamente, mais de 20 estados que reduziram o subregistro de nascimento de um ano para o outro, entre 2018 e 2019. Regiões sul e sudeste tinham uma taxa menor, mas as regiões norte e nordeste ainda eram bastante expressivas. Isso se deve, né, a vários fatores, como a questão mesmo da distância e das desigualdades regionais. Mas nós tivemos avanços, senadora. Em 2018, o Ministério da Saúde, em conjunto com o CNJ, lançou diretrizes para a obrigatoriedade de registro biométrico de bebês e de suas mães em maternidades. E Brasília serviu de piloto para o projeto ser amplamente implementado em outros estados. E essa implementação e a validação de toda essa trajetória, ela se deu muito em virtude do apoio que nós tivemos com a iniciativa do governo federal. E foi através de um compromisso nacional criado em 2019 pelo Decreto Presidencial número 10.063 que se instituiu um compromisso pela erradicação do civil de nascimento, um marco institucional importante que amparou muitas ações que vieram depois. Então, o que nós construímos, então? Uma política nacional, porque, através deste compromisso, estruturamos um Comitê Nacional Gestor que coordenava ações interministeriais, elaborou documentos de apoio aos estados, estimulou a criação de comitês gestores estaduais e municipais para a implementação local desta política, criou campanhas como a Semana Nacional de Mobilização para Sensibilização e Atendimento, financiou unidades interligadas em maternidades e cartórios, desenvolveu pesquisas e também um curso na Escola Virtual de Governo ligado ao ENAP. Nós tivemos avanços na área de tecnologia, na coleta de dados, como a biometria neonatal e a interligação de cartórios interoperado com outras políticas públicas. Nós sabemos que hoje já existem novas tecnologias que surgiram no mercado para viabilizar o registro civil de nascimento. Os cartórios passaram a ser mais tecnológicos, porque o Brasil passou por uma revolução digital, incluindo melhorias no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, Sistema Eletrônico de Registros Públicos, unificando os cartórios no país. Então, nós tivemos várias iniciativas, e eu vou correr aqui por causa do nosso tempo. As unidades interligadas dentro das maternidades proporcionou, então, que o bebê, ao nascer, já pudesse ter a captura do seu registro junto com a sua mãe e, dessa forma, a gente não perder mais o bebê com a mãe e nem fazer com que essa criança saísse da maternidade sem um registro. Qual foi o resultado, então, senadora? Nós atingimos, já em 2023, a taxa de subregistro no Brasil de 1,05%, o menor índice já registrado na série histórica, mas embora pareça reduzido, nós estamos falando ainda de 26.800 crianças que tiveram seus registros tardios, ou seja, que puderam estar expostas às violações que eu já mencionei. Então, quase batemos a meta de 100%, mas ainda temos de monitorar especificamente essas crianças. Então, nós também avançamos na unificação de dados, onde em 2022 já estava em andamento, por iniciativa do Ministério da Economia e da Casa Civil, a nova Carteira de Identidade Nacional no modelo único, que foi, então, objeto de bastante debate e construção no ano de 2022, que hoje já está em implementação em todo o país. Nós temos ainda desafios, como a região norte, que historicamente com menores índices de registro. No entanto, a gente teve uma grande evolução expressiva, passou de 92% em 2020
2010 para 97,3% de registros de crianças em 2022. E todas as regiões do país alcançaram índices superiores a 97% de registro civil de nascimento, e cerca de 20% dos municípios brasileiros já cumpriram a meta de 100% de cobertura de registros, segundo o IBGE. Nós temos ainda desafios estruturais, senadora, onde nós temos a dificuldade ainda do acesso geográfico, a distância dos cartórios ainda é muito grande em regiões remotas, a falta de documentação dos pais, que dificulta o registro dos filhos, o reconhecimento sobre os procedimentos, que são especialmente em populações vulneráveis, socioeconômicos como pobreza extrema, que o deslocamento, culturais, resistências em algumas tradicionais, e ainda muito presente o racismo institucional, a discriminação no atendimento ocorre muitas vezes e desestimula o atendimento. E também no campo das tecnologias, nós sabemos que, embora a digitalização tenha avançado significativamente, ainda persistem a desigualdade digital entre cartórios de grande porte e pequeno porte, a infraestrutura tecnológica limitada em municípios menores, a necessidade de capacitação para profissionais dos cartórios e da rede de atendimento e a ausência ou insuficiência de integração entre sistemas de diferentes órgãos públicos. Temos algumas recomendações para finalizar. Então, quero recomendar, senadora, que o Senado possa se desdobrar através dos relatórios divulgados pelo Ministério da Mulher e Família e Direitos Humanos, que aponta a necessidade de se intensificar ações específicas para grupos prioritários, especialmente populações indígenas e tradicionais, que têm uma taxa de subregistro ainda maior, expandir programas de capacitação para servidores públicos em direitos humanos que precisam fazer esses registros, fortalecer parcerias entre União, estados e municípios, ampliar investimentos em infraestrutura digital para regiões remotas e desenvolver políticas inovadoras digitais, transversais, que possam ser interoperáveis com sistemas e bases de dados integrados entre cartórios e políticas públicas. E deixo aqui a frase de Hannah Arendt, que o direito de ter direitos começa pelo reconhecimento da pessoa como sujeito. Fico à sua disposição, senadora, ministra Damares, para o que for necessário a gente complementar aqui. Muito obrigada. Obrigada, secretária Mariana. Eu não sei se é ético eu falar aqui na mesa, mas eu vou falar. Nós estamos morrendo de saudade de você e do seu trabalho, morrendo de saudade. Muito obrigada. Paraná ganhou, mas o Brasil perdeu a sua gestão. Mariana, o censo de 2022 apontou mais de 114 mil crianças de até 5 anos que não apresentavam registro civil. Crianças vivas. Então, aqui eu quero fazer essa observação, vereador. O censo fala de 114 mil crianças vivas sem certidão de nascimento. Não sabemos quantas nasceram e morreram sem certidão de nascimento e sem declaração de óbito. Esse é o país que nós temos. Nós vimos no seu gráfico que Roraima despontava assim, com muito destaque em relação aos outros estados. Eu acredito, Mariana, eu queria que você confirmasse, pela questão indígena, por mais de 70% do estado de Roraima ser território indígena, a subnotificação de nascimento em área indígena é, inclusive, objeto do relatório que nós entregamos a semana passada e aprovamos aqui. Nós não sabemos, de fato, quantas crianças indígenas nascem, portanto, não sabemos quantas crianças indígenas morrem. Qual é a realidade? Aí eu te pergunto isso, se Roraima, essa diferença proporcional aí em relação aos outros estados é por conta de ser território indígena. A segunda pergunta que te faço, é possível, Mariana, a gente fazer o seguinte, os pais não registram essas crianças, mas eles batizam ou eles consagram em uma igreja evangélica ou em uma outra religião que eles participam. É possível a gente ter aí um programa de integração, poder público com as religiões não consagrarem nenhum bebê
ou a Igreja Católica não batizar, a Igreja Católica ela é inclusive mais organizada, não batizar nenhum bebê sem o registro desse batismo e compartilhar esse registro com o poder público. Na igreja evangélica, eu sou pastora, e especialmente em igrejas pequenas, Rafael, o pai chega na hora do culto com a mãe e com o bebê, e ele leva o bebê, o pastor pega, pergunta qual é o nome do bebê, ora, acabou, vai embora, o pai e a mãe nunca mais voltam, e não se sabe mais desse bebê. Mas trazer as religiões para esse programa, trazer as igrejas, seria ferir a liberdade religiosa, já que o pai não quis registrar, mas trouxe para a igreja, seria uma afronta à Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente tem um desafio, nós temos muitas crianças sem documento. Na verdade, Mariana, muitos adultos. Quando a gente esteve no Marajó, você esteve comigo, nós encontrávamos pessoas de 65 anos sem certidão de nascimento, portanto, sem identidade, sem CPF, pessoas que eram invisibilizadas para o Estado. Então, a pergunta é, você acha que um programa nacional envolvendo a sociedade civil... Outra coisa que eu te pergunto, Mariana, na região ribeirinha, essas crianças nascem, muitas nascem com parteiras tradicionais. Parteiras tradicionais, na sua grande maioria, analfabetas. Como que elas preenchem a declaração de criança nascida viva? A parteira tem um catálogo, assim, um bloquinho em casa, cada hora que ela vai fazer um parto, ela preenche. Depois que ela preenche, ela entrega aonde esse documento? Nós temos parteiras fazendo partos, se a gente for cruzar os dados, tem mais partos do que crianças registradas. Como lidar com esse desafio? Sendo que é uma meta do PNDH3 a universalização dos documentos. Perfeito, senadora. Nós temos uma taxa, estava aqui tentando localizar, de 96,7%, se eu não me engano, 98% dos partos são realizados em maternidades ou hospitais. Isso significa que o foco da política nacional foi diretamente atingir essas unidades que são maternidades, oficialmente os espaços onde se tem o parto, mas, obviamente, as crianças nascem, né? Bebês nascem em todo lugar, não só em maternidades. Então, de fato, nós temos uma grande taxa de subregistro em regiões onde os bebês não nascem em maternidades. De fato, as regiões Nordeste, elas têm essa expressão de índices mais elevados, justamente porque conta com comunidades tradicionais que muitas vezes não acessam essas maternidades e esses hospitais para que os bebês, né, venham ao mundo. Então, o que nós temos, sim, em Roraima, em outros estados, essas taxas maiores, sem dúvida, em virtude das comunidades tradicionais indígenas e outros ribeirinhos, entre outros, que são responsáveis por essa taxa elevada. Pela questão também tecnológica, senadora, porque nós temos ainda um estado de Roraima, né, que tem muitas fragilidades em relação a essa questão tecnológica, e dentre outras questões que são de dificuldade de acesso, muitas vezes, e de orientação, né? Então, nós trabalhamos juntamente com instituições como a Caixa Econômica Federal, para que pudesse, através dos barcos, né, não só no estado de Roraima, mas na região norte como um todo, pudesse ter dentro do banco da Caixa Econômica a unidade de registro civil. Então, quando a família vai acessar o Bolsa Família, ela poder ali, enquanto vai sacar o benefício, enquanto vai fazer o seu cadastro, poder já fazer o registro da criança. Então, também é muito importante a gente contar com as instituições bancárias, porque muitas vezes ter o filho, ter mais uma pessoa na família, ela impacta diretamente nas questões que são financeiras, né, da própria família. Então, o benefício pode vir também a partir daí. Sem dúvida, trabalhar com as igrejas e com a sociedade civil como um todo, com as universidades, com as escolas, em programas de extensão, né, universitário também, contribuem para que a gente consiga levar essa conscientização a partir da importância de uma documentação básica,
as igrejas, pode ser um ótimo projeto desenvolver essa viabilidade de que a criança, ao ser levada ao batismo ou a outra forma de apresentação na igreja, ela possa ter, né, da parte da sua liderança, daquela comunidade, né, essa reflexão, olha, traga a pessoa para o registro civil, né, faça a certidão de nascimento da criança. Isso é um acesso a direito, né? Então, as igrejas, elas têm esse papel de também promover o acesso aos direitos. Sem dúvida, o Tiago Vieira vai poder nos dizer que isso não é uma violação de forma alguma, né? Porque o Brasil, ele tem que forma em colaboração com cada uma dessas instituições religiosas, né? É a laicidade colaborativa que nós vivemos no Brasil. Então, sem dúvida, é dever, né? Tiago está mostrando o livro dele ali, que nós já lemos e temos essa mesma compreensão de que as igrejas, as famílias, elas são parceiras na garantia dos direitos. Então, nós temos, sim, que relembrar desses instrumentos. E não só a certidão de nascimento, como disse bem a senadora, mas de casamento também. Porque nós temos direitos civis e deveres relacionados aos compromissos que se firmam, né? Seja certidão de casamento, seja o divórcio, toda essa parte civil, ela implica também em acesso a benefício. E, por fim, quero só lembrar também, senadora, que nós tivemos um apoio importante através da Política Nacional da Pessoa Idosa, pela primeira vez a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, que constituiu ainda na pandemia uma varredura dentro das instituições de longa permanência para identificar as pessoas idosas sem registro de nascimento, ou que chegaram lá em abandono, ou que tiveram dificuldade de poder localizar as suas famílias, e através da tecnologia de biometria, né, que não é neonatal, né, mas é de biometria também igual, pudesse estar fazendo a identificação dessas pessoas idosas para localização das suas famílias. Então, quanto é importante a gente também fazer incentivos na área de tecnologia, na área de sistemas, para que a gente consiga integrar as bases de dados e constituir, assim, então, o acesso à cidadania plena de todas as pessoas, não só bebês e suas mães, mas também das pessoas idosas. Mariana, obrigada, muito obrigada. Nós ainda vamos, se você puder ficar mais um pouquinho, Mariana, para as considerações finais, e com certeza teremos mais perguntas. Mas se precisar sair, todos os expositores, se precisarem sair, a gente entende e a gente continua o diálogo por e-mail com os senhores. Vamos agora ter a alegria de ouvir o vereador Rafael Satier, vereador do município do Rio de Janeiro, escritor e presidente da Comissão de Combate ao Racismo. O tema que o Rafael vai trazer é a importância de políticas públicas focadas na igualdade racial e no combate à discriminação, com dados sobre o impacto do racismo na sociedade. A diretriz 9 do PNDH, Rafael, fala sobre combate às desigualdades estruturais. E o objetivo 1 dessa diretriz fala: igualdade e proteção dos direitos das populações negras, historicamente afetadas pela discriminação e de outras formas de intolerância. O PNDH 3 alcançou esse objetivo? Bom, muito bom dia a todos. Uma honra muito grande poder estar aqui com cada um de vocês. Senadora Damares, é um prazer estar aqui na Casa Alta, inclusive pela primeira vez fazendo uso da palavra num tema tão pertinente e importante para a nossa sociedade. Meu nome é Rafael Satier, sou vereador eleito na cidade do Rio de Janeiro, defendendo os valores da família, da pátria, os valores cristãos que, evidentemente, nos conduziram até aqui como sociedade, e o Ocidente inteiro como sociedade no crescimento tecnológico, no crescimento dos direitos, bem como também no crescimento dos deveres e direitos do cidadão. Bom, sou vereador na cidade do Rio de Janeiro, pela primeira vez na história da Câmara Municipal. Eu sou um presidente da Comissão de Combate ao Racismo, que é uma comissão permanente, comissão essa presidida pela primeira vez por um conservador, contra, infelizmente, muitos pretos que deveriam se orgulhar no momento de conquista, evidentemente. É um vereador negro, conservador, assumindo uma pasta que, de fato, é uma pasta pertinente a uma pessoa negra, mas, infelizmente, não foi
dessa forma que eu fui recebido ali pelos meus colegas, inclusive de parlamento, homens e mulheres pretas, mas porque acreditam, entendem e vivem por um outro prisma e por um outro espectro ideológico, decidiram rechaçar, zombar ou até mesmo ignorar a minha presidência, mas graças a Deus, diante de uma equipe técnica e muito bem preparada, a gente tem conseguido conduzir com maestria e com, de fato, o valor e o merecimento que a pasta, evidentemente, precisa. Eu, no Rio de Janeiro, não sou, de fato, uma pessoa que tem inovado, porque muitas coisas estão escritas e se a gente, de fato, praticar aquilo que está escrito, a gente vai fazer muita diferença. Bom, mas eu criei uma frase no Rio de Janeiro, que é uma frase de senadora Damares, que gerou muito impacto diante de um caso do Igor Melo, um homem negro que foi alvejado por um policial quando estava voltando do trabalho. Ele que tem 2 jornadas de trabalho, jornalista fazendo a cobertura do Clube do Botafogo, é um clube nacionalmente conhecido, e à noite ele trabalhava num restaurante. Voltando para casa, ele foi alvejado por uma bala, né, deflagrada por um policial militar, e ele, nessa ocasião, teve o seu rim perfurado, ele perdeu o rim direito e parte do seu intestino em uma cirurgia. Bom, a mídia, evidentemente, no primeiro momento, disse que era racismo, e esse foi o primeiro caso que cai na minha mesa como presidente da Comissão de Combate ao Racismo na cidade do Rio de Janeiro. E, senadora Damares, a gente foi fazer uma análise técnica precisa e sem critério emocional e, como a gente diz no Rio de Janeiro, com os pés no chão. E nós constatamos que não foi racismo, evidentemente, porque o policial que alvejou o Igor Melo também era um homem negro, e um homem negro retinto, diferente de mim, que sou mais pardo, digamos assim, do ponto de vista da própria certidão de nascimento. Bom, eu me considero uma pessoa preta, negra, mas há também, por uma questão de militância esquerdistas, a colorimetria, né? Onde, infelizmente, dentro da paleta de cor da militância, da colorimetria da militância, eu, por ser um preto mais claro, sou mais privilegiado do que um preto mais retinto. É uma situação complexa e a gente não vai debater sobre esse tema. A questão é, a frase que eu disse, amplamente divulgada nas redes de TVs na cidade, no estado do Rio de Janeiro, foi: todo racismo é crime, mas nem todo crime é racismo. O que aconteceu com o Igor Melo, de fato, foi algo criminoso. E esse policial precisa ser responsabilizado, responder pelos seus atos e, na minha visão, sumariamente exonerado do seu cargo policial e das suas prerrogativas de polícia militar da cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista a irresponsabilidade em fazer o manuseio da sua arma de fogo para atingir alguém que nenhum crime havia cometido naquele momento. Agora, alegar que aquilo fosse algo de teor racista seria leviano e irresponsável da minha parte. Assim eu começo presidindo a Comissão de Combate ao Racismo lá na cidade de Janeiro, no Rio de Janeiro, e por esta razão sendo odiado por muitos da militância, sobretudo do movimento negro, que é pioneiro na cidade do Rio de Janeiro, bem como na cidade de São Paulo. Então, falar sobre a questão dos direitos humanos é muito importante para mim, muito pertinente, e antes da gente começar, de fato, a minha fala nesse sentido, eu parabenizo, inclusive, aos que me antecederam pela tecnicidade, pela maneira como conduziram e pelas informações cruciais que trouxeram. Mas eu gosto também, além de comunicar tecnicamente com os meus pares aqui presentes, bem como aos que estão presentes aqui nessa comissão, nesse auditório, eu também não me furto em comunicar com aquelas pessoas simples que estão nos assistindo e que posteriormente nos assistirão. Essas pessoas que estão dentro das comunidades, que estão dentro das favelas, assim no Rio de Janeiro, dizemos, em São Paulo, nas periferias, em todos os rincões desse Brasil. Por essa razão, eu também quero me expressar, além da maneira técnica, mas de uma maneira bem simples, a fim de que essas pessoas compreendam da realidade, da atual situação que nós encontramos hoje, fazendo um panorama rápido sobre a questão histórica dos direitos humanos. A gente vai ver diversas vertentes, inclusive históricas. E não é um assunto de agora, né? Às vezes,
grupos políticos tentam se apoderar sobre essa questão dos direitos humanos, dizendo que eles são os criadores e que, de fato, eles são os únicos que têm, abre aspas, o lugar de fala, fecha aspas, para tentar tocar em determinados assuntos ou representar determinada minoria. De fato, eu discordo veementemente com essa terminologia e com essas ações, tendo em vista que a prática dos direitos humanos é uma prática milenar, a começar pelo Código de Hammurabi. Isso eu estou falando da sociedade babilônica, de centenas, de talvez milhares de anos, melhor dizendo, dos dias que nós estamos aqui. Passando disso, você tem a Carta Magna, uma coisa mais atual, a Grande Carta, numa tradução livre em português, que é do Parlamento Britânico, que ele basicamente tirava, né, todo o poder absoluto da monarquia. A gente está falando de algo e de uma diretriz aí do século XIII, precisamente do ano de 1215, isso ali na Europa, na Inglaterra. Aí depois a gente vai falar também do renascentismo, os direitos humanos vai passar por esse período, ele passa pela reforma protestante, talvez um assunto que o nosso professor Tiago Rafael vai abordar aqui com a gente. Então ele passa pela reforma protestante e, senadora Damares, todas as vezes que eu vejo alguém que representa os direitos humanos de maneira sumária, essa pessoa nos restringe, nós como cristãos protestantes ou cristãos apostólicos, católicos apostólicos romanos, de um debate que fomos crucial na construção. A partir de 1517, com Martinho Lutero, que foi um dos grandes protagonistas, entre outras pessoas cristãs protestantes que levantaram a bandeira dos direitos humanos. E aí vai passar pelo iluminismo também e chega aos, talvez, dias atuais, digamos assim, né, com a 1948, evidentemente. Bom, o tema... ele, além de ser um tema técnico, ele trata de alertar sobre os riscos de um projeto político ideológico disfarçado de promoção de direitos humanos. Bom, eu sou vereador no Rio de Janeiro, tenho um cargo eletivo, então faço política propriamente dita com o meu mandato, e eu não poderia me furtar em falar sobre o tema e não falar sobre o sequestro da pauta ideológica ou da militância ou de grupos esquerdistas desse tema tão pertinente que não deveria ser. Bom, os direitos humanos não deveria ser uma pauta sequestrada, não deveria ser uma pauta simplesmente dominada por determinado tipo de pessoas, no qual inviabiliza qualquer forma ou expressão retórica de grupos distintos daquilo que aquela pessoa acredita. Bom, é como se eu, um homem negro, não tivesse a possibilidade, ou, abre aspas, o lugar de fala, fecha aspas, para falar de um outro homem negro, porque eu não sou um negro que compartilha do mesmo espectro político e ideológico dessas pessoas que se apoderaram ou sequestraram, digamos assim, essa pauta. O decreto 7.037 de 2009, assinado pelo governo Lula, aprovado como política nacional, é a terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos, que com um extenso plano de ação baseado em eixos diretrizes para o Estado brasileiro. Tá? E onde está o problema disso? Aparentemente, o texto traz bandeiras muito nobres. É óbvio, é sempre com bandeiras muito nobres, sempre com bandeiras que a gente olha ali do ponto de vista didático e teórico muito bonitos, muito pertinentes. Mas, ao analisarmos com atenção, percebemos a subversão da autoridade institucional, e já entrando agora, de fato, na minha fala pertinente ao eixo que me foi conduzido aqui pela senadora Damares. As diretrizes que defendem o combate à violência institucional. O que seria o combate à violência institucional? Ou o que seria, de fato, a violência institucional? Ou a redução da letalidade policial? Escondem um viés ideológico de enfraquecimento das forças policiais, evidentemente. O que seria, de fato, a redução da letalidade policial? E por que a letalidade está sempre antecedendo a palavra policial? E por que não se fala de letalidade do tráfico de drogas? E por que não se fala da letalidade do uso das drogas? E por que não se fala da letalidade de tantas outras coisas que levam os nossos jovens pretos, pobres, periféricos e favelados à morte precoce?
ou o aprisionamento precoce? Bom, talvez você não conheça a fundo, mas quem vos fala é uma pessoa que de fato tem esse, abre aspas, lugar de fala, fecha aspas. Afinal de contas, esse vereador que vos fala é filho de um ex-traficante que ficou preso durante 8 anos, irmão de um outro homem que fora morto pelo tráfico de drogas há aproximadamente 4 anos, e também irmão de um homem mais novo do que eu sou o filho mais velho de 5, que encontra-se nesse exato momento no complexo de Jericinó, Bangu 3, por assalto à mão armada e, enfim, diversos outros. O meu irmão, ele assalta com mão armada, que é o artigo 157, me parece, e depois o 155 também sem armas. Bom, por que este que vos fala tornou-se vereador da segunda cidade mais importante do Brasil e, culturalmente falando, a cidade mais importante do Brasil? Porque as decisões são individuais. As decisões são individuais. Bom, eu não sou fruto do meio. Eu não sou fruto da região, eu não sou fruto do complexo do Lins, da onde eu vim, ou da favela do Jacarezinho. Bom, eu não necessariamente preciso de políticas públicas ou talvez um lugar de fala dado por um governo para que eu possa prosperar e crescer na minha vida. Eu não compactuo com esse tipo de pensamento e, por essa razão, entendo que, muitas vezes, as políticas de direitos humanos propostas pelo atual governo, desculpa, senadora Damares, são políticas que mais afastam o preto, o pobre e o favelado do sucesso e mais o aproxima do fracasso. Então, termos como erradicação da tortura são usados de forma ampla, deslegitimando a atuação e criminalizando o policial militar, que hoje é o verdadeiro garantido da paz das comunidades. Bom, há sim os excessos da polícia militar, evidentemente, há sim os excessos das forças de segurança no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, talvez numa incursão, talvez numa operação, sim. Possivelmente eu também não posso colocar a minha mão no fogo por todos os membros da polícia militar, mas eu nunca vi um policial militar arrancando a cabeça de um bandido. Bom, ninguém fala da altíssima taxa de letalidade entre os bandidos para com os bandidos, porque é o que me parece, quando o governo faz uma declaração dessa, ou um plano desse, sem avaliar minuciosamente a realidade dos incomes e as diferenças das regiões do Brasil, torna-se um processo totalmente irresponsável. Bom, sem avaliar o conflito de facções entre as próprias facções, porque o Rio de Janeiro, quando se fala de problemas de tráfico de drogas, a interferência do tráfico de drogas na sociedade, a gente tem que falar de várias camadas. Diferente de São Paulo, que a gente tem uma única facção e, por essa razão, ao que me parece, as coisas parecem mais ordenadas e menos letal. Você não vê na cidade de São Paulo, por exemplo, um homem andando com um fuzil invadindo uma outra comunidade com outro fuzil. Por que isso não acontece? Porque São Paulo é melhor ou pior? Não, porque existe uma facção. Agora, quando você fala de Comando Vermelho, de Terceiro Comando, de Amigo dos Amigos, de milícia e de toda a sorte de coisas ruins que assolam as áreas periféricas do Rio de Janeiro, você não pode simplesmente taxar a polícia militar ou as forças de segurança como forças que exercem altíssimas taxas de letalidades. E por que isso é perigoso, senadora Damares? Porque esse tipo de ação e esse tipo de projeto faz com que cria-se, melhor dizendo, políticas públicas, como, por exemplo, evocada pelo PSD no Supremo Tribunal Federal por uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, a DPF 635, que é uma política pública baseada na taxa de letalidade da polícia, que durante o ano de 2020, na pandemia, que foi a causa justificatória para esse fato, para esse ato da DPF 635, simplesmente impediu a polícia militar de fazer as suas operações da favela, aumentando ainda mais a expansão territorial das facções criminosas. Senhoras e senhores, nós estamos falando de uma política pública baseada em projetos e planos de direitos humanos que inviabilizou o trabalho da polícia militar, fazendo com que a abrangência do tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro crescesse exponencialmente como nunca visto na história. Bom, quando se fala de direitos humanos,
e durante muitos anos fora denunciado nas redes sociais, pela direita, evidentemente, o direito dos manos, não é? Onde só se versava sobre a linha ou o aspecto de quem estava cometendo um crime. E o direito humano é muito mais amplo do que isso. Historicamente, eu dei dados aqui históricos da Babilônia, da Carta Magna da Inglaterra, da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Não podemos reduzi-la, esse trabalho, evidentemente brilhante, não podemos reduzi-la ao criminoso. Não podemos reduzir àquele que comete crime. Ou, afinal de contas, o pai de família não é digno dos direitos humanos quando sai para sua casa e depois tem que voltar para sua casa? Ou, afinal de contas, a mulher que sai para sua casa para trabalhar ou que permanece em casa para cuidar dos seus filhos não merece ser assistida pela política de direitos humanos? A família. Bom, por essa razão, essa releitura, releitura ideológica e histórica nacional tem impactado. O eixo 6, por exemplo, trata do direito da memória e a verdade, mas apenas sobre a ótica da esquerda. Ignora os crimes cometidos por alguns grupos armados e revolucionários, distorcendo a história e a luta armada contra o regime militar. Esse eixo sustenta comissões parciais que atacam militares e promovem o revanchismo. Você tem a doutrinação educacional e tantos outros. E, para finalizar, senadora Damares, que eu também não quero me ater, é um tema muito pertinente, por isso eu agradeço a senhora. Muitas vezes a gente é muito convidado para falar de temas que a gente fica até engessado, né? São temas pertinentes, mas não tem uma profundidade técnica e uma abrangência grande. Então, me sinto muito honrado nessa manhã de segunda-feira em estar falando sobre um tema muito pertinente. Pouquíssimas pessoas estão falando. E quando se fala, tratando-se ali do Rio de Janeiro, tal qual como cidade e estado, simplesmente é pelo viés ideológico e pelo viés vitimista, infelizmente reduzindo a ação do homem negro, a ação daquele que sempre precisa e que nunca é capaz de entregar e de fazer nada. Bom, eu sou contra essa estatística, eu não faço parte dessa estatística, sou empresário, sou escritor, sou político muito bem sucedido, sem precisar de cota racial ou qualquer tipo de coisa que talvez me eleve ao nível de um homem branco. Desculpas, os homens brancos dessa sala não me devem desculpas e não me devem perdão, e muito pelo contrário, vocês não são maiores do que eu. Eu sou igual a você e talvez maior do que muitos de vocês. E para finalizar, senadora Damares, meus pares, a audiência que também está nos assistindo nessa noite. É inegável que o Brasil, nesse dia, é inegável que o Brasil traz marcas da desigualdade. Reconhecer isso é necessário, mas não significa transformar o passado em justificativa para dividir a sociedade e criar privilégios permanentes. Bom, existe sim um problema e uma cisão racial. Não dá para se negar o racismo. Eu já sofri racismo, meu Deus. Eu já andei pelo bairro de Ipanema e a senhora que estava na minha frente segurou um pouco a bolsa. Bom, em certo ponto, isso pode ser considerado um racismo, mas também pode ser uma questão de segurança e estatística. Afinal de contas, hoje existe um índice de estatística que a maior probabilidade de você ser assaltado no Rio de Janeiro é com 2 homens sob uma moto. Isso significa que, todas as vezes, dependendo de um período do dia, que 2 motos sobre uma moto passe próximo de você, a probabilidade de você ser assaltado é grande. Não significa que se a mesma senhora esconder a bolsa de 2 homens de moto, seria motofobia. Afinal de contas, tal senhora está respeitando a estatística. Bom, podemos também usar esse mesmo exemplo e chegarmos à conclusão que a grande maioria dos assaltos cometidos na cidade do Rio de Janeiro são por pessoas pretas e pardas e assim por diante. Podemos também chegar à conclusão que uma senhora, ainda que seja preta, negra, parda, ao ver um homem preto se aproximando, pela estatística, ela pode achar que vai ser assaltada. E isso, de igual modo com o motoqueiro, não é racismo.
é um respeito à estatística. Então, olhar para ter essa visão e ter essa percepção com sobriedade é o que essa audiência propõe, é parte da minha fala nessa manhã. E por essa razão, a gente milita sobre tudo, inclusive nas vestimentas do homem preto, que originou-se no movimento negro unificado na cidade de São Paulo, que uma das vertentes do movimento negro, além da fala, além da oratória, além da etiqueta, era a vestimenta. Bom, eu sou apaixonado pelo Flamengo, mas não faz sentido algum eu vir numa audiência pública nessa casa alta vestido com a camisa do Flamengo. Nem entrava. E nem entrava, né? Essa comissão nem entrava. Com toda a vênia. Acho que está aqui por baixo, aqui. Porque cada local, ele necessita de um dress code ou de uma vestimenta necessária para cada ambiente. Por esta razão, não adianta o preto dizer que está sendo discriminado num determinado local porque ele é preto, mas na verdade ele está chamando a atenção porque não está atendendo o dress code daquele local. Vai dentro do Palácio do Itamaraty de bermuda e de boné para trás, você vai ser olhado torto sim, e isso não é racismo. O óbvio precisa ser dito. E, de fato, a igualdade perante a lei prevista na Constituição já é o maior instrumento contra qualquer tema de descriminalização. O que precisamos é aplicá-la de maneira real e imparcial. Bom, nós estamos, ou estávamos, muito mais avançados do que a sociedade norte-americana, que teve uma guerra civil entre nortes e sul, nortistas e sulistas, escravagistas e os que eram contra a escravidão, guerrearam numa guerra civil a fim de que isso acabasse e terminasse. Pois bem, eles finalizam a guerra, vem a Constituição dos Estados Unidos no estado da Filadélfia, na cidade de Filadélfia, se não me falha a memória, em 1776, e até então o negro não tinha o direito ao voto. Bom, eles fazem uma guerra civil e a Constituição não garante ao negro norte-americano um lugar digno na sociedade. Isso só vai acontecer nos anos 50, 60 com o pastor protestante Martin Luther King. O Brasil, diferente disso, na nossa Constituição já nasce o direito à igualdade do homem preto, assim como o homem branco. Nós estávamos mais avançados do que eles, mas essas políticas retrógradas, militantes, fizeram com que o negro e o preto brasileiro não desenvolvesse a medida do preto norte-americano. Por quê? Porque o racismo no Brasil, ou melhor, o racismo nos Estados Unidos, é um homem com a arma apontada na sua cara. Sim, existe o racismo estrutural nos Estados Unidos. Rua de preto, bairro de preto, música de preto, restaurante de preto e até igreja de preto, que eu tive a honra de ir, em Nova York, no Brooklyn. Aquelas senhoras com chapéu no domingo de manhã, com dress code perfeito para a ocasião. Todo mundo de terno, todo mundo alinhando aqueles negões de 2 metros de altura. E em determinado momento eu falei, Senhor, por que eu nasci no Brasil nessas horas, né? Bom, e agora eu finalizo de fato. A sociedade norte-americana, mesmo com o racista com uma arma apontada sobre o seu rosto, ou seja, ele sabe quem é o racista, ele sabe onde está o racista. Mesmo assim, a sociedade norte-americana tem o maior jogador de golfe da história, o Tiger Woods, um homem preto. O maior jogador de basquete da história, o Michael Jordan, um homem preto. A maior jogadora de tênis da história, Serena Williams, uma mulher preta. Um presidente da República que, embora seja democrata, sim, teve um presidente preto nos Estados Unidos. E a Oprah, que é, ou que foi, a maior apresentadora de televisão da história dos Estados Unidos, uma mulher preta. Bom, por que nos Estados Unidos, onde o racismo é um homem apontado com arma na cara, onde todo mundo sabe onde está o racismo, um homem preto conseguiu chegar a patamares inimagináveis? E no Brasil, onde o racismo é uma pessoa com uma arma apontada na sua nuca, você não sabe quem é um racista, você não sabe quem ele é. E pasmem, senhores, pode ser que o racista seja aquele que viva o tempo todo te chamando de racista.
e que a manutenção e a retroalimentação do poder dele consiste em te manter na senzala ideológica. E por que o preto brasileiro hoje, infelizmente, quando aparece em alguma rede de TV, ele aparece com Black Power, com a camisa da África, grafitando o muro ou dançando hip hop? Cadê os pretos advogados? Cadê os pretos engenheiros? Cadê os pretos médicos? Cadê os pretos senadores da República? Já tem um preto vereador. Bom, e eu finalizo a minha fala com essa frase. O desafio do PNDH3 é universalizar direitos sem cair em narrativas políticas que conduzem os direitos humanos à bandeira de minorias. O Brasil precisa de uma política de direitos humanos que seja realista, justa e aplicada ao cidadão comum, respeitando nossa Constituição e os valores que unem a nossa nação. Muito obrigado, senhoras e senhores. Uau, vereador. Uau. Essa é a graça do parlamento, trazer para a mesa as diversas manifestações, os diversos pensamentos. Por muitos anos, eu estive ali sentada como assessora e vendo os debates nessa comissão apenas sobre um ângulo. Lhe trazer hoje para fazer essa análise sobre o racismo é a gente realmente ousar de que essa casa seja a casa, vereador, das múltiplas ideias. Isso aqui é diversidade de verdade. Podemos nem concordar com tudo que você fala, mas a gente precisa te ouvir. Aí, voltando, vereador, a questão do racismo, o que o PNDH se propõe, um enfrentamento ao racismo. Mas o que a gente viu é que houve um enfrentamento aguerrido de um movimento. Mas, por exemplo, cadê os ciganos, que também sofrem preconceito e discriminação? Nós não estamos vendo uma luta nacional pelo fim da discriminação aos ciganos. Há um outro público que já tentou encontrar espaço nessa comissão e foi recebido de forma tímida, mas acho que esse público precisa ter um espaço no debate, que são os mestiços. Essa é uma nação com muitos mestiços. Vamos para o norte do país. Nós encontramos pessoas que não são indígenas, não são negras e não são brancas. Elas se autodeclaram mestiças. E a gente não vê programas de enfrentamento ao preconceito ao mestiço. Eles já vieram aqui. Eles não estão nem no censo. No censo está lá pardo, branco, negro, mas não tem mestiço. Mas essa é uma nação, na sua grande maioria, formada por mestiços. Então, a gente não viu esse grupo sendo respeitado. E também o que a gente tem visto hoje? Um letramento contra o racismo. Um policiamento muito grande, inclusive a palavras. Mas a minha filha, que é indígena, inclusive, quando eu faço o debate sobre racismo, eu pergunto, como é o nome desta dor? A minha filha já foi expulsa de elevador. A minha filha, quando criança, ela era desconvidada de festa de aniversário. Já falei sobre isso. Marisa me acompanha desde quando eu adotei a Lulu. Eu me lembro que acontecia muito isso na escola, Gisele. Ela vinha com o convitinho de aniversário, porque o aniversariante distribuía para todos os coleguinhas da sala. Aí, no dia do aniversário, a mãe da criança me ligava, olha, a festinha foi cancelada. Já tínhamos comprado presentinho para a Lulu levar. Foi uma vez cancelada, na segunda-feira ela levava o presentinho para a coleguinha. 2 vezes. Na terceira vez eu disse, é muito cancelamento de festa. Eu peguei o carro e fui. A festinha estava acontecendo, ela foi cancelada apenas para minha filha, que era indígena. Porque a coleguinha dava com carinho, mas a mãe dizia, eu não quero a índia na festa, porque índio é doente, índio tem piolho. Especialmente se a festa tivesse piscina. As mães das crianças brancas não aceitariam suas filhinhas lindas, loiras, mergulhadas numa piscina junto com a minha filha indígena. Eu passei por isso. Que nome dar a esta dor que Lulu sentia? É racismo?
nós temos que falar sobre isso de uma outra forma. Essa briga do movimento negro, que se fez necessário em um momento, precisa continuar da forma como continua. O PNDH deixou outros segmentos para trás, vereador. Os indígenas, os ciganos, os imigrantes. Hoje a gente vê aí muito preconceito e discriminação aos imigrantes, especialmente os venezuelanos, e outros segmentos. Como nós vamos lidar? Que proposta eu poderia trazer para um novo PNDH em que todos os segmentos que sofrem preconceito e discriminação possam ser alcançados? É evidente, senadora, que o PNDH deixou, sim, outras minorias, diversas outras, o PNDH 3, melhor dizendo, deixou outras minorias de fora, os indígenas, ciganos e tantas outras minorias no nosso Brasil. E é óbvio que, por essa razão, eu faço essa denúncia da politização, da ideologização do PNDH3, justamente por isso, porque a politização, que não deveria ser politizado, ou muito menos polarizado, a pauta dos direitos humanos, eu também sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos na cidade do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, porque direitos humanos é para todos, é o direito humano, da pessoa humana. No entanto, quando simplesmente fecha esse assunto dentro da pauta preta ou da questão racial, que aí você vai abrir várias vertentes, uma das vertentes, a senhora muito bem explanou aqui, que é o letramento racial, não sei se vocês que estão nos assistindo ou vocês que estão aqui também no plenário, sabem o que é o letramento racial, por exemplo, a proibição da palavra denegrir, né? A proibição da palavra esclarecer, a proibição da palavra buraco negro, por exemplo. Um emburrecimento linguístico, melhor dizendo, é o que eles chamam de letramento racial. Bom, mas por que focam tanto na pauta preta e, evidentemente, negligenciam os indígenas, negligenciam os mestiços, negligenciam também os ciganos e tantas outras minorias? Por exemplo, os imigrantes, que é uma grande dificuldade que a gente vive hoje. Nós recebemos muitos imigrantes, por exemplo, da América Latina, oriundo de uma ditadura sanguinária, e talvez seja esse o motivo e a razão pelos quais eles não sejam inseridos, porque inserir, talvez, um imigrante dentro do PNDH 3, como uma minoria a ser assistida, é praticamente a declaração e aceitação de que os países vizinhos, como Nicarágua, não tão vizinho, ou Venezuela, sim vizinho de costa, ela, de fato, é uma ditadura. E é o que esse governo, o atual governo, não quer, evidentemente, deixar claro. Então, sim, as minorias, ou todas as minorias, não foram atendidas e é necessário revisar, sim. Revisar. E por que não, senadora Damares, propor um PNDH 4? Propor um PNDH 4 estrutural que seja abrangente a todas essas minorias, sobretudo as minorias que foram negligenciadas no PNDH 3. Obrigada, vereador. Obrigada. Nós vamos passar a palavra depois para vocês fazerem agradecimentos, considerações finais. Eu queria que você falasse do seu livro depois, onde as pessoas podem encontrar. É uma nova visão sobre o enfrentamento ao racismo no país, e dizer, vereador, que foi uma alegria tê-lo conosco nesse rico debate. Vamos ouvir agora o último expositor, que é o Dr. Tiago Vieira, advogado, escritor, inúmeras obras que ele assina como autor e como coautor, e hoje ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. O tema do Tiago será a liberdade religiosa e a laicidade do Estado como pilares para a convivência pacífica em uma sociedade plural. É a diretriz 10 do PNDH 3, que é a garantia da igualdade na diversidade. E o objetivo estratégico 6, respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado. Doutor Tiago, eu quero lhe fazer um desafio, porque as nossas falas elas estão muito conectadas, tá? Quando a Gi traz o menino negro
no sistema quando o Rafael traz esse combate ao preconceito, quando a Mariana traz a região ribeirinha e indígena com subregistro. Os temas estão muito interlaçados. E aí, Tiago, doutor Tiago, meu querido amigo, eu fui vítima de preconceito. E assim, por muitos anos, por ser religiosa e por ser cristã. Eu sofri na escola porque eu usava saia. A minha igreja pedia saia. Eu era objeto de ridicularização o tempo todo. Eu sofri bullying o tempo inteiro por conta da minha fé e da minha saia. E a vida inteira foi isso. Eu ia para um debate na área de direitos humanos, estava lá, ativista de direitos humanos. Quando alguém na mesa dizia, mas ela é crente, todo o meu debate era desqualificado. Eu era, às vezes, convidada a ser retirada, como se crente não pudesse entender de direitos humanos. O maior exemplo, Tiago, e aí eu faço esse desafio a você, quando eu fui convidada para ser ministra de direitos humanos. Eu fui objeto de ridicularização no Brasil, como uma pastora pode ser ministra de direitos humanos. E aí, Tiago, o preconceito não era pelas minhas ideias conservadoras. Eu fui, nos últimos anos, o Rafael e a Gi também sabe, o maior exemplo de discriminação por religião. Eu fui rejeitada tão somente por ser evangélica. E aí eu virei motivo de gozação quando eu falei da minha fé na infância, o exemplo de Jesus no pé de goiaba, aquela minha história, criança na infância, virei assim. Gente, eu fui, não sei se vocês sabem, eu fui carro alegórico. No carnaval de 2019, teve carro alegórico com Jesus no pé da goiaba, rindo de minha história. Eu fui fantasia de carnaval. Teve uma boate no Nordeste que todo mundo estava... Era a boate inteira com bruxas em vassoura, mas o rosto da bruxa era eu. Marcha de carnaval. Eu podia até ganhar dinheiro com isso, pedir direitos autorais, né? Fantasia... Personagem de novela, personagem de programa de humor, só tem um que eu autorizo, que é o Tom Cavalcante. Continue, então. Eu amo quando o Tom me imita. Tudo isso porque eu era religiosa. Música, marchinha de carnaval. Eu fui um dos maiores exemplos de perseguição religiosa no Brasil. Por exemplo, quando eu contei aquela historinha que eu vi Jesus na infância, e eu vi, gente... Se vocês não veem Jesus, o problema é de vocês. Mas eu vi na infância, as crianças veem anjos na infância. Aí nós temos uma apresentadora de televisão, que eu não vou dizer o nome porque ela não me ama, que ela viu um duende adulta. Ela disse que viu um duende na fase adulta. E ela não foi objeto de ridículo. Pelo contrário, ela foi cultuada por ter visto um duende. Eu vi Jesus na infância, fui objeto do ridículo. Então, Tiago, o PNDH 3 me deixou para trás. Fui! Não existe um programa, não existia políticas públicas, nada de campanha para evitar o preconceito à fé cristã. E a gente tem que enfrentar todos. É um país plural, esse é um país de todas as religiões. Gente, e eu acho isso incrível no Brasil. Nós temos os budistas, nós temos o pessoal das religiões de matriz africana, nós temos os cristãos, nós temos os judeus, nós temos diversas religiões no Brasil e a gente consegue conviver com isso. Mas eu fui um objeto de... Meu Deus do céu, como foi difícil. Teve até um momento que eu pensei em desistir de ser ministra. E foi no dia que um jornalista escreveu, gente, um jornalista... que eu era louca, porque eu tive a oportunidade de ter relações sexuais com Jesus no pé de goiaba e eu não transei com Jesus. Quer dizer, aí naquele momento, eu me lembro que eu estava em Belo Horizonte recebendo um prêmio de direitos humanos, quando a matéria saiu, eu comecei a chorar assim, uma coisa é eu ser perseguida por minha fé, eu suporto. Mas ridicularizar o meu Jesus para me alcançar. Então, era o contrário, agora atacando Jesus para me atacar. Naquele momento eu disse, será que eu preciso ser um objeto de escárnio?
Eu preciso estar aqui para atacarem o meu Jesus? E aí eu queria desistir, e alguém disse, não desiste, continue, que bom que eu continuei. E eu fui muito feliz até o final do meu trabalho no ministério. Mas a pergunta é, Tiago, como lidar com a liberdade religiosa no país? Como fazer o enfrentamento a todos os preconceitos por conta da religião? E como garantir a laicidade do Estado? Bem-vindo, doutor Tiago. E o PNDH 3 alcançou o objetivo ou não nessa área? Muito bom dia, senadora Damares, e sempre ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em seu nome, eu cumprimento todos que estão presentes nessa audiência pública. Também tenho a alegria aqui de compartilhar esse espaço com, além da senhora, minha amiga, também com a Mariana, com o Rafael. Aproveito também para cumprimentar a doutora Gisele, que eu estou tendo o prazer de conhecê-la neste momento, os parlamentares que, porventura, estão na sessão e todos aqueles que nos assistem no canal do Senado Federal via YouTube. É muito importante as suas colocações e não há dúvida que a senhora foi vítima de perseguição religiosa. Estou sendo o último a falar, e eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira audiência da minha vida, tinha 23 anos, recém saí da universidade, fui fazer uma audiência criminal ou uma audiência de um ato infracional de um menor infrator. Foi minha primeira audiência e eu fui o último a falar, porque eu era o defensor. O motivo pelo qual eu comemorei, porque o último a falar, nessa circunstância, é sempre o melhor. Aqui não, aqui o último a falar apenas aumenta a minha responsabilidade, depois de falas tão brilhantes e tão prática de todos que me antecederam. Minha fala vai ser um pouco mais teórica, tendo em vista que sou um acadêmico inveterado, mas vou tentar trazer também para o mundo prático, para o mundo da vida de todos nós, né? E já entrando, então, nesse aspecto prático e tentando iniciar uma resposta ao seu questionamento, talvez alguém até possa dizer que falar de liberdade religiosa, falar de Estado laico é batido, é chover no molhado, isso já está... Todo mundo sabe que tem liberdade religiosa no Brasil, que o Brasil é um Estado laico, mas não é verdade. Nós precisamos reiterar as liberdades, especialmente esta que é a primeira das liberdades. Por exemplo, todos os continentes nós temos altos níveis de perseguição religiosa. E na América não é diferente. No top 30 de países com maior perseguição religiosa, temos Cuba, Nicarágua, México. E o Brasil, que já esteve entre os países com menor perseguição religiosa no mundo, já está entrando daqui a pouco num top 50. Além da senhora sofrer essa perseguição, que a senhora está sofrendo, não sei se a senhora sabe, mas agora, porque eu fui no canal do YouTube e tinha pessoas falando do pé de goiabeira nos comentários, agora, ao vivo, né? Tem pastores e padres sendo processados criminalmente por falar que pecado é pecado nas suas igrejas, no púlpito de suas igrejas. Inclusive o pastor, padre no Rio de Janeiro, padre Antônio, lá em Niterói, vereador Rafael, pastor aqui em Porto Alegre, e os casos aumentam. Discriminação também contra terreiras, contra religiosos de matriz africana. Infelizmente, o Brasil não é mais o mesmo Brasil de antes, se formos pensar em liberdade religiosa. Mas eu quero pedir vênia para trazer um outro aspecto da liberdade religiosa que, infelizmente, no Brasil é pouco falado pela doutrina. A gente fala muito nos livros acadêmicos e nos livros que são publicados sobre o âmbito protetivo da liberdade religiosa, que é a proteção aos direitos de manifestar, ensinar, assistir, cultuar e se organizar enquanto religião. É a proteção individual do religioso e coletiva da religião. Mas eu quero falar aqui
sobre a dimensão objetiva da liberdade religiosa ou função estruturante, que é pouco discutida, pouco ensinada pela doutrina especializada brasileira. Na Europa e na América, chovem livros, Mariana, que falam sobre essa função estruturante. Agora, nós estamos começando a sentir o petricor, ou seja, o cheiro de chuva que bons ventos estão trazendo, uma chuva serôdia de especialistas para se debruçar sobre esse tema. Enquanto essas obras não são produzidas, vocês vão ter que realmente ficar comigo mesmo aqui e eu mesmo vou ter que falar sobre isso. Mas a liberdade religiosa, além da proteção da pessoa religiosa, e isso é importante, parlamentares que estão me vendo, me assistindo, é um princípio de organização social e de configuração política. Isto é um direito humano fundamental que expande os seus efeitos além de uma disciplina jurídica de proteção do religioso para impregnar a vida pública. Como ensina o português Jorge Miranda, é a partir da liberdade religiosa que a liberdade política floresce. Sem liberdade religiosa não há liberdade política. Sem liberdade política estaríamos vivendo sob a égide de um regime totalitário, servindo a um só Deus com D minúsculo, encarnado na figura de um ditador, de um partido único ou de uma oligarquia. E sabe por que isso acontece? Eu vou pedir Vênia aqui para fazer um merchan e ler uma página aqui do livro que Jean e eu escrevemos. Página 139 diz assim: todas as atividades que o ser humano realiza ou em que deposita suas esperanças, aquela que define sua relação com Deus lhe é a mais sagrada, ocupando um lugar privilegiado. O encontro da pessoa humana com a pessoa divina requer um espaço de liberdade que transcende a existência do próprio Estado e de sua estrutura. Se o Estado não conseguir respeitar esse primeiro âmbito de liberdade, nascente no coração de cada um, não há outro espaço da vida humana que não sofrerá diretamente a intromissão estatal. Ou seja, se o Estado conquistar o espaço sagrado da relação Deus-homem, terá toda atividade humana aos seus pés. Então, aonde a liberdade religiosa é negada, todas as outras liberdades civis fundamentais desaparecem, como diria o professor Rubio Ignácio Lopes, sobre a sombra crescente de um Estado opressor. E daqui, senadora, decorre a importância do Estado laico. Mas não um Estado laico que nasceu por ódio da religião, como o laicismo francês do século XVIII, que pregava que a liberdade só seria possível após o enforcamento do último rei pelas tripas do último padre. Não é essa laicidade que eu estou falando. Eu estou falando de uma laicidade nascida na América, fruto de um pacto entre os puritanos, católicos e sem religião, ancorados na The Rock, em Plymouth, no convés do Mayflower. Uma laicidade pactuada para proteger toda, sem exceção, pessoa religiosa da sanha opressora do Estado. Um Estado laico, uma laicidade que nasceu para proteger o religioso e não para persegui-lo. E essa laicidade foi melhor desenvolvida no século XX, após os horrores de 2 guerras mundiais. Nasceu em países europeus que compreenderam que o fenômeno religioso é o elemento que leveda Alemanha, Espanha, Portugal, Itália entenderam a importância de contar com a fé e desenvolver uma laicidade cooperativa, demonstrando que o Estado não deve impor, interferir nas fés, mas pode cooperar e deve com elas. E foi o Brasil, o nosso Brasil,
que eu ouvi quando estive numa audiência lá na Câmara Alta da Inglaterra, da parlamentar Elizabeth Barrett. O Brasil, o país da liberdade e da diversidade, que melhor desenvolveu o sistema da cooperação, acrescentando, senadora, a igual consideração. 15 segundos. Já vou pedir aí a vênia para passar do tempo. Fica tranquilo, fica tranquilo. O Estado deve colaborar com a religião, mas de forma igualitária. Porque é apenas, e aqui eu vou entrar na igualdade, é apenas com a liberdade, que é o eixo aqui do PNH, que é apenas com a liberdade religiosa em seu plexo de direitos que citei antes, em pleno exercício e proteção, que podemos ter uma sociedade plural, uma sociedade inclusiva e uma sociedade que reflita, como diria Ulisses Guimarães, uma Constituição cidadã. Porque é com a liberdade religiosa que diferentes cosmovisões, distintas formas de ver o mundo se encontram na arena pública. Em um Estado laico que verdadeiramente prestigia a participação dos religiosos e não discrimina, como aconteceu com a senhora, em que as visões de mundo diferentes estão em todos os espaços, é que existe diversidade. E com a diversidade acontece o importante adjetivo do PNH chamado pluralidade. O ambiente plural qualifica qualquer democracia, gerando o que Tocqueville, há quase 200 anos, falava, condições gerais de igualdade. Queremos ter condições gerais de igualdade, queremos ter igualdade, precisamos ter pluralidade. E uma sociedade plural só é possível com liberdade religiosa plena. E depois nós temos a inclusão da religião majoritária, da religião minoritária, tradicional, milenar, recém-criada. Essa igualdade, gente, que tanto buscamos, não é aquela igualdade artificial em que o Estado interfere ao alvidre do governo do dia, mas uma igualdade gerada, uma igualdade que nasce, uma igualdade que floresce. E ela floresce porque as pessoas têm voz no espaço público. Porque as pessoas podem viver as suas vidas. Porque as pessoas não são objeto, como diria minha falecida mãe, de chocarrices. Porque as suas crenças mais íntimas, por mais que discordemos dela, podem ser vividas em qualquer espaço. Essa atual situação de coisas que vivemos no Brasil, que parece que cancelar é a forma de tratar aqueles que discordamos, inclusive das mídias digitais, cancelar, excluir as pessoas da comunidade. Isso é supressão do pluralismo, supressão da democracia e da própria dignidade da pessoa humana. Cancelar, excluir, ser alvo de chocarrice é o novo ostracismo que acontecia ao cidadão grego. E a gente só vai conseguir desenvolver uma sociedade plural, uma sociedade inclusiva, que tenha igualdade quando todos possam ter espaço. E aí, encaminhando já para o final da minha fala, alguém pode dizer o seguinte, tá, mas é que existem religiões que são antagônicas, que são muito diferentes, que se tiverem espaço na arena pública vão se degradar, vão gerar tensão. Como o pastor que diz que a Umbanda, que os deuses da Umbanda são do diabo, dando um exemplo. Gente, a gente precisa lembrar que o florescimento humano, que nós só crescemos enquanto pessoas com confronto de ideias. E o confronto de ideias só é possível numa sociedade plural,
porque aí nós somos instigados a pensar criticamente, a refletir e a exercitar nossa inteligência, até para vencer no debate o outro. É assim que nós crescemos, não é bebendo leite da mamãe a vida toda. Então, a plena liberdade religiosa é a que permite uma sociedade plural, uma sociedade igual, enriquece a sociedade, fortalece a cidadania e gera uma sociedade plural. Impedir o debate, impedir a diferença, é criar uma geração de autônomos. Lembrando o clássico The Wall, de Pink Floyd, ou 1984, de George Orwell. É essa nação que a gente quer, de autômatos, uma geração monocorde, uma geração que só tem uma nota, ou nós queremos uma geração sinfônica de diversas notas, com uma linda melodia, de notas tão diferentes como um dó e como um si bemol, mas que juntas fazem um Brasil melhor. Muito obrigado. Uau, professor! Doutor Tiago, nós só temos que lhe agradecer. O senhor realmente nos inspira e o senhor nos provoca o tempo todo com suas falas. Muito obrigado, doutor. Nós vamos agora para o final da audiência, em que eu vou devolver a palavra aos expositores por 3, 4 minutos para agradecimentos finais e respostas. E na sua resposta, doutor Tiago, eu queria fazer uma pergunta. Nós estamos vendo um crescimento muito grande do antissemitismo no Brasil. E isso tem me preocupado de forma absurda, porque eu tenho visto cenas no mundo inteiro, essa onda antissemitismo tem crescido, mas no Brasil em especial. Já estamos vendo, inclusive, violência contra judeus no Brasil. Eu queria te ouvir sobre isso. E a outra coisa, doutor Tiago, o senhor falou o seguinte: em qualquer espaço, a liberdade religiosa no Brasil, ela tem que ser garantida em qualquer espaço. Aí eu quero trazer um espaço e lhe fazer essa pergunta. O indígena, ele é brasileiro, ok? A Constituição também é para ele. Então, todas as garantias constitucionais também alcançam os indígenas. Mas a gente vê um movimento antropológico, por exemplo, que nenhuma instituição que tenha origem religiosa, especialmente cristã, pode entrar em área indígena, nem para fazer trabalho social. Ao indígena é proibido conhecer outras religiões. Isso é uma violação, doutor? Nós temos, inclusive, indígenas que são católicos e que, às vezes, não podem entrar na sua própria aldeia porque eles são católicos ou porque são evangélicos. Os próprios indígenas, quando se convertem ao cristianismo, os antropólogos acham que eles deixaram de ser indígenas. E a gente sabe que isso não é verdade. Eu vou lhe ilustrar com a minha história, inclusive. Quando o governo Bolsonaro iniciou, a FUNAI, a política indígena, ela iria para o Ministério de Direitos Humanos, que eu era a ministra. Aí houve um movimento dentro do Congresso, a Marisa lembra disso, que a FUNAI não podia ficar comigo porque eu era evangélica. Como se eu fosse usar a FUNAI para evangelizar índio. E esse movimento cresceu e, na hora de votar a MP da estruturação do governo Bolsonaro, a FUNAI foi para o Ministério da Agricultura. Olha, não tinha nada a ver. Depois voltou para o Ministério da Justiça. Mas não podia ficar a FUNAI com uma ministra evangélica. Eu entendi ali mais uma discriminação, perseguição religiosa à ministra. Ok. Aí depois, os mesmos que tiraram de mim a FUNAI vieram dizer que eu matei indígenas Yanomami, queriam me caçar. Eu não podia cuidar dos indígenas porque eu era evangélica. Mas quando os indígenas morreram, especialmente ali na pandemia, a culpada era a ministra evangélica. Então, é muita confusão no Brasil, mas eu queria lhe ouvir. Dentro de um acampamento cigano, pode ter uma missa? Pode ter um culto, se o cigano quiser? Dentro de uma aldeia, eles podem querer conhecer, por exemplo, o cristianismo, o budismo, a religião de matriz africana? O indígena pode, o indígena brasileiro, ter o direito
a liberdade religiosa? Eu queria lhe ouvir sobre isso, tá? E agora a gente vai para o final, nós vamos fazer essa fala final e considerações finais, agradecimento à Gisele, mas eu vou te provocar, Gisele, quantos adolescentes pode ter numa unidade, quanto custa para construir uma unidade, mais ou menos hoje, e sobre, claro, visitas íntimas. Bom, tendo que essas são as considerações finais, eu queria, muito brevemente, senadora, mais uma vez, agradecer à senhora pelo fomento desse espaço, pelo convite, pela promoção desse diálogo tão caro, agradecer, né, e dizer que foi um prazer aqui ouvir Mariana, doutor Tiago, vereador Rafael, eu estou encantada pelo senhor, inclusive a gente tem o mesmo cabelo, guardadas as proporções, um óculos muito parecido, estamos aqui, ó. Estamos juntos, eu quero o senhor falando para os meus adolescentes em Minas Gerais, inclusive levar o seu livro também. Bom, senadora, eu vou começar pelo início, pelo mais prático. Nós temos, pelo SINASE, a limitação de até 90 adolescentes em uma unidade socioeducativa de internação. Nas casas de semiliberdade, que, segundo as diretrizes arquitetônicas do SINASE, devem observar padrões residenciais, essa lotação máxima é de 20. Essa restrição da capacidade, inclusive, tem uma comunicação direta com o valor per capita do adolescente. Hoje nós temos, considerando todas as unidades de internação e semiliberdade do Brasil, cerca de 14.500 adolescentes em cumprimento de medida. Esses são os últimos dados tornados públicos pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E aqui eu vou aproveitar que estamos falando de estrutura para responder à pergunta da senhora sobre a eventual preparação ou não do sistema para lidar com a eventualidade de uma mudança legislativa no que diz respeito ao tempo possível de cumprimento de medida, que hoje, pela lei, um adolescente pode cumprir por, no máximo, 3 anos ou até ele completar 21, entendendo, inclusive, que ele pode ser apreendido para o cumprimento da medida, inclusive depois de já ter completado 18 anos, se essa medida tivesse sido decretada antes, e passaria a 10 anos. E a resposta, senadora, aqui sem fazer qualquer juízo de valor sobre o aumento do tempo do cumprimento de medida, entendendo, inclusive, que é um anseio social muito legítimo, considerando que essa é uma sociedade acossada por números de violência que remetem à guerra, né? O sistema socioeducativo precisa ser preparado para essa mudança legislativa. Primeiro, porque é muito importante que nós possamos garantir uma separação etária desses adolescentes. Aqui, quem é pai, mãe de adolescente, quem foi adolescente muito recentemente, portanto, consegue se lembrar como eu, a gente sabe que é muito preponderante a diferença entre um garoto de 12 e um garoto de 14 anos. São duas pessoas completamente diferentes. Entre um garoto de 15 e um garoto de 18. Então, não dá para a gente conceber, dentro da proposta do atendimento socioeducativo, coexistindo na mesma unidade, garotos. Conquanto eles possam ser internados, inseridos em medidas a partir de 12, a faixa etária preponderante, senadora, é entre os 16 e os 18 anos. Esse é um dado hegemônico. Em todo o Brasil é assim. Não entendo como adequado, empiricamente não se mostra adequado, que convivam dentro do mesmo programa, dentro da mesma unidade, adolescentes de 16, 17 e aqueles que poderão ter até 31 anos. Se a gente for pensar na possibilidade de apreensão para o cumprimento da medida depois da maioridade, desde que aplicada antes, e o tempo máximo até os 21, a gente pode ter um jovem senhor de 30, apesar de que agora a adolescência cada vez é mais postergada, né? A geração Z é cheia de adolescente de 30 anos. A gente pode ter adolescente até 30 anos dentro de uma unidade socioeducativa. Então, é preciso que o sistema seja preparado em termos de infraestrutura, mas também em termos de proposta de atendimento, porque um homem de 25 anos, ele tem que trabalhar. Um adolescente de 13, ele tem, inclusive, uma série de limitações legislativas que nos vão fazer encaminhá-lo para as atividades de orientação, de preparação profissional, mas ele tem limitações objetivas para o exercício profissional. Um homem de 25 anos, se a gente está falando em responsabilização, no mínimo esse homem tem que trabalhar.
No mínimo, ele tem que trabalhar. Então, tem que ter estruturas diferentes, e, inclusive, um nível de preparo diferente dos operadores do sistema socioeducativo. E aqui, vereador Rafael, eu quero fazer coro com o senhor, com que entendo também que é o pensamento da senadora Damares, como alguém que está neste momento avaliando o PNDH com o repertório de uma atuação de muitos anos nessas políticas. A necessidade da construção do PNDH 4 é algo em que estamos fechados aqui, além das nossas outras semelhanças que saltam aos olhos. Porque é preciso que nós instrumentalizemos os operadores do sistema socioeducativo. Gisele, quando você fala em instrumentalizar, deixa eu fazer uma pergunta. O agente do socioeducativo, ele pode usar arma dentro da unidade? Se eu vou ter um menino lá, se a lei passar de 30 anos, menino, esse agente, como é que ele lida com uma rebelião, com um motim? Vocês podem usar arma? Como é que funciona isso? Eu vou falar, o agente não pode usar arma dentro da unidade. E hoje, enfim, é uma temática extremamente judicializada, nem fora da unidade. E aí nós temos duas questões que são essenciais. As diferenças entre o sistema socioeducativo e o sistema prisional são muito patentes dentro deste programa. Mas para o operador, quando ele está na rua e que ele é abordado por um bandido e encontram a carteira funcional dele de agente socioeducativo, ninguém vai fazer diferença entre ele, o policial penal, e o policial militar. Ele vai morrer pela carteira funcional. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós temos uma diferença do perfil de adolescentes e nós temos hoje um debate dentro do sistema socioeducativo que é desolador, porque nós temos hoje, senadora, judicialização eu nem vou chegar na arma, do uniforme do agente. Minas Gerais implementou um uniforme para os agentes socioeducativos e é preciso que a gente se lembre que o uniforme ele é um equipamento de proteção individual, que ele é concebido considerando as circunstâncias a que aquele usuário do uniforme vai se submeter. O uniforme, a farda do bombeiro militar, ele tem uma razão de ser, que é a exposição ao calor extremo, que é a necessidade de mobilidade. A do policial penal e a do agente de segurança, idem. Não tem nada a ver com você querer impor um ambiente militarizado e hostilizado, como se um ambiente militarizado fosse por si hostil, né? Há pouco tempo eu recebi uma sugestão de suprimir de documentos técnicos a palavra disciplina. Eu falei, gente, mas veja, sem disciplina a gente não consegue ser nem um adulto funcional. Eu não conseguiria estar aqui, porque eu ia estar desatenta do horário, eu não ia conseguir pegar meu voo, eu não ia... É isso. Então, veja, é muito dramático, senadora, o que vivemos hoje em termos de discussão para que a gente entenda o que é garantia de socioeducação com disciplina, com qualificação de segurança. Isso... Inclusive uniforme, porque o argumento é que o uniforme é algo que militariza o sistema e que oprime os adolescentes. Eu não consigo, com a educação e o decoro que essa casa exige, sobretudo com o fato de que minha mãe está me assistindo lá em casa pelo canal Senado, dizer o adjetivo para uma ideia que surge nesse ponto. Por fim, as visitas íntimas. Senadora, eu vou usar uma expressão que está em voga e que todo mundo começou a se preocupar com ela agora, por ocasião dela ter sido usada por um influencer. A visita íntima, ela começou lá no sistema prisional, essencialmente como uma contenção da agitação dentro de uma unidade. Então, vamos organizar aqui, vamos deixar esses caras receberem suas senhoras, suas namoradas. A gente tem aqui esse é o histórico, tá? Não estou falando da normatização, eu estou falando de um histórico. São homens adultos, são homens, no mais das vezes, casados ou que têm estabelecidas relações com suas companheiras há muito tempo. No sistema socioeducativo, como eu disse, eu recebo um garoto de 1,85 m, 100 quilos, que nunca foi ao dentista, que é um analfabeto absoluto, que é rompido com a escola há 10 anos, com a família há não sei quantos, filho de pai ausente.
de mãe vulnerabilizada e exposto e atravessado, embora eu deteste essa palavra, por toda sorte de carências e vulnerabilidades. E aí eu me preocupo em dar a ele uma visita íntima, quando ele não tem repertório psicológico para estabelecer uma relação salutar nem entre ele e os pais, que são a primeira relação que uma psique saudável desenvolve. Então, queiram me desculpar os entusiastas desse direito, mas a visita íntima não é nada mais, nada menos, alofelca, do que a adultização da adolescência. É isso. É isso. O garoto está ali para ser responsabilizado. O garoto está ali para entender que o que ele cometeu, a gente chama tecnicamente sim de ato infracional, mas que é um crime. Ele está ali para voltar para a escola, ele está ali para construir uma perspectiva profissional e é preciso. Hoje ele fica em média 1 ano. A lei permite que ele fique 3. Em média, no Brasil, ele passa 1 ano em cumprimento de medida. E aí eu tenho que devolver um Harry Potter para a sociedade, mas o cara, ele entrou lá, ele era um analfabeto funcional, analfabeto absoluto. E ele tem o direito de sair da unidade para ir ao território dele, para exercer todos os afetos que ele achar que tem que exercer, inclusive esse, que eu te desencorajo, inclusive adolescente, a fazer isso. Vai estudar, vai ler um livro, você vai ter muito tempo para isso depois. Não é na unidade que a gente tem que fazer isso. Na unidade a gente tem que preparar um jovem, um adolescente que possa sair com nós tendo a chance mínima de ganhar concorrência com a criminalidade, porque os garotos e as garotas que hoje, senadora, estão no tráfico, e aqui eu faço muito link com a fala do vereador Rafael, não estão só para amealhar renda, conquanto o ranking dos atos seja esse, todos eles, né, com caráter obviamente patrimonial, furto, roubo, tráfico de drogas, não se trata de levar o pão de cada dia para dentro de casa, isso não lhes falta, se trata de algo que na psicologia a gente se chama de inscrição social. A gente tem no Brasil em marcha a instalação de uma cultura que incute na mentalidade desses garotos que eles se tornam respeitáveis, que eles se tornam grandes quando eles estão na criminalidade. Eles encantam as meninas, eles subjugam a família, eles se tornam o chefe da casa dele, porque ele chega lá com uma 9mm. Eu não sou muito versada nessa coisa de armas, não. Embora trabalhe com um monte de militares na Sejusp, eu não conheço muito bem. Mas é disso que se trata. Então, a gente precisa, para ter chance de tirá-lo desse substrato, não dá tempo de ficar oferecendo motel nas unidades. Gente, me desculpa, a gente tem que ter outras propostas para responsabilizar esses adolescentes. Essas são minhas considerações a respeito da visita íntima, o que significa dizer, portanto, que na gestão do Estado de Minas Gerais nós não somos nem um pouco entusiastas dessa ideia. Nós queremos responsabilizar adolescentes. Uau, Gisele. Eu quero te agradecer, Gisele, mas eu quero lembrar quem está nos assistindo que um menino de 14 anos que está numa unidade, de 15, vamos colocar 15, que idade tem a namorada dele para ele ter visita íntima? Aí nós vamos permitir que uma menina de 14 vá para uma unidade socioeducativa para ter relações com o seu namorado. Ah, mas tem que ter a comprovação da união estável. Mas eles estão em união estável lá fora. Infelizmente, o Brasil é o 4º país do mundo em casamento infantil. Eles estão em unidade estável aqui fora. Aí a gente vai pegar essa menina, passar ela para uma revista íntima e mandar ela se deitar com o namorado numa unidade que não está preparada para isso. Ou seja, não tem cama para isso. E um agente socioeducativo na porta, esperando os dois adolescentes terem relação sexual. Tipo assim, ó, levanta que tem mais um casal aqui, levanta. Eu não consigo imaginar vocês sendo pagos para isso. Sendo que, Gisele, aqui fora, para entrar num motel, tem que ter 18 anos de idade. E como é que a gente vai permitir um motel para esses adolescentes nas unidades financiado por verba? Então, assim, tem alguma coisa errada. Então, essa discussão, a gente não pode fechar os olhos. Está dentro do PNDH 3, está dentro do SINASE. Não é uma discussão ideológica.
Por favor. E por eu ser religiosa, já vão dizer que eu quero implantar abstinência. Não. Não, pelo amor de Deus. Eu estou falando do dia a dia. Vou pagar um agente para ser porteiro de motel, porteiro de quarto de motel. Então, a gente precisa rever. E que bom que foi você que falou e não eu. Que bom. E a gente tem aí também um outro elemento, que é a identidade de quando dois meninos se apaixonam dentro da entidade, terem que ficar na mesma cela, ou quando duas meninas se apaixonam, terem vida conjugal dentro da unidade. Isso também me preocupa, porque, como você disse, que na unidade tem um menino de 16, mas nós podemos ter um de 25 agora. Esse de 25 que já é faccionado, vai pegar aquele menino que chegou ali por causa de um furto, de 14 anos, e dizer assim, você vai ter que comprovar que nós estamos apaixonados. Eu tenho medo disso. Isso acontece. E aí, a unidade, você vai ter que pegar o de 14 e colocar na mesma cela com o de 25, que está obrigando ele a dizer que eles são par. E não são. Então, ele está obrigando. Então, assim, é delicado. Essa comissão toca em temas delicados. Nós não podemos fechar os olhos para isso. É nessa comissão e eu não tenho medo de fazer o debate. Então, Gisele, você colaborou demais. Nós vamos apresentar um relatório. Você colaborou demais, mas não se pode escrever um outro PNDH sem essa atenção especial ao SINASE, aos agentes, aos meninos que estão na unidade socioeducativa. Que meninos nós queremos depois? Qual é o índice de reincidência? É muito alta a reincidência, Gisele? Só para encerrar. Hoje nós não temos a medição da reincidência em nível nacional. E isso eu preciso dizer aqui com todos os FCRs. Existe uma resistência ideológica à aferição da reincidência no sistema socioeducativo. Total. Nós temos alguns estados que executam com metodologias diferentes, o que colocam esse dado, portanto, sob questionamento. Nós temos aí algo desde os 20% até os 40% em iniciativas esparsas que fazem essa aferição, senadora. Eu gasto 20 mil por mês com este menino, ele sai e volta. Essa é a realidade que nós temos no Brasil. Nós vamos ter que falar sobre isso, afastando as brigas políticas, as brigas ideológicas deste tema. Obrigada, Gisele. Foi uma alegria te receber nessa comissão. Na sequência, vamos ouvir Mariana Neres. Mariana está online ainda? Olá, senadora. Tá. E Mariana, antes da sua fala, me permita. O Brasil é o 4º país no mundo, entre 195, nós somos o 4º em casamento infantil, ok? Nós estivemos no Marajó agora, a comissão foi no Marajó, e nós descobrimos o seguinte: uma menina com menos de 14 que engravida, porque ela casa com menos de 14, nem todas as gravidez lá foi violenta, mas nossa legislação diz que é estupro porque ela tem menos de 14, mas ela está casada, morando com a anuência da família. Quando ela é engravida, por ela ter menos de 14, ela não faz o pré-natal. Porque se ela chegar no postinho médico para fazer o pré-natal, ela tem menos de 14, automaticamente a polícia tem que ser notificada e o marido ser preso. Portanto, se ela não faz o pré-natal, ela também não registra esse bebê. Então, nós temos filhos de adolescentes que não são registrados porque a mãe não quer que o pai vá para a cadeia. Como lidar com isso, Mariana? Observando essa questão da regionalização, acontece. Somos o 4º país, e, infelizmente, o 4º país do mundo com mais casamento infantil. Como enfrentar a subnotificação diante deste fato também, Mariana? Com a palavra. Então, quero também aqui agradecer as palavras da nossa senadora em relação ao momento, né, de saudade. Sinto também muita saudade, senadora. Tenho uma missão aqui no Paraná de trabalhar também as políticas voltadas à maternidade, né, e às mulheres que também sofrem muito as questões de discriminação. Quero aqui ser solidária à sua luta, à sua dor durante a sua trajetória
pessoal e profissional, sobretudo, né, a violência, não só a violência religiosa, né, a intolerância religiosa que a senhora passa, mas também toda a violência política que a senhora vem passando por ser uma mulher conservadora, uma mulher cristã, que tem valores. E quero aqui trazer também o meu reconhecimento pela sua coragem, pela sua luta, pela sua dedicação à infância, né, à proteção dos direitos humanos, que a acompanhei durante 2 anos ininterruptamente, dia e noite, todos os finais de semana, e que nós vimos assim o seu grande compromisso com este país. Também quero fazer um reconhecimento da sua dedicação relacionada às regiões Norte e Nordeste, ao Centro-Oeste, a sua região, Distrito Federal, e o quanto o trabalho junto à infância tem sido a sua luta e que tem nos desafiado a todos, né? Então, quero também trazer aqui esse reconhecimento. E dizer que muito do que nós tratamos aqui ao longo desta manhã foi relacionado ao que o Tiago nos traz, que é a cosmovisão, a visão de mundo, né? E eu acho que é esse o grande debate que nós precisamos agora trazer para o centro da nossa discussão. Qual é a visão de mundo que embasou o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, né? Foi uma visão de mundo relacionada às partes, como nos disse o vereador Rafael, como nos disse também a Gisele, né? Que é a parte pelo todo, e parece que isso desqualifica, né? Todo o conjunto. Então, está na hora da gente enxergar o ser humano na sua integralidade, né, buscando compreender, né, que nós podemos ser, ao mesmo tempo, uma mulher, uma senadora, uma pastora, e podemos estar, inclusive, na gestão pública, por que não? Né? Então, esta é a dimensão da compreensão de que nós temos multifunções, e nós precisamos ser respeitados em qualquer espaço onde nós tenhamos liberdade em exercer plenamente a nossa função. Então, por isso, também defendo a bandeira da liberdade, como já foi tratado aqui. Em relação às violações de direitos humanos tratados contra as crianças, é também base dessa fala que eu venho trazer aqui. Nós não enxergamos as crianças em sua integralidade. Por isso, também não enxergamos que elas são sujeitos que dependem de uma proteção do Estado. Não enxergamos que esses adolescentes são sujeitos em desenvolvimento, essas crianças de 12, 13, 14 que estão em unidade socioeducativa. Por isso, nós fazemos com que outros direitos que são atribuídos a pessoas adultas sejam estendidos às crianças. Isso também eu concordo com a fala da doutora Gisele, de que é uma adultização e que nós precisamos, sim, trazer para o centro do debate. Agora é o seguinte, nós temos que enxergar a vida para além de tudo isso. O direito à vida, que é, né, um direito humano primaz, que suplanta todas essas outras questões, tem que estar na nossa discussão. Por que nós estamos trazendo para a discussão de uma política que deveria proteger atributos que são para desproteção da infância? Então, de fato, isso precisa voltar num plano nacional de direitos humanos, numa política séria de proteção a todas as pessoas humanas de qualquer idade. Trago também a compreensão de que, sim, casamento infantil, que deve ser, né, a exceção da exceção pelas características antropológicas, pelas características de grupos e populações específicos que trazem na sua cultura este mecanismo, né? Então, isso deve ser tratado de uma forma pontual e não como um direito universal. Então, quando a gente fala da universalização, nós temos muitos outros direitos que vêm antes, né? Da questão do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento infantil, como já foi falado, o direito à educação, o direito à formação enquanto seres humanos, enquanto pessoas que vão lidar com o dia a dia, né? Seja de uma maternidade, isso sim deve ser objeto de políticas públicas. Então, 2 infâncias, né? Uma menina de 12 anos que já tem um bebê, de fato deve ser objeto de políticas públicas sérias, comprometidas com o desenvolvimento infantil. Então, nós temos sim que olhar atentamente. Agora, uma menina que tem uma filha, um bebê, né, aos 12 anos, aos 13 anos, ela não pode ser apartada de acessar os direitos. Não ter um registro de nascimento não coloca essa pessoa fora das políticas públicas. O que precisa acontecer é
uma vez que uma unidade de saúde identifique que essa pessoa não tenha o registro de nascimento, né, é necessário, sim, chamar o conselho tutelar, chamar a rede de proteção da infância, primeiro para identificar quais são as razões. Às vezes foi pelas questões de discriminação, de acesso aos territórios, de acesso ao cartório, né, de informação mesmo que precisa ter um registro. Mas às vezes pode ter sido violência dentro da própria família, que hoje o domicílio é ainda o ambiente mais violador de direitos humanos de crianças e de mulheres. Então, nós precisamos entender e não deixar de acessar as políticas públicas. E, sem dúvida, uma vez que haja casamentos infantis devidamente identificados por questões culturais em comunidades tradicionais que isto é permitido, claro que o Ministério Público, a Defensoria Pública estará à disposição para fazer a proteção daquela situação em que há, de fato, uma relação conjugal. Mas isso é a exceção da exceção, que nós vemos no Brasil, inclusive, que o número de casamentos na adolescência tem sido reduzido ao longo dos anos, justamente pela compreensão da infância de uma forma mais alargada. No entanto, nós temos que, sim, adotar como referência todas essas questões. Eu recebi também aqui uma sugestão, senadora, de que nós tenhamos de colocar aqui, foi o Adevane Júnior que me mandou, né, para que a gente consiga colocar no radar do nosso planejamento, ainda dentro da perspectiva de universalização dos direitos, a necessidade de se resgatar o projeto da biometria neonatal vinculada à mãe, junto com o registro civil, em uma única operação dentro das maternidades, porque isso também faria, né, uma redução desse subregistro. Sem dúvida, mutirões específicos em comunidades tradicionais, com a presença da FUNAI, com a presença, né, de organizações da sociedade civil que possam fazer o acompanhamento também desses povos tradicionais, é extremamente importante. Eu citei um dado aqui equivocado, vou só corrigir. Eu comentei sobre a cobertura de partos em hospitais e maternidades. Esse dado, então, é de 98,4%, ou seja, nós ainda temos em torno de 1,6% de territórios que não são abrangidos por maternidades e hospitais e que precisam, sim, de estratégias específicas de mutirões para registros de nascimento e documentação agora única. Então, também é muito importante trabalhar as regiões mais isoladas, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, para que a gente consiga avançar. Por fim, quero aqui deixar também franqueado que nós já temos novas tecnologias sendo implementadas, várias empresas que estão atuando no Brasil, uma mais conhecida, a Infante ID, a NatoSafe, que tem trabalhado com o poder público, mas nós já temos também a Sinolo, que é uma empresa que tem chegado através da Elo Group, que tem trazido pela Fundação Bill Gates, várias outras tecnologias que permitem a rastreabilidade da imagem e a usabilidade sem contato digital, embora seja biometria, para atingir também todas as idades. A Sinolo tem trazido essa nova tecnologia e é algo que também a gente possa se debruçar pensando nessa integração de tecnologias, nessa integração de estratégias para que a gente consiga, então, superar essa ausência de reconhecimento das pessoas ao longo da história, né? Fazendo com que as pessoas sejam visíveis, enxergadas pelas políticas públicas e acessem plenamente a cidadania. Agradecer, senadora, e me colocar à disposição, agradecer aos colegas aqui que dividir essa mesa, parabenizá-los por tanto aprendizado e me colocar à disposição não só, né, como especialista, mas também aqui no governo do Paraná para o que se fizer necessário. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Deixa eu só informar a todos, nós estamos tendo uma grande audiência, não para de chegar perguntas e manifestações via online. Na sequência, o vereador Rafael, para considerações finais, agradecimentos. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a senadora Damares pelo convite, uma honra muito grande poder estar aqui com vocês na Câmara Alta, na Casa Alta, no Senado Federal, para, evidentemente, falar sobre esse tema tão pertinente que é o tema dos direitos humanos. Bom, eu quero agradecer também a Mariana, a Gisele, parabenizar aí por essa sinergia, né? Por razões óbvias, né?
ao professor Tiago Vieira também, que eu conheci, inclusive, em Assunção, quando nós estávamos falando sobre a questão da perseguição religiosa e na minha palestra lá em Assunção, no Paraguai, sobre a perseguição política que a gente vive no Brasil. Na ocasião, estávamos no Banco Central do Paraguai, um lugar também muito icônico. Uma honra estar com o senhor ainda aqui online, tá? Aqui nessa manhã, e eu finalizo a minha participação falando algo sobre o tema, evidente. Direitos humanos não são seletivos, não servem para dividir a sociedade entre oprimidos e opressores. Eles devem ser universais, aplicados igualmente ao trabalhador honesto, ao jovem que busca oportunidade, à família que quer viver em segurança. A verdadeira defesa dos direitos humanos exige um olhar para a realidade atual do Brasil. Violência crescente, insegurança nas ruas, famílias desestruturadas, jovens sem oportunidade. Tratar desses problemas concretos, à luz dos direitos humanos, é muito mais efetivo do que discurso ideológico que isolam o tema a pautas de grupos específicos. Direitos humanos não devem ser apropriados por ideologias ou reduzidos a bandeiras de grupos específicos. Eles não são de partidos, não são de movimentos sociais organizados, e não podem se restringir a causas de minorias que buscam transformar direitos em instrumentos de política. Na sua essência, os direitos humanos pertencem a todos. Eles existem para proteger o cidadão comum, a família que trabalha, o idoso que precisa de dignidade, a criança que deve ter acesso à oportunidade e também ao trabalhador que cumpre seus deveres e exige respeito da lei. A base é clara: vida, liberdade, segurança, dignidade e igualdade de oportunidades. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigada, vereador. Obrigada. Na sequência, nós vamos ouvir o nosso último expositor para considerações finais. E se puder responder, Tiago, no tempo que lhe é permitido, sobre o antissemitismo e a questão do qualquer espaço. Doutor Tiago. Muito obrigado, senadora. Primeiramente, reitero meus cumprimentos a todos que participaram desta importante audiência pública. Dizer que estou com saudade da Mariana, das nossas reuniões, né, em defesa da liberdade religiosa lá no Ministério, assim como também da senadora mais bonita do Brasil, a minha amiga senadora Damares Alves. O homem não mente. Isso aí. Doutor Tiago não mente, viu, gente? É isso aí. Não tenho nenhuma dúvida nisso. O Rafael, meu xará, meu nome do meio é Rafael, tive a alegria lá de conhecer em Assunção, e a Gisele, que estou conhecendo agora, enfim, a todos. Eu quero começar pela situação que a senhora levantou dos indígenas, e primeiro para dizer o seguinte: a liberdade religiosa é um direito humano fundamental. O que isso implica dizer? Implica dizer que é uma condição intrínseca do fato de ser humano. Se eu sou humano, eu tenho liberdade religiosa. Por que ela é chamada das primeiras liberdades? Porque ela foi a primeira liberdade que o ser humano lutou. Se nós pensamos, tem um livrinho muito interessante que eu recomendo a leitura, de Benjamin Constant, A Liberdade dos Antigos Comparada dos Modernos, que demonstra que no passado não existia ideia de liberdade. As pessoas não tinham nada de liberdade. A ideia de liberdade é algo que nasce primeiro no povo de Israel, lá na Confederação das 12 Tribos, aquele povo que entra em Canaã. Lá nasce a ideia de liberdade e depois é desenvolvida pela graça divina e por obra do Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo nas suas cartas e pelo próprio Jesus Cristo. A partir destes aportes, ou seja, dos aportes da tradição judaico-cristã, e isso é inegável, que nós temos então a ideia de liberdade. Que o ser humano, por ser humano, é livre. E o indígena é um ser humano? É óbvio que é um ser humano. Então, se o indígena é um ser humano, ele tem liberdade religiosa. Se ele é um ser humano, ele tem o direito de ouvir e ser ouvido com questões relacionadas à religião. Não importa qual religião.
Evidentemente que nós temos no direito ocidental, especialmente, muito por escritos de católicos, o princípio da autodeterminação dos povos indígenas. Devemos, de novo, esse princípio à religião. Foram os juristas católicos que defenderam, lá no século XVI, o direito dos índios, no direito das gentes, que era o antigo direito internacional. Então, a tribo indígena, ela tem o direito de autodeterminação. O que eu quero dizer com isso? Que só uma pessoa pode negar o acesso a um missionário, é o cacique. O cacique pode dizer: Damares, nós não queremos você aqui. Você não entra aqui. Agora, o Estado não pode interferir na relação indígena com um missionário, com qualquer pessoa que queira fazer prosélito. E aqui eu quero entrar numa outra coisa rápida, numa outra situação rápida. Direito humano também é denominado de direito fundamental. Quando é que é um direito fundamental? Quando ele está previsto, internalizado na Constituição de um país. Direitos humanos são aqueles que estão no catálogo dos direitos humanos na DUDH, que foi falado aqui pelo Rafael. Quando um país internaliza aqueles direitos humanos, ele se torna fundamental naquele país. Pois muito bem, se o direito humano à liberdade religiosa é fundamental, como é que uma portaria da FUNAI o restringe? Então ele não é fundamental. Talvez, Mariana, ele seja fundamentalzinho. Talvez. Não, não existe direito fundamentalzinho e nem direito fundamentalzão. Todos os direitos humanos são fundamentais, inclusive o direito humano do índio de ter acesso à religiosidade, diferente da dele, que está previsto, inclusive, na Constituição, artigo 231, se eu não me engano. E um pouquinho de teoria constitucional, todo direito constitucional, todo direito fundamental tem. E esse núcleo, segundo, por exemplo, Alex Tarlet, Jorge Bachelard Gouveia e os outros doutrinadores, ele é objeto de total do Estado quando tiver restringido. Ou seja, o núcleo de um direito fundamental não pode ser restringido totalmente. E qual é que é o núcleo do direito fundamental da religião? Eu vou dizer para vocês. Ensino religioso e proselitismo. O proselitismo é nuclear da liberdade religiosa. Sabe por quê, Rafael? Porque sem proselitismo a religião deixa de existir. Se eu não tiver o direito de falar da minha fé para outra pessoa, para que ela tenha a mesma fé que eu confesso, ao longo das gerações a minha fé deixa de existir. Então o proselitismo é o oxigênio da religião. E se é o oxigênio da religião, assim como o ensino, deve ser ainda mais preservado. Essa pataquada, desculpe a expressão, de que proselitismo ofende direitos, isso é um absurdo. Não há religião sem proselitismo. Não há direito humano da liberdade religiosa sem proselitismo. E agora eu vou entrar na questão dos judeus. Discriminação não é proselitismo. Discriminação é crime. E crime dá cadeia. Quando é que nós estamos diante de discriminação, de racismo e não de proselitismo? Quando alguém diz: eu e o fulano lá, o índio, somos diferentes. Isso é discriminação? Não, não é. É uma constatação. Os seres humanos, eles são diferentes, foi o que eu falei antes. O Estado não pode gerar igualdade artificialmente. Graças a Deus que somos diferentes. Segundo, por causa dessa diferença, a valoração. Ainda não estamos na discriminação. Estamos na discriminação quando, por causa da diferença, eu proíbo ou interfiro no exercício de direitos fundamentais do outro. Então, no momento em que um missionário não pode entrar numa tribo indígena, isso é discriminação.
É crime inafiançável, artigo 20 da Lei do Racismo. Quando o judeu é valorado e por causa da sua etnia ele é excluído, ele é cancelado, crime inafiançável, grade para quem faz isso. Então, uma coisa é conflito de direitos humanos, que é normal numa sociedade plural. A outra coisa é alguém, em razão da condição intrínseca que a pessoa tem de ser humano, retirar o espaço dela da sociedade. Você não pode ter espaço aqui porque você é preto. Você não pode ter espaço aqui porque você é índio. Você não pode ter espaço aqui porque você é judeu. Não importa se foi oral, se foi escrito, se foi à força, é crime. E crime tem que ser punido da forma mais severa possível pelo Estado. Por quê? Porque se não for punido, nós teremos a desordem. E a desordem é exatamente o oposto do bem comum. Então, não sei se eu respondi a senhora, mas agradeço novamente pelo espaço, pela oportunidade. Eu e BDR estamos sempre à disposição. Quero também trazer aqui o abraço a todos do nosso presidente de honra, Dr. Ives Gandra, e também do presidente do nosso conselho, Dr. Davi Charles Gomes. E quero falar que o Jean Regina mandou um abraço para a senhora, porque se eu não falo, ele vê a gravação depois e fica me xingando. Mas você não falou que eu mandei um abraço para a senadora, então também estou mandando um abraço do Jean Regina para a senhora. Obrigada, doutor Tiago. Dá um abraço em todos eles. Tenho saudade dessa turma, de fazer essa discussão nesse nível sobre liberdade religiosa, que é um direito constitucional garantido e um direito intrínseco ao ser humano. E eu posso continuar, sim, falando que eu vi Jesus no pé de goiaba. Amém. E quero respeito, porque é a fé de uma criança que tem que ser respeitada. Chegamos ao final de nossa audiência. As apresentações que foram mostradas vão ficar à disposição do público, qualquer pessoa pode ter, baixar, guardar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pergunta. E eu encerro registrando só algumas participações online. Guilherme de São Paulo pergunta o seguinte: como o PNDH 3 poderia ser atualizado para lidar com desigualdades no momento socioeconômico do país, verificando os direitos de cada pessoa? Gisele, da Bahia: como o PNDH aborda desigualdades específicas como das mulheres negras, evitando uma visão genérica dos direitos humanos? Ana Paula de São Paulo: quais ações o PNDH 3 prevê para proteger os ecossistemas marinhos e garantir os direitos das comunidades costeiras e pescadores artesanais? E aqui eu acrescento as nossas marisqueiras, que foram deixadas para trás. Precisamos falar das marisqueiras, lembra, Gisele? Tá? Pergunta, Regiane do DF: o PNDH 1, 2 foram orientadores, o 3 buscou implementar normas. Houve mecanismos mais severos nessa atualização? Não, nem monitoramento tem, tá, Regiane? Leonardo do Espírito Santo: como integrará inovação, sustentabilidade e formação cidadã, preparando também para enfrentar desafios socioambientais e tecnológicos do Brasil? Esse é um desafio. É um desafio para o próximo PNDH. A tecnologia mudou. Tudo mudou. Hoje nós temos crimes cibernéticos que não existiam quando o PNDH 3 foi apresentado. O mundo mudou, né? Gabriel de São Paulo: como pretende enfrentar a letalidade policial na atualização do PNDH 3, alinhando a segurança pública aos direitos humanos? Liliane, da Bahia: o programa conseguiu dialogar com as demandas de direitos humanos relacionadas ao trabalho e à precarização contemporânea? Que pergunta, né? E a gente vem com comentários. Isaac, do DF: transformar o PNDH em lei é crucial. Direitos humanos devem ser política de Estado, não de governo, garantindo continuidade e estabilidade. E isso a gente tem discutido muito, tá, Rafael? Entra um governo, acha que direitos humanos é isso, aí faz isso. Entra outro, acha que é isso, faz isso. Então, a gente talvez transformar essa diretriz que o PNDH tentou ser em uma lei para ter sustentabilidade e norte
e continuidade de algumas ações. Airto do Rio Grande do Sul, reativar a disciplina OSPB para mostrar aos adolescentes seus direitos e deveres em um Estado democrático de direito. Enquanto você falava, ele estava mandando a pergunta. Nilton de São Paulo, direitos humanos é saúde sem corrupção na compra de equipamentos e remédios, com administração competente e profissionais da área sérios. Nós concordamos com você, pelo menos nós da antiga gestão de direitos humanos, que corrupção é violação de direitos humanos. Adelgício, de Minas Gerais. Acho importante a proteção dos indígenas diante das mineradoras e indústria de madeira. Finalizando o Adão do Rio Grande do Sul, o PNDH 3 deve ter garantias no principal foco do nosso país, desigualdades sociais e humanização dos CRAS, incluindo população em situação de rua. E Úrsula, do Paraná, a política nacional deve contemplar mecanismos mais sólidos e efetivos de proteção de ativistas que seguem pouco protegidos ainda. Eu fiz a leitura de algumas perguntas e alguns comentários para os senhores terem a ideia da participação popular. É uma reunião de avaliação, não é uma reunião que a gente chama toda a sociedade, a gente avisa que vai acontecer, mas prioriza por convite os especialistas na política. Mas a sociedade está participando, está acompanhando, e eu agradeço a audiência, agradeço a TV Senado, a Agência Senado, todos que estiveram presentes no plenário, a secretaria, os consultores do Senado que estão acompanhando para a produção de um relatório, e aos nossos debatedores. Que riqueza de debate. Essa audiência vai ser reprisada inúmeras vezes, vocês vão se ver muitas vezes ainda na TV Senado. Quero agradecer e, assim, cumprido o objetivo desta reunião, eu, de nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o Brasil está novamente fora do mapa da fome e esta é uma exclusão para ser comemorada. Mas é possível ficarmos fora dessa estatística de pobreza de forma definitiva? A segurança alimentar é o tema deste Agenda Econômica, que conta com a presença de Daniel Balaban, representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer. Esse é um ponto, de fato, a ser comemorado, né? A gente tinha saído do mapa da fome em 2014, voltamos em 2019 e agora a gente está saindo de novo.
Como é que eu queria que você nos falasse um pouquinho dessa dinâmica, né? E o que significa sair e qual é o ponto em que diz vocês não estão mais no mapa da fome? Eu acho que é importante que a gente compreenda o que é o mapa da fome. Foi criado pela ONU a partir desse século, no início do ano 2000, exatamente um mapa para mostrar onde que a fome está agindo no planeta. Então, todos os países mostrados e aqueles países onde tinha uma fome mais aguda ficava com uma cor mais escura. E ela ia clareando de acordo com o desenvolvimento de políticas. Então, existiam países com a cor mais clara que estavam livres da fome e outros países com a cor e graduando até mais escura, onde tinha uma prevalência de pessoas passando fome. O Brasil sempre apareceu com algumas cores escuras, porque o Brasil sempre teve um contingente muito grande de pessoas passando fome abaixo da linha da pobreza. O Brasil começou a fazer políticas sociais muito incrementadas, ainda no final do século XX, com o Betinho, com todas aquelas campanhas de contrárias à fome. Quem tem fome tem pressa, né? Foi uma campanha na época do Betinho, nos anos 90, né? Exatamente. Até culminando com a eleição do presidente Lula, ainda no ano de 2003, que tinha como mote fome zero. Eu quero que todos tenham café da manhã, almoço, jantar. Esse seria o mote. Então, o Brasil focou muito no combate à fome durante esses períodos. E ali começou-se uma empreitada de políticas públicas que culminaram com o Brasil saindo, ou seja, ficando claro no mapa, no ano de 2014. Infelizmente, depois deste ano, a fome já não ficou mais no dia a dia, no debate do dia a dia, como se fosse algo a ser, atingimos, resolvemos, não temos mais problema. E não é assim que funciona. A gente tem que continuar sempre com políticas públicas. Então, de certa forma, você já me respondeu uma da pergunta da abertura do programa, que é: a gente consegue ficar fora definitivamente desse mapa, descansar, opa, estou fora, não tenho mais problema. O que você está me dizendo é que não, tem que ter um olhar sempre atento. Não, é como aquele time que ganhou um campeonato, ele vai ter no outro dia outros jogos. Então ele tem que continuar se preparando, porque cada vez mais haverá desafios. Então é muito importante que o Brasil continue promovendo políticas públicas, até porque sair do mapa da fome significa que menos de 2,5% da população estão passando fome, estão com insegurança alimentar e nutricional graves. Mas o mapa mostrou que nós temos quase 30 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar. Então nós temos que focar para que o Brasil um dia chegue num ponto no qual não tenha mais ninguém com nenhum tipo de insegurança alimentar. E isso é possível. Isso é possível. Então, depois eu quero que você nos diga como é que é possível. Eu vou pedir à Bruna para colocar aqui no nosso telão um gráfico que a gente, na verdade, é o gráfico, né, do próprio relatório de vocês, né, que mostra... São duas coisas, a subnutrição e a outra coisa é a insegurança alimentar. Nutricional. Né? Vamos começar, então, pela questão da subnutrição, que essa é mais grave, não é isso? Exatamente, que seria a questão de fome, pessoas passando fome. Realmente, né? Exatamente. Ou seja, aquela pessoa que não tem comida todo dia ou não tem as 3 refeições por dia. É aquela pessoa que, se não tiver alguém ajudando, ela não terá o que comer. Eu gosto de dizer assim, ela precisa de ajuda de outros para conseguir alimentos. Então, ela não tem recursos suficientes para conseguir qualquer tipo de alimentação. Ela precisa de ajuda externa. E o que você está dizendo é que a gente ainda tem... Na verdade, quando a gente vê esse mapa, a gente saiu em 2014, quando a gente ficou com menos de 2,5% da população nessa situação. Mas 2,5% numa situação de 210 milhões, que é a população atual, é muita coisa ainda, né? É muita coisa. Dá mais de 5 milhões de pessoas, quase 6 milhões de pessoas. Eu queria que você explicasse, a gente teve aqui, tem esse momento aqui, 2018, a gente volta a subir, né? Entre 2018 e 2020, a gente chega a 3,4%. A gente teve aqui um momento de pandemia também, que foi 2019, 2020 e 2021, né? Onde a gente alcança novamente o pico.
É possível, mesmo numa situação como a da pandemia, a gente não ficar numa situação dessa de subnutrição no país? Sim, é plenamente possível. É muito importante que a gente enfatize que a pandemia, ela atrapalhou, ela ajudou a que mais pessoas ficassem abaixo da linha da pobreza, mas ela não foi a única culpada. A culpa não foi da pandemia. O Brasil, mesmo se não tivesse pandemia, ele estaria com índices muito altos de pessoas em situação de fome. Então, a gente saiu dessa situação de fome por ações do governo, por programas governamentais? A gente precisa desses programas até quando? Muito boa pergunta. É importante dizer que políticas públicas são necessárias em qualquer país do mundo. Todos os países desenvolvidos do planeta Terra têm políticas públicas plenas e duradouras. Todos os países hoje, por exemplo, os países da Europa, Dinamarca, Finlândia, que não têm fome, eles têm políticas públicas fortíssimas. Os Estados Unidos têm políticas públicas. Distribuição de alimentos? Distribuição, que tipo de política? Eles têm políticas públicas para fazer com que pessoas que estejam abaixo da linha da miséria possam sair e retornar à cidadania. Então, ou aqui no Brasil tem o Bolsa Família, que inclusive recebeu prêmios do Banco Mundial, e vários países do mundo, da África, hoje estão estimulados e criando políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são extremamente importantes. É importante que as pessoas parem de ter preconceito com relação à política pública, e é mais barato você ter uma política pública de transferência de renda do que você ter que arcar com os custos da fome e da extrema miséria. Qualquer economista sério que faça esses cálculos comprovará isso. É mais barato para o país isso. A gente pensou o programa exatamente nesse sentido de uma economia humana, né? O Brasil fora do mapa da fome significa que os economistas sérios, como você falou, estão olhando para o bem-estar da população, é isso? Exatamente, porque no momento que você vê que existe uma série de políticas públicas, políticas sociais, o Bolsa Família só deu um exemplo, mas vamos dar um exemplo de uma política pública extremamente importante. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é fazer com que as escolas públicas do país tenham alimentos para os seus alunos. Muitos alunos, a única alimentação saudável que ele tem é na escola, né? O Brasil tem 40 milhões de alunos nas escolas públicas. E esse programa, ele é aliado com a compra da agricultura familiar, que é outro componente extremamente importante deste arcabouço de combate à fome e de combate à extrema miséria, porque tudo é uma conjuntura. No momento que você faz esse tipo de política aliado a outras políticas, você está comprometendo a economia a fazer com que mais pessoas saiam debaixo da linha da miséria e possam atender a cidadania. Você está falando de uma alimentação de qualidade. Eu vou pedir então a Bruna para colocar um segundo mapa, uma segunda gráfico, que é muito parecido com esse, mas que é a questão da insegurança alimentar. E aqui os dados mudam muito. A gente já tem tinha em 2014, 3,3% da população numa situação de insegurança alimentar, e daí a gente veio subindo. 2020 e 2022, 22% da população, e agora a gente está, são os dados de 2022 a 2024, chegando no que a gente estava em 2014. O que é a insegurança alimentar e o que diferencia a insegurança alimentar da subnutrição ou da desnutrição? Muito bem, a gente tem que levar em conta que existem vários níveis de fome, né? Então, no momento, aquele primeiro quadro são pessoas que realmente estão passando fome, eles não têm alimentos para si e para sua família. Neste quadro, são aquelas pessoas que, mesmo trabalhando, elas não conseguem ter recursos suficientes para terem uma alimentação adequada. Então, muitas vezes, elas só se alimentam uma vez por dia e com alimentos ultraprocessados, que não são nutricionalmente adequados, não conseguem ter uma alimentação de qualidade, como o nosso famoso arroz, feijão, salada, bife, batata frita também. Quer dizer, aquele almoço típico brasileiro,
qualidade não, mas é bom, Não, né? mas exatamente, mas faz parte, né, daquele conjunto. Dizem que é um dos melhores conjuntos que existe. Arroz, feijão, salada e batata frita e bife, né? Porque tem todos os nutrientes ali dentro. Então, essas pessoas não têm condição de ter esse tipo de alimento. Então, essas pessoas estão em insegurança alimentar. Por isso que o nome é insegurança. Eles conseguem hoje comer alguma coisa, mas eles não sabem se amanhã terão. Por quê? Porque eles têm poucos recursos, às vezes eles ganham muito pouco e aquele recurso é para pagar tanta coisa, para pagar, né, onde eles moram, o transporte, na saúde, que às vezes não sobra para uma boa alimentação. E eles acabam se alimentando com qualquer coisa, com salgadinho para enganar o estômago, aquele biscoito recheado que é uma porcaria, que é comprado, né? Então essas coisas ultraprocessadas são baratas, estão à disposição, né? Então a pessoa compra para não sentir fome, mas ela está em insegurança alimentar e nutricional. Às vezes come menos, divide a comida, raciona a comida em 3 frações. Acaba comendo uma vez só por dia, tem muita gente nessa situação. Por isso que é 13,5, é quase 30, mais de 30 milhões de pessoas. A gente tem em alguns estados do Brasil os restaurantes populares também, né? Que são alimentos vendidos, subsidiados pelos governos pelos governos estaduais. É isso? Essa é uma política também que funciona? Essa é uma das políticas que está ajudando o Brasil a ter saído do mapa da fome e devem continuar. A política dos restaurantes populares, para vocês terem uma ideia, ela começou ainda no início desse século e ela parou exatamente naquele período que os estados começaram a mostrar que não tinham dinheiro para fazer esses restaurantes, ou tinham estados que começaram a aumentar o preço do restaurante popular. Todo mundo pode se lembrar isso. E agora, através da pressão popular, esses restaurantes voltaram. Em São Paulo, em Brasília, tem. Eu conheço em várias partes do país, voltando a custar R$1, né? Voltando a custar 50 centavos o café da manhã, estão extremamente importantes para a população. Quando o governo federal anunciou o Plano Safra, né, em fins de junho, está lá determinado um percentual de recursos para compra de produção do pequeno produtor rural e do médio para distribuição nas escolas. Mas o governo federal cuida só das escolas, das universidades, das escolas de ensino médio, algumas, não todas. Escolas técnicas das escolas federais. Técnicas federais, né? Como é que fica? Existe um programa semelhar? Vocês acham que seria importante por parte dos governos estaduais e municipais, né? Governadores e prefeitos, para também juntar essas duas coisas? Isso pode melhorar ainda mais? Nós temos que levar em conta, excelente pergunta, nós temos que levar em conta que o Brasil é um país de agricultura familiar abundante. Nós temos mais de 5 milhões de famílias que são produtores, famílias que têm umas glebas de 1 hectare, 2 hectares e que produzem algum tipo de alimento. Essas famílias precisam de apoio. Assim como o agronegócio tem apoio, os pequenos também precisam cada vez mais de apoio. Então, esse tipo de financiamento, de compra da agricultura familiar é extremamente importante para fazer com que o país tenha mais alimentos produzidos, se possível, agroecologicamente, e que esses alimentos eles estarão mais baratos nas mesas das pessoas. Porque quanto mais a gente produzir, mais barato ficará o alimento. E aí aquele trabalhador que ganha salário mínimo ou menos do que salário mínimo vai ter condições de ter acesso a esses alimentos com preços melhores. O Brasil é um grande produtor. O problema do Brasil é acesso. Essas 13,5% da população que está em insegurança é porque não tem acesso, não tem dinheiro para comprar esses alimentos. Mas a gente tem essa produção de alimento em quantidade, porque nós somos um grande produtor de commodities, né? Que na verdade soja, trigo muito pouco. Soja, algodão, milho é o que mais se produz. E isso, na verdade, não vai diretamente para o prato, né? O milho vai, mas a nossa grande produção é mais exportadora, né? O agronegócio brasileiro está muito focado para a balança comercial brasileira. É extremamente importante para as exportações. Então, soja, milho, algodão, como você falou, são muito exportados. Mas 70% do que nós, brasileiros comuns, consumimos no dia a dia vem dos pequenos e médios
agricultores familiares, aqueles que produzem frutas, verduras, legumes, ovos, frango, no dia a dia. Então, por isso que essas políticas, focando essa população, são tão importantes, porque quanto mais eles produzirem, mais vai baratear o preço final na mesa do brasileiro. Então, uma outra coisa, esses pequenos produtores que produzem, de fato, o alimento, a comida, né, o que vai para o prato todo dia, a gente tem produção que dê para a população brasileira toda, se todo mundo pudesse comprar comida decente para comer 3 vezes por dia. A gente produz comida para todo mundo? Produz comida para todo mundo. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, ele acaba nós desperdiçamos, Brasil somos nós, 1/3 do que nós produzimos vai para a lata do lixo. Então, você já imagina como tem comida sobrando. O nosso problema é que nós vivemos num país extremamente desigual. Enquanto uns têm muito e acabam desperdiçando, outros têm muito pouco. Então, se nós conseguíssemos equilibrar esse quadro, teria comida para todo mundo, tá? Abundante. O Brasil é um país abundante em termos de produção de alimentos. Daniel, você dirige, né, uma agência da ONU, né, um Programa Mundial de Alimentos, que a sigla em inglês é WFA, não é isso? WFP, World Food Program. Isso, WFP. Agora, a gente não vê aqui no Brasil, quando a gente vê esses países que estão em guerra, principalmente, países onde a fome é uma coisa mais exaustiva, como na África, alguns lugares em guerra, a gente vê lá normalmente vê aqueles carros com símbolos da ONU, né, do próprio programa de distribuição, fazendo distribuição de alimentos. Aqui no Brasil, como que é a atuação de vocês aqui na América do Sul? Aqui no Brasil, nós não precisamos atuar distribuindo alimentos, porque o governo já faz isso. O Brasil é um país tido como um país desenvolvido, está sempre entre as 10 maiores economias do mundo. Então, o Brasil tem recursos, tem governo, tem instituições capazes de fazer essa distribuição de alimentos. O WFP trabalha muito focando aqueles lugares onde existe crises humanitárias, seja através de desastres climáticos, seja através de conflitos, seja através de problemas econômicos urgentes que estão vivendo. Nosso trabalho é levar políticas públicas que sejam exitosas para esses países, criar os alicerces para que os países possam se desenvolver, possam crescer e não dependam de ajuda externa. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito bonito, porque ele ajuda a criar essas políticas que existem no Brasil e que são exitosas em países africanos, por exemplo. Semana que vem devo estar indo para a Indonésia para ajudar outros países. Então, muitos países pedem ajuda da Ásia, da América Latina, aqui da África, para criarem políticas públicas análogas a várias políticas públicas. Então, hoje, o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro já tem mais de 50 países do mundo criando programas meio que copiando, olhando o programa brasileiro. Ou seja, o Brasil é um exemplo em várias áreas. Eu vou pedir, então, um pouquinho de tempo seu e pedir a Bruna para colocar na tela o mapa, né, Mundi, que a gente pegou do próprio relatório, né? Só lembrando, o relatório foi divulgado pela ONU, agora no fim de julho, mais especificamente no dia 28 de julho, né? E eu gostaria de mostrar, porque tem umas cores aí, né? O rosinha mais claro, que é onde a gente está, que significa que a gente não está no mapa da fome. Exatamente. Quem é nesse mapa que está no mapa da fome, que tem realmente uma fome que a gente poderia dizer a fome graça, né? Que é uma expressão que se usa muito. Para vocês terem uma ideia, aqui na América do Sul, apenas 3 países estão fora do mapa da fome, que conseguiram atingir menos de 2,5% de pessoas nessa situação, que são, além do Brasil, o nosso vizinho Uruguai e a Guiana. Né? Muitas pessoas perguntam por que a Guiana? A Guiana é o país que mais cresce no mundo devido a eles acharam umas jazidas de petróleo abundantes lá, estão investindo muito. Mas eles estão investindo em comida? Porque às vezes cresce o PIB, mas como dizer... Apesar de ser muito pequeno, mas eles têm hoje um trabalho muito forte nisso e eles saíram também do mapa da fome. Todos os demais, incluindo o nosso vizinho Argentina, estão no mapa da fome, ou seja, com mais de 2,5% da população passando fome. E a Argentina teve algum tipo de mudança aí nos últimos anos? Piorou um pouquinho. Piorou um pouquinho.
Então, estava um pouquinho mais clara e deu uma escurecida. Exatamente. Tem mais gente por conta de segurança todas as políticas políticas econômicas que estão sendo implantadas, fez com que mais pessoas baixassem. Você é economista de formação, né? Você trabalha com essa questão da alimentação, mas do ponto de vista econômico, eu vou pedir a Bruna para colocar novamente aqui. Então, isso aqui é a insegurança alimentar, né? Eu vou pedir licença só para mostrar um pouquinho, destacar um pouquinho aqui. A gente sempre fala da África, a África sempre aparece o país da fome, da pobreza, mas na verdade o continente africano é um dos continentes mais ricos, se a gente pensar em termos, é verdadeiramente rico, né? De minerais, de recursos naturais. Ao contrário da Europa, que não tem praticamente nada de recurso natural, mas está fora do mapa da fome completamente. Toda branquinha lá, né? Por que essa situação da África, são as guerras ainda? A situação da África, ela vem, logicamente, de um histórico. Até o início dos anos 60, a maioria dos países africanos eram colônias ainda de países europeus. A partir daí começam os processos de independência desses países. E esses processos foram terríveis, foram muito difíceis e muitas vezes junto com esses processos de independência, vieram governos autoritários, apoiados pelos aqueles que comandavam esses países. Pelas metrópoles coloniais. Pelas metrópoles, exatamente. E houve o quê? Um trabalho exatamente de expropriação desses recursos naturais. Então, quando a gente fala de terras raras, aqueles produtores de produtos, né, extremamente importantes, a África tem tudo. Pedras preciosas, ouro, ouro, nióbio, sei lá mais o que, aquelas coisas todas para fazer hoje, todos aqueles componentes eletrônicos, a África é cheia disso. Então, obviamente, ela é fruto de ganância. E sempre que é fruto de ganância, processos são colocados para expropriar, fazendo com que a grande maioria da população fique na miséria, enquanto grupos muito pequenos fiquem bilionários. O que vocês do programa podem levar ou estão levando? Como é que está esse intercâmbio de países que já estão um pouco mais desenvolvidos nesse processo de apoiar efetivamente a população? O que vocês estão levando para a África? Fala um pouquinho mais desse intercâmbio aí. É muito importante. Hoje nós estamos fazendo intercâmbio de políticas sociais e políticas públicas exitosas. Então, como eu falei do programa de alimentação escolar, é para fazer com que as crianças todas estejam na escola recebendo alimentos. Quando a gente fala de outros programas, por exemplo, Bolsa Família, vários países africanos hoje estão, inclusive com o apoio do Banco Mundial, criando programas de transferência de renda para que as populações saiam da extrema pobreza e entrem na cidadania. E também fazendo com que vários agricultores familiares recebam financiamento e possam ficar. Hoje, um dos grandes problemas europeus que eles falam é migração, né? Que na realidade não é migração, é refugiados, são pessoas que estão fugindo da miséria ou de guerras, principalmente africanos, que atravessam o Mediterrâneo e tentam a vida nos países europeus. Se eles tivessem condições, eles estariam nos seus países produzindo, sendo felizes com as suas famílias. Então, o problema todo é que eles não recebem recursos para isso. Então, eles tentam a vida onde? Nos países mais desenvolvidos. Antes da gente fechar, eu queria que você me falasse um pouquinho. Vocês são um fundo da ONU, portanto, recebem recursos de todos os países que integram a ONU. A gente está vivendo um momento muito difícil no mundo como um todo, com guerra tarifária dos Estados Unidos contra o restante do mundo, com redução de aporte. Como é que está a situação dessa difusão de tecnologias que possam realmente acabar com a fome no mundo? Hoje, ano de 2025, está terrível. Por quê? Porque as prioridades mudaram. Os países doadores principais do Programa Mundial de Alimentos sempre foram os países do norte, tanto os países europeus, quanto o Japão, quanto os Estados Unidos. E a grande maioria desses países começaram a cortar recursos em detrimento para começar a colocar mais recursos em defesa, em armas. Então, hoje o mundo está gastando 2 trilhões e 700 bilhões de dólares todos os anos em armamentos.
anos. E está crescendo esse número. Então, quanto mais coloca recursos em armas, pior fica a questão humanitária. E essas armas acabam sendo utilizadas exatamente para aumentar a pobreza, para aumentar a miséria. Então, é um apelo que nós fazemos para que haja uma conscientização e que os governos dos países voltem a ajudar os países em desenvolvimento, a se desenvolverem, a combaterem a pobreza, a combaterem a fome. Só assim nós vamos ter um planeta melhor. Dá de novo para a gente o número de investimento em armas e quanto seria necessário para acabar com a fome no mundo? Hoje, o recurso em armas no ano de 2024 foram 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. É até difícil de imaginar este número, né? Se você pegasse 2 ou 3% desse dinheiro que é gasto em armas e colocasse em políticas sustentáveis para o combate à fome e à pobreza, nós teríamos já um novo planeta. 2 a 3% do que é gasto em armas. A gente fica até, nem acredita que os governos não façam isso. Eles preferem gastar 2 trilhões cada vez construindo mais mísseis. Um míssil que a gente vê passando toda hora nessas guerras, custa em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de dólares, cada míssil. Então, às vezes, 100 mísseis, são 100 milhões de dólares jogados fora, matando pessoas. O que o ser humano quer do seu futuro? Eu não consigo entender. Para mim, é muito melhor investir em sustentabilidade, investir em desenvolvimento, do que ficar gastando dinheiro em armas, enriquecendo poucas pessoas que produzem armamentos. Daniel, eu agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu espero, esse trabalho que vocês fazem é de fato um trabalho magnífico, humanitário mesmo. Eu espero que esse seu alerta, ele seja ouvido por mais pessoas a cada dia no mundo. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu acredito que eu ainda vou viver para ver um mundo melhor. Bom, vamos esperançar todos, né? Obrigada mais uma vez. Agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Organização Mundial do Comércio. Aconteceu isso tudo, afetou diretamente o cerne dessa organização,
A questão da ONU, quantas guerras a gente vê por aí para fora? Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade, muito obrigada pela presença. Senador, o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, realizado aqui no Congresso Nacional, foi uma etapa preparatória para a cúpula dos chefes de Estado, que acontece em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. O senhor presidiu a reunião dos presidentes e representantes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do BRICS. O senhor pode explicar qual que é a importância de reunir esse conjunto de parlamentares? Meus cumprimentos, Renata, a todos os telespectadores, a quem acompanha a gente nas redes sociais, dizer que foi um privilégio essa missão que me foi concedida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. O BRICS, para vocês entenderem, é um grupo de países formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E outros países agregados que estão na eminência de se aliarem a esse grupo de países e também fazer parte oficialmente do bloco BRICS. E para nós foi uma surpresa muito grande. Por quê? Quando a gente olhou em volta, tinham 19 presidentes de comissões de relações exteriores dos países do BRICS. Uma responsabilidade de uma diversidade de gente, de pensamento, de forma de governo, de forma de ideologia, e que de repente a gente viu cada um falando um idioma diferente, porém com a mesma língua, com a mesma mensagem, com a mesma narrativa. Então, por mais que você não entendesse o que alguém falando em árabe estava ali falando, o que ele queria dizer era a mesma coisa de pensamento que nós brasileiros temos em relação às pautas que foram discutidas. Muitos consensos, senador? Muitos consensos. Isso foi algo assim que me marcou, porque eu participo também do Parlasul, eu participo também de outros, do Parlamás. Quando a gente, é o Parlamento da Amazônia, né? Da Amazônia. Né? Quando o Parlasul, o Parlamento do Mercosul. E sempre tem divergência, confusão, atrito, conflito, mas nesse aqui, talvez pela questão desencadeada das sobretarifas, sobretaxas do governo americano, fez com que todo mundo se unisse. E se uniu e produziu um entendimento realmente marcante na passagem que eles tiveram aqui pelo Brasil. Senadora, a declaração conjunta do Fórum, ela condena o que chama de medidas coercitivas unilaterais. É uma crítica velada à política norte-americana comercial, que o senhor acabou de falar, né? O senhor acredita que esses países, além do discurso, eles se movem em bloco em oposição a essas medidas? Sim, isso foi falado praticamente em todas as considerações, em todos os temas debatidos. Até mesmo quando a temática era de um assunto assim, tipo meio ambiente, tipo as questões das mulheres, esse assunto sempre vinha, e a necessidade, a partir do momento que isso aconteceu lá nos Estados Unidos, que é uma grande potência, de se agrupar num multilateralismo. Para quê? Para que juntos, unidos, a gente possa fazer frente aos prejuízos que essa situação poderá ocorrer na economia de cada país desse. Então, fecha-se uma porta com essas medidas que os americanos tomaram, mas abrem-se
muitas janelas de oportunidades. O que o senhor identificou de oportunidade nesses encontros, senador? Porque, por exemplo, a adoção de moedas locais em trocas bilaterais foi uma das questões que os países do BRICS estão levando em consideração, né? O que mais? Veja bem, a partir do momento que você fica muito dependente de uma moeda forte, inegavelmente tradicional, que é o dólar, qualquer alteração cambial nesse sentido vai ocasionar abalo na economia de quem tem essa dependência. A partir do momento que você torna um pouco mais independente disso, fortalecendo a sua moeda local, fortalecendo o Banco BRICS, isso faz com que você possa sentir menos. Porque sentir, você vai sentir. É muito tempo de fortalecimento de uma moeda, de uma tradição que representa o dólar, que acaba fazendo com que você tenha que criar mecanismos para que essa dificuldade que vem aparecer na sua frente possa ser superada e minimamente sentida. Agora, outra questão, Renata, muito assim evidente que ficou, foi o seguinte, é procurar fortalecer nesse bloco o respeito às regras. Não se pode, quem pactuou, quem ajudou a organizar as regras da Organização Mundial do Comércio, da noite para o dia, em função de uma política, abandonar isso tudo e ficar por isso mesmo. Então, isso é um desrespeito até a quem está organizado e cumprindo aquilo que está ali determinado. Mas qual é o espaço de atuação que os países do BRICS têm para se opor a essas medidas, senador? É se unir, como está acontecendo, em função dessa união se fortalecer e tornar-se menos dependente das questões americanas. Então a gente volta a falar do Banco do BRICS, né? Volta a falar do Banco do BRICS, que já tem aí uma iniciativa que a gente sabe que não é tão simples. Logo que saiu o Mercosul, falaram de uma moeda única. Não sei se você se lembra disso. Há muito tempo atrás, décadas. E até hoje não conseguiu. E nós estamos aqui um do lado do outro. Então não é uma tarefa simples, não é. Mas só de mostrar e evidenciar uma união de que, se acontecer isso continuar prejudicando muito, nós vamos partir para esse lado. E isso já deixa um sinal de alerta num radar que poderá ser repensado por quem está tomando essas medidas. E o que cabe aos parlamentos dos países do BRICS em relação ao fortalecimento do Banco do BRICS? Normalmente, um parlamento, e habitualmente, melhor dizendo, ele é composto de divergências, de correntes ideológicas de direita, de esquerda, de centro, de correntes ideológicas que focam na questão do meio ambiente. O que se observou, uma união de todas essas correntes, no sentido de autodefesa do seu país. Então, um parlamento que é eclético, heterogêneo, quando você vê todo mundo se dar a mão para fazer um enfrentamento, no mínimo te chama atenção. É a mesma coisa aqui no Brasil, quando você observa a direita dá a mão para a esquerda numa polarização. Não, esse tema nós vamos enfrentar juntos, você vai assustar. Você vai falar, poxa, que tema é esse que fez todo mundo se unir? Foi isso que a gente sentiu nessa reunião do Bloco BRICS. Foi diferente dos eventos anteriores, dos fóruns parlamentares anteriores? Mais marcante. E eu falo para você, esse é um exercício que se faz. Igual o exercício que você faz na sua academia aí, que é para você poder fortalecer o seu músculo e hipertrofiar ele. O que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa. Nós estamos exercitando um diálogo, um entrosamento para fortalecer cada vez mais. Senador, o documento final do Fórum, ele defende a reforma e o fortalecimento do sistema de governança global. Mas existe consenso entre os parlamentares do BRICS sobre o que deve ser reformado, o que tem que mudar nessas instituições? Bom, as questões em relação a esse tema, elas são muito variáveis de país para país.
Mas o que a gente observa é o seguinte: há uma cultura e uma consciência mais avançada na questão da responsabilidade fiscal, na questão de você organizar as contas públicas, na questão de você primar pela correção, pela ética, para afastar cada vez mais os malfeitos. Então, é uma turma nova que está vindo aí, que tem um pensamento assim muito voltado ao anseio que cada sociedade tem. E isso ficou muito forte também naquilo que a gente pactuou. Mas em relação às instituições de governança global, como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Comércio, o Conselho de Segurança da ONU, existe um consenso sobre o que precisa ser reformado nessas instituições? Sim, veja bem, Organização Mundial do Comércio, aconteceu isso tudo, afetou diretamente o cerne dessa organização. E o que aconteceu de reação de lá para cá? Nada. Então, há que se ter alguma medida mais forte para que possa valer a instituição. A questão da ONU, quantas guerras a gente vê por aí para fora? E o que acontece de contraponto, a não ser uma moção de repúdio à guerra, que não sei o quê, que papapá. Tem que ter coisa mais efetiva para fazer valer a instituição. Porque ela custa. Ela precisa ter um respeito mais imposto em função do que ela veio para se representar. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? A proposta é de que tem que incentivar cada vez mais esse propósito. Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las, e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. A sanção que a ONU fez por causa da guerra bélica entre Rússia e Ucrânia, o que isso impactou? Então, a gente entende que isso precisa ser aperfeiçoado para que isso possa impor um respeito maior, inclusive para cada vez mais se organizar e se fortalecer. Os que herdaram o bastão do senador Nelsinho Trade já estão... E que vão recepcionar o próximo Fórum Parlamentar do BRICS. O próximo parlamentar lá na Índia, já estão todos mobilizados para poder fazer ou até superar os 19 países que aqui vieram. Discussões interessantes no horizonte, na área da saúde, na área das mudanças climáticas, do meio ambiente, que vão refletir na COP30, que nós vamos sediar aqui, que, dito pelo próprio Hugo Mota, vai ser o encontro da década. Ele falou isso no discurso dele, o presidente da Câmara. Então, eu digo para você, foi muito interessante tudo isso e vai continuar sendo, porque a gente nota uma percepção e uma consciência dessa geração nova que está na frente dessas questões, muito mais apurada na necessidade de se juntar. Isso vai ser bom para os países. Senador, dentro desses temas de relevância global que foram abordados no fórum, né, o Brasil ele está capitaneando um movimento de prevenção e enfrentamento de futuras pandemias, né? Como é que foi esse debate no Fórum Parlamentar? Bom, toda vez que vem uma situação dessa, logicamente aparece na cabeça da gente a questão das vacinas. E, logicamente, como que vai fazer para cada país ter esse produto para não deixar o seu povo perecer e morrer? Então, as questões da lei de propriedade intelectual foram colocadas, inclusive por uma questão de coincidência, eu fui o relator aqui no Congresso dessa lei, em que em momentos como esse tem um tratamento mais diferenciado de se oportunizar a propriedade intelectual para a produção da vacina, para que esse país possa vacinar o seu povo, apenas num período que esteja passando por uma necessidade de
saúde pública como essa. Chegou um dia aqui no Brasil que morreram 4.000 pessoas num dia. Então, situações como essa, graças a Deus, ocorrem ocasionalmente. Mas, vamos dizer, nós não podemos ficar desprevenido esperando vir para depois agir. Então, essas situações têm que estar claras e prontas, como se fosse um escudo, uma arma para poder enfrentar a próxima pandemia que vier. Vai poder quebrar patente. A palavra quebrar patente é forte. Ela assusta quem está do lado de lá e que estudou e produziu o seu produto. Então, a gente pode vir num campo de menos susto e mais diplomático. E da neutralidade no seguinte sentido. Numa situação em que tudo venha a ocorrer, como ocorreu no passado, onde 4.000 pessoas morriam por dia, e o governo vê a necessidade de ter a propriedade intelectual daquilo que salva as pessoas, chama esse povo para dentro, faz com que eles possam fornecer nesse período, e a partir do momento que isso passar, aí é um outro dia, é uma nova fase, é um outro momento. 2 dos países do BRICS são grandes produtores de vacinas e fizeram pesquisas de ponta no caso da Covid, né? Teve a Índia, teve a Rússia. É consenso entre esses países também? Olha, eu lembro que quando eu fui o relator dessa matéria, eu visitei praticamente todos os países do BRICS, sim, e eu notava assim, os países em desenvolvimento, aqueles mais carentes, mais pobres, eram a favor dessa situação. Os mais ricos que tinham e detinha a propriedade intelectual eram contra. Então, para botar esse povo dentro de uma sala e organizar um entendimento, não foi fácil, mas conseguimos, fizemos um projeto que foi até sancionado pelo presidente à época, o Bolsonaro, e hoje é uma lei que está aí à disposição e espero que a gente nunca mais venha a precisar dela, porque caso a gente venha a precisar, é sinal o quê? Que tenha outra pandemia, que tem gente morrendo, aquela confusão de isolamento. Deus o livre isso. Vou até bater aqui, ó. 1, 2, 3. Mas o senhor percebe um consenso nos parlamentares do BRICS em relação à necessidade... Quando você explica bem explicado, ninguém quer ir arrancar o estudo do outro na marra. Isso não é nossa tarefa. Agora, nós não podemos ver morrer 4.000 pessoas por dia sem tomar uma atitude para fazer frente a uma situação como essa. Senador, o que os parlamentos podem contribuir para garantir o acesso a medicamentos, vacinas, tecnologias de saúde? Bom, primeiro, o sistema de saúde de cada um é complexo. Saúde é um assunto que, toda vez que vem esse tema, ele não é tão simples e é muito sensível. Custa. Saúde é um artifício caro e não tem dinheiro que chegue para você fazer saúde. E uma coisa interessante, Renata, eu que sou médico, para você saber, não tem fazer saúde mais ou menos. Ou você faz certo ou você não faz. Não tem meia saúde. E hoje o perfil do paciente mudou. O paciente chega no seu consultório com a dor lombar, eu sou urologista, pode ser um cálculo renal. Ele vem impresso com aquilo que pode ser. Olha na tua cara e fala, eu estou com a dor lombar, eu já pesquisei, então pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma contratura muscular, pode ser um cálculo renal, pode ser herpes zoster. E eu já pesquisei, doutor. O senhor tem que pedir esse exame. O senhor tem que pedir isso, isso, isso. E tem mais. Sabe os remédios bons para isso? É esse aqui. Eu olhei para a cara dele e falei, o que você veio fazer aqui? Então, isso tudo está evoluindo muito. E os exames que tem disponíveis para você fazer diagnóstico hoje, eles são caros. E o paciente, mesmo pelo SUS, ele quer fazer esse exame. Ele não aceita mais aquele generalista que escuta com estetoscópio, que faz uma palpação. Isso aí é coisa do passado.
mas que só nós que somos médicos sabemos que vale e vale muito. Então, não devemos nunca abandonar o que a gente aprendeu lá atrás, mas acoplar isso à tecnologia. Isso custa. Então, os financiamentos da saúde é problema para todo o governo. Isso vai continuar sendo. Senadora, a gente já falou do Banco do BRICS, né? Mas uma pauta consensual no fórum foi a necessidade de reformar as instituições financeiras internacionais, de modo a refletir melhor os interesses dos países emergentes. Qual o senhor acredita que é hoje o poder do BRICS para promover a reforma de instituições como o FMI e o Banco Mundial? Veja bem, são instituições que só de você falar o nome delas em países em desenvolvimento, e praticamente esses devem a esse povo, você já assusta. Então, é a questão que eu falei no início. Tirar um pouco essa dependência. Se voltar para uma instituição que possa te fazer valer o seu desenvolvimento com taxas mais atrativas, com formas de financiamento melhor, que não venha amanhã ou depois com faca no seu pescoço. Então, então seria fortalecer o Banco do BRICS. Fortalecer o que nós temos aqui para tirar a dependência do que existe lá. E como é que o senhor avalia o debate sobre a mudança do clima, senadora? O senhor começou a falar ainda um pouquinho da COP, do que a gente pode esperar? Há uma cobrança, sim, em relação a nós que estamos em desenvolvimento, em especial daqueles países que já se desenvolveram mais do que a gente e que, em função disso, cortaram e devastaram as suas florestas, de que nós temos o dever de não cortar nenhuma e preservar tudo. Ocorre que, apesar da gente defender esse princípio, mas nós defendemos com uma vírgula aqui e outra lá. E o que está aqui no meio dessas duas vírgulas? A floresta em pé tem que valer. Ela tem que valer muito mais do que aquela que foi derrubada e que você vende a madeira, que você vende as coisas inerentes desse contexto, desse desmatamento. Inclusive do investimento que você vai fazer para aquilo produzir pasto e gerar outra forma de riqueza. A floresta em pé, quem preservar, tem que valer muito mais daquilo que você possa vir a fazer para cortar e derrubar a sua floresta. Então isso foi um recado muito forte que nós que temos muita floresta em pé demos, e vai ser um ponto muito bem falado na COP. Você pode ter certeza. Porque a partir do momento que você fizer isso, vai refletir em todo o planeta. O senhor está falando em mecanismos internacionais de financiamento da manutenção da floresta em pé. Com certeza absoluta. Veja bem, você é dona lá no meio da Amazônia de um pedaço de terra. Aí você está lá com o seu pedaço de terra. Você precisa viver, você precisa comer, você precisa ter meios para se transportar, isso tudo custa. Aí vai o cara que olha a sua madeira e quer cortar a sua floresta. Aí ele te oferece um recurso para você fazer isso. Você é uma presa fácil para essa pessoa. Aí o que precisa? A conscientização, principalmente desses grandes que estão nos vendo, de que essa floresta em pé tem que valer muito mais do que aquela que corta. Porque a partir do momento que você preservar ela, essas questões que está acontecendo mundo afora, de mudança climática, pode ser minimizada. Porque a gente já viu que isso está alterando o clima no mundo todo. Então vamos incentivar isso, vamos preservar aquilo que existe, vamos reflorestar aquilo que precisa e capitalizar aquele para cuidar do seu lugar. Senador, e um tema ele é conectado ao outro, né? Quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, a inteligência artificial vai ser uma grande consumidora de energia elétrica no futuro, né? Por que a governança da inteligência artificial também foi tema do Fórum Parlamentar do BRICS? É um tema que precisa ser encarado e regulamentado. Se você observar hoje, esses dias eu li que tem uma prova muito difícil que é feita nos Estados Unidos, tipo, para especialista você ganhar o título de especialista médico.
Você estuda 6 anos, mais 6 de residência e faz essa prova para você ter esse título. Botaram lá uma inteligência artificial, passou. Sem estudar esse tempo todo. Então, o que a gente vê por aí? Gente dando laudo só com inteligência artificial, quer dizer, mecanismos. Na justiça, tem gente produzindo sentença só com inteligência artificial. É algo que precisa ser encarado assim, com uma sensibilidade, uma sensatez e um equilíbrio muito forte. Porque senão isso vai tomar conta. Quando você vê, você é uma inteligência artificial daí, gerida por alguém, sei lá como. Isso é complicado. Mas o que eu tenho assim de alento? Tanta coisa saiu para você se locomover, né? Carro, avião, patinete, patins, bicicleta, mas você nunca vai deixar de andar. Então eu espero que isso que está vindo de novo possa agregar valor para a gente viver melhor, com mais qualidade, mas que não tire a nossa essência de vida, de alma, de espírito. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Meus cumprimentos, um abraço a todos. Professor César Bergo, qual a melhor estratégia neste momento que o Brasil deve adotar para sair da mira das tarifas do governo Trump? Nesse primeiro momento, a paciência, porque o consumidor americano ele vai querer comer carne. Então, daqui a pouquinho vai começar a pressionar, inclusive politicamente. Então, é nessa linha que ele tem que agir, porque aguardar, porque toda crise gera uma oportunidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. A instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar descontos ilegais em benefícios do INSS, está marcada para esta quarta-feira, às 11h. Neste QR Code, você vê aqui na nossa tela, você pode conferir a composição da comissão. A CPMI vai ser formada por 16 senadores titulares, 16 deputados titulares e a mesma quantidade de suplentes. As mudanças climáticas deram o tom na posse dos 27 jovens senadores. Durante uma semana, eles vão aprender como é a rotina de um parlamentar. Os Jovens Senadores são um programa do Senado que estimula o interesse pela política. Os 27 estudantes começaram a jornada de jovens senadores com a tradicional subida da rampa do Congresso.
Logo depois, foram diplomados e tomaram posse numa sessão solene no plenário do Senado. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de jovem senador. Até sexta-feira, os jovens senadores vão debater, elaborar projetos e votá-los. As propostas que eles aprovarem serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O Jovem Senador é um programa do Senado Federal que estimula o interesse dos jovens pela política e cidadania. Estes jovens que estão aqui estão cursando o ensino médio em escolas públicas do Brasil. Eles foram selecionados em um concurso de redação cujo tema este ano foi Emergência Climática. Pense no futuro, haja no presente. A década de 2011 a 2020 foi a mais quente já registrada e o aumento da temperatura é apenas o começo. A elevação do nível do mar, secas severas, falta de água, incêndios, tempestades, diminuição da biodiversidade, inundações com graves consequências humanas. Quem é que mais sofre com essa realidade? As populações mais vulneráveis, moradores de periferias, que são vítimas de enchentes e poluição, e os povos indígenas que enfrentam a destruição de seus territórios e seus modos de vida. E é agora que eu evoco a coragem de Chico Mendes ao afirmar que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Os sonhos que Keila e que vocês acalentam são os mesmos sonhos que eu e Paim, alguns anos mais velhos que vocês, acalentamos também. Vocês vão aprender aqui o funcionamento do Senado, mas vocês vão aprender também aqui, em especial, que isso daqui é a expressão da maior conquista que os brasileiros, muitos que vieram antes de vocês, legaram a vocês, algo que se chama democracia. A Comissão de Direitos Humanos fez mais uma audiência pública sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos. Desta vez, o tema foi a promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Foi a terceira audiência pública para debater a efetividade do Programa Nacional de Direitos Humanos, instituído em 2009. Um dos temas debatidos foi a Diretriz 8 do programa, que trata da promoção de direitos de crianças e adolescentes. A subsecretária de Atendimento Socioeducativo de Minas Gerais, Gisele da Silva Cirilo, falou sobre a experiência do Estado no atendimento a crianças e adolescentes que cometem atos infracionais. Segundo ela, é fundamental que as políticas de atendimento socioeducativo estejam ligadas às políticas de segurança pública. Não é possível a gente conceber atendimento socioeducativo sem que nós tenhamos em vista políticas de segurança pública, porque a senhora bem disse, hoje a gente vive uma realidade que não vivíamos antes, que é a cooptação ativa desses adolescentes, cada vez mais jovens, pelas facções e pelas organizações criminosas. A diretora de Políticas Públicas para Mulheres, da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná, Mariana de Souza Machado, falou sobre outro direito previsto no programa, que é o de garantir que todas as pessoas tenham acesso à certidão de nascimento e outros documentos essenciais para o exercício da cidadania. Quero recomendar, senadora, que o Senado possa se desdobrar através dos relatórios divulgados pelo Ministério da Mulher e Família e Direitos Humanos, que aponta a necessidade de se intensificar ações específicas para grupos prioritários, especialmente populações indígenas e tradicionais, que têm uma taxa de subregistro ainda maior, expandir programas de capacitação para servidores públicos em direitos humanos que precisam fazer esses registros, fortalecer parcerias entre União, Estados e municípios, ampliar investimentos em infraestrutura digital para regiões remotas e desenvolver políticas inovadoras digitais, transversais, que possam ser interoperáveis com sistemas e bases de dados integrados entre cartórios e políticas públicas. Combater as desigualdades estruturais é uma outra diretriz do Programa Nacional de Direitos Humanos. O vereador Rafael Satier, que preside a Comissão de Combate ao Racismo da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, criticou as diretrizes previstas no programa e que tratam do combate à violência institucional. O desafio do PNDH3
é universalizar direitos sem cair em narrativas políticas que conduzem os direitos humanos à bandeira de minorias. O Brasil precisa de uma política de direitos humanos que seja realista, justa e aplicada ao cidadão comum, respeitando nossa Constituição e os valores que unem a nossa nação. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião falou sobre outra diretriz, a garantia da igualdade na diversidade, com foco na liberdade religiosa. O Estado laico, uma laicidade que nasceu para proteger o religioso e não para persegui-lo. O Congresso Nacional fiscaliza a política pública, mas há uma outra vertente, é o Congresso Nacional que faz o orçamento da União. Então, fazer essa avaliação é também entender a necessidade de ampliação de recursos para a política pública, a necessidade de fortalecimento da rede ligada à política pública que está sendo avaliada. Então, não é que o Congresso Nacional, não é que a gente se reúne aqui para avaliar negativamente um governo, não. Nós estamos avaliando uma política pública de Estado, inclusive para dar nortes, para dar orientações, para dar encaminhamentos. Daqui a pouco, a partir das 3 da tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, aqui no Congresso. Noboa foi reeleito em abril. O presidente equatoriano foi recebido nesta manhã no Palácio do Planalto pelo presidente Lula. O encontro faz parte dos esforços do governo brasileiro para diversificar parceiros comerciais e reforçar a integração regional. O presidente equatoriano Daniel Noboa tem 36 anos, foi reeleito em abril de 2025, empresário e político, foi deputado da Assembleia Nacional. A agenda no Senado começa às 3 horas da tarde, no Salão Nobre, onde Noboa será recebido pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. O encontro tem como foco a cooperação entre os países em áreas como meio ambiente, desenvolvimento sustentável e a integração regional. Você pode acompanhar a visita do presidente equatoriano ao Congresso Nacional a partir das 3 da tarde pelo YouTube da TV Senado, youtube.com/TV Senado. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 2 da tarde, está marcada uma sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. Amanhã, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem audiência pública prevista para debater impactos e riscos da exportação de animais vivos por via marítima. Às 10 horas desta terça, está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Dia do Médico de Tráfego, comemorado exatamente neste 19 de agosto, e os 45 anos de criação da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. A medicina de tráfego é uma especialidade voltada para o estudo, prevenção e tratamento dos problemas de saúde relacionados ao trânsito, seja por terra, água ou ar. Às 9 horas desta quarta-feira, reunião marcada na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é a proposta de emenda à Constituição que regulamenta o regime jurídico do Banco Central. Às 10 horas da quarta-feira, uma sessão especial no plenário do Senado deve comemorar os 69 anos do Escritório de Representação do Estado de Goiás, na capital federal. Às 10 horas de quinta-feira, está marcada uma sessão solene do Congresso para homenagear os 100 anos do Grupo Globo e 60 anos da Rede Globo de televisão. E às 3 da tarde de quinta, está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E às 9 horas de sexta-feira, o programa Jovem Senador prevê a sessão final para discussão e votação de projetos apresentados por jovens senadoras e senadores. E na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que muda o Código Eleitoral volta ao debate. É o primeiro item da pauta. O repórter Tiago Tibúrcio tem os detalhes.
O relator do Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, apresentou na última sexta-feira um novo relatório para tentar superar pontos considerados polêmicos e que travaram a votação do texto em julho, antes do recesso parlamentar. Marcelo Castro reduziu de 2 anos para 1 ano antes das eleições o prazo para que juízes, membros do Ministério Público, policiais e guardas municipais deixem os cargos para concorrer. Marcelo Castro também reduziu a punição para os candidatos que divulgarem durante a campanha notícias inverídicas, notícias sabidamente falsas. Essa punição agora passa a ser uma punição menor, de 2 meses a 1 ano de detenção. O único ponto em que o relator senador Marcelo Castro não fez concessões foi em relação a incluir a possibilidade do voto impresso. Eu conversei com o senador Marcelo Castro, ele disse que não concorda com essa medida e deixou de fora de seu relatório qualquer possibilidade em relação a esse assunto. Se for aprovado na CCJ, o projeto de lei complementar segue para análise dos senadores no plenário do Senado e depois vai ser devolvido à Câmara dos Deputados, porque houve alterações aqui no Senado. E para valer para as eleições de 2026, a lei desse projeto complementar tem que ser sancionada até o início de outubro para cumprir o princípio da anualidade, ou seja, modificações para as eleições devem estar previstas em lei pelo menos 1 ano antes do pleito eleitoral. E novamente sobre o INSS. A redução da fila do INSS é o principal objetivo de uma medida provisória aprovada pelo plenário do Senado na semana passada. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. O programa de gerenciamento de benefícios deve reduzir o número de pagamentos indevidos e acelerar a reavaliação de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS. A criação foi aprovada pelos senadores em plenário nesta terça-feira, dia em que a medida provisória enviada pelo governo perderia a validade. O programa deve aumentar a agilidade do INSS, com o trabalho extra de servidores na análise e perícia em processos de concessão e revisão de benefícios, como pensão, auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Segundo o governo federal, mais de 2 milhões de processos estão na fila para reavaliação, com o risco, inclusive, de continuidade no pagamento de prestações indevidas. A adoção recente do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social reduziu, por exemplo, o tempo de perícia de 74 para 34 dias. O programa vai pagar R$ 68 a mais a servidores do INSS por cada processo concluído e R$ 75 aos peritos médicos federais por perícia ou análise. O orçamento previsto é de R$ 200 milhões. O programa terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2026. A gente teve que pagar um incentivo para acelerar, Damares, as pessoas que estão lá numa fila lutando pelos seus direitos. Isso aqui não foi para revisão. A grande maioria das pessoas com deficiência estão lutando para entrar. Isso aqui é para acelerar. Nós não queremos justiça contra ninguém. O que eu vi aqui dos senadores da oposição, resignados com esse processo, é que, inclusive, aqueles que detêm laudo irreversível passariam por essa perícia. Eu acho que o governo precisa tranquilizar a oposição nesse sentido. Senadores da oposição questionaram trechos da medida provisória que poderiam ser interpretados como revisão do benefício de prestação continuada, o BPC. Depois de alguns minutos de negociação entre oposição e governo, o texto foi modificado. Há uma interpretação que essa revisão, os servidores que fizerem a revisão serão agraciados com um plus. O que é revisão para eles? Cancelamento do benefício? O compromisso assumido pelo governo, avalizado ainda há pouco pelo ministro Wellington Dias, pelos técnicos do Ministério da Previdência aqui, é o seguinte: alterarmos a redação do artigo 47B no decreto para criar, primeiramente, uma escada de notificação, ou seja, não somente 30 dias, 30, 60 dias. E segundo, atendendo também a senadora Damares, incluir o dispositivo de que o INSS, na consideração
consideração para eventual bloqueio, levará em consideração as especificidades regionais, de distância, de comunicação daquele usuário que foi notificado. O influenciador digital Felca deve ser ouvido pela Comissão de Constituição e Justiça. Nos últimos dias, as denúncias feitas por ele sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais mobilizaram a sociedade. Senadores protocolaram um pedido de criação de uma CPI para investigar as denúncias do influenciador. A senadora Elisiane Gama, que apresentou o requerimento da audiência pública na CCJ, reforçou a urgência do debate. É um tema que tomou conta do Brasil a partir da denúncia do Felca, uma denúncia grave, mas que infelizmente é uma prática que já vem sendo cometida no Brasil há décadas. Eu digo isso porque eu fui deputada estadual e eu presidi uma CPI de combate à pedofilia, cujo tema já era esse, inclusive utilizando aí com uma preocupação muito grande naquela época com os sites. Hoje, com as redes sociais, esse problema se tornou ainda maior. Na nossa audiência pública, a gente vai convidá-lo, além dele, chamar também as Big Techs e também a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para fazer um debate sobre isso, saber quais os encaminhamentos nós precisamos tomar dentro do Congresso Nacional. Aproveitar que nós temos hoje uma sensibilidade dos parlamentares, do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que esse é um momento importante para a gente sair aí com um novo marco legal de defesa da criança e do adolescente no Brasil. Com base nessa denúncia do influenciador Felca, o Senado pode instalar uma CPI para investigar a adultização de crianças na internet. O requerimento para a criação da CPI reuniu 70 assinaturas e foi protocolado na semana passada, conforme informou a senadora Damares Alves. Nós hoje conseguimos um feito histórico, senador Girão. 70 assinaturas em um pedido de CPI. Nunca teve isto no Senado. O que é muito bom, o que demonstra que o Senado Federal está muito preocupado com a infância. A CPI foi protocolada, não sabemos se será instalada, porque há uma fila aqui no Senado de CPIs, inclusive uma bem antiga do senador Magno Malta, que também quer investigar a pedofilia e erotização de criança. E que bom que não foi nenhum delegado ou nenhum defensor da infância que estão falando isso há anos. Um jovem que vem desse mundo online denunciar o que ele viu no mundo online. O Senado homenageou na sexta-feira o líder espírita Divaldo Franco, que morreu neste ano vítima de um câncer na bexiga. Participantes da sessão especial destacaram a trajetória de Divaldo e seu compromisso com as causas sociais. Divaldo Franco ganhou destaque nacional em 1952, ao fundar em Salvador a Mansão do Caminho, instituição dedicada a acolher e educar milhares de famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. Criador do evento Movimento Você e a Paz, Divaldo reuniu anualmente na capital baiana multidões para ouvir mensagens de esperança e união, transmitidas por líderes de diversas tradições religiosas. O líder espírita faleceu em 13 de maio deste ano, aos 98 anos, após enfrentar um câncer na bexiga. O Senado realizou nesta sexta-feira uma sessão especial para homenagear Divaldo. Somos, portanto, marcados pela convivência respeitosa entre diferentes crenças. Nesse cenário de pluralidade e diálogo, Divaldo foi e seguirá sendo símbolo da união e da tolerância. Divaldo foi um grande brasileiro, um exemplo de amor ao próximo, de solidariedade e do incansável trabalho para uma sociedade mais justa, na qual todos tivessem mais recursos e oportunidades na vida. Homenagear o Divaldo é a expressão justa, diante de tanto que ele realizou em benefício de todos. Somente gratidão eterna é o reconhecimento que podemos expressar oferecendo nossos melhores sentimentos em rogativa ao Criador, para que o fortaleça, ampare e, como sempre, continue a favorecê-lo com as bênçãos da paz, a fim de que permaneça na dimensão espiritual em que se encontra, trabalhando e ajudando o Cristo na cristianização da humanidade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. De cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor da planta, a partir dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, que florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. O Brasil avança rumo à criação de uma política nacional de cuidados. Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Professor César Bergo, qual a melhor estratégia neste momento que o Brasil deve adotar para sair da mira das tarifas do governo Trump? Nesse primeiro momento, a paciência, porque o consumidor americano ele vai querer comer carne. Então, daqui a pouquinho vai começar a pressionar, inclusive politicamente. Então, é nessa linha que ele tem que agir, porque aguardar, porque toda crise gera uma oportunidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. O Brasil tem motivos para se orgulhar de ter a melhor legislação de proteção de mulheres do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, não tem muito a celebrar, porque somos o quinto que ainda mais mata mulheres no mundo. A grande maioria, que são os feminicídios, a violência, os estupros, são das mulheres e crianças negras e pobres. Então isso já mostra, Damares, que a gente tem que cuidar da prevenção. Tudo tem. Imediata, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo vamos correr de punir cada vez mais, mas se preocupar em empoderá-las com educação, com saúde. O feminicídio zero deve ser uma política pública prioritária em todas as esferas. Federal, estadual e municipal. Uma bandeira única do governo, da oposição e uma batalha travada por toda a sociedade brasileira. Se uma mulher morre porque é traficante,
porque roubou, porque assaltou, porque fez outra coisa, é um homicídio de mulher, não é feminicídio. Feminicídio, ela morre porque é mulher. E aí eu fiz o pacote antifeminicídio que levou a pena para 40 anos no caso da morte das mulheres. Senhoras e senhores, nós estamos falhando como sociedade quando um feminicídio vira apenas mais um caso. E é o que está acontecendo. É preciso coragem, coragem política, coragem institucional e coragem social para mudar essa realidade. E é essa coragem que nos move. Eu tenho certeza disso. Só isso faz sentido de estarmos aqui. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! A gente também fala tupi. A número regimental, eu declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e senadoras poderão se inscrever para o uso da palavra, por meio do aplicativo digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à ordem dos oradores. O primeiro orador inscrito é o senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul.
senador Confúcio Moura, presidente da sessão, eu vou, na verdade, dar uma continuidade ao que começamos pela manhã, né? Eu sou apaixonado pelo programa O Jovem Senador. Senhores senadores, senadoras, iniciou hoje pela manhã e vai até a próxima sexta-feira, dia 22, a 16ª edição do programa Jovem Senador e Jovem Senadora. Das 27 redações vencedoras, que representam os estados e o DF, 21 foram escritas e vencidas por mulheres. Mulheres com idade entre 15 e 18 anos. Quase 90% dos participantes vêm de cidade do interior, cidade simples. Apenas 3 são de capitais. Acho que essa é a grandeza do programa Jovem Senador, uma das grandezas, né? A edição 2025 contou com a participação de 4.202 escolas públicas e cerca de 170 mil estudantes. O tema da redação desse ano expressa a relevância da atuação dos jovens na política, pois o tema foi emergência climática, pense no futuro, haja no presente. Por todas as cartinhas e redação que li, eles mesmos fazem um alerta. Vivemos, frase deles, vivemos um estado de alerta global. Os gases de efeito estufa estão em níveis altíssimos, os maiores dos últimos 2 milhões de anos. A década de 2011 a 2020 foi a mais quente já registrada, e o aumento da temperatura mostra que é apenas o começo. Todo cuidado é pouco. A elevação do nível do mar, secas severas, escassez de água, incêndios, tempestades, perda de biodiversidade, inundações com graves consequências humanas, tragédias climáticas como as que vimos recentemente no país, eu diria, principalmente no Rio Grande do Sul. Tudo isso é consequência do aquecimento global. Tudo isso afeta a nossa vida e a vida do planeta. É preciso também refletir sobre o papel das cidades no tratamento de esgoto, na coleta do lixo, no saneamento básico e na oferta de água tratada, na destinação final dos resíduos sólidos e na drenagem urbana. O acesso a esses serviços é um direito da população. A sua essência traz problemas de saúde, impactos negativos na qualidade de vida e no meio ambiente. Senhor presidente Confúcio Moura. Na programação de hoje, tivemos a tradicional e bonita, rica, eu diria, enobrecendo, inclusive, com aquele gesto daqueles 27 jovens, na tradicional subida da rampa do Congresso Nacional. Cada um segurando a sua bandeira. O professor e o aluno segurando a bandeira do seu estado. A posse dos jovens senadores e jovens senadoras e a eleição da mesa diretora ocorreu hoje às 11 horas da manhã, aqui no plenário do Senado, logo após a diplomação que foi realizada no Salão Negro. Eu estive lá e também estive aqui com eles. Daqui a pouco será aberta a exposição com as redações vencedoras, seguida da instalação das comissões temáticas. Ao longo da semana,
os jovens parlamentares vão conhecer o funcionamento do Senado e apresentar e discutir propostas que poderão se transformar em projetos de lei. Também participarão de visitas guiadas às sedes dos 3 poderes. Na quinta pela manhã, os estudantes terão um encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Estão previstas ainda as palestras, audiências públicas e debates. Os professores que acompanham os alunos, orientadores, estão com eles a todo momento aqui em Brasília. Fica uma semana, mas sempre acompanhado por pais e professores. Receberam notebooks com reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. O encerramento da programação será na sexta-feira, às 9 horas, aqui no plenário do Senado, com a votação dos projetos que eles construíram no longo da semana, participando das comissões. As proposições aprovadas serão publicadas no Diário do Senado Federal. Presidente Confúcio Moura, o programa Jovem Senador e Jovem Senadora é uma iniciativa do Senado que oferece às estudantes do ensino médio de escolas públicas a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo, em especial o Senado. A escolha dos participantes, por meio de concurso de redação, organizado em parceria com as secretarias estaduais de educação, entre os critérios de seleção estão estrutura, correção gramatical, domínio da norma culta, desenvolvimento do tema e originalidade. Eu tive a satisfação, presidente, de há muitos anos atrás, apresentar essa proposta. E o meu sonho se tornou realidade, né? Hoje, 16 anos de o jovem senador, eu me sinto cada vez mais contemplado, porque uma iniciativa que virou uma iniciativa do Congresso e não daquele que apresentou a primeira proposta, ela enriquece a nossa juventude, ela dá força para a juventude, para a participação na política, para defender a democracia, a soberania, os 3 poderes, e assim nós fortalecemos cada vez mais a força do povo brasileiro, aumentando e melhorando a qualidade de vida de todos. Registro desde já o meu agradecimento a todos aqueles que se esforçaram e participaram da coordenação do programa Jovem Senador. Senhor presidente, aproveitando ainda o meu tempo, eu não poderia deixar de falar sobre essa discussão que está em todo o Brasil, e que bom que está, né? Que bom que está. Senão ficava tudo camuflado e estava acontecendo. Que é o debate sobre a exploração de criança e adolescente no meio digital. A exploração sexual de crianças e adolescentes e jovens é uma das mais cruéis violações dos direitos humanos. No enfrentamento desse crime hediondo, a denúncia é fundamental. O país ficou chocado com as denúncias do influenciador digital Falcon, apelido de Felipe Bresanin. Ele denunciou a adulterização e a exploração de menores na internet por produtores de conteúdo. Segundo ele, trata-se de um sistema coordenado. Vídeos curtos servem como vitrina para comentários pedófilos que utilizam linguagem codificada para se identificar e direcionar interessados a grupos onde ocorre a divulgação e a comercialização ilegal de material de pornografia infantil. Um cenário inaceitável, vergonhoso, desprezível. Sabemos que a exploração sexual de crianças e adolescentes não é novidade. E temos que fazer o combate diário. No entanto, com a consolidação das redes sociais, esse crime atingiu patamares alarmantes. Assinei, sim, o requerimento para a criação da CPI
que vai investigar a exploração de menores na internet. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, já manifestou a intenção de pautar projetos que tratam da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Quero lembrar que o Senado Federal aprovou em novembro de 2024 o projeto de lei número 2628 de 2022, de autoria do senador Alessandro Vieira e relatado pelo senador Flávio Arnes, que tem por objetivo proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais. Não podemos esperar. A Câmara tem que votar esse projeto, que se quiser pensar os que tem lá, também a pense, mas vote. Vote com rapidez, porque exige medidas duras por parte da sociedade, do Congresso, do Judiciário, contra essas maldades, esses crimes cometidos contra a criança e adolescente. Entre as medidas previstas estão regras para redes sociais, aplicativos, sites, jogos eletrônicos, produtos e serviços virtuais. Esse projeto está na Câmara. Alguns dizem, não, mas isso aí é tirar liberdade. Estão matando, explorando, agredindo nossas crianças. É isso que se trata. É isso que se trata. Esse projeto do Alexandre, como eu já disse, está na Câmara. O texto determina que os provedores criem mecanismo para verificar a idade dos usuários, impondo a supervisão do uso de internet pelos responsáveis, a criação de sistemas de notificação de abuso sexual. É controle mesmo contra o abuso sexual, além da oferta de configurações mais protetivas para a privacidade e a proteção de dados pessoais. O projeto obriga que todos os produtos e serviços de tecnologia disponham de mecanismos que impeçam de forma ativa o uso por crianças e adolescentes quando não forem desenvolvidos ou adequados para esse público. Os fornecedores também deverão adotar medidas para prevenir e mitigar práticas como o bullying, a exploração sexual e padrões de uso que incentivem vícios e transtornos. Além disso, será obrigatória a disponibilização de controles parentais para bloquear conteúdos, limitar a comunicação direta entre adultos e menores e restringir o tempo de uso. Senhor presidente, esse tema é urgente. Sabemos que para muitos pode ser complexo, mas para nós tem que ser enfrentado. As redes sociais podem ser um espaço extremamente perigoso para crianças e adolescentes. Elas são dinâmicas, atraentes, e, ao mesmo tempo, um terreno fértil para os criminosos. O Congresso Nacional não pode se omitir. É pelas redes que estão fazendo isso. De acordo com pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o uso da internet entre crianças brasileiras é amplamente disseminado. Entre usuários com idade entre 9 e 17 anos, 24% tiveram o primeiro contato com rede antes de completar 6 anos. Ao todo, 75% acessaram a internet pela primeira vez antes dos 12 anos. Por isso, senhoras e senhores, o enfrentamento à exploração sexual, seja no ambiente digital, seja fora dele, não se limita à punição do criminoso. Temos que ir mais além, investigar tudo e punir todos. É preciso combater o crime de forma estruturada, com políticas públicas efetivas. Essa é uma questão de prioridade e de decisão política do Congresso Nacional. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, Disque Direitos Humanos. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante o anonimato daqueles que fizerem a denúncia. Também é possível denunciá-lo pela internet, por WhatsApp ou Telegram, buscando pelo bot Direitos Humanos Brasil Bot, ou utilizando o aplicativo Direitos Humanos Brasil
antes chamado de Proteja Brasil. Outras opções são os conselhos tutelares, as delegacias de proteção à criança e adolescente, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária e o Ministério Público. Qualquer cidadão pode e deve denunciar a exploração sexual infantil. Esse dever é garantido e amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Era isso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Tratei de 2 assuntos: a importância do programa Jovem Senador e o combate que temos que fazer contra a exploração sexual por rede social e de qualquer forma, né, contra a criança e adolescentes. Perfeito. Senador Paim, eu só poderia ficar aqui no meu lugar, enquanto só tem nós dois mesmo aqui, enquanto eu faço meu pronunciamento, depois nós encerramos a sessão. Depois encerramos. Perfeito. E eu vou acompanhar o programa Jovem Senador. De imediato, passamos a palavra ao senador Confúcio Moura para que ele use o seu tempo da tribuna. Senhor presidente, funcionários do Senado, telespectadores, ouvintes dos programas do Senado Federal, rádio e TV. Hoje, senhor presidente, eu vou falar como médico, como pai, como avô, e, sobretudo, como um servidor público preocupado com o futuro. O futuro da nossa juventude, com a saúde dos brasileiros. Depois de anos de avanços do combate ao tabagismo, voltamos a ver números que assustam. Olha, o Brasil fez um trabalho lindo, maravilhoso, respeitado do mundo inteiro. Dos anos 60 para cá, o Paim bem lembra disso, nos anos 50, 60, na televisão, nos filmes, todos os artistas usavam um cigarro, um charme, ali aquelas baforadas de cigarro. Qualquer filmezinho, qualquer país, americano, ou francês, ou italiano, tinha os artistas principais com cigarro na boca. E isso esparramou para toda a juventude da época, o prazer de fumar. Todo mundo fumava. Minha família, muita gente fumava. Meu pai fumava cigarro e palha, aquela coisa de louco, não é? Mas foi um programa suave, feito pelo Ministério da Saúde, ao longo dos anos, que um resultado fantástico, mas nesse meu discurso aqui hoje veio mostrar que tem que tomar cuidado, porque a coisa estava piorando. Foi feito um trabalho e nós não podemos jogar fora. É um trabalho maravilhoso para o bem da saúde das pessoas e para a economia do SUS, que as consequências são enormes do cigarro. Durante o discurso, vocês ouvirão. Eu falando aqui que voltamos a ter números que assustam. O número de fumantes no Brasil aumentou quase 25% em um ano. Olha bem uma coisa dessa, 25% de aumento do número de meninos ou jovens fumando. 2,6% dos adultos já usam hoje cigarro eletrônico. Quase 3% dos adultos usam cigarro eletrônico, fazendo charminho na rua, aquele troço horroroso na boca. Então, 2% ou 3%. Quase 24% dos jovens de 18 a 24 anos já experimentaram esse chamado, ele chama de VAP, né? Um VAP. Então, quase 24% já experimentaram, não quer dizer que estão dando seguimento. Entre adolescentes de 13 a 17, quase 17% já usaram esse bendito cigarro eletrônico. Senhoras e senhores, estamos diante de uma epidemia silenciosa. E olhe bem, uma epidemia silenciosa. Quando assustar, o estrago está feito. Os cigarros eletrônicos parecem inofensivos. Com um cheirinho de fruta, ele tem cheiro de fruta. Eles parecem, ele tem embalagem muito bonita, bem colorida. São vendidos pela internet sem controle.
embora a Anvisa não liberou até hoje, mas são armadilhas para nossos jovens. Um único cigarro desse, um tal de VAP, pode conter nicotina até 400 vezes maior que um cigarro comum. Um cigarro daquele, um charutão desse eletrônico. Já temos casos no SUS de jovens com pulmões gravemente lesionados. A doença de nome EVALI, lesão pulmonar grave causada por uso de cigarros eletrônicos. Já tem uma doença nova. Um tipo de uma bronquiolite, uma bronquite, um tipo de asma, uma irritação pulmonar. E qual é o custo dessa brincadeira de aumentar 25% de fumante no Brasil? Quanto custa isso? Custa aproximadamente, pelas as pesquisas projetadas, 150 bilhões de despesas a mais. Isso mesmo, 150 bilhões de gastos com doenças relacionadas ao fumo. Perda de produtividade, impacto no Sistema Único de Saúde. Gente, quem já viu uma pessoa portador de enfisema pulmonar crônico, ou também chamada doença obstrutiva crônica, pessoa que fuma, o cansaço, a falta de ar, a voz difícil, a dificuldade para respirar, o chiado no peito. Isso tudo são consequências do uso gradativo do cigarro. A falta de ar, o emagrecimento, a pessoa come e não consegue ganhar peso, magro, tossidor a noite inteira tossindo, perturba vizinho, perturba a família, tudo por causa do cigarro. Isso é lento, vai destruindo os alvéolos pulmonares, vai destruindo por dentro o pulmão da pessoa. O pulmão é uma árvore com muitos galinhos que vão ramificando, vai fechando essas vias respiratórias. Para cada real arrecadado com o imposto do cigarro, gastamos 5 para tratar as doenças. É um negócio péssimo. Você ganha de imposto um real e gasta 5. Isso é programa, nem sei de quê, de idiota. Por isso, eu quero anunciar 3 projetos de lei que apresentei como prioridade. O fim dos aromas, embalagem chamativa. Cortar esse cheiro, coisa cheirosa, parece que não faz mal, é tão cheirosinho, né? Então não faz mal. Vamos proibir essências doces, frutadas, mentoladas, embalagem simples, igual a todos os produtos com nicotina. Isso afasta o apelo dos jovens. Educação nas escolas. Vamos tornar obrigatória, a partir do 6º ano, a abordagem dos riscos do cigarro e do uso desses VAPs. Informação clara, precoce e contínua. Responsabilização pelas plataformas digitais, esses apps, esses marketplaces, a entrega por e-comércio, comércio eletrônico, terão que comprovar a origem legal e impedir a venda indiscriminada de nicotina na internet. Além disso, defendo com firmeza a decisão da Anvisa de manter a proibição dos cigarros eletrônicos do Brasil. A Anvisa proibiu, mas a coisa está frouxa aí pela internet, né? Compra pelas plataformas, ninguém vê, ninguém sabe, e vai levando, e vai comprando, todo mundo tem. Fácil. Temos que proteger o que construímos, e não podemos perder nossos jovens para o vício. Então, senhor presidente, eu já fui médico no passado, tem muito tempo que eu parei, e eu sei o que é isso aqui. Eu tenho um exemplo de casa mesmo. Eu até irmãos fumantes e pai. É uma tragédia. O combate ao tabaco é a causa da saúde pública. É causa de saúde pública. É causa humana. É uma causa urgente e também é uma causa econômica. Vocês viram aí o custo desse gasto. Senhor presidente, meu discurso foi bem rapidinho, mas eu anotei aqui alguns pontos que eu gostaria de fazer um pequeno complemento. Complemento aqui sobre a situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil, com muito medo desse tarifaço,
do presidente americano, né? A gente fica sabendo, será que isso vai prejudicar muita gente? O governo já lançou aí uma medida provisória de alguns bilhões para crédito para as empresas que estão necessitarem, que foram atingidas por esse tarifaço. Então sabe que esse desmonte, e o pensamento do presidente americano é a América para os americanos. Vamos expulsar os imigrantes, tirar esses aproveitadores daqui, 11 milhões limpadores de chão, cortador de grama, carregador de peso. O nosso povo lá faz isso. Vamos expulsar esse povo daqui, vamos. Será que ele vai dar conta de expulsar? Quem é que vai fazer esse serviço pesado lá nos Estados Unidos? Quer saber quem vai fazer? Não são os haitianos, os brasileiros, os hondurenhos, e nós todos da América Latina, os mexicanos, né? Muito bem. Então, vem esse tarifaço, todo mundo está preocupado, eu vejo os jornais falando isso toda hora, primeira página, segunda página, tudo é cheio desse tarifaço e as consequências, e nós não sabemos se vai ser ruim para os americanos também, porque vai aumentar a inflação deles, e nem o presidente Trump sabe de nada, mas ele está querendo o seguinte, ele está querendo que o mundo todo venha socorrer os déficits que ele tem lá. Vamos tomar dinheiro desses idiotas desse mundo todo aí, vamos tarifar bem alto para voltar dinheiro para a América voltar aos seus tempos depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos enriquecer. Todo mundo, eu quero todo mundo rico. Quem vai ficar, os outros vão ficar pobres, não interessa. Mas quero aqui para nós, americano em primeiro lugar do mundo. Tudo bem, tem lá suas razões patrióticas, né, populistas, né? Mas nós devemos aproveitar a oportunidade de abrir, de não sofrer tanto. Eu acho que a intromissão, o cara está entrando até no PIX do Brasil, não pode ter PIX, porque pode atrapalhar o cartão de crédito dele. Veja bem uma coisa dessa, o PIX não pode ter, não. Ninguém pode criar nada novo não, no mundo, não. Pode atrapalhar uma empresa americana, de jeito nenhum. Ele está contrário a tudo, não é? Contrário a tudo. Até a decisão do Supremo, ele quer interferir, quer mexer nisso, aquilo, outro, criticando um mundo de coisas que o Brasil tem feito. Ele critica até a 25 de março, em São Paulo. Quer que feche a 25 de março. Caramba, daqui a pouco, o que nós vamos fazer aqui? Está interferindo até no movimento da 25 de março. Então, por aí você vê com o amor que esse povo tem pelo Brasil. Então, quem vai resolver o problema brasileiro não é ninguém do mundo, não, é nós mesmos. E esse Congresso aqui. Nós temos que cuidar dos nossos empresários, nós temos que tornar esse país muito pesado para o empresariado exportar, nós temos que facilitar a vida do empresariado, aproveitar esse momento difícil e votar coisa boa aqui dentro desse Congresso. Ajudar o presidente Lula aí, vamos votar o que precisa votar para facilitar a vida, vamos regulamentar a reforma tributária para que o pessoal, nossos empresários, possa vender para outro lugar do mundo. Estão vendendo bem para a Argentina aqui, mas vão vender para o Peru, vender para a Bolívia. A política de vizinhança. Por que virar as costas para vizinhos tão próximos aqui? Né? E nós não podemos ficar confiando muito no chinês, não. Só China, não. A gente não sabe também como é que fica esse pessoal. Eles estão também pensando neles. Então, nós temos que abrir para o mundo todo. Vamos lá, atrás da Índia. Tem indiano demais para comer, tem indiano demais, tem bilhões de indianos. Vamos procurar o Paquistão, vamos procurar outras frentes comerciais. Facilita a vida do empresário. O mercador abre estrada. Não é o governo que vai, não é o algo que vai sair, vai lá no Paquistão, vai lá na Índia. Aqui. Pode até fazer uma visita diplomática, mas quem vai tratar com o empresário mesmo, levar as mercadorias, a soja, a nossa carne, vem o café, o cacau e o minério nosso, é o Gerdau, é a turma que produz. Então, vamos facilitar a vida dos produtores, dos empresários brasileiros, para que eles possam abrir caminhos para as Índias, como o Portugal fez em 1500, o caminho das Índias. Vamos buscar o caminho das Índias, soltar nosso empresariado no mundo. E aí vamos achar outros compradores, não vamos ficar atrelados a 2, 3, não é? Então, esse assunto de Brasil, nossas dores, nosso sofrimento, nosso tudo aqui, nós temos que tomar conta. Nós temos que resolver. Né? A Grécia fez o trabalho em 2010, afundou até a tampa.
E já deu os choques internos lá e saiu, já está respirando sem aparelho, né? Isso é muito importante. Então, era essa introdução, esse comentário breve, que eu gostaria de complementar meu discurso central, que conta o cigarro. E eu quero que essa meninada que esteja me ouvindo aí, os pais e mães, que realmente observem bem esses meninos com esse problema de cigarro eletrônico. De cigarro eletrônico, isso aí é um modismo destrutivo. Quer matar seu pessoal e deixa fumar cigarro eletrônico. Que um dia todo mundo aí com um balão de oxigênio para dormir. Isso que eu estou falando. Depois, algum dia, vocês vão lembrar de mim. Tiver com um balão de oxigênio no cabeceira da cama para o seu fulano de tal respirar, aí vocês vão lembrar do meu discurso de hoje. Muito obrigado. Tudo bem, senador Confúcio Moura, que tratou de 2 temas, eu diria até da mesma grandeza, porque é grave, que o cigarro mata, né? Você foi muito feliz, é médico, né? Depois falou do tarifaço, que é inadmissível o que está acontecendo. Parabéns, Vossa Excelência, meus cumprimentos. A presidência informa a senadores e senadoras que estão convocadas as seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão especial às 10 horas, destinada a celebrar o Dia do Médico de Tráfico e os 45 anos da Abramet. E também, sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento. E eu já vou lá para o jovem senador. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Adotei solo meu primeiro filho, Gabriel. Quando me casei, entrei com um processo de dupla paternidade. O promotor da Vara da Infância e Juventude negou em sua promoção com o argumento de que filho no Brasil só se fosse fruto de uma relação heterossexual. Frisou: filho tem que ter pai e mãe, jamais 2 pais. E eu entrei com uma ação indenizatória por dano moral contra o Estado. O Estado do Espírito Santo foi condenado a me indenizar por dano moral, por um comportamento homofóbico, preconceituoso ali. Hoje eu vejo que Gabriel e Mariana são a razão das nossas vidas e eu agradeço a Deus todo momento pelos filhos maravilhosos que Deus nos deu. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Uma reportagem na televisão. Aí depois entrei no site e me inscrevi. Aí fui chamado para fazer o curso aqui em meados de maio, acho que foi 19 de maio que começamos o curso. Eu escolhi o curso técnico mais por causa da minha família, tanto que eu não conhecia o curso de audiovisual, eu nunca tinha mexido com isso. O máximo que eu tinha de conhecimento era sobre música e olhe lá, então assim, foi mais pela família que eu entrei mesmo. Eu tenho um amigo que faz eletrônica, ele falou, cara, você não quer tentar fazer um curso, alguma coisa? Eu falei, cara, boa, não tô achando um lugar que eu vá, pode ser uma boa ideia. Ele começou a me arrastar pela mãozinha e falou, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Você se interessa pelo quê? Eu falei, cara, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo eletrônica. Eu falei, e essa área, como é que funciona? Ele, cara,
trabalho com umas pecinhas pequenas, não sei o que, e parte de elétrica. Eu falei, pô, elétrica, assim, como? Ele, essa elétrica residencial a gente aprende um pouquinho também. Eu falei, cara, essa parte aí me pegou um pouco. E aí? Ele falou, cara, então vamos lá no site do Senai que tem um cursinho pra você lá. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. A educação profissional e tecnológica está no PNE, o Plano Nacional de Educação, em debate no Congresso. E entre as metas, assegurar que até 2034, 50% dos estudantes do ensino médio recebam a educação profissional técnica, 45% dessa expansão nas escolas públicas. Expandir para 3 milhões de matrículas os cursos de qualificação profissional. Entre as estratégias, um censo nacional da educação profissional e tecnológica e um sistema nacional de avaliação. E ainda este ano, o país poderá ganhar uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Como é que o Congresso, especificamente o Senado Federal, está debatendo a educação profissional e tecnológica dentro do PNE? Começamos o debate do novo Plano Nacional de Educação a partir da existência, da realização da Conferência Nacional de Educação e com audiências públicas. O plano chegou, é um projeto robusto, é um projeto que incorpora muito do que foi discutido na CONAI, na Conferência Nacional de Educação, o que lhe dá uma carga de legitimidade social muito importante e está no momento na Câmara de Deputados. Como a gente tem pressa de aprovar este ano, para poder cumprir o prazo, né, da prorrogação da lei atual, a gente começou o debate das audiências públicas. Eu ressalto a importância de nós, na verdade, ampliarmos a atuação do setor público, principalmente nas regiões periféricas, porque essa educação já se mostrou a melhor política pública de qualidade em uma educação de ensino. Os institutos federais, eles trazem a diferença de educar com ensinar. Eles proporcionam uma educação completa, de qualidade, integral e integrada. O Brasil apresenta hoje, senadora, apenas 11% dos seus jovens entre 20 e 24 anos em cursos técnicos, quando a média da OCDE está em 65%. Os países desenvolvidos descobriram há muitos anos que uma economia se sustenta fortemente com técnicos formados, porque são os técnicos que vão atuar no setor tático e operacional de cada empresa. Se for pegar os países europeus ou qualquer país desenvolvido, né, a formação técnica é uma formação extremamente importante, porque ela é passo de entrada do profissional no mercado de trabalho. E é onde você tem o grande volume de empregos, né? Então, a formação técnica, a capacitação técnica é estratégica para o desenvolvimento de um país, né? Porque aí você vai ter os profissionais que vão ser mais eficientes no mercado de trabalho naquela área onde que você tem o grande número de necessidade de trabalhadores, né? A concepção que nós temos é de uma educação profissional de qualidade, que forme as pessoas para a sua vida, mas que forme para o mercado de trabalho, para continuar os estudos, para o que elas quiserem ser na vida. Que ela atue na redução das desigualdades, porque uma coisa é o público dos urbanos, outra coisa é o público rural. Então, o plano aponta nesse sentido também. Quando chega na idade, por exemplo, hoje eu estou com 27, você já está, agora que eu estou começando a fazer curso, fazer alguma coisa, aí se você está fazendo da infância, já que tem que fazer alguma coisa, hoje já está meio caminhado. Eu acho que tem muitos jovens que saem do ensino médio com uma certa pressão, de tipo assim, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer, mas às vezes nem ele sabe o que ele está fazendo.
Então, se ele faz alguns cursos assim, até de outras áreas que ele não gosta, talvez ele abra a mente também para coisas que talvez ele achava que ele não gostava e ele passou a gostar. Eu gostei bastante, assim, tanto que me despertou basicamente toda a curiosidade no audiovisual e agora eu quero trabalhar com isso. Porque, como eu falei, eu cheguei no curso sem saber o que era, sem saber como funcionava tudo aquilo e no primeiro ano eu já me encantei completamente com o audiovisual. Com o técnico eu já consegui pegar bastante, já me deu bastante conhecimento do que eu queria, né? Do que eu descobri que queria. E eu queria já partir para trabalhar, para agir na área. Quando você vai direto para a faculdade e você não tem nenhum conhecimento daquela área que você está estudando, você acaba tendo muita dificuldade. Como a faculdade ela volta um pouquinho para a pesquisa, você já tem que se focar muito em cálculo e você ainda ter que aprender o conteúdo do zero acaba sendo um pouco difícil. É essencial que o Brasil invista na ampliação, no fortalecimento da educação profissional e tecnológica para preparar os cidadãos para os desafios do futuro e evitar um apagão de mão de obra técnica qualificada já anunciada por pesquisadores brasileiros. Nós precisamos de destinação de recursos para nossas políticas estudantis de acesso, permanência e êxito, porque o estudante vai ficar o dia todo na escola, ele precisa de alimentação, aquele estudante do ensino médio e aquele estudante da jovem adulto, ele tem muitas vezes os seus filhos que impedem ele de ir para a escola, ele precisa ir junto com os seus filhos, então espaços de acolhimento são necessários nas nossas unidades para garantir o acesso e a permanência, né? Eu morava no interior do Maranhão, no Nordeste, e aí na época eu não tinha muitas condições, além de fazer o curso, eu também tinha um benefício que eu recebia mensalmente, que me ajudava bastante. À tarde eu estudava na escola e dia sim, dia não, eu trabalhava em alguma... Na época eles designavam a gente para alguns comércios, né? Aí tinha os comércios que eram conveniados à instituição, e aí dia sim, dia não a gente fazia curso e prestava serviço. O curso técnico ele proporciona que a gente se insira no mercado de trabalho, não só de uma forma operacional, né? De repetir movimentos, ações e desempenho de atividades, mas também se apropriar do que é isso, para que isso serve e como aquilo pode mudar a vida das pessoas. O FIES já previa o financiamento para os cursos técnicos desde 2012, mas até hoje isto não foi regulamentado. Nós também estamos apresentando esta emenda de garantir oportunidades de formação profissional por meio da diversificação da oferta de educação profissional e tecnológica, inclusive através de parcerias público-privada. Nós temos que falar do financiamento, proposta do Propag, né, conhecido como Juros por Educação. Esse programa, ele é o estabelecimento da sustentabilidade financeira, é o pagamento dos juros das dívidas dos estados para que se fomente a educação profissional e tecnológica no país. Cabe dizer aqui que os estados já estão fazendo as adesões, então a gente espera, né, que todos os estados e o Distrito Federal se estabeleçam dentro dessa política, que é extremamente vantajosa para todos, uma vez que a gente visa aumentar em 3.300.000 vagas na educação, dentro da educação profissional e tecnológica. O que é o curso técnico? O que faz o Instituto Federal de Brasília? Bom, aqui no Instituto Federal de Brasília, nós temos 2 tipos de curso técnico, que é um curso técnico que os estudantes podem fazer junto com o ensino médio, que a gente chama de médio integrado, ou seja, o estudante sai do ensino médio já com uma profissão também, e nós temos um outro tipo de técnico que é chamado de técnico subsequente. O que é esse técnico? É quando as pessoas terminaram o ensino médio regular e vêm para a instituição exclusivamente para se profissionalizar. Não são mais escolas técnicas, são institutos federais de educação profissional e tecnológica. Até porque ela pode se dar no nível médio e no nível tecnológico, que é um correlato ao nível superior. E onde entra o curso superior? Os bacharelados, os cursos tecnológicos superiores, nós trabalhamos em nível superior. E essa formação de trabalhadores e trabalhadoras tem uma relação com o desenvolvimento regional. A nossa perspectiva é formar essas pessoas para desenvolver os territórios em que elas atuam e também o desenvolvimento pessoal numa perspectiva de cidadania. Eu nunca soube que tinha uma faculdade especializada em eventos.
E aí, ao final do ensino médio, eu comecei a procurar, né, a me interessar mais. E aí, até que eu achei o curso no IFB. Nas outras faculdades só tinha EAD e no IFB era o único curso que tinha presencial. Então, eu me inscrevi, passei pela nota do Enem e, desde então, está sendo uma experiência muito boa de conseguir ter esse conhecimento nessa área, uma área que eu gosto muito. E na faculdade a gente sempre está tendo visita técnica em eventos grandes. Eu não venho de uma família que tem, pelo hábito, o mundo acadêmico, né? Então, sou um ponto fora da curva. Eu acho que a primeira pessoa da família que tem um mestrado. Até então, foi uma ruptura. A minha geração e a que veio depois ingressar no ensino superior, pós-graduação, e eu avancei um pouquinho mais, foi para o mestrado. E aí, como era um mestrado da casa, concorri ao processo seletivo, passei, e aí foi quando eu fui descobrindo exatamente o que era esse mestrado profissional, mais associado com as nossas atividades aqui de conduzir a instituição dessa magnitude, que é o IFB. A gente precisa ter condições de alimentação dentro da instituição para essas pessoas. A gente precisa ter um apoio de transporte, que é uma relação interseccional da instituição com o Estado. A gente precisa ter auxílios. A gente tem um auxílio chamado auxílio permanência, que é ofertado para as pessoas cuja renda familiar é de até um salário mínimo per capita. A gente tem a necessidade de atender as mulheres trabalhadoras, que são estudantes, com um apoio, por exemplo, nas ludotecas, que são espaços em que essas mães podem deixar as crianças enquanto estão estudando. Então, veja, quando a gente fala de formar trabalhador e trabalhadora no país, para além de uma instituição de ensino, a gente precisa de toda uma estrutura que requer recursos e profissionais específicos de educação atuando nela. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Portanto, na medida em que você tem o SESI, o SESC, o SENAI, as escolas técnicas, os institutos federais, você vai dar oportunidade para esses jovens, que é a grande mão de obra qualificada, especializada para o Brasil. E na medida em que nós vamos capacitando esses jovens, nós vamos, na verdade, melhorando o desempenho para as empresas, sejam públicas, sejam privadas, e também para aqueles que, eventualmente, vão iniciar como empreendedores. Eu esperei terminar o meu terceiro ano do ensino médio para começar o técnico, sendo que eu já poderia ter começado já fazendo o ensino médio, né? Então teria adiantado muito eu ter me formado antes, né, no caso. Eu estava focada muito naquilo de só faculdade, já faculdade é mais importante, então eu nem me liguei nisso, que eu poderia fazer um curso ali de 2 anos, que é o técnico também, e eu teria uma profissão de qualquer jeito. Isso evita a redução da evasão também na educação superior. Tanto reduz a evasão no ensino médio, porque o jovem vê um propósito, vê uma profissão, né, vê um trabalho, uma oportunidade para ajudar a família, e ajuda também a reduzir a evasão da educação superior. Só para a última pesquisa que eu me lembro, 37% dos jovens que evadem do ensino médio, eles evadem porque eles precisam trabalhar e ajudar a família. Então, se você unir o ensino médio com um curso técnico, que um programa de jovem aprendiz, ele tem um trabalho, tem a formação e ele ajuda a família e, ao final, ele conclui um curso técnico no ensino médio. Os jovens que fazem cursos técnicos durante o ensino médio, eles têm um melhor desempenho, tanto no Enem, quanto em vestibulares, do que muitos jovens que não fazem, só fazem a formação geral. Mas não é só a formação para a entrada na capacitação técnica, ela é fundamental também para que o profissional que está no mercado de trabalho continue se atualizando e, claro, incorporando as novas exigências que o mercado de trabalho traz com as mudanças. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Porque um dos objetivos da educação profissional também é esse. Não é parar, ficar estático, só fazendo aquilo que já tem. Não. A gente precisa fazer o que já tem bem feito, mas também ter perspectiva do que vai ser. O que é que vai ser daqui a uns anos, por exemplo, o mercado automobilístico, que agora tem carro elétrico. Então, a formação tem que apontar também para o futuro.
O Senai é uma instituição de mais de 80 anos de existência, focada na formação de trabalhadores para a indústria brasileira. Então, o Senai forma desde profissionais mais jovens, que estão com interesse de entrar no mercado de trabalho, formam técnicos, formam profissionais de ensino superior e, além da formação, também a continuidade nos seus estudos, a aprendizagem ao longo da vida. Eu me formei em 2022 no curso técnico integrado em ensino médio, em produção audiovisual. Foi uma formação muito boa para mim. Hoje eu faço jornalismo na Universidade de Brasília, então meio que integrou, né, as duas coisas. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores, da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica, ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. O ensino técnico profissionalizante é o começo da carreira de um jovem, mas também a importância do aperfeiçoamento do trabalho de qualquer idade. Então, o ensino técnico profissionalizante no Brasil é extremamente importante para preparar a mão de obra nesse mundo competitivo que nós temos. No meu estado, do Mato Grosso, o Instituto Federal é a instituição mais antiga do Mato Grosso e também a maior instituição em número de alunos, de trabalhadores que lá são capacitados. A maioria das empresas hoje, no Brasil e no mundo, tem reclamado de falta de mão de obra especializada. Muitas vezes sobram vagas porque a garotada tem muito conhecimento teórico e não sabe realmente uma profissão. Então, importantíssimo a ampliação da educação profissionalizante, que isso dá mais oportunidade para a criançada. E não significa deixar os estudos, ou seja, ele aprende uma profissão e faz, por exemplo, trabalha de dia em alguma indústria, alguma empresa, no comércio, com o que ele aprendeu na escola profissionalizante e à noite faz a sua faculdade. Um incentivo maior ao ensino profissional seria uma garantia de um aumento do nosso PIB na economia? Com certeza, né? Se ter uma ampliação na capacitação técnica, no ensino técnico, na formação de profissionais para atuar nesse nível técnico, vai aumentar a produtividade da economia, né? A produtividade nos diversos setores e, consequentemente, né, o crescimento do PIB. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, né, com a profissionalização desses estudantes, lançados, né, a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho. A juventude tem procurado mais os cursos técnicos, facilita o acesso ao emprego. Né? Para você ter uma ideia, em Santa Rosa do Purus, fica lá no extremo do nosso estado, lá na divisa com o Peru, onde nós temos uma população indígena de mais de 90% da população, nós, numa parceria com o IFAC, nós levamos um curso de agroecologia. Isso tem ajudado e ajudado muito a juventude ali do município de Santa Rosa. Que público que nós estamos falando? Quando o curso técnico é feito junto com o ensino médio, é integrado, o que nós temos são os jovenzinhos que saem do ensino fundamental. E eles podem fazer cursos em eixos tecnológicos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, um campus aqui, que é o campus Riacho Fundo, que eles fazem cursos relacionados à gastronomia, hospitalidade, e a sala de aula são os laboratórios. É a cozinha industrial, é uma sala que simula um quarto de hotel. Por isso que é importante a formação profissional, né? Ela, primeiro, mostra e apresenta as profissões e de uma maneira prática, com propósito. Olha, se eu quero ser um técnico em mecânica automotiva, então ele vai entender exatamente qual é o trabalho de um técnico em mecânica de manutenção automotiva. E com isso, ele vai ver, poxa, eu tenho interesse em dar continuidade nessa minha formação, quero fazer uma engenharia mecânica. Né? Então, ele apresenta as profissões.
O futuro é tentar entrar no mercado de trabalho agora, tentar um industrial, tentar um residencial. A gente também pode fazer o nosso cadastro como técnico também. Pode trabalhar como sozinho, como um freelancer também. A gente tem até colegas que já foram contratados. No meio do curso a gente às vezes consegue, última semaninha, aparece bastante empresa já interessada em aluno aqui que está terminando o curso. Vamos falar sobre essa relação do ensino e do primeiro emprego? Dependendo da área, ele, na verdade, tem o primeiro emprego antes de sair. Isso acontece muito com o pessoal da computação, por exemplo. Muito antes de eles terminarem o curso, eles já são procurados para assumir alguns cargos. Além de concluir o ensino médio, que é o ensino médio completo, eu já vou sair do ensino médio com uma carreira. Então, com esse certificado do Senai, eu já posso ser contratada para empresas. E eu acho que é muito bom, porque principalmente para pessoas que ainda não sabem muito bem o que fazer, não tenham muito uma ideia, para não ficar parado depois do ensino médio, pode já entrar no mercado de trabalho com muita facilidade. Por que optar por ensino técnico? Nós temos alguns casos aqui na instituição de pessoas que chegaram para fazer um curso de pedreiro, fizeram a educação de jovens e adultos em edificações e agora fazem engenharia civil no mesmo campus. E a educação não para, ela é continuada, nível médio, nível superior, tudo integrado. Tudo integrado. A gente faz um percurso, um percurso formativo para os estudantes. É isso que a gente chama na rede federal, nos institutos federais de verticalização. Esses cursos técnicos no Senai em torno de 1 ano e meio, forma-se então um técnico, recebe um diploma de um curso técnico e, se for de interesse novamente de continuar os seus estudos, ele faz um curso superior de tecnologia e reconhece parte dos estudos de um curso técnico. Então, reduz também o tempo do ensino superior, nós chamamos isso de verticalização. Então, meu primeiro contato com o Senai foi fazer um curso de qualificação. Eu fiz um curso de eletricista residencial, gostei da área e aí eu continuei. Fiz um curso técnico e posteriormente eu fiz a faculdade. Toda essa minha formação foi no Senai de Minas Gerais e acabei me mudando para Brasília e consegui uma vaga aqui no Senai como instrutora de Taguatinga. Um estudante que faz um curso técnico no Senai, após a conclusão do curso, ele tem um incremento na renda dele de mais de 20%. Então, existe um incremento de renda, não só um aumento de empregabilidade. A maioria dos nossos alunos hoje, eles têm muita vontade de empreender. Então, é uma grande parte, E aí eles fazem o curso, seja de qualificação, seja o curso técnico, ou eles já têm alguma empresa de manutenção ou instalação elétrica em andamento, ou eles querem abrir. E acabam que a própria turma se conectam, Alunos que querem trabalhar com alunos que já têm empresa ou querem abrir empresa e eles já saem daqui trabalhando juntos, A gente pode dizer que o ensino técnico, o ensino profissionalizante é uma boa opção para o jovem, para o primeiro emprego? A opção é melhor para ele, a opção que vai colocar ele no mercado de trabalho e, claro, propiciar todo um desenvolvimento da carreira. Isso não quer dizer que ele pare no ensino técnico, ele tem que continuar se capacitando, fazendo o seu curso superior também, mas quando ele está no mercado de trabalho, ele vai ter maior facilidade, inclusive, de escolher onde ele quer evoluir em termos profissionais, e aí a formação de nível superior, a continuidade da formação, ela é mais ajustada ao interesse da pessoa e, claro, isso traz também maior eficiência. A teoria é teoria, é sempre bom a gente saber um pouco mais, mas nada se compara assim à experiência de você botar a mão na massa diariamente e adquirir a maturidade, para colocar em prática no dia a dia. Se a gente não estiver preparado para o futuro, a gente vai estar ferrado, assim, não vai ter o que fazer. A gente vai estar à mercê da sociedade, a gente vai ficar na margem da sociedade. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos.
90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. No Agosto Lilás, a TV Senado exibe documentários que estimulam o combate à violência contra as mulheres. Tenho certeza de que alguém chegasse ali para fazer alguma coisa comigo, né? Chega, agora eu decido para onde eu vou. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A concentração dos médicos especialistas no país é muito desproporcional em cada um dos estados, né? Você tem o DF, por exemplo, tem 6 vezes mais médicos especialistas do que o estado que tem o menor número de médicos especialistas. Apenas 10% dos especialistas no Brasil atendem exclusivamente para o SUS. Cerca de 30% dos médicos especialistas no Brasil estão vinculados só à rede privada e o intervalo aí de 60% tem 2 vínculos. Esse, inclusive, é uma das grandes justificativas que faz com que a medida provisória e o programa criem um mecanismo para que a gente possa levar pacientes do SUS que estão esperando para a cirurgia, para o atendimento, para essa rede privada onde se concentram esses médicos especialistas, os equipamentos, as máquinas e o próprio arranjo para a realização das cirurgias e dos exames. Com essa proposta em relação ao atendimento especializado, eu acho que nós não vamos ter só o maior sistema de saúde público do mundo, mas o melhor também. O que a gente está definindo aqui, gente, é salvar vidas. O mérito é esse. E dificilmente a gente vai achar que alguém pode ser contra isso aqui. A gente exporta cerca de 2 bilhões para os Estados Unidos de empresas de apoio diagnóstico, dispositivo médico. É o principal arsenal nosso de exportação para os Estados Unidos. Lógico, se forem aplicar as tarifas abusivas das empresas, elas vão ter dificuldade. O que o governo brasileiro vai fazer? Nós vamos apoiar essas empresas e os seus empregos para migrarem para outros mercados se forem necessários. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite. Aqui na TV Senado. Trabalhava de doméstica. Quando eu não consigo mais ficar na casa dos parentes e a patroa não me aceita na casa dela, eu vou passar as noites na rua. Vou comprar o jornal procurando emprego e encontro o anúncio de um concurso para o Tribunal de Justiça. Vou ao cursinho comprar a apostila e quando eu vejo o preço da apostila, fico sem ação. Fiquei olhando a pessoa que fazia a reprodução no mimeógrafo e ela descartava algumas folhas. Peguei a folha. E ao retornar àquele cursinho para buscar aquelas folhas, percebi que as folhas passaram a ser colocadas num lixo seco. Quando eu assumi, em 1985, eu não tinha nenhum traquejo para me aproximar dessas pessoas. Ela pegou nas minhas mãos e falou, seja bem-vinda. Foi a primeira vez que alguém me falou, seja bem-vinda na vida. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária.
uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, um terço dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, fomos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. O Brasil avança rumo à criação de uma política nacional de cuidados. Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher?
Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração Neném? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a lei do primeiro emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto? Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né? De crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas, né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova lei do primeiro emprego, que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros, praticamente 1/4 da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas, né? Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tenha experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, né, às mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, né, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, né, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, né, praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, né, que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar, né? O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas, a empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal de trabalho normal, com carteira assinada? É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É que ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando, né? Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário.
para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar, né, uma rede que favoreça as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador, um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também, para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, né? Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade, ele vira um trabalhador seletista normal, né? Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, né? A tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhador brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senador, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que têm mais de 50 anos de idade. Que possuem alguma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia em si não é ruim, é boa, porque vai atender mais pessoas. Quando chegou ao Senado, sobre a relatoria do senador Renan Calheiro, na Comissão de Assuntos Sociais, houve a ponderação de alguns senadores que essa mudança que alcança as pessoas com a idade acima de 50 anos, ela não foi discutida no Senado. Ela veio de iniciativa da Câmara e não poderia sofrer nenhum tipo de mudança aqui no projeto. Portanto, houve a sugestão que se fosse apresentado um novo projeto, um novo programa, direcionado especificamente aos adultos com mais de 50 anos que pretendem se reinserir no mercado de trabalho e, claro, criar toda uma condição, um ambiente que seja mais favorável à contratação também dessas pessoas. Certo. E qual o próximo passo agora do seu projeto? Como que está a tramitação dele? Nós estamos confiantes, né, na sua aprovação agora na CAS. Uma vez aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, esse projeto vai ser apreciado no plenário do Senado Federal e acredito que será aprovado porque isso representa uma mudança extraordinária na economia brasileira, sobretudo nesse universo dos jovens brasileiros que representam 1/4 da população, né, e de cada 4 jovens, como nós dissemos aqui, 1 não trabalha e nem estuda. Então isso vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil, de todos os estados da federação. Portanto, eu acredito que a gente consiga aprová-lo também no plenário. O presidente, evidentemente, precisará sancionar esse projeto e aí sim vai virar uma grande lei que vai estimular o nosso mercado de trabalho. E uma lei perene, não é, senador? Não é uma lei... programa definitivo, permanente, né? É uma política de Estado. Né? Não é uma política de governo do momento, né? É um programa que vai, se Deus quiser, perpetuar por muitos anos. Senador, é um número muito alto, né? Como que se vê esse número de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil? É um número que vem diminuindo, mas ainda assim é um número alto. É um dado muito preocupante, é um número grave. Como eu disse, né, entre os 37 países da OCDE, o Brasil, infelizmente, está em segundo lugar, né, com um número de jovens que nem estudam e nem trabalham, e isso reflete uma realidade. O que nós precisamos aqui é encarar essa realidade
enfrentar esse problema e criar uma solução. E esse projeto é definitivamente um caminho promissor para que permita que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho, possam crescer, possam prosperar, né, com toda a dignidade, com ofício e crescer, né? Esses jovens que podem hoje estar no mercado de trabalho como um simples colaborador ou funcionário, pode ser amanhã um empreendedor, pode ser amanhã um comerciante. Boa tarde, são 3h20 em Brasília e neste momento está chegando ao Senado, ao Congresso, o presidente do Equador, Daniel Noboa. Ele vai ser recebido pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre. Para acompanhar essa reunião e comentar a relação entre os dois países, temos aqui no estúdio o jornalista Ivan Godoy, da Rádio Senado. Muito obrigado, Ivan, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Ivan, vemos aí o carro já chegando, o tapete vermelho ali preparado para receber o presidente do Equador e agora a caravana, já os carros do Equador chegando, da comitiva. Quais são os principais motivos, os principais assuntos dessa visita do presidente equatoriano? Sem dúvida, o aspecto econômico, né? Colaboração econômica, aumento do comércio, né? Levando-se em conta o momento atual, né? O Brasil sofreu esse famoso tarifaço, né, de 50% sobre os seus produtos. Por sorte, não todos os produtos, né? Uma parte dos produtos não foram incluídos. E o Equador, numa escala menor, também sofreu uma tarifa de 15%. Sim. Então, já vimos o presidente ali, o Noboa, desceu do carro e já começa a subir a rampa. Desculpe interromper, pode continuar. Esse é um esforço de ambos os países por aumentar o contato e o comércio, as relações com os países vizinhos, né? Sim. O próprio presidente Noboa, ele está vindo ao Brasil, mas depois ele vai ao Uruguai e à Argentina. Sim. Nessa visita, né? Ele passa ali pelo tapete vermelho entre os soldados ali do regimento da Cavalaria de Guarda, né? Com a representante do Senado ali, do cerimonial do Senado, e ele subindo a rampa para encontrar o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, que está aguardando ele logo ali na entrada do Salão Negro, que é a entrada para essas cerimônias oficiais. Noboa é um presidente novo, né? Ele foi eleito com 35 anos. 35 anos. Tem 37 agora. É o mais jovem presidente da história do Equador, né? Lembrando que primeiro ele foi eleito num mandato tampão, né? 2 anos. 2 anos para completar o período de governo do presidente Lasso. Sim, né? Agora o aperto de mão com Davi Alcolumbre, Daniel Noboa. Recebendo já, e ele finalmente entra no Palácio do Congresso Nacional. Agora, sendo apresentado aos demais senadores, Nelsinho Trade, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Senador Chico Rodrigues, também apertando a mão do presidente equatoriano. Davi Alcolumbre fazendo as apresentações. E agora Milton Mourão, também o senador, sendo apresentado ao presidente equatoriano. Senador Laércio Oliveira, senador pelo estado de Sergipe. E agora, Davi Alcolumbre apresenta o senador Laércio Oliveira. Na entrada. Ivan, esse mandato tampão de 2 anos foi porque o outro presidente saiu da presidência antes do término previsto para o mandato. É porque, na verdade, ele estava sofrendo, digamos, um processo de impeachment no parlamento. Sim. E ele preferiu dissolver o parlamento. Uhum. Mas isso é o que no Equador chamam de morte cruzada. No momento que o presidente dissolve o parlamento, ele próprio também põe fim ao seu governo. E aí, por isso, teve uma eleição e foi eleito o Daniel Noboa. Exatamente. Ele não era vice do presidente. Sim, que houve uma eleição e ele ganhou essa eleição. Sim. Né? Agora vemos eles entraram, os senadores e o presidente equatoriano, entraram no Salão Nobre do Senado. Estão ali já, provavelmente vão fazer algumas fotos, posar para as fotos, as cadeiras onde os dois vão conversar os diversos temas que nós vamos transmitir. Vemos uma cadeira menor ali ao centro, né, Ivan, que certamente é para o tradutor, né,
dos dois. Está passando também o embaixador do Equador no Brasil, o embaixador Velástegui. Sim. Também. Importante que ele vem com a equipe dele, né? Esse pessoal que nós vemos aí agora se posicionando ali nas cadeiras à esquerda, né? Agora no centro do vídeo, mas que ocupando esse lado esquerdo do Salão Nobre ali, é a comitiva equatoriana. Os senadores brasileiros estão do lado direito e a chefe do cerimonial do Senado também do lado direito ali, junto com os senadores brasileiros. Lembrando que ele fez, o presidente Noboa, ele cumpriu esse mandato tampão e agora, em 2025, foi reeleito, né? Sim. Foi reeleito, agora sim para o mandato completo. Né? Sim. E ele era parlamentar, quando ele foi eleito ele estava exercendo... Ele tem experiência como parlamentar? Não, ele tem sua experiência, mas basicamente a questão principal é que é um homem que entende muito de economia, inclusive é de uma das famílias mais importantes economicamente do país. Sim. Ele teve uma educação muito boa nos Estados Unidos, estudou em algumas das principais universidades americanas. Ele é um político que é liberal na questão econômica e teve que enfrentar um assunto que podemos abordar mais, uma situação difícil na questão da criminalidade no Equador. Né? No Equador tem esse grave problema, né, de criminalidade, né? Uma criminalidade, na verdade, que veio de fora. Sim. Porque o Equador não é um país produtor de drogas, mas é um país considerado bom para exportar as drogas. Então, esse é o problema que o Equador Nós enfrentou. estamos começando, Ivan. Vamos ouvir, então, agora o presidente do Senado falando com o presidente do Equador. Bem-vindas ao presidente Noboa e sua delegação acá em Brasil. Que a sua estada, junto com a sua delegação, seja uma estada muito profícua na relação com o nosso país, com o Brasil. E que sua venida, sua estada acá em Brasil, seja muito produtiva com sua delegação acá em la relação entre Brasil e Equador. Eu estou acompanhado, presidente Daniel, dos senadores da República, de vários estados do Brasil e também de assessores, servidores do Senado Federal, assim como nossa equipe que colabora com o funcionamento da Casa da Federação. Me acompanham acá distintos senadores acá do Senado do Brasil e também seus assessores e a equipe que nos ajuda acá no Senado do Brasil. Eu apresentei ainda há pouco na chegada, mas faço questão de registrar novamente, já que nós estamos aqui iniciando formalmente a sua visita ao Congresso Brasileiro. E eu já lhe apresentei já em la entrada, pero quisiera novamente, formalmente acá apresentar-lhe os senadores. O senador Nelsinho Trade é presidente de uma das comissões mais importantes do Senado da República que tratam dessas relações do Parlamento com os outros países. O senador Nelsinho Trade é o presidente de uma das comissões que são das mais importantes acá do Senado, que cuida das relações entre Brasil e os demais países. Comissão de Relações Exteriores do Senado da República. É a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Senador Chico Rodrigues, membro da mesa diretora, foi governador do estado de Roraima e hoje nos ajuda como senador da República no Senado Federal. O senador Chico Rodrigues, que é membro da mesa diretiva do Senado e ha sido também governador do estado de Roraima e agora nos ajuda cá no Senado. Presidente Hamilton Mourão, presidente Noboa, exerceu o cargo de vice-presidente da República Federativa do Brasil no governo passado, foi eleito senador da República pelo estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e é um senador muito qualificado, com a experiência de ter sido ex-vice-presidência da República e nos ajuda muito no Senado Federal. O presidente Hamilton Mourão foi vice-presidente de Brasil, da República Federativa de Brasil, em la gestão anterior, e ha sido eleito para o Senado por el estado de Rio Grande do Sul. E nos ajuda bastante acá no Senado com todas as questões de interesse da nação. Foi membro das Forças Armadas do Brasil, chegou ao status de general do Exército Brasileiro. Ele foi membro do Exército de Brasil, das Forças Armadas, e chegou ao posto, ao rango de general do Exército de Brasil.
O senador Laércio Oliveira é senador de um estado importante no nordeste do Brasil, o estado de Sergipe, é membro da mesa diretora do Senado. O senador Laércio Oliveira é senador por el estado de Sergipe e é membro também da comissão da mesa diretiva e é uma peça bem importante também no Senado. O Congresso brasileiro, o Parlamento brasileiro, se sente honrado com a sua visita de um chefe de Estado, visitando ao tempo que visita o Poder Executivo, o Governo Central, organiza uma agenda no Parlamento brasileiro, no Senado Federal, que é a Casa da Federação. Para nós, em el Congresso Nacional, é um honor receber-lhe acá como jefe do Poder Executivo de outra nação, que vino a Brasil para fazer essa visita ao Poder Executivo, porque também acomodou em sua agenda uma visita acá em el Parlamento de nossa nação, e é um honor receber-lhe. No nosso país, presidente Noboa, a Câmara dos Deputados representa o povo. Portanto, a quantidade de deputados federais depende da população de cada estado subnacional. Acá em nosso régimen, a Câmara de Deputados congrega os representantes del pueblo. Então, o número de deputados é proporcional à população de cada estado, de cada ente da federação. O menor estado do Brasil tem 8 deputados federais, 8 cadeiras. E o maior, São Paulo, 70. O estado mais pequeno que temos em Brasil tem 8 sillas em cupos em la Câmara e o mais grande que é São Paulo, 70. Tem 70 deputados. Somos 513 deputados federais no nosso país. Temos em total 513 deputados federais em Brasil. O Senado Federal, a Casa da Federação, representa os estados subnacionais. E o Senado Federal, em seu turno, representa os estados da nação. Eu fui eleito pelo estado de São Paulo, do Amapá. E o Amapá tem 3 senadores. Eu he sido electo por el estado de Amapá e o estado de Amapá tem 3 senadores. O estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes. O Amapá, 800 mil. O estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes e Amapá tem 800 mil habitantes. E São Paulo e o Amapá possuem 3 cadeiras no Senado da República. E São Paulo e Amapá têm igual 3 sillas em el Senado Federal. Então, é no Senado da República, a Casa da Federação, que o Brasil se torna do mesmo tamanho do ponto de vista legislativo. Então, em el Senado Federal, em la Casa da República, é que os estados têm a mesma representatividade em el Parlamento. Somos 81 senadores e senadoras. Somos em total 81 senadores, entre senadores e senadoras. Novamente, que eu gostaria de me congratular com a sua delegação e dizer da satisfação de recebê-los no Congresso Brasileiro, no Parlamento. Sei que logo mais o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, irá também lhe receber nessa agenda de cortesia ao Poder Legislativo brasileiro. Bueno, e eu quero felicitar-me a mim por el honor de recibirle a usted acá en el Senado Federal. Yo me he enterado que también hará una visita a la Cámara de Diputados, donde el presidente, el diputado Hugo Mota, le va a recibir a usted y a su delegación. Sei que a nossa relação comercial com o seu país, ela dá hoje um superávit muito elevado para o Brasil na relação comercial. E nós precisamos buscar um caminho para ampliarmos essa relação, sabendo da importância do Brasil e também da importância do seu país. Eu entendo que em la relação comercial entre nossos países, Brasil há um superávit grande em favor de Brasil. Sim. Em favor de Brasil e buscamos estudar formas de amplificar esta relação de importância para nossos 2 países. Numa relação comercial de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o Brasil tem praticamente 90% de superávit nessa relação comercial. Em uma relação que chega ao monto de 1,2 mil milhões de dólares, Brasil representa como o 90% de superávit desta relação. E sei que em todos os momentos que o seu país solicitou ajuda, especialmente
na relação de saúde, na relação humanitária com o Equador, o Brasil sempre esteve presente auxiliando e apoiando o seu país. Y yo entiendo que siempre que Ecuador ha solicitado cualquier forma de ayuda, sea en el campo de salud como ayuda humanitaria, siempre Brasil se ha puesto a serviço da nação de Equador. E de fato é isso que cabe a uma nação com o potencial e com a força do Brasil na América Latina, também na América do Sul. E isso efectivamente é a posição, é o rol que cabe a uma nação grande como o Brasil de exercer essa posição em Latinoamérica e também em Suramérica. E é uma oportunidade também de apresentarmos para o mundo que só o diálogo na relação verdadeira pode levar ao equilíbrio e à prosperidade das nossas nações e dos nossos países e, consequentemente, dos nossos povos. Bueno, y llegar a la conclusión que solo puramente el diálogo nos puede llegar a la verdad y al equilibrio entre las naciones y llevar a la prosperidad de ambas las naciones. O Brasil é um país muito pujante, com 210 milhões de pessoas. O seu país é um país com quase 18 milhões de pessoas e, naturalmente, nós temos que dar as mãos para avançarmos nessa relação diplomática, amistosa, cordial e verdadeira de apoio aos irmãos do seu país. Bueno, y Brasil tiene una población de 210 millones de personas y Ecuador tiene de 18 millones de habitantes y nos corresponde en esta relación establecer y fortalecer la relación diplomática de apoyo para que podamos llegar a una posición de mutua prosperidad entre las naciones. Enquanto parlamento brasileiro, nós estamos abertos para apoiar todos os acordos bilaterais que o governo do Brasil propuser em relação ao seu país. Y acá en el Parlamento estamos abiertos para dar el soporte que el gobierno venga a necesitar para establecer los acuerdos que el gobierno llegue a establecer con su nación. E é por isso que nós estamos aqui, presidente, lhe recebendo no Congresso Brasileiro para dizer que o Parlamento Brasileiro tem toda a boa vontade para estreitarmos mais a relação com um olhar muito especial, um olhar na relação interparlamentar com o seu parlamento, que é unicameral. E para isso é que le recebimos acá, senhor presidente, para expressar a boa vontade de nós para actuar en el Parlamento y estrechar nuestra relación con ustedes y especialmente en esta relación interparlamentar. E isso, sem dúvida nenhuma, pode engrandecer a relação diplomática. Os nossos parlamentos estarem próximos e, ao mesmo tempo, os nossos executivos, o governo do Brasil e o governo do seu país estarem próximos. Y eso es lo que nos toca para engrandecer la relación diplomática y acercar nuestros parlamentos y nuestros gobiernos. Conte conosco, presidente, no Parlamento Brasileiro, para avançarmos ainda mais nessa relação com o apoio do Senado da República e tenho certeza absoluta com o apoio da Câmara dos Deputados sob a liderança do presidente Hugo Motta. Y cuente con nosotros, señor presidente, para avanzar en esta agenda acá en el Senado Federal y estoy seguro que eso también es válido para la Cámara de Diputados bajo el liderazgo del presidente Hugo Motta. Sejam muito bem-vindos ao Brasil. Sean todos muy bienvenidos a Brasil. Bueno, muchas gracias por recibirnos, gracias por recibir a nuestro equipo. Estamos muy contentos de estar aquí. Como le estaba comentando hace poco, yo tengo, pues, digamos, experiencia en Parlamento, fui asambleísta, fui presidente de comisión antes de ser presidente de la República. Bem, muito obrigado, presidente. Para mim é um privilégio estar aqui, é uma felicidade, como já externei para Vossa Excelência. Eu tenho uma familiaridade com esse ambiente, porque eu fui membro da Assembleia lá no Equador, antes de chegar a essa posição de ser presidente. E fui ser membro da Convenção. Da Comissão de Desenvolvimento da Comissão de Desarrollo Econômico. E foi presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Sim, onde más del 80% de las leyes económicas salían de esa comisión. Entonces teníamos una visión, digamos, completa sobre la economía nacional. En ese momento era único
en mi partido, era uno de 137, ahora ya creció la asamblea porque también tiene un efecto de que va crescendo de acordo a la poblação. Sim, eu tive a oportunidade de participar dessa comissão de desenvolvimento econômico, de relações econômicas, e por aí passam 80% de todas as matérias relacionadas à economia. Então, tive a oportunidade de ter essa visão ampla a respeito da situação econômica do meu país. E eu era um de 137 parlamentares, mas lá nós temos um modelo em que ele vai sendo ampliado gradativamente a partir do aumento da população. Então, esse número já aumentou, na época era 1 em 137. E agora são quantos? 151. E agora são 151. 151. Sí. Bueno, y eso me ayudó también a aprender mucho cómo funciona la política, cómo funciona también los procesos legislativos, los consensos y lograr pues sacar adelante leyes com visiones e ângulos de diferentes partidos. E isso também me ajudou nessa relação para compreender todo o processo legislativo, todo esse processo de produção de leis, como acomodar diferentes interesses e em toda essa administração de conflitos e para chegar a esse resultado almejado. Sí, fue una experiencia muy importante que me ha ayudado a ser un mejor gobernante. Después de eso se hace la muerte cruzada, que se cerró la asamblea para convocar a elecciones de nuevo y pues ahí fui candidato a la presidencia en el 2023. Bem, essa foi uma experiência enriquecedora para mim. Muerte cruzada es cuando se cierra el Congreso. El presidente puede cerrar el Congreso una vez y tiene que llamar a elecciones. Bueno, e certamente isso foi de ajuda aí para mim nesse evento chamado de Morte Cruzada, quando o presidente fecha o Congresso e então convoca novas eleições, e aí sim eu tive a oportunidade de me lançar candidato e me sagrei vencedor nas eleições. Sí, bueno, fui candidato y terminé ganando unas elecciones complejas y no era muy fácil. Era de un partido pues que no tenía ni representación ya en el Congreso, ningún alcalde en todo el país, pero así empezamos y logramos ganar la presidencia de la República como el presidente más joven electo democráticamente en el mundo, a los 35 años. Bem, essas eleições foram bem complexas, bem particulares, porque eu não tinha representação, meu partido não tinha representação no Congresso, meu partido sequer não tinha nenhum prefeito na cidade, no país, mas eu acabei me sagrando vencedor e fui eleito o presidente mais jovem da história com 35 anos de idade. Sí, ahora buscamos la reelección y ganamos una reelección esta vez con un movimiento nuevo, un movimiento ciudadano fundado por nosotros. Tiene un año de edad el movimiento y tiene 67 de 151 sillas en la asamblea. E eu tive a oportunidade agora de ser reeleito e já depois de haver fundado um movimento político novo, um partido novo, esse movimento que detém 67 cadeiras ali do parlamento, de um total de 151. Ha sido un periodo difícil. Me ha tocado declararle la guerra al narcotráfico y a la minería ilegal y rescatar la esperanza también, especialmente de los jóvenes. Eu passei um período muito difícil, eu tive que declarar guerra ao narcotráfico e também à mineração ilegal. E esse foi um momento de história que se declara conflicto armado interno, que é uma guerra interna. Essa foi a primeira vez da história em que se declara uma guerra interna, um conflito interno, que foi declarado nessa oportunidade. Hemos trabajado de la mano con la policía, con las Fuerzas Armadas y con la ciudadanía que confían en nosotros, en una forma diferente de gobernar. Tenemos un gabinete paritario, igual número de mujeres que de hombres. Tenemos el bloque de la Asamblea en promedio de edad más joven de la historia y más femenino también en la historia del Ecuador. Y mucha gente que no viene de la política, sino que viene de diferentes actividades privadas
organizaciones sociales están conformando el gobierno. Bem, eu tive a oportunidade de conquistar essa confiança do grupo, tanto do mundo político como das Forças Armadas e também da população, dos cidadãos como um todo. E eu tive a oportunidade, então, de formar um governo paritário, que é formado por um bloco de igual número de homens e mulheres, e também é o grupo com maior representação feminista e o mais jovem da história. Lo más difícil de ser presidente en guerra es cómo mantienes esperanza, cómo mantienes progreso. E o mais difícil de atuar como presidente durante um período de guerra é como manter a esperança. Pero hemos evitado una crisis económica muy fuerte y este año estamos en camino de crecimiento, después de haber hecho muchos cambios. Nós pudemos, nesse processo, evitar uma crise econômica bem pronunciada e conseguimos colocar a nação num trilho de desenvolvimento agora. Si estamos creciendo arriba del 4% en un país dolarizado y proyectamos que al final de este año será cerca del 5%, con una inflación del 0,75%, menos del 1%. Um crescimento, nós alcançamos um crescimento de 4% ali num país que é dolarizado, com a economia dolarizada, e nós estamos projetando agora crescimento de 5% com uma inflação de 0,75%. Hemos gobernado también siempre pensando en el ciudadano, en las personas y también en las dificultades que tienen las personas. Por eso aplicamos un sistema de control para que no haya especulación en los mercados. De esa manera el productor recibe un buen precio y el consumidor recibe también un buen precio. Bem, o nosso governo tem um aspecto, um olhar cidadão voltado para as pessoas, para o benefício da população, e que busca superar as dificuldades, e estabeleceu também um sistema de controle em que busca estabelecer uma relação de paridade entre os produtores e os consumidores, de beneficiar a todos. Dessa maneira é que hemos mantenido a inflação controlada e também estamos en un proceso de apertura comercial. Nuestra visión es no generar ni pelearse con nadie, no generar conflictos, sino estar abierto al comercio mundial. Nuestro primer socio comercial es Estados Unidos, nuestro segundo socio comercial es China, nuestro tercer socio comercial como país único es Rusia. Bem, e essa foi a forma que nós encontramos para domar a inflação e buscamos aí, estamos num processo agora de abertura progressiva da nossa economia e que nós temos uma relação voltada para essa abertura comercial. Nós temos 3 principais parceiros comerciais que vêm, em primeiro lugar, os Estados Unidos, em segundo, a China e o terceiro é a Rússia. Y el objetivo máximo es mejorarle la vida a los ecuatorianos, mejorarle la vida a las personas que por años no tuvieron oportunidades, que por años tuvieron dificultades en crecer, en poder tener paz para sus familias. E nosso objetivo é sempre de melhorar a vida da nossa população, que por anos não tiveram, as pessoas que não tiveram a oportunidade, não tiveram essa oportunidade de avançar e se desenvolver. El Ecuador es un país muy joven, 40% de la población está entre 12 y 35 años. O Equador é um país muito jovem, 40% da população tem entre 12 e 35 anos de idade. O problema não é um problema de pensões, como em algumas outras nações. Só o 5,5% da população está em idade de pensões. O nosso problema, como não é o problema que normalmente outros países podem enfrentar, o problema de previdência social, lá no nosso país, como um país jovem, apenas 5,5% da população é beneficiária de benefícios previdenciários. O problema é o desemprego. Especialmente o desemprego juvenil. Principalmente o desemprego juvenil. Antes, había un esquema diferente, una visión diferente de quiénes eran las personas con menos oportunidades y la matriz en la que se medía era a base de ingresos. Hoy
La matriz ha cambiado. Los que menos oportunidades tenían y fueron los que votaron por Daniel Noboa eran jóvenes entre 18 y 25 años. Bem, antigamente as pessoas com menos oportunidades, se medía únicamente por nivel de ingressos econômicos. Bem, a oportunidade era medida basicamente em função do nível de renda, do salário que elas tinham. E agora as pessoas menos privilegiadas, os mais jovens, inclusive, foi o principal contingente de eleitores que elegeram o presidente Daniel. Porque, de acordo ao esquema, não eram prioritários para nadie. Porque, de acordo com o sistema vigente, o esquema vigente, eles não eram prioritários, não eram prioridade para ninguém. Então, al não calificar como prioritários para nadie, terminam sendo os que menos oportunidades têm. E ao não se qualificarem como prioritários para ninguém, acabam tendo, por resultado, menos oportunidade no sistema. Estamos poniéndonos al día en la atención hacia esos jóvenes. E nós estamos nos atualizando para oferecer a atenção devida para esses jovens. Hemos avançado com mais de 600.000 becas em escolas técnicas, universidades e de idiomas. Nós podemos oferecer mais de 600.000 bolsas de estudo em escolas técnicas, universidades e centros de idioma. Por ano. Por ano. Porque o déficit de jóvenes que aplicaban y no podían entrar a una universidad pública al año llegó a tal punto que era de 300.000 al año. E o déficit de pessoas que estavam na idade, mas que não podiam, se inscreviam, mas não podiam entrar na universidade, chegava de 300.000 pessoas por ano. Se estava convirtiendo em uma bola de neve. Isso nós entendemos que formando uma verdadeira bola de neve. Hoy nosotros paramos, digamos, essa espécie de sangrado social. E hoje nós podemos interromper essa espécie de sangria social. Sino darle de nuevo oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo y un sistema tributario que recibe mayores beneficios a la mayor contratación de jóvenes entre 18 y 29 años y una deducción tributaria adicional a los graduados en universidades públicas. Bem, então, esse é um sistema que tem beneficiado essas pessoas, que tem promovido a oportunidade de acesso ao trabalho, que esse era um grande desafio, e oferecemos, inclusive, agora uma oportunidade, benefícios tributários para pessoas que empregam jovens de 18 a 29. 18 a 29? De 18 a 29 anos, inclusive uma dedução especial para aqueles que contratam pessoas oriundas dos centros públicos. Porque de las universidades públicas encontramos un problema serio, que solo el 30 y 33% de los graduados de universidades públicas encontravam um trabalho no primeiro ano depois de graduar-se. E nós enfrentávamos um problema que apenas de 30 a 33% dos graduados das universidades públicas conseguiam encontrar trabalho no primeiro ano depois da graduação. Então, era uma inversão do Estado em educação e uma inversão social que não se estava traduzindo al final em emprego destes jovens. No final era um investimento público que acabava não sendo convertido em resultado efetivo para a população e aquelas pessoas que frequentavam aquelas instituições. Então, sem afetar em regressão de direitos em nadie, lo que dábamos terminamos dando benefícios tributários al que genera empleo, pero los afilia al seguro social, paga todas las prestaciones y de esa manera el Estado obtiene un beneficio al tener mayor cantidad de empleados y la empresa que contrata a estos jóvenes tiene una deducción tributaria. Le es un incentivo contratar a alguien joven, entrenar também a alguien joven. Então, esse sistema acaba produzindo um mecanismo de incentivos para que as empresas que têm incentivos para não só contratar, mas também para treinar a juventude e recebem, assim, benefícios tributários e diminui esse déficit social a que eu estava me referindo antes. Então, solo el que apuesta a crecer, el que apuesta a contratar a más personas, tiene un beneficio tributario y no al revés. Então, somente aquele que aposta
no crescimento, aquele que aposta na contratação de jovens, é que recebe o benefício tributário e não ao contrário, como ocorria. Eso ha creado confianza en el ambiente. Tenemos récord depósitos en banca, cerca de 60.000 millones de dólares, récord reservas internacionales, ya bordeando los 9.500 millones de dólares, y al mismo tiempo un crecimiento en ventas y en exportaciones no petroleras del 22%. E isso gerou um ambiente de confiança em que aumentou o depósito em poupança ao nível de 60 bilhões de dólares e também em reservas do país e também em, al final? Sí, las reservas en banca, reservas internacionales y crecimiento en exportaciones no petroleras del 22%. E o crescimento de exportações não petrolíferas em 22%. Sí, principalmente en alimentos. Principalmente alimentos. Oro está creciendo, pero principalmente es alimentos y productos no tradicionales. Em ouro está crescendo, mas o principal crescimento é em alimentos e em produtos não tradicionais. Que genera mucho empleo. Que geram muito emprego. Entonces, impulsamos la exportación no petrolera. Então, incentivamos a exportação não petrolífica. De esa manera se genera mayor cantidad de empleos jóvenes. E produzimos, então, mais empregos dos jovens. Y logramos tener, pues, mayor cantidad de ingresos como país. E, ao final, acabamos ampliando a arrecadação nossa como todo, como país. Sí. Seguimos en este proceso de transformación porque tenemos que todavía cambiar muchas cosas en el país. Seguimos nesse processo de transformação porque nós ainda temos uma agenda muito longa de mudanças que precisamos implementar no nosso país. Y mientras peleamos esta guerra, porque no es una guerra barata, cuesta 1.600 a 1.800 millones de dólares al año adicionales de lo que es el presupuesto de defensa, debemos de mejorar y asegurar los servicios del Estado, tener educación y salud de primer nivel. E enquanto estamos nessa luta e estamos nessa guerra, e não é uma guerra barata, temos um gasto de 1.600 milhões. Sí, 1.600 millones de dólares al año en gastos. 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Sim, por gastos adicionais ali atribuídos especificamente à guerra. Sí. Pero pues estamos en el camino correcto, seguimos teniendo una agenda más que nada pro la gente. Ya a las nuevas generaciones le importan cada día menos la ideología, le importa que le solucionen los problemas. E acreditamos que estamos no caminho correto, é um caminho que essa agenda tem nos apontando e vemos que essa nova geração não está muito inclinada, muito interessada na ideologia, querem puramente saber o que os leva para o melhor destino. Sí. Le agradezco una vez más, gracias por tenerme aquí y espero poderlos recibir pronto en Ecuador, están invitados y podrán conocer también a los miembros del Parlamento de nosotros. Eu agradeço aqui a receptividade e para mim é um privilégio estar aqui e eu gostaria de apresentar a vocês um convite para que vocês possam também visitar o Equador e visitar ali os seus contrapartes no Parlamento do Equador. Meu querido presidente, para concluirmos que o presidente Hugo Mota já está lhe aguardando para lhe recepcionar na Câmara dos Deputados, dizer que tenho certeza que ficamos todos nós muito entusiasmados com os números apresentados por Vossa Excelência aqui no Parlamento Brasileiro em relação ao crescimento do seu país, já que o senhor lidera esse país há pouco mais de 1 ano e meio. Estimado presidente, eu quisiera, para concluir, porque o presidente Hugo Mota já les espera a ustedes allá en la Cámara de Diputados, pero quisiera presentar, externar nuestro entusiasmo con los números que presentaste acá sobre el crecimiento de su país bajo su liderazgo durante ese tiempo, de 1 año y medio. 20 meses. 20 meses. Não, 20 meses. E depois de uma eleição que o senhor teve uma eleição muito conturbada, num momento delicado da história do Equador,
e onde agora o senhor foi consagrado e tomou posse esse ano para um novo mandato por inteiro de 4 anos. Bueno, después de un proceso electoral que fue bien conturbado y después tuvo la oportunidad sí de ser electo y ahora puede dedicarse para ese periodo de 4 años de gobierno. E dizer que nós também, o nosso país, a nossa diplomacia, a nossa relação, nós apoiamos o multilateralismo na relação com os países. Y quisiera decir que nosotros también como país, como nación, soportamos, apoyamos el multilateralismo en las relaciones entre los países. E eu acho que esse é o caminho que está levando prosperidade para a sua administração e para o seu povo. Y pienso que esto es un aspecto que ha llevado prosperidad y suceso, éxito en su administración. Muito sucesso nesse próximo mandato que Deus e o povo do Equador lhe concedeu. Le deseo bastante éxito en este término que Dios y el pueblo de Ecuador le ha confiado. Muchas gracias. Sucesso. Vemos aí então. Sí, los famosos Panama Hats, que no son de Panamá, son de Ecuador. Os Panama Hats que não são do Panamá, são do Equador. Pero esta paja que es única de una zona muy cerca de mi casa, en Olón, en la provincia de Santa Helena. Essa é uma palha muito única e peculiar de uma região próximo da minha residência, ali de Santa Helena. Por artesanos, es plata y paja toquilla. Isso foi feito por artesãos ali, dessa parra tequídea e de prata. Muito obrigado. Estos son chocolates, esto mejor no lo abro, se lo dejo para usted, pero chocolates. Esses são chocolates e eu desejo aqui para você pessoalmente. Eu não vou dividir. Eu não vou dividir. Eu que ganhei? Eu que ganhei? Me ganhei. Se vocês quiserem um, vocês vão lá no Equador. Se querem um, tem que ir. Esse é meu. Só dos estados por passar a linha do Equador. É verdade. Senador Randolfo Rodrigues também foi eleito pelo estado do Amapá, assim como eu. Senador Randolfo é eleito pelo estado do Amapá, assim como eu. É líder do governo federal no Congresso brasileiro. É líder do governo federal no Congresso Nacional. E também o Amapá é cortado pela linha do Equador, pelo meio do mundo. E Amapá também é cortado por la linha do Equador. Então, o chocolate solamente para os que estão na linha. Por favor. Essa é uma lembrança do Congresso brasileiro. Este é um regalo do Congresso de Brasil. Para lá no seu país, no seu gabinete, o senhor tomar café do Brasil. Para que em seu país, em seu despacho, pueda tomar café de Brasil. E essa xícara e esse conjunto é de um artista muito famoso chamado Atos Bucão. E este conjunto é preparado por um artista muito famoso aqui em Brasil, que se chama Atos Bucão. E só pode entrar café do Brasil nessa xícara. E só pode entrar café de Brasil. Então resolva isso no seu gabinete. Então, bueno, agora lhe toca a ti ajustar tudo isso. Muchas gracias. Bem, eles estão encerrando então essa reunião. Vimos aí uma troca de gentilezas e de presentes, né? Com algumas brincadeiras em relação à linha do Equador e o Amapá, que é o estado do presidente do Senado, também do presidente Randolfo Rodrigues, que chegou depois, né? E eles falaram bem ali, o presidente Davi Alcolumbre do Senado pôs o parlamento brasileiro à disposição para intensificar essas relações bilaterais, né, entre Brasil e Equador, aumentar o diálogo com o parlamento, ajudar na parte do executivo, do governo dos dois países também, a melhorar ainda mais essa relação que já é boa, né? E o presidente Noboa contou ali, fez uma bela explanação sobre a situação do país, né? Principalmente na questão econômica e também na questão de segurança
República, né, a violência, o que ele chamou de guerra contra o narcotráfico, classificado mesmo como uma guerra contra o narcotráfico, que também puxa muitos recursos, né, Ivan? Essa é uma... Ele falou, e é interessante como o país, apesar dessa situação específica de luta contra, né, o narcotráfico, que é uma coisa que veio de fora, porque o que acontece é que grupos criminosos internacionais estão buscando usar o Equador como ponto de embarque de drogas para outros lugares. O Equador não é um país produtor de drogas, mas querem usá-lo. E realmente foi necessário um esforço grande para controlar essa situação. Mas mesmo assim o país está obtendo bons resultados econômicos, porque ele está explicando, é um país dolarizado já, né, há vários anos, o dólar é a moeda nacional. Então, mesmo assim, sendo um país dolarizado, que às vezes, nesse sentido, né, o país não dispõe da possibilidade, por exemplo, de diminuir o valor da sua moeda para poder exportar mais, né? Que fazem às vezes outros países, né? Porque no caso é o dólar a moeda, mas o país está obtendo bons resultados. O presidente mostrou, né? 4%, né? De crescimento. A inflação controlada, né? Abaixo de 1%. Abaixo de 1%, que é uma coisa, vamos falar claro, até um pouco rara na América Latina. Sim, verdade, verdade. Vemos agora, ele assinou, né, o presidente do Equador assinou ali o livro de visitas ilustres no Salão Nobre do Senado, e agora, conversando com os senadores, ele já começa a sair do Salão Nobre para se dirigir à Câmara dos Deputados, a outra Casa Legislativa brasileira, onde ele vai ter agora uma outra reunião, desta vez com o presidente Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados. Hoje mesmo ele se reuniu com o presidente Lula antes, né, pela manhã, às 11 horas teve uma reunião que tratou dessas questões econômicas, certamente também, por causa desse novo cenário do tarifaço dos Estados Unidos, né? E depois teve um almoço no Itamaraty, de onde ele veio para cá. Bem, agora ele já fala ali com o presidente Hugo Motta, os dois se cumprimentam, também o presidente do Senado e o presidente da Câmara trocando um abraço, e ele vai agora, o presidente do Equador, passar de uma casa do Congresso Nacional para outra casa do Congresso Nacional. Que aqui no Brasil dizer que está cruzando a linha do Equador entre as duas. A linha do Equador no Congresso, no nosso Congresso. Exatamente, Ivan. Porque lá eles são unicameral, né? É apenas... E como a característica é interessante, segundo vai aumentando a população do país, aumenta o número de deputados, ele explicou isso. Sim, quando ele foi eleito eram 137, parece, e agora são 151 Exatamente, é interessante esse sistema. Que vai acompanhando. Aqui no Brasil, como o presidente do Senado explicou para ele, a Câmara representa a população, então é proporcional à população de cada estado. Já o Senado representa os estados brasileiros, então é fixo, 3, independente do número de habitantes naquele estado, são sempre 3 representantes para ter a força da federação, né, dos estados. As despedidas finais, uma reunião, uma conversa muito agradável, né, até descontraída, com essa troca de presentes no final. Lembrando, né, que o Brasil e o Equador sempre tiveram relações muito boas. Sim. E o Brasil sempre teve um papel importante e mediador, né? Inclusive na última guerra que aconteceu na América Latina entre 2 países, que foi a guerra entre Peru e Equador, exatamente há 30 anos. E o Brasil foi um mediador e conseguiu um acordo que resolveu todos os problemas que haviam entre Peru e Equador. Então, esse foi um papel importante do Brasil em solucionar esse conflito. Eu sei, Ivan, que você teve uma participação presencial nesse... Sim, eu tive. Como jornalista, né? Acompanhei exatamente na parte já equatoriana o conflito para a televisão. Fiquei 15 dias na selva acompanhando esse conflito, que era numa região realmente amazônica que não estava delimitada. Esse foi o problema. Então, depois desse conflito, com a mediação do Brasil, se conseguiu solucionar, chegar a uma conclusão, e inclusive com projetos de desenvolvimento binacional, né? Os 2 países procurando desenvolver essa região. E hoje estão em paz. Hoje estão completamente em paz, sem problemas. Isso foi solucionado. Foi com a ajuda do Brasil que isso foi resolvido. Com a ajuda do Brasil, porque nós temos uma grande diplomacia, né? O Brasil é conhecido nesse aspecto, né? Tá certo. Vamos falar então agora com a nossa repórter Isabela Dutra. Está lá no Salão Negro, ali de onde eles passaram agora, os parlamentares e o presidente do Equador. Isabela, o que você traz de novo aí, novas informações para nós?
Olá, Márcio. Olá, Ivan. Acompanhando toda a visita aqui do presidente do Equador. Agora, como vocês falaram, ele foi para a Câmara dos Deputados e os senadores entraram de volta aqui no Salão Nobre do Congresso, do Senado, esperando para ver se algum deles vem conversar com a gente sobre essa visita do presidente do Equador. Foi uma longa conversa. O presidente Davi Alcolumbre explicou para o presidente do Equador o funcionamento do parlamento brasileiro, que é bicameral, como vocês disseram, e lá é unicameral, só tem a Assembleia, né? E falou que é importante buscar formas de ampliar as relações comerciais que tem superávit aqui do Brasil e também avançar na relação diplomática de apoio ao Equador. O presidente do Equador, Daniel Noboa, de 37 anos, essa é a primeira visita dele ao Brasil como presidente, né, como chefe de Estado. Ele falou bastante sobre a participação dele na Assembleia. Antes de ser presidente, ele era parlamentar. E ele falou que essa experiência foi muito importante para ele agora como presidente, porque ele tem familiaridade com o poder legislativo, ele tem familiaridade com a política e ele participou na Assembleia do Equador da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então ele aprendeu muito bem como funciona o comércio do país, como funciona a economia do país e também como funciona o processo legislativo, que isso o ajudou a ser um governante melhor e que foi de muita ajuda na chamada morte cruzada. Foi quando o presidente da época, em 2023, fechou o Congresso, convocou novas eleições e ele então foi eleito para um mandato tampão, né, para um mandato temporário e logo em seguida ele foi eleito para um mandato normal de 4 anos que termina em 2029. Ele assumiu o governo do Equador em 2025, esse ano, em maio. Ele foi eleito em abril, assumiu em maio. E ele disse que esse tem sido um período difícil por causa, principalmente, da guerra ao narcotráfico, que vocês também já comentaram, né? E também por causa da mineração ilegal. E nesse tempo, durante esse curto tempo, desde 2023 até agora, ele evitou uma crise econômica séria e que agora estão no caminho do crescimento. Como vocês falaram, eles estão com um crescimento de 4%, mas a previsão para esse ano é de 5%. E a inflação de 0,75% num país dolarizado. Bom, a programação do presidente do Equador começou hoje de manhã no encontro com o presidente Lula, lá no Palácio do Planalto, onde foram assinados alguns acordos bilaterais de combate à fome, de apoio à agricultura familiar e de desenvolvimento da inteligência artificial. No comunicado à imprensa, né, na fala conjunta que eles fizeram para a imprensa logo depois do encontro, o presidente Lula falou que está muito honrado porque essa é a primeira visita de um presidente do Equador aqui ao Brasil em quase 18 anos e que essa visita simboliza o recomeço da relação bilateral, da relação entre Brasil e Equador, e que existem vários pontos em comum entre os dois países, que a América do Sul pode liderar uma transição energética justa, porque Brasil e Equador têm matrizes renováveis, que os dois países compartilham a Amazônia e têm obrigação de cuidar desse bioma, para a Amazônia ser um exemplo de desenvolvimento sustentável, e que também os dois países podem se ajudar em deter redes criminosas que se espalharam pela América do Sul, agindo juntos. O Brasil ofereceu ao Equador uma cooperação em segurança pública e vai reabrir a aditância da Polícia Federal em Quito e vai cooperar também na investigação de crimes financeiros e de crimes digitais. Os dois países podem trabalhar por um comércio mais integrado, reduzindo barreiras a produtos equatorianos, que vai começar a reabertura do mercado brasileiro para banana produzida no Equador. Como vocês falaram também, a família do presidente é bilionária, a maior produtora de banana lá do Equador, então o Brasil vai voltar ao comércio com a banana e avançar também na retomada da importação de camarão. E Lula falou também que em 2026 vão recomeçar os voos diretos entre São Paulo e Quito, o que vai ajudar a aproximar os dois países e também rodovias e hidrovias vão conectar Manaus aos portos do Equador. O presidente do Equador, então, nessa visita lá com o presidente Lula, falou que está contente por retomar esses temas, principalmente de segurança, que é um tema muito importante para o Equador, como a gente já falou, né? Ele falou nessa visita ao presidente Lula, nessa conferência de imprensa, falou que devem trabalhar juntos os dois países e fazer, então, a integração entre os portos, que esses são os principais assuntos para ele. Falou de segurança também, do narcotráfico, da mineração ilegal e que é importante ter noção
noção de irmandade entre os países. Então, daqui, hoje ainda, depois do encontro com o presidente Hugo Motta, o presidente do Equador vai para o Uruguai, amanhã ele segue para a Argentina e só então retoma a volta para Quito. Então, Márcio e Ivan. Tá certo, Isabela. Muito obrigado aí pelas informações, pelo trabalho aí. Obrigado. Como Isabela falou agora, uma agenda corrida do presidente do Equador aqui, né? Um dia no Brasil, amanhã um dia no Uruguai e depois já volta para a Argentina antes de retornar para o país dele. Então, ele tem esse interesse em falar, principalmente de questões econômicas, com os vizinhos aqui, com os amigos, por causa do novo cenário mundial, né, Ivan? E você vê que alguns resultados importantes, né? Essa questão da retomada dos voos, a questão da importação de camarões e a abertura para as bananas equatorianas, que são de grande qualidade, né? Muito conhecidas internacionalmente, né? E a gente importa para ele papel, material de papel, o Brasil para o Equador, e automóveis, com a indústria, essa parte mais industrial, né? Que a gente está muito acostumado o Brasil exportar commodities, né? Calçados também. Calçados também. Sim. E por último, uma última questão, né? Você vê que ele, ao dar aquele presente ao presidente Alcolumbre, né? O presidente Noboa, ele lembrou que aquilo tinha aquela palha que produz o famoso chapéu Panamá, que tem esse nome, mas é feito no Equador. Né? Curioso isso, engraçado. Tá certo, Ivan. Nós agradecemos muito a sua participação aqui e todo o seu conhecimento aqui, essas explicações, essas informações e análises aqui na TV Senado. Obrigado. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode saber mais informações sobre essa visita do presidente do Equador no Senado Notícias, às 7h30 da noite ou logo que terminar a sessão do plenário e também na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Limites para cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação editou uma portaria que estabeleceu que cursos como medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia deverão ser majoritariamente presenciais, sendo que medicina tem que ser 100% presencial. Para falar um pouco sobre esse assunto aqui conosco está a presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, a tratar de um assunto tão importante para a educação. Exatamente. Senadora, na sua avaliação, por que o Ministério tomou essa decisão de limitar um pouco esses cursos EAD? Eu acho que foi além disso. Na verdade, o decreto cria uma nova política de educação à distância. A política não existia, apesar de existir a educação à distância. Então, o decreto regulamenta. Por quê? O Brasil é um país continental, a gente não pode prescindir desse instrumento, mas ele estava sendo usado muito aleatoriamente. Os professores até diziam assim, é a política do ensalamento. Botam um monte de meninos, um monte de adultos, de jovens em uma sala e a gente dá aula sem saber a quem. Né? Então, estava havendo uma oferta, né, meio desenfreada e a dificuldade de monitorar a qualidade. E agora a política foi regulamentada. Se criou 3 tipos de educação à distância. A presencial, que tem uma pequena carga horária à distância, né, de 30%. A semipresencial, que conjuga as duas possibilidades, porque estágios, pesquisas de campo, tem que ser presencial. E a estrita
estritamente presencial com a carga horária mínima à distância. Então, acho que deu um formato, não é, melhor, sem dispensar o instrumento, mas dando uma qualificada, até mesmo uma valorizada, porque o instrumento passa a ser utilizado, o instrumento da educação à distância, com regras, né, para determinado tipo de curso e também com os percentuais definidos. Mas, senadora, houve algum tipo de pesquisa ou há algum estudo que tenha revelado se a qualidade do ensino superior caiu, foi reduzida? Ah, sim. Os índices não são bons e quando se abre a aba, né, realmente a educação à distância traz essa limitação, né, porque é difícil o monitoramento. A atividade pedagógica, Carla, o suprassumo da atividade pedagógica é a relação professor-aluno, em todos os níveis, né? É o diálogo, é o questionamento, é a própria relação interpessoal que facilita a aprendizagem, é a convivência. E numa tela você não consegue tudo isso. Há questões que você pode trabalhar à distância, a pandemia nos mostrou isso, mas precisa ter um monitoramento. Se você não tem regra, se você não tem regulamentação, o monitoramento também vai ficando mais difícil. Então, acho que cursos como engenharia, por exemplo, estava sendo ofertado à distância. Como é que se mede o impacto de um prédio, somente com as maquetezinhas aparecendo na tela? Cursos como enfermagem estavam sendo oferecido totalmente à distância. Então, há de se regular, não é? Porque são áreas que precisam da manipulação, são áreas que precisam da prática, acompanhando a própria abordagem teórica. E acho que o MEC acertou, inclusive criando essa possibilidade da semipresencial, que não havia. Só havia a distância e a presencial. Então, dentro do mesmo arcabouço de educação à distância, se criou esses 3 patamares e a qualidade a gente espera que melhore através de um bom monitoramento e desse regramento, embora esteja o próprio decreto, ele prevê a regra de transição para não haver prejuízo. Muitas escolas abrindo sem uma regulamentação, muita gente priorizando uma relação mais mercadológica, e isso de fato prejudica a formação de um profissional que vai ter responsabilidades grandes, né, ao receber o seu diploma. Ao mesmo tempo, senadora, há aqueles alunos, aquelas pessoas que querem estudar e que moram longe de centros urbanos. Como fazer como conseguir unir qualidade também com inclusão? Está mantida, né? A educação à distância está mantida. Agora, se essa pessoa quer fazer determinados cursos, ela há de convir que o curso não se coaduna com a educação somente à distância. Qual é a política para resolver essa questão? Que vem sendo paulatinamente implementada pelo governo. O presidente Lula tem uma fixação por isso. Ele diz sempre, eu sou o primeiro presidente que não tem um diploma acadêmico, mas fui o que mais abri institutos federais de educação e universidades. É desse tempo a interiorização das universidades. É isso que vai responder um jovem, dando o exemplo do meu estado, de Petrolina, que fica a mais de 800 quilômetros do Recife, não precisa vir para o Recife estudar. Ele tem uma universidade pública agora em Petrolina, cujo campus vai se estender para uma outra cidade do sertão, que é Salgueiro. E a interiorização também dos institutos federais. Esses últimos que foram anunciados, poucos são em capital, poucos são em região metropolitana. A grande maioria é em cidades do interior. Eu acho que isso é uma política que conjuga, entendeu? A exigência de determinados cursos serem presenciais dentro da política de educação à distância, com a interiorização de universidades e de institutos federais de educação. Agora, senadora, voltando um pouquinho para a questão da qualidade do ensino superior, a senhora mesmo falou que há muitos cursos que foram abertos e alguns senadores, alguns deputados, existem alguns projetos aqui no Congresso Nacional que tratam de exames de proeficiência após a finalização de cursos de graduação, principalmente em áreas como medicina e odontologia. O que a senhora acha dessas propostas? Acha que é importante fazer essas avaliações pós-curso de graduação? A avaliação é importante, mas não do jeito que se quer. A gente, inclusive, está para
realizar uma audiência pública sobre essa proeficiência em medicina e odontologia. Porque o que é que significa? É o Conselho Federal quem faz, não é o órgão gestor, o MEC, que já tem um processo de avaliação chamado ENAD, que é justamente para avaliar os cursos superiores e que houve agora, numa parceria entre MEC e Ministério da Saúde, o lançamento de uma nova portaria, que é um novo modelo de avaliação dos cursos de medicina, que é ao longo do processo. Você imagine um estudante de medicina, se for da escola privada, ele não paga menos do que 12 mil de mensalidade. É um investimento que as famílias fazem muito forte, né? E mesmo na área pública, é um curso que demanda livros, demanda equipamentos. Um estetoscópio, quanto é? Material de odontologia para fazer prática. Aí, ao final, no fim do curso, com diploma na mão, não. Você não pode validar esse diploma porque o conselho fez um exame e você foi reprovado. Essa é uma polêmica que a gente está vivendo aqui no Senado. E o projeto existe, ele tem parecer favorável, mas nós achamos que era melhor, para ter mais segurança, fazer uma audiência pública. A audiência está aprovada, ela vai se realizar na CAIS, mas antes mesmo dessa realização da audiência, nós tivemos a notícia, eu inclusive participei do anúncio dessa nova forma de avaliação. A avaliação da aprendizagem, seja ela qual for, seja de educação infantil, básica, fundamental, ensino médio e nível superior, ela é mais eficiente quando ela é feita ao longo do processo. E essa nova modalidade que o MEC lançou em conjunto com o Ministério da Saúde é assim. Não se espera terminar o curso. Ela é feita ao longo do curso. Se a gente percebe que o estudante não tem nenhuma aptidão para aquele curso, e aí tem várias referências, né? Para cada curso você tem as referências de formação, as habilidades, o conteúdo programático, a abordagem teórica, e isso o professor vê na prática, né? Então, olha, amigo, é melhor tu ir para outro enquanto é tempo, né? Não perde muito tempo. Exatamente. E outras vezes é um redimensionamento que precisa ser feito. Às vezes no próprio curso. Às vezes não é o estudante que não consegue aprender, é o curso que não está conseguindo ensinar. Sim. Então tem que ter um redimensionamento. Olha, a abordagem não está boa assim, tem que ser assim. Principalmente nessas profissões que lidam com pessoas, todas lidam com a vida, porque o engenheiro não tem nada a ver com a vida, mas se uma ponte cair, mata a gente, né? Então ele tem que ser bem formado do mesmo jeito, né? Então, principalmente com essas profissões que exigem, de fato, uma relação direta, e a saúde e a educação também são as duas que tem isso à flor da pele. Eu fiquei feliz de que as licenciaturas também estão incluídas aqui no semipresencial. Não pode ter uma licenciatura só em AD. Não pode. Como é que você vai supervisionar um estágio dentro de uma escola? Como é que você vai trazer a escola, que vai ser o locus, né, de exercício profissional, numa tela de aula à distância? Então, são coisas que têm a ver muito. Eu digo sempre, o bom profissional, ele já se revela no decorrer do curso. Então, se isso vai ser monitorado, se o padrão de qualidade, as referências de qualidade vão ser escolhidas, elencadas, então facilita a gente corrigir os gargalos, as lacunas, e a gente ter um profissional melhor formado. O avanço da ciência e da tecnologia, Carla, hoje, eles são mais rápidos do que a conclusão de um curso. A gente já sai da faculdade com déficit. Então, isso também pesa, né, na própria experiência. Na minha profissão, que sou professora, na sua, que é jornalista, quanta coisa muda durante o próprio curso, né? Então, os currículos têm que ser também dinâmicos nesse aspecto. A abordagem teórica, a organização curricular tem que ser também muito dinâmica nesse aspecto. Com certeza, senadora. Obrigada pelos seus esclarecimentos e vamos acompanhando aí essa implementação, né, dessa nova política aí de ensino à distância. Lembrando que tem um período transitório, né, que quem está fazendo do jeito que está pode terminar, né, para não haver prejuízo, de 2 anos o período, mas eu estou contando com
o acerto dessa política para a gente melhorar a qualidade da formação profissional. Com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em Roraima, exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos em ação educativa. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na Roda de Fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, Câmaras de Vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos conecta casas legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo. Não à exploração sexual. Não ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo. É preciso prevenir, alertar, conscientizar, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Com isso em mente, uma equipe saiu a campo em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Imigrante, taxista, comerciante, fique atento. Se você presenciar ou ficar sabendo de algum crime, denuncie. Tráfico de pessoas na rodovia 174 foi o tema da primeira ação educativa do Mês Azul, voltada a brasileiros e estrangeiros na fronteira do Brasil com a Venezuela em Pacaraima. O objetivo dessa mobilização foi reforçar o enfrentamento ao tráfico de pessoas em Roraima em todas as formas. Trabalho em condições análogas à de escravo, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, remoção de órgãos e exploração sexual. O coordenador do Centro de Promoção e Atendimento às Vítimas, Glauber Batista, explica que essa atividade é só uma entre as ações que serão realizadas no mês de julho. E nesse primeiro momento, o público é estratégico, pela constante circulação de informações e contato direto com pessoas em situação de vulnerabilidade. É um momento que a gente está aqui levando todas as nossas informações do nosso trabalho importante que a gente tem da Assembleia, principalmente na prevenção ao tráfico de pessoas, né? E também abuso sexual de crianças e adolescentes, que é o nosso foco. Para abordar a temática em Pacaraima, a equipe do Programa de Direitos Humanos e Cidadania realizou uma panfletagem informativa, em parceria com o Conselho Tutelar do município. Desde 2019, nós recebemos fluxos de imigrantes no nosso município, no qual, dia após dia, a gente recebemos denúncia com tráfico de criança, tráfico de órgãos. Então, assim, é importantíssimo estar trazendo isso para o nosso município. O público-alvo da ação foram os imigrantes, comerciantes e taxistas da região. David é taxista e nunca havia recebido esse tipo de orientação, mas agora diz estar preparado para transmitir essa mensagem de alerta aos passageiros. Eu achei de extrema importância porque todos devem ter esse tipo de informação, né? Porque as pessoas passam por aqui no táxi e muitas vezes elas não têm esse tipo de conhecimento. Distrito Federal, todos os serviços de emergência, SAMU, bombeiros, polícia e defesa civil num único aplicativo. Agricultores capixabas recebem material e acompanhamento técnico em suas lavouras. E na Bahia, encontro de gerações e de saberes na Roda de Fuxicos, artesanato popular e mergulho nas raízes.
Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Para alguém que está em situação de emergência, um fato decisivo capaz de salvar a vida dessa pessoa é o tempo. Seja uma vítima de atropelamento, uma pessoa correndo risco de sequestro ou alguém preso num apartamento em chamas no alto de um prédio, quanto mais rápido o socorro chega, maiores são as chances de sobrevivência e com menos sequelas. Além do tempo do pedido de socorro e de atendimento de fato pelo serviço público, outro conceito fundamental para o contexto é o da integração de serviços e informações. Por isso, o deputado distrital Jorge Viana apresentou um projeto de lei para criar um aplicativo de celular que reúne os serviços de emergência do Distrito Federal, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, as polícias civil e militar e a Defesa Civil. Tudo isso integrado numa só plataforma e de interface fácil, simples de mexer. Imagine-se numa cena que você chegue para fazer um socorro, né, uma emergência, você tem lá um fio de alta tensão. Você tem que chamar o que a gente chama de recursos adicionais. Então você pode filmar, você pode passar uma foto, mandar para eles e falar assim, olha, aqui tem um fio de alta tensão, eu preciso que vocês peçam para mim, que venha para cá a empresa de energia. Então eu acho que esse recurso a mais vai ajudar e muito. Um paciente que pode estar em crise convulsiva, né, pode inclusive fazer uma telemedicina no próprio aplicativo, então tudo isso pode ser feito através do smartphone. O objetivo é dar ao cidadão mais uma opção de socorro por meio da tecnologia de um dispositivo que está sempre à mão e já é praticamente uma extensão do ser humano, um celular com acesso à internet. Até porque muitas pessoas, principalmente as mais jovens, costumam utilizar os mais diversos recursos dos telefones móveis, mas já não têm o hábito de fazer as tradicionais chamadas telefônicas. O secretário executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do DF acredita que a criação desse aplicativo vai ajudar bastante quem precisa de socorro e também o trabalho dos servidores. As forças têm alguns aplicativos já que fazem isso, mas a ideia de integrar isso numa plataforma só, né, e possivelmente coordenada dentro da Secretaria de Segurança Pública também pode ser um ganho muito interessante, muito produtivo. A proposta de criação do aplicativo faz parte de um processo irreversível de digitalização do serviço público para facilitar o acesso da sociedade às informações de interesse do cidadão. Na CLDF, por exemplo, todo o processo legislativo, incluindo os projetos de lei, pode ser acompanhado pelo site cujo link aparece aqui na sua tela. A pauta de autoria do deputado Jorge Viana tem o número 1555. No campo ano, você coloca 2025, que é quando o texto foi protocolado. E no espaço tipo de proposição, você marca projeto de lei. Pronto, está aí o acesso ao texto do projeto e a toda a tramitação. Nesse momento, a matéria está na Comissão de Constituição e Justiça e de lá segue para votação no plenário da CLDF. Mas enquanto o aplicativo dessa matéria não é criado, sempre vale lembrar os números de telefone de emergência de cada serviço público. O da Polícia Militar é 190, do SAMU, 192, do Corpo de Bombeiros, 193 e o da Defesa Civil, 199. Em poucos minutos, o agricultor Jordão Caetano encheu a caixa durante a colheita. Acostumado a trabalhar com outras culturas, essa é a primeira vez que ele faz um plantio de maracujá. Eu cultivo um pouco de tudo, né? Tenho café, mandioca, cana e agora eu fiz essa lavourinha de maracujá aqui, né? Aproveitei a oportunidade, né? As mudas de maracujá ele recebeu em novembro do ano passado. Foram entregues gratuitamente pelo projeto Arranjos Produtivos, desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Depois de alguns meses de cultivo, essa foi a primeira colheita feita por ele. Quando a gente foi lá na reunião lá na vila, lá, tinha 4 cultivos. Eu optei pelo maracujá o clima seco, né? A orientação técnica no plantio foi feita por um engenheiro agrônomo do projeto Arranjos Produtivos. A gente fez acompanhamento técnico durante todo o ciclo
E a gente ensinou para ele as técnicas, espaçamento, adubações, polinização artificial para ter uma maior produção. O ciclo de uma lavoura de maracujá dura em média de 2 anos e meio a 3 anos. Aqui na plantação do Jordão, a estimativa é que até o final desse ciclo, a colheita seja de aproximadamente 30 mil quilos. Foram vários meses de muito trabalho e o resultado é comemorado. A gente sempre trabalha em busca do objetivo. Para nós, o plantio inicial é simplesmente 10% do objetivo. O objetivo é exatamente a colheita, é o que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Feliz, e ver o produtor feliz também. É a satisfação que traz para nós agrônomos. Agradecer, né, a todos os integrantes, né, que entraram junto nesse projeto aí. O Périx, que está sempre aqui me dando assistência aqui, olhando, falando alguma coisa comigo. E todos os integrantes mesmo que entrou, né, no projeto, que graças a Deus está dando certo e estou muito satisfeito. Agulha, linha e muita história para contar. Aqui o fuxico vai além do artesanato. É ferramenta de encontro, escuta e preservação cultural. Na primeira roda do projeto Levanta Povo, moradores e estudantes se reuniram num bate-papo regado à memória e criatividade. Nossas antepassadas se reuniam com os retalhos, né, adquiridos da roupa que elas costuravam dos senhores e das senhoras de engenho. Elas se juntavam para fazer esse artesanato e conversar sobre a necessidade, sobre a saudade da terra natal, né, de África, sobre a vontade de sair daquela situação de subalternidade, de escravização, falavam suas dores, seus sonhos. E a Roda de Fuxicaria tem justamente esse propósito de reunir pessoas para contarem suas histórias. O projeto é uma iniciativa do coletivo Nosso Quilombo, formado por artistas e lideranças comunitárias de Itapuã. A proposta é resgatar o sentido de comunidade a partir das tradições afro-indígenas e das práticas coletivas. Dona Ana Maria das Virgens é mestre griot, considerada guardiã da memória ancestral e responsável por manter viva a história e a cultura da comunidade. Muitas pessoas da cidade vinham trazer roupa para as lavadeiras de Itapuã. E a gente aprendia com o mais velho, quem sabia mais ensinando os jovens, ensinando aos outros, porque era para ajudar o nosso sustento, comprar um caderno, comprar um livro. Nossos pais, às vezes, trabalhavam, meu pai era mestre de obra, mas a gente já tinha esse trabalho, que aqui em Itapuã era difícil. Ananda Luiza é estudante e participa do projeto pela primeira vez. É muito boa. Aí você vai aprendendo, às vezes você parece que não sabe, mas você vai se acostumando. E como está sendo participar aqui desse momento? Muito bom. Tem um bocadinho de gente que eu conheço, as tias são muito legais, atenciosa. É bom participar do momento, porque também leva para a vida, né? Ensinamento. E é isso. Além das rodas de fuxicaria, o projeto ainda vai promover outras ações culturais. Encerrar com samba de roda justamente para botar essa pele de sol para sambar na roda, depois de fazer um fuxico, depois de escutar nossa mestra griot. Manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, cultivar no solo outra riqueza, preservação ambiental e geração de renda para agricultores familiares. A boa nova está rolando no Paraná, com o plantio sustentável da erva mate à sombra das majestosas araucárias, bela paisagem do estado. A prática agrícola foi debatida em audiência pública. Sistemas tradicionais e agroecológicos de produção da erva mate sombreada nas florestas com araucária. Esse foi o tema da reunião organizada pelo Bloco da Agricultura Familiar, coordenado pela deputada estadual Luciana Rafaim. O encontro teve o objetivo de dar visibilidade a essa prática que alia desenvolvimento rural sustentável à conservação ambiental. Agricultores familiares, técnicos e representantes
representantes do Observatório dos Sistemas Tradicionais e Agroecológicos da Erva Mate participaram da discussão, que também destacou conquistas recentes e avanços legislativos em prol do setor. Um dos principais focos do encontro foi o reconhecimento internacional concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, que classificou o sistema produtivo da erva mate sombreada com araucária como um sistema importante do patrimônio agrícola mundial. É um sistema de produção de erva mate dentro da floresta com araucária. E isso é muito importante, porque os remanescentes de floresta com araucária que nós temos no estado, eles ainda estão preservados, eles ainda estão em pé, muito em função da produção de erva mate que é feita dentro da floresta. Então, isso é muito importante. E além do que, a gente está falando de agricultura familiar. Quando a gente fala de sistemas tradicionais de erva mate, nós não estamos falando só de erva mate. Nós estamos falando da produção de várias culturas, né? Milho, feijão, arroz, né? As hortaliças, as frutas, que essas famílias, que são agricultores familiares, produzem. Além do que, de todos os serviços ecossistêmicos que essas propriedades oferecem para o conjunto da sociedade. A deputada estadual Luciana Rafaim ressaltou a importância do reconhecimento internacional para fortalecer a valorização local. Ela também destacou que foi apresentado um projeto de lei que propõe reconhecer essa prática como patrimônio cultural e material do estado do Paraná. É muito importante, por isso que apresentamos esse projeto de lei aqui no estado do Paraná, tendo em vista esse reconhecimento agora internacional pela questão da FAO, né? Esse reconhecimento, então, hoje o selo do CIPAM para os nossos produtores de erva mate, a erva mate sombreada aqui no nosso estado. O estado do Paraná é um dos estados que mais produz erva mate e tem hoje cerca de 30 mil famílias que produzem erva mates. Dessas 30 mil, cerca de 70% são de erva mate sombreados. Então é um reconhecimento como também uma forma de produção sustentável. Ter esse reconhecimento feito pela FAO, que é a ONU, né, reconhecendo que esse é um sistema importante, né, e sustentável. E é verdadeiro, porque a erva mate sombreada, ela não tem adição de nenhum aditivo químico, não tem veneno. Por isso, esta conquista merece o aplauso, né, do povo paranaense e brasileiro. O coordenador da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Paraná, Elisandro Paulo Kreit, avaliou que o selo CIPAM representa mais dignidade, justiça e possibilidades de renda para os agricultores. É uma conquista de mais de 3 décadas de história, de luta, de organização dos agricultores, se organizando em sistemas agroecológicos diferenciados que hoje, mundialmente sendo reconhecidos pela FAO, traz com certeza muitos reflexos positivos para a vida desses agricultores. Agora o grande desafio a partir da legislação aqui do estado do Paraná, a partir desse selo que reconhece como um sistema importante de agricultura mundial, o sistema produtivo da erva mate sombreada na araucária, de forma agroecológica, e isso vai dar com certeza para os agricultores familiares uma condição, inclusive de mais renda, mais dignidade, mais justiça, porque hoje muitas vezes os agricultores são explorados na atividade da agricultura familiar. E aí a oportunidade de pensar agroindustrialização, comercialização através do cooperativismo, do associativismo vai ser, sem dúvida nenhuma, com esse reconhecimento da FAO, vai dar essa condição para os agricultores familiares. A Hora do Brasil. Algumas pessoas vão lembrar que era assim que se chamava o programa de rádio criado no governo Vargas e que está fazendo 90 anos. Simplesmente o mais antigo do país e do Hemisfério Sul ainda no ar. Em 1962, ganhou o nome atual, A Voz do Brasil. Para celebrar a data, sessão solene, selo comemorativo dos Correios, moeda especial e essa reportagem da TV Senado. Esta é a Voz do Brasil. Há 90 anos, essa frase marca o início do programa de rádio mais antigo do país ainda em transmissão. A Voz do Brasil atravessou gerações, regimes políticos, avanços tecnológicos e transformações na comunicação sem perder a essência,
que é levar informações oficiais e prestação de contas do poder público a todos os cantos do Brasil. A missão mais importante da Voz do Brasil é exatamente isso. Traduzir para o brasileiro aquela legislação que muitas vezes naquele formato legislês ia passar por ele como um ruído, a gente tenta trazer de uma forma mais didática sobre como aquilo vai impactar na vida, realmente, na prática do cidadão. Criada em 22 de julho de 1935, no governo Getúlio Vargas, a Voz do Brasil é transmitida de segunda a sexta-feira com informações dos poderes da República. O programa tem duração de 1 hora e é dividido em blocos de notícias. Ao longo dos anos, a Voz do Brasil passou por várias transformações. Em Brasília, 19 horas. Todo mundo já ouviu aquele bordão, né, em Brasília, 19 horas, mas desde 2018 houve uma flexibilização do horário. Então nós tivemos inclusive dúvida com essa flexibilização se a audiência cairia, se as pessoas continuariam a escutar a Voz do Brasil em todo o país. E as medições que nós temos é que sim, as pessoas continuam ouvindo a Voz do Brasil. E não é só pelo rádio que dá para acompanhar a Voz do Brasil. A Rádio Senado foi pioneira em formatar o conteúdo da Voz do Brasil no modelo de podcast e distribuir nos principais agregadores de áudio do país. E, para nossa surpresa e satisfação, hoje a Voz do Brasil é o nosso podcast jornalístico mais ouvido e mais acessado pelos ouvintes, pelos internautas de todo o Brasil. Vai ter novidade na trilha sonora. Ela viria como uma forma de unificar um pouco mais a identidade sonora das 4 instituições que fazem a produção da Voz do Brasil diariamente, mantendo, logicamente, como tema principal o Guarani, de Carlos Gomes. A editora-chefe da Voz do Brasil no Senado explica quais são os critérios para a seleção das notícias do programa. É difícil a gente compactar tudo que está sendo feito no Senado em 10 minutos, mas o que a gente faz é procurar sempre selecionar os assuntos mais relevantes, os assuntos que vão impactar o maior número de pessoas. A gente procura sempre trazer um equilíbrio para o jornal também, que isso é muito importante, já que a gente aqui tem vários partidos e representações de várias linhas ideológicas. E quem trabalha no programa não esconde o orgulho. Desde adolescente eu brincava de apresentar a Voz do Brasil, porque todo mundo falava que eu tinha voz de locutor. E o destino quis me trazer para cá para apresentar a Voz do Brasil. Então é um sonho de adolescente realizado. Talvez um destino cumprido aí, né? É muito gratificante, né, saber que essa mensagem está chegando assim em lugares às vezes muito remotos, lugares distantes, né, fora desse conglomerado urbano. Eu estou há 7 anos à frente do jornal, para mim é um orgulho fazer parte dessa história. Você já ouviu aquela modinha? Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Pois é, a reconhecida obra artística da rainha da ciranda, já catalogada pelo IPHAN, agora pode ser reconhecida como manifestação da cultura brasileira. É Pernambuco enriquecendo o Brasil. O projeto está em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Confira a reportagem na nossa parceira. Conhecida como Rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá é um símbolo de resistência cultural e celebração da identidade pernambucana. Aos 80 anos, ela continua ativa, coordenando um ponto de cultura na ilha onde nasceu, cantando e dançando a tradição do seu povo. Foi justamente para preservar essa história viva que a deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, propôs o projeto de lei reconhecendo oficialmente o trabalho da artista. Que ela seja preservada, protegida, valorizada, incentivada e difundida. Então a gente quer que essa expressão da cultura popular tão rica seja levada para os 4 cantos do nosso país. Lia de Itamaracá já foi reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2005. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural e tem sua trajetória registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Agora, o reconhecimento por lei fortalece a proteção da obra da cirandeira
e, principalmente, da visibilidade, a tradição e outros nomes da ciranda. Sim, a gente tem vários outros cirandeiros e cirandeiras importantes. Em Pernambuco a gente tem, que é um berço cultural, né? De lá saem grandes artistas. A gente tem o mestre Baracho, que foi um grande compositor de ciranda e também mestre maracatu. Do nosso estado tem Dona Duda, que criou a ciranda do Janga, mas eles já não estão mais entre a gente. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto segue para o Senado. Para a autora, não se trata apenas de uma homenagem, mas uma ação estratégica para preservar a identidade de todo um povo. Ela representa união, resistência, uma identidade coletiva, né? Porque se junta todo mundo ali, fica de mãos dadas e dança uma ciranda. E Ilhetá Maracá é a grande referência dessa manifestação. Não apenas como artista, mas ela é um símbolo vivo de coragem, de luta, de fé, de determinação, que superou todas as dificuldades e até a tentativa de silenciamento da nossa cultura e se manteve firme no seu propósito, levando e difundindo a cultura, né, pro mundo todo, não só pro Brasil. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Bacana, né? É o reconhecimento da cultura popular. Bom, você fica agora com a participação das pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e se conhece um pouco da dinâmica de uma casa legislativa. Para rever esse programa, você já sabe, tá tudo na internet. Você pode acessar as nossas redes ou o canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Foi muito interessante ver a arquitetura, um pouco de Oscar Niemeyer e tudo isso. Acho que como a Câmara é como organizada, o Senado também, acho que a arquitetura, acho que muito adorei. Acho que é importante porque é bom conhecer como funciona a Câmara, o Senado, são as instituições da democracia. Acho que é muito interessante conhecer. Foi uma visita impressionante e uma cultura muito rica que nós temos, que infelizmente às vezes a gente não dá tanto valor. Todas as obras e também tudo que foi apresentado é importante, mas as obras foi o que me chamou mais atenção. Eu acho muito importante porque eu até trouxe meus filhos para conhecerem, porque é daqui que saem decisões que pautam a nossa vida, né? Então é bom a gente saber a estrutura, como que é organizado, bonito. A grandeza do ambiente, o tamanho, né, a proporção e a beleza das artes, né, das obras que tem, que a gente até então eu desconhecia. Quem tiver oportunidade poderia estar passando, conhecendo. E a gente faz questão de estar divulgando para quem vier a Brasília, conhecer, que é um lugar bem interessante. Começando do princípio que era um sonho, né, visitar esse local. E posso dizer que o que chamou minha atenção foi o geral, tudo praticamente, sem palavras. Todo mundo se envolveu em defesa do Fundo Constitucional. A população, as associações comerciais, partido de esquerda, de direita, de centro. O senhor apoia aumentos salariais financiados com recursos do Fundo Constitucional? Na prática, segurança pública, todo o reajuste, todo o salário é pago com o Fundo Constitucional. 100% da segurança pública. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal.
tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza, no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, essa é a primeira de uma série de entrevistas do Cidadania sobre história de pessoas inspiradoras. No Cidadania Histórias Cidadãs, você vai conhecer a biografia de gente que venceu desafios, quebrou paradigmas e superou limites em busca dos seus sonhos. Pessoas que mostram a você que vale a pena todo o esforço em busca da realização pessoal. E nessa entrevista nós vamos falar sobre a história de Edmundo Fujita, o primeiro diplomata Nisei da história do Brasil. Edmundo Fujita nasceu em 7 de março de 1950 e faleceu em 2016, no dia 6 de abril de 2016, aos 66 anos de idade. Quem vai contar a história de Edmundo Fujita é a embaixatriz e viúva do embaixador, senhora Maria Ligaia Fujita. Senhora Maria Ligaia, muito bem-vinda ao Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigada pelo convite. Então, a história do Edmundo, ela já começa com uma raiz empreendedora na família, né? Os pais de Edmundo Fujita vieram do Japão, fazem parte das primeiras levas de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil. Como foi essa vinda para cá? Como foi o começo da vida da família que deu origem à história de Fujita? Na verdade, por parte da mãe, da dona Chiyoko Yamamuro, a família da minha sogra chegou aqui no Brasil em 1917. Eles foram para registro, começaram assim na vida do campo, depois foram para Paraná e ali abriram um pequeno comércio. O pai do Edmundo, a família do meu sogro, Yoshiro Fujita, ele veio em 1933 com 14 anos de idade. E ele também começou trabalhando no campo, na área rural. Muito jovem. Né? Muito jovem, a sair, né? E com 18 anos, ele foi para São Paulo para buscar novos caminhos. Porque como ele não é primogênito, e na tradição japonesa, o primeiro filho que herda a terra, né? Então, ele decidiu ir para São Paulo ver o que ele pode fazer numa outra cidade. Então, começou como... Ele trabalhou com uma empresa de importadora de livros do Japão. Depois, ele conseguiu abrir seu próprio negócio, né? Em 1949, ele estudou a ser contador e se formou também sozinho, sem ninguém ajudando ele. Claro, assim, a comunidade japonesa estava lá para apoiá-lo, mas ele conseguiu fazer o seu primeiro
empreendedorismo. Sim, digamos, né? o gosto pelos estudos, então, já vem de uma tradição da família. O pai já deu esse exemplo ao Edmundo, que também foi muito estudioso. Muito estudioso. O pai e a mãe do Edmundo também. Parece que ela era super estudiosa, acompanhava os filhos, né? Nos estudos. Quando o Edmundo começou a estudar piano, ela também começou a estudar piano, para poder acompanhar e entender as lições do Edmundo da área de música. E há um incentivo também, né? É incentivo. Agora, o pai do Edmundo, ele teve um comércio, ele abriu um comércio em São Paulo, uma livraria que até hoje existe em São Paulo. E dentro de uma tradição de família, a expectativa seria de que o Edmundo, como filho primogênito, no caso, era o filho mais velho, desse continuidade aos negócios do pai. Exatamente isso. Ele abriu uma livraria, depois expandiu o negócio para fazer luvas industriais. E mandou Edmundo com 16 ou 17 anos para o Japão para aprender como lidar com máquina, como trabalhar as máquinas, né? E também para conhecer os fornecedores lá no Japão. Já preparando o Edmundo para dar continuidade aos negócios da família. Exatamente. Naquele tempo, era muito comum, principalmente no começo da imigração japonesa, os japoneses terem comunidades um pouco mais fechadas e muitos deles estudavam em escolas de língua japonesa. Sim. Mas a história do Edmundo já começa a ter uma diferença nessa questão, inclusive, de multiculturalismo, porque ele estudou em escolas com ensino em português, escolas brasileiras. Sim. Ele estudou no Lycée Pasteur, né? Que é uma escola francesa também, mas é com língua portuguesa. E lá ele realmente começou a conviver com pessoas de todas as ascendências, né? Italiana, japonesa não, porque ele era o único Nisei na escola naquela época. Alemã, espanhola, todas as árabes, tem todas as etnias, né, representadas, e começou esse processo dele de se aculturar, processo de entender, conviver com outras culturas. Essa experiência dele já no início da vida escolar já foi uma semente para o que seria depois a escolha da carreira profissional dele? E eu acho que sim, porque ele estudava francês, depois ele estudava inglês, depois ele estudava português, claro, na escola, e em casa ele falava português, japonês com os pais, porque ele era o primogênito, né? E naquela época os pais só falavam com ele em japonês, como o primeiro filho. Mas então ele já tinha essa coisa de línguas, né, desde o começo. Então, antes de entrar na universidade, Edmundo já dominava 4 línguas. 4 línguas, pelo menos 4 línguas. Já estava começando a se preparar, talvez até sem saber, para a carreira diplomática. Mas ele tinha também um interesse por política internacional. Esse interesse foi despertado muito cedo também? Cedo também, porque quando ele, por exemplo, quando nós fomos conhecer, quando ele foi para os Estados Unidos para participar desse curso de verão sobre política internacional, no formulário, né, ele colocou ali, eu quero ser diplomata. E nessa experiência, em 72, um seminário de 6 semanas, éramos 34 estudantes de 25 países. Então, ele teve uma rica convivência com vários estudantes de vários países. E depois, quando ele foi para o Japão como bolsista do governo japonês, ele também colocou ali no formulário que ele queria ser diplomata, que ele queria ser, trabalhar no Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Essa escolha, ainda muito jovem, pela carreira diplomática, já no início, antes mesmo de entrar na universidade, houve resistência da parte da família dele? Ele falava sobre isso com a senhora, se a ideia dele de ser diplomata havia resistência da parte da família, dizendo que não, que ele precisaria continuar com os negócios, com a empresa? Exatamente. Meu sogro realmente ficou com a esperança dele seguir os passos do pai, né? Então, treinou Edmundo. Quando ele voltou do Japão para
depois da Bolsa, o Edmundo trabalhou ali na firma, treinando ele. E quando ele também tem uma coisa muito interessante, porque ele foi para CPOR, né? Então, quando ele entrou, ele estava na cavalaria, estava para contabilidade e administração. E o pai dele ficou super feliz, porque então ele ia aprender alguma coisa sobre administração, contabilidade. Mas aí depois ele conheceu um amigo, eles fizeram a troca e ele foi para a cavalaria e o amigo Isso dele... quando estava servindo o exército. Pois é, então o pai dele falou, não, mas por que você largou essa parte, né? Não, pai, eu quero fazer outras coisas. Ele insistia já desde cedo nessa busca de um objetivo que era a carreira diplomática. Mas sem realmente contrariar o pai, assim, abertamente, né? Sim. Ele fazia as coisas, assim, bem devagar, né? E fazia assim, pai, eu vou fazer isso, eu vou para o Japão. Aí o meu sogro mandava carta para ele, não pensa no Itamaraty, imagina, Itamaraty é uma carreira muito difícil, você vai ser mais feliz aqui na empresa, já tenho tudo preparado para você. Mas ele falou, não, assim não é a minha. Então, essa experiência de vida com o pai já também acabou preparando ele para algo que é muito comum da diplomacia, que é justamente essa arte da negociação, da política, do diálogo. Exatamente. E ele era muito boa nisso, em termos de... Ele sabia escutar, ouvir as pessoas. Ele não se mostrava assim, logo, contrariando as pessoas. Ele ponderava, ele ouvia e depois ele discutia. Ele, né, fazia o diálogo. E a escolha pelo direito como curso universitário? Como foi esse processo de escolha e entrada na universidade, essa etapa da vida dele? Acho que naquela época ele ainda tinha um sonho de ser um acadêmico, talvez, né? Porque ele gostava muito de estudar. Então, ele prestou vestibular na PUC e ele passou em primeiro lugar em filosofia. Depois, ele prestou para USP, Direito, Faculdade de Direito, e ele acho que ficou em 8º lugar. E ele falou que, assim, direito, você pode aprender muita coisa, te possibilita a escolher vários tipos de trabalho, vários tipos de profissão. Poderia ter sido, assim, escolher ficar com o pai ou ficar com fazer outras coisas, como ele já estava pensando, de fato, escolher uma carreira internacional. Agora, quando ele estava se formando, concluindo o curso universitário, ele teve a oportunidade de estágios. Ele chegou a estagiar em escritórios de advocacia e teve ofertas tentadoras. Muitas. Para poder trabalhar. E ainda assim ele insistia em não mudar o rumo e seguir o objetivo. Exatamente, exatamente. Quando ele voltou do Japão, já formado, né, ele começou a trabalhar num escritório de advocacia em São Paulo. E quando ele falou que ia prestar, né, vestibular para o Itamaraty, ele falou, não, vamos dobrar seu salário. Aí quando ele passou, não, vamos triplicar seu salário. Quando ele passou, eu falei, não, você vai ser sócio do escritório. Eu falei, não quero ser, eu quero mesmo ser diplomata. E quando ele estava no Japão, alguma firma internacional de advocacia também foi entrevistá-lo, né, lá no Japão, por recomendação de um amigo, o embaixador Fernando Barreto, né? E ele falou, não quero trabalhar, né? Como advogado. Quando ele voltou para o Japão, a mesma empresa foi atrás dele também, convidou ele, mostrou o escritório lá em São Paulo, lindo, né? Maravilhoso. Ele falou, não, eu não quero ser rico, eu quero ser diplomata brasileiro. Ele era muito determinado, né, dona Maria Ligar? Muito Desde determinado. Cedo, né? Sempre teve uma determinação, um objetivo muito claro.
e não abriu mão, apesar de todas essas tentações. Muitas tentações. Às vezes, quando a gente ia para São Paulo, eu falei, nossa, Edmundo, você abriu mão de toda essa riqueza que seus colegas, seus amigos, né, têm agora. Eu falei, não, a gente tem uma vida muito boa, eu consigo realizar o trabalho que eu quero, eu gosto, e eu quero servir o Brasil. Então, esse foi o foco dele e a missão objetiva da vida dele. E como foi esse momento da entrada, né, preparação para o concurso do Itamaraty, que ainda hoje é um concurso muito difícil, mas naquela época o concurso era mais difícil ainda, era um concurso muito concorrido. Exatamente. A ponto de quando o Edmundo passou no concurso para diplomacia, algumas vagas não foram preenchidas porque os outros concorrentes não conseguiram atingir um mínimo de conhecimento. Como foi esse processo? Na verdade, segundo os relatos dos amigos, né, o Edmundo nunca entrou num curso de preparação para o Rio Branco. Ele era uma pessoa muito estudiosa. Então, o que ele estudava na escola, tudo ficava na cabeça dele. Então, ele não fez nenhum esforço específico para entrar no Rio Branco. Tem muitos candidatos que têm cursinho, tem, né, coisas. E como ele já estava estudando francês, já estudou francês, línguas, né, que a primeira fase é eliminatória, né? Então, se você não passar na primeira fase, você já não tem mais vez, né? E como ele havia estudado direito, sociologia, economia, talvez ele tenha estudado mais um pouco durante os exames, a parte de economia que ele não tinha treino, né? Mas o resto era assim, ele já tinha toda a coisa na cabeça dele. Segundo a nossa amiga, a embaixadora Maria Luísa, que eles ficaram juntos, né, durante os exames, né? Falou, o Edmundo já sabia de tudo, mas ele sempre ficava conosco para discutir, né? Ele podia realmente ficar na praia, aproveitar o Rio de Janeiro, mas ele não, ele ficava com a gente, embora ele já tenha conhecimento de muita coisa. E a aprovação dele para a diplomacia foi um fato comentado pela imprensa. Isso chamou a atenção, houve destaque em grandes jornais, como a Folha de São Paulo. Como o Edmundo recebeu todo esse destaque na mídia, né? Todo esse estardalhaço por conta de ter sido o primeiro diplomata a ser aprovado para o Itamaraty? Ele ficou assim, nossa, o que é isso? Quando ele, meu Deus, as pessoas estão ali me querendo entrevistar, eu não sei, eu não fiz nada, eu só fiz o Rio Branco, só passei, mas como ele passou em primeiro lugar, ele também era o primeiro Nisei, então ele, assim, os jornais falavam, ele era o orgulho da comunidade japonesa, ele de repente ficou assim, meu Deus do céu, o que toda essa coisa, né? Mas ele ficou super feliz e, de fato, meu sogro também começou a sentir, assim, uma felicidade, né? Começou a concordar com o sonho dele, entender que talvez aquele caminho fosse o melhor. Começou a concordar com a escolha dele, né? De diplomacia. Eu tenho até aqui o destaque, né? De 1974, a Folha de São Paulo tinha uma manchete que dizia Jovem Nisei quebra barreira do Itamaraty. E é sobre isso que a gente fala, né? Essa é uma biografia de pessoas que venceram desafios, quebraram paradigmas e em busca dos seus sonhos romperam limites também. Exatamente. Ele realmente foi um pioneiro, né? Foi um pioneiro, embora acho que não tenha planejado para ser, né, isso, né? Mas como esse foi o sonho dele, ele buscou o sonho. Ele foi, né, atrás e ele fez o trabalho para realizar o sonho. E esse ingresso dele na diplomacia, depois essa é uma carreira que tem uma projeção internacional. Os diplomatas, os embaixadores, eles saem representando o Brasil pelo mundo. Sim. E o Edmundo, por conta também de todo o conhecimento que ele já tinha sobre a Ásia, pela própria cultura, pelas próprias origens, ele inicia a sua carreira justamente no continente
asiático. Tem uma passagem que é interessante, a primeira ida dele já como diplomata brasileiro para a China. Como em 77. Em 77. Como os chineses receberam o embaixador brasileiro com traços orientais? Naquela época ele não era embaixador, né? Ele fazia da comitiva primeira missão, Shigeaki Ueki, que era ministro de Minas e Energia, e aí o Edmundo representando o Itamaraty. E na parte de agricultura tinha outra pessoa de origem, que também Nisei, Isidoro Yamanaka. Eles eram dessa delegação brasileira, né? E aí os chineses até perguntaram, esse daqui é uma delegação brasileira ou uma delegação japonesa? Porque com traços orientais, naquela época, ainda não estava o Brasil como um país multicultural, né? Com várias etnias e raciais aqui dentro do Brasil, não era muito conhecida, né, no exterior. Então foi assim uma surpresa para os chineses. Mas, claro, eles trabalharam, conseguiram realizar a missão com sucesso. E além de representar o Brasil, de servir o Brasil, que era um sonho dele, foi um sonho que ele perseguiu, conseguiu, especialmente ao ingressar no Itamaraty, ao ingressar na carreira diplomática, mesmo antes de se tornar embaixador, já representando o Brasil nessas missões, né, no exterior. Ele levou para o mundo um pouco dessa nossa multietnia, um pouco dessa nossa miscigenação. Como era esse diálogo dele com essas pessoas? Como foi para ele essa experiência de mostrar ao mundo que o Brasil tem toda essa diversidade de fisionomias, de diferentes culturas, de diferentes etnias? Assim, nos primeiros postos, por exemplo, Londres não era muito... ele era terceiro secretário, e ele trabalhava na parte multilateral. Então, não tinha muita visibilidade, né? Depois de Londres, fomos para Tóquio. Aí foi um choque, porque aí ele era um diplomata brasileiro na Embaixada do Japão. E, naquela época, os japoneses também não entendiam muito bem como que é um cara com traços nipônicos da Embaixada do Brasil. E estranhava muito porque o comportamento dele era totalmente brasileiro, né? Ele, em vez de abaixar a cabeça, ele estendia a mão, ele não conseguia sentar no chão, como os japoneses, né? Mas ele falava japonês, só que ele falava japonês que ele aprendeu quando criança e também na universidade. E muitas coisas ele não entendia, kanjis difíceis, são difíceis para ele. Então, eles não entendiam porque ele sempre tinha que falar, eu sou brasileiro, eu sou diplomata brasileiro. Aí, em Moscou também, assim, bilateral, não era muito visível nessa parte dos traços dele, mas quando ele foi designado embaixador em Jakarta e em Seul, aí sim, realmente você está na chefia de uma embaixada brasileira com traços nipônicos, né? Então, todo mundo perguntava, você é de onde, né? Você é embaixador? Em Seul também, assim, o que é essa? Mas, então, ele, na verdade, virou, assim, promoveu muito essa ideia do Brasil como um país multicultural, que tem uma assimilação de várias etnias, que o nosso povo brasileiro é fruto dessa conjugação de várias etnias e várias culturas. E ele mostrou isso no trabalho que ele fez no exterior. Bom, e não só das nossas características multiculturais, mas o Edmundo também foi uma pessoa muito próxima da cultura, muito um amante da cultura, das artes. Então, ele estudou, desde cedo, estudou música, estudou desenho e teve também, em um certo momento da carreira dele, já como diplomata, iniciou uma carreira artística também como pintor. Foi essa convivência dele com as artes, de que maneira essa aproximação, esse amor pela cultura e pelas artes contribuíram na formação do diplomata e na busca por esse sonho? O Edmundo, como criança, ele frequentava a livraria do pai, né?
E lá tinha muitos livros, muitos discos, né? Então, ele não só coisas japonesas, né? Mas também de outros países. Então, como era criança, ele já estava exposta a vários tipos de cultura, de música, não só na escola, mas também na livraria do pai. E ele estudou, acho que quando ele estava no ginásio, tinha algumas aulas de desenho. E depois, nunca mais, porque ele conseguiu entrar no Itamaraty e ficou super ocupado, né? E lá na Indonésia, um dia ele me falou, eu quero pintar. Eu falei, como pintar, né? Ah, porque de repente baixou um espírito, eu quero pintar. Então, vamos lá comprar. Ele comprou as coisas e de repente até queria mostrar para você. Ele fez 2 exposições. Ele fez uma primeira exposição aqui e depois a segunda exposição em Seul. E toda a pintura dele, para mim, era uma expressão de integração de culturas. Uma expressão, as cores, as cores, a maneira de como ele fazia né? Acabou expressando toda essa experiência de vida por meio da arte. E também sempre teve uma participação na música, teve esse gosto musical, aprendeu a música, que também tem essa universalidade dentro da sua linguagem. E ele, só para dizer, ele realmente exerceu muito essa parte de diplomacia cultural. Sim. Promovendo o Brasil, a cultura brasileira, para o povo da Indonésia conhecer o Brasil, era para mostrar a música, esporte, pinturas, fotografias, tudo o foco era promover o Brasil como um país multicultural, com várias manifestações culturais que são frutos dessa aglomeração de povos e etnias. Qual o legado que a história do Edmundo Fujita deixa para as pessoas que têm um sonho e que devem lutar por ele e não desistir até conseguir? Bom, acho que Edmundo era uma pessoa muito culta. Ele, acho que conseguiu exercer a sua cidadania plena como um diplomata brasileiro. Realizou esse sonho com os valores, respeitando os valores dos seus antepassados. Por exemplo, na cultura japonesa, tem uma palavra on, que é gratidão. Então, acho que a trajetória dele mostra essa gratidão aos antepassados que fizeram todo o sacrifício para chegar ao Brasil e ter um futuro diferente e melhor para os seus descendentes. Então, com isso, com respeito aos valores dos antepassados, dos mestres, ele estudou muito, era muito disciplinado, focado, sem abrir mão das coisas boas de vida, como sendo artista, músico, gastronomia. Ele era uma pessoa que tinha um foco, mas que não deixou de fazer outras coisas para realizar esse sonho. Então, acho que ele foi, assim, plenamente realizado. A existência dele aqui na Terra foi curta, mas ele se foi muito, muito feliz, muito realizado, sabendo que ele conseguiu exercer a cidadania dele como o primeiro Nisei diplomata no Itamaraty. Senhora Marieli Gaia, muito obrigado por essa entrevista, por contar essa história inspiradora para a gente. Obrigada por me convidar para compartilhar essa história do Edmundo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos está valendo. A reação brasileira segue pelo caminho da negociação e pelo socorro aos setores da economia mais impactados pelo aumento de taxas aplicadas às exportações do Brasil para a terra do Tio Sam. Nessa entrevista, você vai entender como as tarifas impostas pelos Estados Unidos podem impactar as indústrias, as empresas, os empregos, a inflação e os preços dos produtos e dos alimentos no Brasil. Eu converso agora com a gerente de Comércio e Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria, Costanza Negri Biusati, e com o economista Flávio Ataliba, do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua pergunta ou o seu comentário. Acompanhem o Senado Live e fiquem bem informados. Vamos lá. Professor Flávio Ataliba e Costanza Negri e Gisele, bem-vindos ao Cidadania. Obrigado pela participação de todos vocês. Vamos começar já com uma pergunta do internauta Bruno, que ele mandou uma pergunta para a gente da Bahia. Como o Brasil pode reagir à tarifa de 50% dos Estados Unidos e proteger exportadores, diversificando mercados e evitando prejuízos? Essa foi a pergunta do Bruno. O governo brasileiro lançou, antes da gente gravar essa entrevista, 2 dias antes de começarmos a gravar essa entrevista, o Plano Brasil Soberano, que já atende a várias demandas da Confederação Nacional da Indústria e mostra ali uma primeira reação para socorrer os setores da economia impactados. Vamos completar aqui a pergunta do Bruno. Eu vou dar primeiro a palavra à Costanza Negri, que pode começar a nossa conversa. Costanza, é com você. Bom dia, Marcelo. Um prazer estar aqui com você, com o Flávio e com o Cibele, para um tema tão importante para o Brasil, para a indústria, que preocupa muito. De fato, como você mencionou, as tarifas já estão valendo. Eu acho que o que mais preocupa quando nós olhamos do ponto de vista da indústria, que se trata de um parceiro econômico com o qual o Brasil tem as suas exportações de alto valor agregado, que puxam emprego, renda, emprego de qualidade no Brasil, focadas nos Estados Unidos. E muitas vezes os principais elementos que nós temos escutado que são prioritários nos Estados Unidos para justificar esse rebalanceamento de relações comerciais, eles não procedem no caso do Brasil. Então, além de surpresa, a nossa preocupação ela fica, vamos dizer assim, sem resposta, porque não é justificável do ponto de vista dos principais elementos. E eu entendo que reside ainda um elemento mais importante. O tipo de relação econômica, além de ser o principal destino das exportações da indústria, a nossa relação econômica com os Estados Unidos é uma relação de muita complementariedade. O que isso significa? Significa que os bens que nós exportamos
para os Estados Unidos e que os Estados Unidos se exportam para nós, ou seja, o Brasil importa, são bens muito complementares, bens intermediários, bens que servem para o processo produtivo, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Então, diante de uma situação como essa que a gente está vivendo, e tenho certeza que o professor Flávio trará isso mais detalhado, os impactos econômicos se dão aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Então, nós na CNI temos trabalhado muito para articular junto ao governo brasileiro medidas que, como você mencionou, foram anunciadas para medidas paliativas para esse momento mais emergencial, ligadas às operações de crédito, de diferimento de prazo para tributos, de restituição de resíduos tributários que a indústria sofre tanto, para que eles possam ter uma restituição de um valor maior, como no caso do Reintegra, mas nós entendemos que a estratégia atualmente ela reside por um trabalho em várias frentes simultâneas e paralelas. Além dessa, no âmbito doméstico, nós entendemos que é fundamental continuar a tentativa de negociação. Essa é a via prioritária da indústria, sobretudo se nós olharmos essa complementariedade. É preciso levar em consideração que qualquer contramedida pode afetar o próprio Brasil também, já uma situação que é muito crítica, e nós também temos trabalhado para articular junto ao setor privado americano a negociação. É claro que ela fica no âmbito governamental, mas nós estamos trabalhando para que o setor americano, que também está se vendo afetado, porque eles se importam para o próprio processo produtivo e já sentem esse aumento de preço, possa ser um ator a mais para sensibilizar sobre os impactos negativos. E por último, como você mencionou, na via de diversificar parceiros. Essa não é uma demanda nova, recente, que nasce agora da indústria. É claro que o Brasil ainda tem uma tarefa de aprofundar sua integração internacional em outros mercados, mas é uma tarefa que, na visão da indústria, ela precisa ser feita com cuidado, com parceiros com quem a gente tenha a possibilidade de concorrer em pé de igualdade e com parceiros com quem a gente possa trazer ganhos para a economia brasileira. Professor. Bom dia a todos da TV Senado que estão nos acompanhando também na web. Bom dia, Marcelo, Juliana, Cibele. E a Constância já fez uma brilhante introdução de toda a complexidade envolvida nessas questões. Já indo direto na pergunta do nosso internauta, o Bruno, da Bahia, e a preocupação dele talvez represente a preocupação da grande maioria dos brasileiros, né? O que fazer agora? Nós sofremos um choque tarifário, né? Um choque econômico. A pandemia, por exemplo, a despeito de ter sido um choque sanitário, mas teve reflexo também na economia, teve um choque econômico. E qualquer choque na atividade econômica, ela tem repercussões de curto prazo, médio e longo prazo. E às vezes fica até difícil entender, no primeiro momento, todas as repercussões envolvidas. Mas a gente já tem pistas do que pode acontecer. Na verdade, o processo de comércio, ele é essencial e a história da humanidade nos traz exemplos claros que, pelo comércio, as nações se desenvolvem. Então, criar parceiros comerciais é essencial para um processo de desenvolvimento. E não interessa qual parceiro comercial, vamos dizer, que a gente tem que escolher. São aqueles parceiros que haja um interesse tanto nosso brasileiro, das empresas brasileiras, mas também dos outros países. Então, uma relação de comércio é uma relação de troca, e isso é natural. Então, não vejo, por exemplo, se comenta, o Brasil não vai se humilhar a conversar com A, B ou C. Não existe questão de humilhação no trato comercial. O comércio você faz ou não, depende dos interesses de cada país, isso é natural. Diretamente agora respondendo, ou tentando responder a pergunta do Bruno, o que acontece é que eu acho que o melhor caminho ainda a se percorrer, e eu concordo inteiramente com a Constanza,
é negociar, tentar recuperar os mercados que nós já tínhamos, especialmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos representam 12% das nossas exportações totais. É o segundo maior parceiro, ficando atrás apenas da China com 28%. Então, é um grande mercado. Mercado imediatamente, somente pelos bens industriais, não é uma tarefa fácil. Isso não se constrói uma relação de parceria, depende de inúmeras variáveis, como principalmente confiança, uma relação de segurança entre os parceiros, da noite para o dia. Isso vai levar um tempo. Então, mesmo que essas medidas colocadas, por exemplo, no programa Brasil Soberano, possa representar algum alívio imediato, mas isso não vai solucionar as questões de médio e longo prazo. Quer dizer, existe, assim, uma preocupação muito grande de construir novos parceiros comerciais, mas isso não é imediato. Então, eu vejo um problema ainda muito grave a respeito do que as medidas emergenciais vis-à-vis a capacidade que o Brasil terá daqui a 2, 3 meses, uma vez terminada alguma dessas medidas emergenciais, recuperar, já tenha recuperado outros mercados. Então, existe um problema de time aí muito grande e a nossa preocupação é que seria ideal se tentássemos insistir num processo de negociação com os Estados Unidos ainda. E é interessante porque no site, inclusive, da Confederação Nacional da Indústria, há manifestações do presidente da CNI, Ricardo Alban, e ele justamente usa uma expressão, as medidas do governo foram bem recebidas pela Confederação Nacional da Indústria, que considerou que o governo brasileiro atendeu demandas do setor produtivo, mas ele coloca que, abro aspas aqui, não queremos só respirar, mas caminhar, e neste momento o Plano Brasil Soberano representa esta abertura de mercado e reflete o esforço contínuo de manter o diálogo e buscar soluções. Realmente, as soluções têm sido apontadas como benéficas num primeiro momento, mas essa preocupação que o professor nos traz é a preocupação de muita gente, inclusive eu acredito que da CNI, sobre o quanto esse fôlego vai se estender, já que são medidas assim no curto prazo e no médio e longo prazo os efeitos vão começar a aparecer. É bom saber e eu trazer essa informação aqui para as pessoas de que realmente as negociações seguem como a via principal para a busca de solução dessa situação que vivemos hoje com os Estados Unidos. Agora eu vou chamar a nossa jornalista Cibele Nunes, que vai trazer para a gente uma enquete dos internautas. Cibele, com você. Bom, nós perguntamos para o nosso público durante essa semana se as pessoas consideram justa essa tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos ao Brasil. 32% das pessoas disseram que sim, mas a grande maioria, 68%, disseram que não. E eu vou emendar com uma pergunta do Rodrigo de Goiás para o Flávio. Ele diz o seguinte: Flávio, a tarifação dos Estados Unidos tem origem política e diplomática na sua essência por conta de ações autoritárias e violações de direitos humanos? Bom, Rodrigo, fica difícil para mim, como economista, interpretar o cenário político e isso eu não gostaria de entrar nessa esfera porque eu não tenho os elementos essenciais para esse julgamento. Evidentemente que a gente acompanha pela imprensa, por todo o debate que está se colocando, algumas reflexões relacionadas às questões políticas. Entretanto, a gente tem que entender que o comércio ele representa uma relação de interesses legítimos de uma parte e de outra. Quando a gente vai comercializar ou fazer alguma troca com outra pessoa, e os desejos precisam ser semelhantes em eu querer vender e a outra pessoa querer comprar. Se questões outras estão envolvidas nessas relações, fica difícil esse julgamento. Mas, por essa enquete, que 68% das pessoas consideraram que o tarifaço ele não foi justo, é evidente que tem um sentimento nacional
que as trocas comerciais que vinham sendo realizadas, elas precisam continuar. Nesse sentido, eu reforço aqui até um apelo da necessidade da gente recuperar o diálogo com os Estados Unidos, porque a melhor solução para todos esses problemas que nós estamos enfrentando é a negociação, como inclusive outros países, União Europeia, a própria China, vários países do leste asiático já iniciaram ou terminaram um processo de negociação. Então, insistir nesse mecanismo. Se as barreiras políticas estão impedindo a esse tipo de atividade, aí é lamentável, porque a gente precisa colocar os interesses dos nossos empregos, da renda das famílias, acima de qualquer outra discussão, porventura, possa acontecer do ponto de vista político. Seguindo essa observação com diz respeito à questão do diálogo, a importância do diálogo dentro dessa situação, as questões políticas, me parece que até nessa enquete a gente sente um pouco ali desse sentimento político em relação ao tarifaço, porque me surpreende que 32% dos internautas achem justa, né, uma tarifação de 50% em cima das exportações brasileiras. Tem, né, me parece aí um viés político na opinião das pessoas e, sem dúvida, toda essa situação ela está, né, atrelada a um momento político que vivemos em relação aos Estados Unidos. Mas vamos seguir na questão da negociação. A Confederação Nacional da Indústria ela tem uma missão agora no início de setembro, Constanza, justamente para tentar minimizar esses impactos, ampliar a lista dos produtos que foram excluídos das tarifas, e todo esse movimento que a Confederação Nacional da Indústria está fazendo era justamente no sentido de buscar o setor produtivo, compradores e fornecedores, diálogo com o governo americano, de forma para buscar uma solução melhor, já que os impactos não são apenas na economia brasileira, mas há impactos negativos também na economia dos Estados Unidos. Constanza, conta para a gente um pouco sobre essa missão que a Confederação Nacional da Indústria está planejando para o início de setembro. Quais são os principais pontos dessa missão e as expectativas da CNI em relação aos resultados dessa movimentação? Exato, Marcelo, como você bem adiantou, nós, em complemento às outras ações de atuação nessa frente de Estados Unidos, de monitoramento de dados, de impactos e de articulação com o governo brasileiro, nós estamos organizando uma missão para os Estados Unidos. Como eu mencionei, o foco principal da nossa missão é sensibilizar as contrapartes dos Estados Unidos, fornecedores, importadores, que têm, vamos dizer assim, essa relação de complementariedade da qual a gente já vem sentindo impactos. Existem, por exemplo, produtos que são exportados para o processo produtivo daqui do Brasil para os Estados Unidos, que não são produzidos nos Estados Unidos e que ainda estão sujeitos a altas tarifas. Outros, como você mencionou, que ficaram fora das exceções, que estão trazendo esses impactos negativos. Então, o principal intuito nosso é sensibilizar de maneira agregada e consolidada, ter um diálogo sobre como essa estratégia em conjunto, junto ao setor privado americano, pode ser uma fonte de articulação a mais nesse cenário que já se apresenta muito complexo. Nós já viemos fazendo esse diálogo aqui com o governo, subsidiando, facilitando com elementos, mas sentimos que nesse momento dado a situação crítica, essa seria uma estratégia mais para tentar contribuir. Então, nós teremos diferentes setores, o setor de máquina e equipamento, um setor que tem sido muito afetado ainda, nos 50%, setores de frutas e agroindústria, que ainda também estão sujeitos a altas tarifas e que estarão participando junto conosco. Também setores que estão no âmbito de outras medidas, no nosso jargão chamado 232, medidas setoriais, uma outra investigação, mas que também correm risco
sujeitos a altas tarifas, como no caso de madeiras, e que também são principais fornecedores nos Estados Unidos, para que a gente possa aprofundar essa estratégia de atuação nos Estados Unidos. Buscaremos também sensibilizar no âmbito do legislativo dos Estados Unidos algumas esferas estaduais que têm uma grande participação do ponto de vista de importação desses produtos brasileiros, para que eles sejam um ator a mais, contribuindo a demonstrar que essas medidas, além de serem justificadas, o Brasil tem uma tarifa que aplica muito mais baixa, real, efetiva, do que os Estados Unidos mencionam e do que aparece nominalmente. Nós temos um déficit, não superávit e assim por diante, diferentes elementos que serão colocados no momento dessas discussões para montar uma estratégia e buscar mitigar e eliminar, na medida do possível, essas alíquotas. E aí eu termino por comentar que existe uma série de empresas americanas. Os Estados Unidos são o principal investidor aqui nos Estados Unidos, que utilizam muito dessa operação intrafirma, como a gente chama. Então, se trata de operações que afetam também as próprias empresas americanas que estão aqui e que, como o professor Flávio mencionava, muitas vezes você não muda de um dia para o outro produtos do setor da indústria que são produzidos atendendo a normas de qualidade e certificação dos Estados Unidos, e motivo pelo qual nós continuaremos insistindo nos impactos negativos, na demonstração disso e na necessidade de reverter essa medida, porque ela traz efeitos negativos para ambas as economias. Cibele Nunes, o Senado Live é o espaço interativo da TV Senado e você pode trazer para a gente mais informações dos internautas, perguntas, comentários. O que você traz para a gente? Vamos mostrar mais uma enquete, Marcelo. Nós perguntamos para as pessoas qual reação o Brasil deve ter em relação ao tarifaço. E tivemos um resultado bem dividido. 51% das pessoas acham que o Brasil deve negociar com os Estados Unidos e 49% das pessoas acham que o Brasil deve buscar novos mercados. E eu vou trazer uma pergunta do Carlos de Goiás para Constança. Ele quer saber o seguinte: essa situação com os Estados Unidos pode impulsionar a relação comercial com o BRICS? O que já temos nesse sentido? Eu acho que a pergunta e a enquete de vocês, Cibele, a pergunta do Carlos e a enquete é interessante e ela responde um pouco na mesma linha. Depende um pouco da perspectiva com a qual a gente olhar. Nós não entendemos que a negociação com os Estados Unidos exclui a negociação com outros parceiros. Entendemos que são duas vias complementares, que elas precisam continuar lado a lado pelo governo brasileiro e com o apoio do setor produtivo. E no caso dos BRICS, isso aplica, embora seja, vamos dizer assim, tenha sido muito falado do ponto de vista teórico, acadêmico, vamos dizer assim, desse antagonismo entre a agenda de ambos, do bloco dos BRICS e dos Estados Unidos. Essa não é a perspectiva que as empresas que operam no dia a dia enxergam. Existem exportações que estão concentradas tanto nos Estados Unidos como tanto em alguns dos países do BRICS. Então, o nosso papel como indústria tem sido fazer um diálogo e um trabalho de procurar onde que estão os ganhos principais para que eles virem prioridade, seja no âmbito dos BRICS. E aí, abrindo um parênteses aqui, esse foi um ano muito importante, onde a Confederação coordenou os trabalhos do Conselho Empresarial dos BRICS sobre a presidência brasileira, e eu garanto para vocês que não houve nenhuma discussão ou prioridade do ponto de vista do setor privado pragmático que fosse em relação ao antagonismo em relação aos Estados Unidos ou outro país. Foi uma discussão muito focada numa agenda de integração econômica, longe das questões mais teóricas de convergência, de sistemas financeiros, que são relevantes, legítimas de serem discutidas, mas que estão muito longe de trazer benefícios no dia a dia para as empresas. Então, a visão da indústria é de que nós precisamos ter um olhar e um leque amplo de relações econômicas, de aprofundamento dessas relações econômicas com diferentes parceiros,
estrangeiros e que isso tem que ser o foco da nossa agenda econômica, sem focar em aspectos de antagonismo em relação a um e outros. E é importante lembrar também para as pessoas que o BRICS não é exatamente um bloco comercial. Eu gostaria que o professor complementasse essa questão que foi trazida, né, pelo nosso internauta de Goiás. E vamos lá, professor, vamos dar sequência aqui. A gente está chegando aqui no final da parte da TV Senado Live. Se a resposta não der o tempo todo, a gente dá uma paradinha, eu faço o encerramento na TV e nós continuamos, porque o TV Senado Live segue na internet e nas redes sociais. Professor, com o senhor. Não, eu complemento a fala da Constanza, no sentido que a diversificação, seja de países ou de produtos, ela do ponto de vista do país é essencial, porque quanto mais parceiros ou quanto mais produtos a gente consiga produzir e comercializar, menos sujeitos nós estaremos a choques que porventura possa vir na economia. Então, procurar parceiros comerciais que possam negociar, isso é a essência do comércio. Nós divulgamos recentemente, inclusive está na página do FGV IBRE, um documento, um estudo recente, que trata dos impactos regionais de todo esse problema, de todo esse tarifaço. Então a gente não vai ter os mesmos efeitos igualmente em todas as regiões brasileiras, porque a base produtiva nas regiões elas são diferentes. E nós estamos aprofundando esse estudo, olhando agora como cada estado especificamente será afetado, seja pela sua pauta de exportação concentrada aos Estados Unidos, seja o tipo de produto ou a concentração de produtos. Então, entender isso é fundamental. E nós temos aqui já perguntas de internautas da Bahia, de Goiás, que representam exatamente esse interesse nacional para buscar essa compreensão. Eu ficaria só num ponto essencial que eu gostaria de voltar à discussão, é a necessidade da gente negociar, procurar ainda recuperar esses mercados que supostamente estamos perdendo nos Estados Unidos, porque essa seria a solução mais importante nesse momento. Isso não quer dizer que o Plano Brasil Superando não seja importante. Só para finalizar aqui essa parte, claro, eu queria ressaltar um ponto. A nossa indústria, a indústria brasileira, ela já vem sendo sofrida há muitos anos, por diversos motivos, especialmente taxa de juros elevada, uma carga tributária disfuncional, e agora nós tivemos mais esse impacto adverso na indústria. Então, recuperar a nossa indústria, ter uma política industrial que possa voltar a participação do PIB da indústria no PIB nacional é essencial. E tudo isso que está acontecendo pode ser um alerta para a gente ter uma virada de chave para esse segmento. Nós esperamos que a missão da CNI, que o esforço do governo de buscar o diálogo tragam realmente as soluções necessárias. Os impactos na economia são evidentes. Os impactos desse choque de tarifas são mais rápidos do que os efeitos da reação brasileira. É claro que a gente espera que outras medidas sejam tomadas de forma a socorrer o setor produtivo e minimizar esses impactos e que consigamos encontrar oportunidades dentro desses desafios que nos foram impostos e que o bom senso prevaleça, né, principalmente por parte do governo dos Estados Unidos, mas, claro, também do nosso governo. E eu tenho certeza que a Confederação Nacional da Indústria vem fazendo um excelente trabalho na busca da negociação, que, reforçando as palavras do professor, é, sem dúvida, o melhor caminho para a solução desse dilema imposto pelo tarifaço de Donald Trump ao Brasil. Professor Flávio Otaliba, Constanza Negri e Cibele Nunes, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Eu agradeço a participação de todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, TikTok, Facebook, Quai, pelo X. Muito obrigado pela sua participação. Acompanhem sempre a TV Senado, façam suas perguntas e mandem sugestão também para a gente dos temas que vocês querem ver debatidos aqui na TV Senado. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Repetindo, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, uma nova edição do Senado Live. Até a próxima!
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Qual foi a propaganda mais recente que você viu? Foi pelo celular ou você estava vendo TV? Hoje, quase 40% do dinheiro investido em publicidade vai para o digital. E nesse cenário tem uma novidade. O Google Brasil se tornou a primeira grande plataforma digital a se associar ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Bom, vamos entender, né, o que significa essa parceria, conversando agora com o presidente do CONAR, Sérgio Pompílio. Ele que está lá em São Paulo e está aqui conversando com a gente hoje no Cidadania. Sérgio, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui no Cidadania. Muito obrigado. E a gente já começa, Sérgio, relembrando aí, porque quando o CONAR foi criado, há 45 anos, a gente tinha um outro cenário, né? A gente tinha uma concentração da publicidade em jornal, revista, rádio, TV aberta. E hoje a gente já passa mais de 9 horas conectado aqui na telinha do celular. Então, mudou muita coisa? Está muito diferente? Mudou, Sara. O CONAR ele sempre teve um papel muito importante e assertivo por conta dos canais e dos modelos, né? Eu não diria que a relevância da TV, a relevância dos jornais e das revistas caíram. Não, você continua com esses meios extremamente relevantes para a publicidade brasileira, mas também agora, com o advento das plataformas digitais, você trouxe uma nova dinâmica. E para essa dinâmica, sem dúvida nenhuma, a gente teve que se adaptar. Sim, com certeza. A gente teve aí um relatório recente da Semp Meios. Ele falou assim, olha, de cada R$100, quase R$40 do que é investido em publicidade paga está indo já para o digital. Eu sei que tem sempre assim uma pesquisa, o digital superou a TV aberta, não, a TV aberta ainda tem a maior parte da publicidade, mas assim, qual que é a sua percepção? Está mudando o dinheiro, né, da mídia? Ele tá migrando de veículo, né, dos veículos tradicionais para esse meio digital? Acredito que mais do que a migração, existe uma mudança de comportamento do consumidor brasileiro, né? Porque se antigamente era ou um ou outro, você não assistia, dificilmente você assistisse um programa de televisão, lendo uma revista e um jornal ao mesmo tempo. Isso é exatamente o que acontece
do ponto de vista de comportamento com o consumidor atual. Então, ao mesmo tempo que ele está assistindo um programa de TV, ele está, às vezes, com o laptop ligado e até com o celular interagindo em diferentes plataformas. Então, houve uma ampliação de atuação mais do que uma alternativa. É evidente que os dados relacionados ao investimento, eles deixam claro que houve um aumento muito grande na plataforma digital, mas acredito que uma boa estratégia de publicidade, ela envolve vários meios e vários canais, a depender do seu objetivo e a depender do seu consumidor. Sérgio, eu queria que você comentasse, então, explicasse aí para quem está em casa, né, o que significa essa parceria com a Google Brasil, né? Isso se deve, já é um pouquinho um reflexo dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal? Como é que foi que vocês chegaram a essa decisão, né, de ter essa parceria firmada? Na verdade, eu quando assumi a presidência em 2022, eu já tinha como um objetivo traçado pelo próprio Conselho Superior do CONAR, de que deveríamos trazer como órgão as plataformas digitais, exatamente por essa percepção de importância e o aumento, né? Só para ter uma ideia, o primeiro caso digital que o CONAR recebeu foi em 2012, então a questão ela não é nova. Evidentemente que todo o processo se acelerou de lá para cá, e hoje eu posso dizer que no ano passado nós tivemos mais de 80% dos nossos casos vindos das plataformas, né? Então são dados, e entre vários outros, que demonstram que a autorregulação sem os agentes digitais, sem as plataformas digitais, não só Google, não só Meta, TikTok e outros, mas também as plataformas de comércio eletrônico e as plataformas do que o mercado chama de out of home, essa nova dinâmica, ela realmente representou a necessidade de uma adaptação. Então, desde lá, eu venho trabalhando junto com o time do CONAR num aprimoramento do que nós chamamos da nossa governança interna. É fundamental, né? O CONAR ele foi criado há 45 anos, com base na associação dos anunciantes, das agências e dos veículos em geral. Então, era um ambiente relativamente hermético e fechado, em que havia ali uma efetividade de quase 100% de todas as peças publicitárias e a publicidade responsável no Brasil. Com o advento da internet e principalmente dos influenciadores, isso mudou, né? Isso mudou e fez com que nós tivéssemos também que implementar alguns ajustes na nossa própria governança. E esse foi um dos pontos principais, inclusive, que gerou a ampliação da conversa com o Google e terminou agora com a associação dessa plataforma e de outras que a gente está no meio das conversas até o momento. Tá certo. O presidente do Google Brasil, né, que é o Fábio Coelho, ele disse assim, junto ao CONAR, a gente vai trabalhar para ainda mais, né, para construir um ecossistema publicitário cada vez mais saudável e confiável. E eu queria destacar essa palavra confiável, porque hoje, né, na internet, muitas vezes o consumidor fica ali perdido, né? O internauta fala, será que é confiável? Não é? Isso aqui é uma publicidade? Não é? Aí eu queria que você comentasse, Sérgio, como é que o CONAR hoje atua para garantir essa confiança, né, das pessoas que estão ali recebendo uma publicidade? Esse é um ponto fundamental, Sara, e a associação do CONAR e das demais plataformas que a gente está aguardando, a associação do Google, desculpa, e as demais plataformas que a gente está aguardando, ela tem um aspecto fundamental nisso, porque você tem a indicação da transparência e a informação de que se trata de uma peça publicitária é o primeiro passo para você deixar o consumidor absolutamente ciente do tipo de conteúdo que ele tá recebendo, né? Então, nesse sentido, o que nós criamos e evoluímos ao longo desse processo são as ferramentas de automonitoramento do mercado. Então, hoje, o CONAR ele funciona basicamente por denúncia do consumidor, né? Por denúncia de autoridades em geral e até pelos agentes desse mercado, por questões concorrenciais e por outros temas, ou mesmo de ofício. Quando nós, no CONAR, identificamos uma peça que pode eventualmente estar contrária aos princípios do nosso Código Brasileiro de Autorregulação, por ofício, nós chamamos essa peça para a discussão e submetemos ao nosso Conselho de Ética, que é formado por mais de 200 pessoas, mais de 200 conselheiros do mercado especializados e que tem
nessa dinâmica o julgamento do que é ético e do que é responsável dentro desse contexto. Então, essa alteração e essa mudança, ela representa investimento em ferramentas tecnológicas, inclusive de inteligência artificial, e também, principalmente, na ampliação do ecossistema. Eu acho que o CONAR, como eu disse, no passado ele era muito baseado nas agências anunciantes e veículos, e hoje nós vemos a necessidade de ampliar essa coordenação, não só para a opinião pública e sociedade civil em geral, mas principalmente através de contatos e parcerias específicas com governos e autoridades. Sérgio, você falou muito bem aí sobre essa atuação, né, da recepção, né? Então, você é provocado por causa de uma denúncia, né? A pessoa chega até você e fala, isso aqui é uma publicidade enganosa, estou me sentindo lesado. Mas existe hoje uma postura mais ativa do CONAR, assim, de não só esperar a denúncia chegar, existe algum tipo de monitoramento de publicidades enganosas, por exemplo? Existe. Nós criamos um sistema, como eu disse, uma empresa de monitoramento que inclusive serve o CONAR da Índia e da Grã-Bretanha. E nesse sentido, aí sim o CONAR atua num processo chamado de ofício. Então, independentemente de reclamação de consumidor, independentemente de reclamação de agentes, de agentes do mercado, nós submetemos esse caso, oficiamos e chamamos esse anunciante ou esse influenciador para dar as explicações e passar pelo processo dentro do CONAR. Então, existe sim essa parte proativa de ofício que nós fazemos também. Mas aí no caso, por exemplo, se vocês identificam, né, essa publicidade aqui é enganosa, ela vai lesar o consumidor, vocês notificam a plataforma? Como é que isso acontece? Na verdade, é uma corresponsabilidade, né, de toda a cadeia, então nós notificamos principalmente o anunciante e também a plataforma ou o veículo que ele esteja veiculando aquela publicidade. Nesse primeiro momento, chamados para discutir, esse processo ele entra dentro do nosso Conselho de Ética e um grupo colegiado vai dizer se aquela peça publicitária ela é passível de manutenção, de alteração ou de sustação, como acontece na grande maioria dos casos. E você acredita que a parceria com a Google agora pode tornar isso mais fácil, mais tranquilo de você, né, conseguir fazer essa notificação? Existe um caminho mais tranquilo nessa parceria CONAR e plataformas, por exemplo? Sem dúvida, né? O Brasil passa por um momento de bastante discussão em relação à regulação, autorregulação das plataformas digitais. Ao longo desse ano, né, de muita discussão, não só com o Google, mas com as demais plataformas, isso também nos auxiliou a entender um pouco as dinâmicas. A gente não pode deixar de considerar que são empresas globais e, por serem empresas globais, elas têm que se submeter às legislações dos diversos países que elas atuam. A associação do CONAR, ao CONAR, ela representa uma incorporação automática de todas as regras que nós temos. Então, por isso que isso é importante, né? Muito se discute em relação à autorregulação, ela não é suficiente, né? Mas se confunde muito o aspecto do que é autorregulação, aquela em que a própria plataforma, ou o anunciante, ou o setor define para ela mesma, versus a autorregulação corregulada pelo CONAR. O CONAR, ele, independentemente da natureza, independentemente do setor, independentemente da característica do veículo, ele cuida do mercado publicitário brasileiro. Então, ao se associar ao CONAR, automaticamente essa plataforma ela assume as regras de publicidade responsável no Brasil. E isso faz uma grande diferença. Então, nós não estamos falando, quando falamos de autorregulação das plataformas, das regras e dos códigos internos de cada uma delas, mas sim da ampliação do ecossistema publicitário para que isso permita, sim, que nós tenhamos uma atuação muito mais rápida e efetiva. Sérgio, isso também implicou aí numa atualização do código de vocês, do código de ética. Como é que foi isso? Antes da parceria teve que haver uma atualização ou vocês têm feito uma atualização constante para poder acompanhar, né, essas mudanças aí do mercado digital?
quando assumi a presidência, eu tinha muito claro de que esse mercado estava em constante evolução e, como eu disse, o meu mandato era um mandato de atualização e de modernização dos órgãos. Então, a alteração principal ela veio na governança. Então, antigamente nós tínhamos, no passado nós tínhamos o chamado Conselho Superior, ainda temos o Conselho Superior, que é o órgão unânime responsável, inclusive pela eleição do presidente, por uma definição de uma série de responsabilidades dentro do CONAR, mas nós criamos dentro dessa governança o chamado Conselho de Conteúdo. O Conselho de Conteúdo ele tem basicamente 4 agentes, 4 representantes, agências, anunciantes, veículos e plataformas, e com 4 representantes em cada um. E esse Conselho de Conteúdo ele vai se ocupar única e exclusivamente da matéria, da regulação, da alteração, como você acabou de colocar, das regras que compõem o o Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária. E eu vou dar um exemplo: as BETs. Com o advento das BETs, foi necessário, sim, a criação de um grupo multidisciplinar que tinha conhecimento de todas aquelas regras, para criar um anexo específico que trata das apostas esportivas, para nos ajudar a melhor endereçar e trazer essa responsabilidade publicitária para dentro do CONAR. Isso, cada um dos setores mais críticos da sociedade, como bebidas alcoólicas, como publicidade infantil, todos eles têm um ordenamento específico, além das regras e princípios gerais do Código. Então, isso nos ajuda bastante também a ter uma atuação mais rápida do que qualquer regulação existente. Então, esse é um processo que ele acontece cotidianamente. Então, na medida em que a sociedade se move para uma determinada situação, o CONAR está atento e pensando em como que isso vai refletir no mercado publicitário em geral. A gente vê uma evolução, várias mudanças, desde a publicidade infantil, publicidade de bebida, publicidade de cigarro, tem muitas mudanças que já foram realizadas, Sérgio? E eu queria entender, como é que está essa questão dos influenciadores, porque essa é uma grande mudança que a gente tem, A gente sai daquela questão dos grandes veículos fazendo publicidade e hoje nem é influenciador, é cada um ali com o seu user content, o conteúdo gerado pelo usuário. Então, se eu gostei de um shampoo, eu vou lá, eu falo para as minhas amigas que eu gostei desse shampoo. Então, eu queria entender também, Sérgio, vocês lançaram um guia para influenciadores. Isso foi bem recebido? Como é que o CONAR tem atuado junto a esses influenciadores digitais? Você tocou num ponto fundamental, porque realmente o advento dos influenciadores mudou completamente a dinâmica do mercado. Se antes nós tínhamos lá poucos agentes capazes de colocar uma peça publicitária, um conteúdo na mídia em geral, hoje você tem praticamente 200 milhões de brasileiros ali com esse potencial. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma mudança grande e é o que mais toma o tempo e o esforço do CONAR no sentido de trazer esse público também para o sistema da autorregulação, principalmente através de uma plataforma de educação. Você citou muito bem o Guia dos Influenciadores, que foi muito bem recebido pelo mercado, mas é evidente que o alcance disso para um país como o nosso, pelas características geográficas, inclusive, ela é um esforço contínuo, e é isso que nós estamos fazendo. Então, o primeiro passo foi sim, o Guia dos Influenciadores, mas agora nós estamos trabalhando numa campanha de educação bastante forte e também, em paralelo com uma série de outras atribuições e atividades, a gente está trabalhando muito forte com as agências desses influenciadores, no sentido de certificá-los, de criar uma plataforma de educação, de saber que para setores regulados, como o setor publicidade infantil, publicidade de apostas e de bebida alcoólica, você tem que ter cuidados ainda maiores. Sérgio, eu queria que você falasse como é que a pessoa faz para ter acesso ao guia, se está no site do CONAR, como é que ela consegue isso, e falar um pouquinho assim sobre conscientizar as pessoas que hoje estão aí recomendando qualquer coisa lá na rede social dela. Qual que é a responsabilidade? Será que você acredita assim, que as pessoas não têm muito essa visão de que há uma responsabilidade, que ela pode ser acionada juridicamente, civilmente, criminalmente?
Esse é um ponto bastante importante, né? Por vezes uma ação pode ser percebida como inofensiva e ela gera consequências. O nosso guia ele está assim disponível, né, no nosso site conar.org.br e as consequências elas são trazidas às vezes no meio de uma discussão. Então é muito importante que o influenciador ele saiba que existem impactos, né? Um dos pontos que eu trouxe, que é a nossa parceria e extensão, diferentemente do que se fazia no passado, mas é uma autorregulação regulada, existe um aspecto de parcerias de colaboração junto com o próprio governo, né? Então, conversas desde órgãos de proteção do consumidor até os próprios ministérios que regulam algumas dessas atividades. É fundamental entender que a nossa atuação, por mais que sejamos um órgão privado, né, nós também temos esse canal e através de um trabalho conjunto ali com a Secretaria de Prêmios e Apostas, por exemplo, ou com qualquer outro departamento do governo, que isso vai ser divulgado, que isso vai ser objeto de uma atuação. E isso pode impactar, inclusive, aquele influenciador que tem ali a sua atividade de trabalho, que ele vive daquele trabalho de divulgação. O que nós buscamos através dessa ampliação desse ecossistema, é deixar muito claro quais são os influenciadores que atuam dentro dos parâmetros éticos e da publicidade responsável e daqueles que não. Lembrando aí, né, que muitas vezes a gente tem uma questão de autoridade, né? Então, às vezes, pessoal, a pessoa, ela acredita simplesmente, ela não checa antes, ela gosta tanto daquele influenciador que ela vai lá, ela compra, ela faz o que o influenciador está mandando, né? Ela fica sem comer, sei lá, ela faz o que a pessoa está mandando pelo simples fato dela gostar daquela pessoa. Então, o influenciador, ele realmente tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, né, Sérgio? E aí, vamos falar sobre desinformação, que hoje esse é um risco que foi apontado como o maior risco global da atualidade pela ONU, pelo Fórum Econômico Mundial. Muitas vezes a gente associa a desinformação ao jornalismo, só que a publicidade, ela também está diretamente ligada à questão da desinformação, né? Então, eu queria que você comentasse isso, né? Como é que o CONAR atua, né, nessa questão do combate à desinformação? Esse é um ponto bastante relevante para a nossa atuação, Sara, porque o CONAR ele tem uma atribuição de competência. E essa competência ela está restrita à publicidade. Então, nós não atuamos, por exemplo, em propaganda eleitoral, nós não atuamos em conteúdos editoriais. E esse foi, inclusive, uma das grandes dificuldades que nós tivemos no início das conversas com o Google. Porque é fácil entender, se você tem um influenciador de uma determinada plataforma e ele tem um conteúdo editorial em que ele está, seja comentando um game, seja comentando um evento esportivo, e esse conteúdo ele tem 40 minutos, né? E dentro desses 40 minutos ele tem inserções de peças publicitárias, qual é a solução? O CONAR ele não tem como editar aquele conteúdo, e sequer as plataformas têm. Você vai derrubar o conteúdo inteiro, que é um conteúdo não publicitário, por conta de algumas inserções, né? Hoje, o que nós entendemos é que sim, na medida em que há um conteúdo comercial, um conteúdo publicitário dentro de uma plataforma editorial, ela está sujeita às mesmas regras. Então, como atuar essa regra é algo que a gente está construindo junto com as plataformas. Então, isso é algo extremamente relevante dentro da nossa realidade hoje. Ô, Sérgio, você mencionou, né, que além da Google, você tem conversado com outras plataformas. Já há alguma previsão? Você acredita que haverá, né, a integração, né, a associação com outras plataformas, como a Meta, por exemplo? Como é que está isso? Eu não tenho dúvida que sim, as conversas elas estão acontecendo num tom muito favorável, né? E
E eu tenho certeza que as demais plataformas, eu acho que uma vez que nós revisamos e revisitamos a nossa proposta de valor, né? O que é a nossa proposta de valor? Por que é importante que esses associados, que essas plataformas e que esses novos agentes eles estejam dentro da autorregulação? Porque a autorregulação é uma forma de proteção também. Na medida em que você se adequa e se predispõe a assumir as normas da autorregulação, o CONAR e a autorregulação vai te ajudar, inclusive, em plataformas de educação, em plataformas de efetividade para que essa publicidade ela seja sempre realizada do ponto de vista ético. Então, eu tenho certeza, com base nas discussões que eu estou tendo agora, de que a gente vai ter a representatividade do mercado digital bastante relevante, não só das plataformas, mas, como eu disse também, dos e-commerce, das plataformas digitais, e também do out of home, que é aquela publicidade que acontece nas ruas. Então, bastante confiante de que nós teremos aí a ampliação desse ecossistema de uma maneira muito consistente, que vai fazer toda a diferença aí para o futuro. Tá certo. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania, obrigada por conversar com a TV Senado e pela oportunidade da gente poder, né, esclarecer para o pessoal que está em casa qual a importância, né, da gente está cuidando dessa parte da autorregulamentação publicitária, da questão das plataformas digitais. Obrigada, viu? Eu que agradeço e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você também pela companhia. O programa Cidadania já está no site da TV Senado e no nosso YouTube. Até a próxima. Tchau. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que no passado a gente nem ouvia falar, isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência, porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. O Brasil tem motivos para se orgulhar de ter a melhor legislação de proteção de mulheres do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, não tem muito a celebrar, porque somos o 5º que ainda mais mata mulheres no mundo. A grande maioria, que são os feminicídios, a violência, os estupros, são das mulheres e crianças negras e pobres. Então isso já mostra, Damares, que a gente tem que cuidar da prevenção. Tudo tem. Imediata, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo vamos correr de punir cada vez mais, mas se preocupar em empoderá-las com educação, com saúde. O feminicídio zero deve ser uma política pública prioritária em todas as esferas. Federal, estadual e municipal. Uma bandeira única
do governo, da oposição e uma batalha travada por toda a sociedade brasileira. Se uma mulher morre porque é traficante, porque roubou, porque assaltou, porque fez outra coisa, é um homicídio de mulher, não é feminicídio. Feminicídio, ela morre porque é mulher. E aí eu fiz o pacote antifeminicídio que levou a pena para 40 anos no caso da morte das mulheres. Senhoras e senhores, nós estamos falhando como sociedade quando um feminicídio vira apenas mais um caso. E é o que está acontecendo. É preciso coragem, coragem política, coragem institucional e coragem social para mudar essa realidade. E é essa coragem que nos move. Eu tenho certeza disso. Só isso faz sentido de estarmos aqui. No Agosto Lilás, a TV Senado exibe documentários que estimulam o combate à violência contra as mulheres. Tenho certeza de que alguém chegasse ali para fazer alguma coisa comigo, né? Chega, agora eu decido para onde eu vou. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui, na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Organização Mundial do Comércio. Aconteceu isso tudo, afetou diretamente o cerne dessa organização. A questão da ONU. Quantas guerras a gente vê por aí para fora? Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade, muito obrigada pela presença. Senador, o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, realizado aqui no Congresso Nacional, foi uma etapa preparatória para a cúpula dos chefes de Estado, que acontece em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. O senhor presidiu a reunião dos presidentes e representantes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do BRICS. O senhor pode explicar qual que é a importância de reunir esse conjunto de parlamentares? Meus cumprimentos, Renata, a todos os telespectadores, a quem acompanha a gente nas redes sociais. Dizer que foi um privilégio essa missão que me foi concedida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. O BRICS, para vocês entenderem, é um grupo de países formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E outros países agregados que estão na eminência de se aliarem a esse grupo de países e também fazer parte oficialmente do bloco BRICS. E para nós foi uma surpresa muito grande. Por quê? Quando a gente olhou em volta, tinham 19 presidentes de comissões de relações exteriores dos países do BRICS. Uma responsabilidade de uma diversidade de gente, de pensamento, de forma de governo, de forma de ideologia, e que de repente a gente viu cada um falando um idioma diferente, porém com a mesma língua, com a mesma mensagem, com a mesma narrativa,
Então, por mais que você não entendesse o que alguém falando em árabe estava ali falando, o que ele queria dizer era a mesma coisa de pensamento que nós brasileiros temos em relação às pautas que foram discutidas. Muitos consensos, senador? Muitos consensos. Isso foi algo assim que me marcou, porque eu participo também do Parlasul, eu participo também de outros, do Parlamás. Quando a gente... É o Parlamento da Amazônia, Da Amazônia. né? Quando o Parlasul, o Parlamento do Mercosul. E sempre tem divergência, confusão, atrito, conflito. Mas nesse aqui, talvez pela questão desencadeada das sobretarifas, sobretaxas do governo americano, fez com que todo mundo se unisse. E se uniu e produziu um entendimento realmente marcante na passagem que eles tiveram aqui pelo Brasil. Senadora, a declaração conjunta do Fórum, ela condena o que chama de medidas coercitivas unilaterais. É uma crítica velada à política norte-americana comercial, que o senhor acabou de falar, né? O senhor acredita que esses países, além do discurso, eles se movem em bloco em oposição a essas medidas? Sim, isso foi falado praticamente em todas as considerações, em todos os temas debatidos. Até mesmo quando a temática era de um assunto assim, tipo meio ambiente, tipo as questões das mulheres, esse assunto sempre vinha e a necessidade, a partir do momento que isso aconteceu lá nos Estados Unidos, que é uma grande potência, de se agrupar num multilateralismo. Para quê? Para que juntos, unidos, a gente possa fazer frente aos prejuízos que essa situação poderá ocorrer na economia de cada país desse. Então, fecha-se uma porta com essas medidas que os americanos tomaram, mas abrem-se muitas janelas de oportunidades. O que o senhor identificou de oportunidade nesses encontros, senador? Porque, por exemplo, a adoção de moedas locais em trocas bilaterais foi uma das questões que os países do BRICS estão levando em consideração, né? O que mais? Veja bem, a partir do momento que você fica muito dependente de uma moeda forte, inegavelmente tradicional, que é o dólar, qualquer alteração cambial nesse sentido vai ocasionar abalo na economia de quem tem essa dependência. A partir do momento que você torna um pouco mais independente disso, fortalecendo a sua moeda local, fortalecendo o Banco BRICS, isso faz com que você possa sentir menos. Porque sentir, você vai sentir. É muito tempo de fortalecimento de uma moeda, de uma tradição que representa o dólar, que acaba fazendo com que você tenha que criar mecanismos para que essa dificuldade que vem aparecer na sua frente possa ser superada e minimamente sentida. Agora, outra questão, Renata, muito assim evidente que ficou, foi o seguinte, é procurar fortalecer nesse bloco o respeito às regras. Não se pode, quem pactuou, quem ajudou a organizar as regras da Organização Mundial do Comércio, da noite para o dia, em função de uma política, abandonar isso tudo e ficar por isso mesmo. Então, isso é um desrespeito até a quem está organizado e cumprindo aquilo que está ali determinado. Mas qual é o espaço de atuação que os países do BRICS têm para se opor a essas medidas, senador? É se unir, como está acontecendo, em função dessa união se fortalecer e tornar-se menos dependente das questões americanas. Então a gente volta a falar do Banco do BRICS, né? Volta a falar do Banco do BRICS, que já tem aí uma iniciativa que a gente sabe que não é tão simples. Logo que saiu o Mercosul, falaram de uma moeda única. Não sei se você se lembra disso. Há muito tempo atrás, décadas. E até hoje não conseguiu. E nós estamos aqui um do lado do outro. Então não é uma tarefa simples, não é. Mas só de mostrar
e evidenciar uma união de que, ó, se acontecer isso continuar prejudicando muito, nós vamos partir para esse lado. E isso já deixa um sinal de alerta num radar que poderá ser repensado por quem está tomando essas medidas. E o que cabe aos parlamentos dos países do BRICS em relação ao fortalecimento do Banco do BRICS? Normalmente, um parlamento, e habitualmente, melhor dizendo, ele é composto de divergências, de correntes ideológicas de direita, de esquerda, de centro, de correntes ideológicas que focam na questão do meio ambiente. O que se observou, uma união de todas essas correntes, no sentido de autodefesa do seu país. Então, um parlamento que é eclético, heterogêneo, quando você vê todo mundo se dar a mão para fazer um enfrentamento, no mínimo te chama atenção. É a mesma coisa aqui no Brasil, quando você observa a direita dá a mão para a esquerda numa polarização. Não, esse tema nós vamos enfrentar juntos, você vai assustar. Você vai falar, poxa, que tema é esse que fez todo mundo se unir? Foi isso que a gente sentiu nessa reunião do Bloco BRICS. Foi diferente dos eventos anteriores, dos fóruns parlamentares anteriores? Mais marcante. E eu falo para você, esse é um exercício que se faz. Igual o exercício que você faz na sua academia aí, que é para você poder fortalecer o seu músculo e hipertrofiar ele. O que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa. Nós estamos exercitando um diálogo, um entrosamento para fortalecer cada vez mais. Senador, o documento final do Fórum, ele defende a reforma e o fortalecimento do sistema de governança global. Mas existe consenso entre os parlamentares do BRICS sobre o que deve ser reformado, o que tem que mudar nessas instituições? Bom, as questões em relação a esse tema, elas são muito variáveis de país para país. Mas o que a gente observa é o seguinte, há uma cultura e uma consciência mais avançada na questão da responsabilidade fiscal, na questão de você organizar as contas públicas, na questão de você primar pela correção, pela ética, para afastar cada vez mais os malfeitos. Então, é uma turma nova que está vindo aí, que tem um pensamento assim muito voltado ao anseio que cada sociedade tem. E isso ficou muito forte também naquilo que a gente pactuou. Mas em relação às instituições de governança global, como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Comércio, o Conselho de Segurança da ONU, existe um consenso sobre o que precisa ser reformado nessas instituições? Sim, veja bem, Organização Mundial do Comércio, aconteceu isso tudo, afetou diretamente o cerne dessa organização. E o que aconteceu de reação de lá para cá? Nada. Então, há que se ter alguma medida mais forte para que possa valer a instituição. A questão da ONU, quantas guerras a gente vê por aí para fora? E o que acontece de contraponto, a não ser uma moção de repúdio à guerra, que não sei o quê, que papapá. Tem que ter coisa mais efetiva para fazer valer a instituição. Porque ela custa. Ela precisa ter um respeito mais imposto em função do que ela veio para se representar. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? A proposta é de que tem que incentivar cada vez mais esse propósito. Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. A sanção que a ONU fez por causa da guerra bélica entre Rússia e Ucrânia, o que isso impactou? Então, a gente entende que isso precisa ser aperfeiçoado para que isso possa impor um respeito maior
inclusive através do temor que todo mundo possa vir a ter em relação a eles. Senador, esse foi o 11º Fórum Parlamentar do BRICS e o segundo encontro de presidentes de comissões de relações exteriores, né? O que o senhor destacaria desse encontro dos presidentes de comissão de relações exteriores? Uma percepção clara de que a gente tem que promover mais para cada vez mais se organizar e se fortalecer. Então, os indianos que herdaram o bastão do senador Nelsinho Trade já estão... E que vão recepcionar o próximo Fórum Parlamentar do BRICS? O próximo parlamentar lá na Índia, já estão todos mobilizados para poder fazer ou até superar os 19 países que aqui vieram. Discussões interessantes no horizonte, na área da saúde, na área das mudanças climáticas, do meio ambiente, que vão refletir na COP30, que nós vamos sediar aqui, que dito pelo próprio Hugo Mota vai ser o encontro da década. Ele falou isso no discurso dele, o presidente da Câmara. Então, eu digo para você, foi muito interessante tudo isso e vai continuar sendo, porque a gente nota uma percepção e uma consciência dessa geração nova que está na frente dessas questões, muito mais apurada na necessidade de se juntar. Isso vai ser bom para os países. Senador, dentro desses temas de relevância global que foram abordados no fórum, né, o Brasil ele está capitaneando um movimento de prevenção e enfrentamento de futuras pandemias, né? Como é que foi esse debate no Fórum Parlamentar? Bom, toda vez que vem uma situação dessa, logicamente aparece na cabeça da gente a questão das vacinas. E, logicamente, como que vai fazer para cada país ter esse produto para não deixar o seu povo perecer e morrer? Então, as questões da lei de propriedade intelectual foram colocadas, inclusive por uma questão de coincidência, eu fui o relator aqui no Congresso dessa lei, em que em momentos como esse tem um tratamento mais diferenciado de se oportunizar a propriedade intelectual para a produção da vacina, para que esse país possa vacinar o seu povo, apenas num período que esteja passando por uma necessidade de saúde pública como essa. Chegou um dia aqui no Brasil que morreram 4.000 pessoas num dia. Então, situações como essa, graças a Deus, ocorrem ocasionalmente. Mas, vamos dizer, nós não podemos ficar desprevenido esperando vir para depois agir. Então, essas situações têm que estar claras e prontas, como se fosse um escudo, uma arma para poder enfrentar a próxima pandemia que vier. Vai então, poder quebrar patente. A palavra quebrar patente é forte. Ela assusta quem está do lado de lá e que estudou e produziu o seu produto. Então, a gente pode vir num campo de menos susto e mais diplomático. E da neutralidade no seguinte sentido. Numa situação em que tudo venha a ocorrer, como ocorreu no passado, onde 4.000 pessoas morriam por dia, e o governo vê a necessidade de ter a propriedade intelectual daquilo que salva as pessoas, chama esse povo para dentro, faz com que eles possam fornecer nesse período, e a partir do momento que isso passar, aí é um outro dia, é uma nova fase, é um outro momento. 2 dos países do BRICS são grandes produtores de vacinas e fizeram pesquisas de ponta no caso da Covid, né? Teve a Índia, teve a Rússia. É consenso entre esses países também? Olha, eu lembro que quando eu fui o relator dessa matéria, eu visitei praticamente todos os países do BRICS, sim, e eu notava assim, os países em desenvolvimento, aqueles mais carentes, mais pobres, eram a favor dessa situação. Os mais ricos que tinham e detinha a propriedade intelectual eram contra. Então, para botar esse povo dentro de uma sala e organizar um entendimento, não foi fácil, mas conseguimos
fizemos um projeto que foi até sancionado pelo presidente à época, o Bolsonaro, e hoje é uma lei que está aí à disposição e espero que a gente nunca mais venha a precisar dela, porque caso a gente venha a precisar, é sinal o quê? Que tenha outra pandemia, que tem gente morrendo, aquela confusão de isolamento. Deus o livre isso. Vou até bater aqui, ó. 1, 2, 3. Mas o senhor percebe um consenso nos parlamentares do BRICS em relação à necessidade... Quando você explica bem explicado, ninguém quer ir arrancar o estudo do outro na marra. Isso não é nossa tarefa. Agora, nós não podemos ver morrer 4.000 pessoas por dia sem tomar uma atitude para fazer frente a uma situação como essa. Senador, o que os parlamentos podem contribuir para garantir o acesso a medicamentos, vacinas, tecnologias de saúde? Bom, primeiro, o sistema de saúde de cada um é complexo. Saúde é um assunto que, toda vez que vem esse tema, ele não é tão simples e é muito sensível. Custa. Saúde é um artifício caro e não tem dinheiro que chegue para você fazer saúde. E uma coisa interessante, Renata, eu que sou médico, para você saber, não tem fazer saúde mais ou menos. Ou você faz certo ou você não faz. Não tem meia saúde. E hoje o perfil do paciente mudou. O paciente chega no seu consultório com a dor lombar, eu sou urologista, pode ser um cálculo renal. Ele vem impresso com aquilo que pode ser. Olha na tua cara e fala, ó, eu estou com uma dor lombar, eu já pesquisei, então pode ser uma hernia de disco, pode ser uma contratura muscular, pode ser um cálculo renal, pode ser herpes zoster. E eu já pesquisei, doutor. O senhor tem que pedir esse exame. O senhor tem que pedir isso, isso, isso. E tem mais. Sabe os remédios bons para isso? É esse aqui. Eu olhei para a cara dele e falei, o que você veio fazer aqui? Então isso tudo está evoluindo muito. E os exames que tem disponíveis para você fazer diagnóstico hoje, eles são caros. E o paciente, mesmo pelo SUS, ele quer fazer esse exame. Ele não aceita mais aquele generalista que escuta com estetoscópio, que faz uma palpação. Isso aí é coisa do passado, mas que só nós que somos médicos sabemos que vale e vale muito. Então, não devemos nunca abandonar o que a gente aprendeu lá atrás, mas acoplar isso à tecnologia. Isso custa. Então, os financiamentos da saúde é problema para todo o governo. Isso vai continuar sendo. Senadora, a gente já falou do Banco do BRICS, né? Mas uma pauta consensual no fórum foi a necessidade de reformar as instituições financeiras internacionais, de modo a refletir melhor os interesses dos países emergentes. Qual o senhor acredita que é hoje o poder do BRICS para promover a reforma de instituições como o FMI e o Banco Mundial? Veja bem, são instituições que, só de você falar o nome delas em países em desenvolvimento, e praticamente esses devem a esse povo, você já assusta. Então, é a questão que eu falei no início. Tirar um pouco essa dependência. Se voltar para uma instituição que possa te fazer valer o seu desenvolvimento com taxas mais atrativas, com formas de financiamento melhor, que não venha amanhã ou depois com faca no seu pescoço. Então, Então seria fortalecer o Banco do BRICS. Fortalecer o que nós temos aqui para tirar a dependência do que existe lá. E como é que o senhor avalia o debate sobre a mudança do clima, senadora? O senhor começou a falar ainda um pouquinho da COP, do que a gente pode esperar? Há uma cobrança, sim, em relação a nós que estamos em desenvolvimento, em especial daqueles países que já se desenvolveram mais do que a gente e que, em função disso, cortaram e devastaram as suas florestas, de que nós temos o dever de não cortar nenhuma e preservar tudo. Ocorre que, apesar da gente defender esse princípio, mas nós defendemos com uma vírgula aqui e outra lá.
E o que está aqui no meio dessas duas vírgulas? A floresta em pé tem que valer. Ela tem que valer muito mais do que aquela que foi derrubada e que você vende a madeira, que você vende as coisas inerentes desse contexto, desse desmatamento. Inclusive do investimento que você vai fazer para aquilo produzir pasto e gerar outra forma de riqueza. A floresta em pé, quem preservar, tem que valer muito mais daquilo que você possa vir a fazer para cortar e derrubar a sua floresta. Então isso foi um recado muito forte que nós que temos muita floresta em pé demos, e vai ser um ponto muito bem falado na COP. Você pode ter certeza. Porque a partir do momento que você fizer isso, vai refletir em todo o planeta. O senhor está falando em mecanismos internacionais de financiamento da manutenção da floresta em pé. Com certeza absoluta. Veja bem, você é dona lá no meio da Amazônia de um pedaço de terra. Aí você está lá com o seu pedaço de terra. Você precisa viver, você precisa comer, você precisa ter meios para se transportar, isso tudo custa. Aí vai o cara que olha a sua madeira e quer cortar a sua floresta. Aí ele te oferece um recurso para você fazer isso. Você é uma presa fácil para essa pessoa. Aí o que precisa? A conscientização, principalmente desses grandes que estão nos vendo, de que essa floresta em pé tem que valer muito mais do que aquela que corta. Porque a partir do momento que você preservar ela, essas questões que está acontecendo mundo afora, de mudança climática, pode ser minimizada. Porque a gente já viu que isso está alterando o clima no mundo todo. Então vamos incentivar isso, vamos preservar aquilo que existe, vamos reflorestar aquilo que precisa e capitalizar aquele para cuidar do seu lugar. Senador, e um tema ele é conectado ao outro, né? Quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, a inteligência artificial vai ser uma grande consumidora de energia elétrica no futuro, né? Por que a governança da inteligência artificial também foi tema do Fórum Parlamentar do BRICS? É um tema que precisa ser encarado e regulamentado. Se você observar hoje, esses dias eu li que tem uma prova muito difícil que é feita nos Estados Unidos, tipo, para especialista você ganhar o título de especialista médico. Você estuda 6 anos, mais 6 de residência e faz essa prova para você ter esse título. Botaram lá uma inteligência artificial, passou. Sem estudar esse tempo todo. Então, o que a gente vê por aí? Gente dando laudo só com inteligência artificial, quer dizer, mecanismos. Na justiça, tem gente produzindo sentença só com inteligência artificial. É algo que precisa ser encarado assim, com uma sensibilidade, uma sensatez e um equilíbrio muito forte. Porque senão isso vai tomar conta. Quando você vê, você é uma inteligência artificial daí, gerida por alguém, sei lá como. Isso é complicado. Mas o que eu tenho assim de alento? Tanta coisa saiu para você se locomover, né? Carro, avião, patinete, patins, bicicleta, mas você nunca vai deixar de andar. Então eu espero que isso que está vindo de novo possa agregar valor para a gente viver melhor, com mais qualidade, mas que não tire a nossa essência de vida, de alma, de espírito. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Meus cumprimentos, um abraço a todos.
Professor César Bergo, qual a melhor estratégia neste momento que o Brasil deve adotar para sair da mira das tarifas do governo Trump? Nesse primeiro momento, a paciência, porque o consumidor americano ele vai querer comer carne. Então, daqui a pouquinho vai começar a pressionar, inclusive politicamente. Então, é nessa linha que ele tem que agir, porque aguardar, porque toda crise gera uma oportunidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eram mais ou menos umas 20 ou mais de 20 mulheres que acompanharam a coluna. Quando chegou aí, eu ainda era muito militar e não queria saber de mulher na coluna. Então, eu dei ordens terminantes na tropa que estava organizando a passagem do Rio, que nenhuma mulher podia passar para Santa Catarina. Que cada uma voltasse para casa, né? Mas eu fui última viagem, eu participei dela. Eu fiquei até o fim. Quando cheguei lá em Santa Catarina, as mulheres estavam todas lá. Já tinham passado e o que se ia fazer? E continuaram a marcha da coluna. E foram úteis, né? É verdade que eu tive que depois fazer autocrítica, porque realmente elas não foram peso nenhum, nem prejudicaram em nada, né? Pelo contrário, foram de grande valor. E alguns empunhavam até o fuzil mesmo na luta, né? A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil é um dos países que mais consome pornografia. Quais são as consequências desse consumo para o indivíduo e para a sociedade como um todo? Quem vai nos ajudar a refletir sobre isso é Letícia Balducci, especialista em sexualidade humana e nossa convidada desse Cidadania Mulher. Olá, Letícia, seja bem-vinda, muito obrigada por participar desse programa. Eu vou só pedir para você explicar para a gente o que é uma especialista em sexualidade humana. Olá, Roberto, olá a todos. A especialização em sexualidade humana, ela estuda os aspectos individuais do indivíduo referentes à sua sexualidade. Então, como ele se enxerga, como ele se comporta com o meio e também os aspectos biológicos do seu desenvolvimento. Será que o meu psicológico, ele está alinhado com o meu biológico? E como que isso impacta na sociedade que eu vivo? E como que a cultura impacta o meu psicológico? Então, a sexualidade humana, ela abrange todos esses temas. E é interessante observar que a sexualidade é muito maior do que só o sexo, as relações sexuais, né? Exato, porque o que a gente pensa, sexualidade, eu sou mulher, eu sou heterossexual. Não, eu falo, pessoal, temos essas duas diferenças. O sexo é a relação sexual em si, mas a sexualidade, ela é muito mais abrangente. O indivíduo, às vezes, surgem tantas dúvidas e questões ao longo do seu desenvolvimento. E aí, se não for trabalhado na escola, na educação sexual, porque a escola não tende a falar sobre esses assuntos, né? Ela vai mais no que é necessário, na biologia, na ciência, mas falar sobre o indivíduo enquanto ele está em desenvolvimento, passando ali da infância para a adolescência até a fase adulta, surgem tantas questões sobre si próprio, né, deveria ser mais discutido, porque se não for, vem aí a sociedade e o entretenimento com assuntos e informações disfuncionais. E aí aquele adolescente, ele entra na fase adulta cheia de dúvidas e questões ali que ele nunca trabalhou. E vamos aproveitar então para definir pornografia. Às vezes as pessoas comparam com erotismo, arte erótica. O que é pornografia?
arte em si, mesmo erótica, convida a pessoa a refletir. E temos que pensar o que aquele artista nos propôs a dizer. Só que o objetivo da pornografia é apenas um. Ele apenas faz com que a gente apele para o que há de mais primitivo em nós. Então, a pornografia ela não convida você a refletir, a pensar, ela transforma corpos humanos em objetos sexuais. E o próprio nome já vem do grego porneia, que é um desejo sexual bizarro, e grafia vem de escrever sobre. Então, não é uma relação normal. Eles precisam colocar, para chamar a atenção, alguma temática muito apelativa, muito fora da realidade, considerada até imoral ou criminoso, para despertar a atenção dos indivíduos. E esse consumo de pornografia pelo Brasil e, na verdade, pelo mundo, né? O próprio fato assim, da internet, das redes sociais, está ficando mais fácil ter acesso, né? Esse consumo está aumentando em toda parte? Depois da era da internet, ali pelos anos 2000, ela surgiu como um maremoto na vida dos jovens e sem censura nenhuma. Agora que alguns países, como a França, a Alemanha, que tiveram ali algumas políticas de censura de idade. Mas até então, inclusive no nosso país, não tem aquele botão de bloqueado para maiores. Não, você aperta que tem maior de 18 anos, seja você maior ou menor de idade, você pode acessar. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de qualquer idade, pode ter acesso a este conteúdo. E ter acesso em mãos ao pior conteúdo possível e consumir aquele tipo de informação sem limite nenhum. Sem restrição nenhuma, não temos aqui nenhum tipo de bloqueio na internet, somente se algum pai colocar ali o controle para os filhos, mas ainda assim é muito complicado e o acesso cada vez mais fácil. Aqueles filmes, né, que no cinema teria aquela restrição, né, só para maiores de 18 anos, à medida que coloca na televisão, mesmo que seja por assinatura ou na internet, acaba que na prática está disponível para todos. Com certeza, fácil, rápido, qualquer um pode acessar em qualquer lugar e de qualquer idade. Não temos essa censura aqui quanto a estes conteúdos. E são os efeitos, né, do acesso a esses conteúdos, né, principalmente para os jovens, crianças até? Olha, Roberta, eu tenho projetos em escolas aqui também na minha cidade de Mato Grosso. A gente fez um projeto bem interessante chamado Diga Não à Pornografia com o governo do estado, fora outros, e tenho acompanhado aí o que esses jovens estão consumindo. E eu vejo que eles desde cedo, viu, a faixa etária, a menor faixa etária que eu já trabalhei, eles tinham ali em torno de 9, 10 anos de idade e eles já sabiam tudo, exatamente o que eu estava falando sobre este consumo. Então a gente vê ali um impacto na sua sexualidade, porque o cérebro ali, o córtex pré-frontal, a parte lógica, ainda está em desenvolvimento. E essas crianças, esses pré-adolescentes, eles tendem a absorver tudo que se refere ao comportamento sexual, que também está em desenvolvimento. Eles estão ali numa transição entre a infância e a adolescência, então seus órgãos reprodutores ainda estão ganhando caráter sexual, até então eles não têm, mas estão sendo atiçados, né? Sem nenhum tipo de informação sobre o assunto, então impactando ali a sua sexualidade, a forma como eles se relacionam e, claro, o seu circuito de recompensa. Porque se eles olharem aquele conteúdo, se eles desejarem cada vez mais, uma vez que aquele conteúdo é totalmente disfuncional a eles, eles vão querer cada vez mais. E a realidade em que eles estão, o modo como eles se relacionam e interagem, fica cada vez mais distorcido. Então, como você mencionou, né, uma coisa mais de aprendizado, mesmo de entender do que se trata, né? Não é isso que acontece na pornografia, né? Inclusive, um dos problemas mencionados com frequência é que são, às vezes, assim, relações forçadas, agressivas, tem violência e ppode, inclusive, incitar a violência? Com certeza. Em 2021, a SafeNet fez uma pesquisa que mostrou que Xvideos, Xvideos, dos sites mais perigosos aí para consumidores, eram dos sites mais acessados do Brasil. Eles estavam ali entre os 5 sites mais acessados. E quando você entra, e se você entrar hoje, você vai ver conteúdos violentos de abuso sexual, você vai ver casos de incesto, e hoje a gente sabe que a maioria dos abusos eles acontecem no âmbito familiar, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, mais de 90% desses casos. Você vai ver aquela questão de
a menina mais nova, inclusive o The Economist fala que o termo novinha é um dos mais pesquisados no Brasil, né? Foi um dos mais pesquisados nos últimos anos. Você vão ver meninas que pode ser que ela tenha mais de 18 anos, mas ela é retratada como muito mais nova. Então ela passa, né, essa imagem, ela vende esses conteúdos no formato de entretenimento, só que na verdade, se trazido para a realidade, o que nós vamos achar são crimes, são abusos, né, que acontecem diariamente. E é o que a gente acha lá, não tem uma relação normal, tem abuso sexual infantil, tem a pedofilia, tem incesto, tem comportamentos violentos. Mais de 88% de conteúdos pornográficos em todos os sites, englobando ali os mais famosos deles, mostram conteúdos de abuso contra a mulher, e em 95% dessas cenas, as mulheres demonstram estar aprovando essa maneira de ser tratada. Então imagine um menino de 11, 12 anos olhando aquilo, simplesmente ensina que o menino ele tá liberado em bater nas meninas e que as meninas devem gostar. Então, essa tolerância à agressividade, essa tolerância a comportamentos ali tóxicos, né, de homens contra as mulheres, na maioria dos casos, certo? Porque é um conteúdo feito para agradar o público masculino, e uma vez que ele cria tolerância a isso, ele fala que não, talvez o não dela queira dizer sim, e nós vemos que nosso país está entre os 5 maiores ali em casos de feminicídio. E pode ter uma relação aí, essa exposição à pornografia, ela vai gerando uma dessensibilização aos crimes, ao que é um crime? Eu não posso falar que a pornografia é totalmente, né, é o motivo desses agressores agirem como agem, né, porque tem todo um fator psicológico, mas ela com certeza contribui, porque há uma dessensibilização no cérebro, e uma vez que você fica tolerante, nós temos também o que é chamado de neurônios espelho. Uma vez que a gente olha, a gente não quer ficar só olhando, a gente sente vontade de reproduzir. E o Dr. Victor Klein, ele fala isso em seu livro, na sua pesquisa, que consumidores que assistem têm 6 vezes mais chances de retratar na realidade do que aqueles que não assistem. A considerar que, nossa, pode ser um comportamento que eu poderia repetir, né? Então o cérebro vai ficando cada vez mais dessensibilizado àquelas temáticas. Uma hora que era o sexo tradicional não chama mais atenção, e ele vai para conteúdos cada vez mais apelativos. E aí eu vejo acontecer casos ali até assim perturbadores. Podem envolver, como eu falei, menores, animais, casos incestuais. Então é algo que precisamos falar sobre o assunto o quanto antes e conscientizar e educar esses jovens. E a exposição, o consumo de pornografia já foi relacionado também com questões mentais, ansiedade, depressão e mesmo vício no consumo? Como é que isso acontece? A última pesquisa que tem no livro Your Brain on Porn, do psiquiatra Gary Wilson. Ele diz que sim, a pornografia pode ser relacionada a 12 transtornos mentais, incluindo, sim, depressão, ansiedade, transtornos psicossomáticos. Porque o que ela gera no ser humano? Ela gera um pico de dopamina, então uma hora ele até esquece do mundo ao seu redor, só que logo depois do momento de êxtase, aquela sensação de excitação, aqueles químicos do cérebro, eles caem rapidamente. E logo o cérebro lógico ele recupera o controle, e aí o indivíduo fala, nossa, o que eu fiz, o que eu estava pensando? Só que ele não estava pensando. Quando a pessoa entra no ciclo da recaída, do vício em pornografia, né, com a masturbação, com a chegada ao clímax, ele desiste da capacidade de pensar, por isso que ela é tão prejudicial. E aí, esse pico entre euforia, êxtase e volta da realidade pode causar, sim, um choque para a pessoa e, sim, pode agravar uma ansiedade, alguma síndrome do pânico que ela tenha com estes conteúdos. E existem dados também que mostram que, justamente ao contrário do que poderia se esperar, né, a pessoa vai procurar pornografia querendo ficar mais estimulada, mas a consequência é que ela acaba não conseguindo mais ter relações sexuais reais. Também acontece, porque eu vejo que muitas mulheres também acabam pela inocência, homens também na sua fase jovem, e voltando ao assunto, pela falta de informação, falam
vou para olhar esses conteúdos, né, que estão em fácil acesso na internet, como uma forma de eu entender, né, sobre sexo. Eu vi esses dias umas estatísticas que eles têm no site Pornhub, que os jovens estão pesquisando, isso o próprio site faz pesquisas, os jovens estão pesquisando nos sites pornográficos como usar camisinha, como fazer sexo, como se relacionar, e num site totalmente disfuncional. Então, o que o indivíduo vai falando, os meus alunos falam assim, Letícia, jogo é jogo e treino é treino. Eu falo, mas você está treinando para o esporte errado, porque ela te ensina a ter um vício, te ensina a olhar outros indivíduos, né, tendo uma relação e ainda acrescenta uma fantasia, e quando você chega na hora de se relacionar com alguém, né, esse afeto vinculado à intimidade, ela não tem. Você vai tratar o corpo do outro conforme você viu, não é igual à realidade, ao contato com outro ser humano. Então, os homens também ficam bem frustrados neste aspecto. E também a questão, você mencionou, né, do uso da camisinha, o preservativo, muitas vezes não está presente. Nunca está, Roberta, presente no conteúdo. Na verdade, não há conexão, não há afeto, não há proteção. A gente vê uma dinâmica de poder desequilibrada entre o homem como poderoso, a mulher submissa, e aquela relação ali praticamente forçada. A Harvard fez uma pesquisa, né, e mostram ali o quanto que a pornografia está ligada ao tráfico sexual de pessoas. Então, não é... E aí, alguns documentários, tem até alguns interessantes na própria Netflix, que mostram as meninas que entram na indústria achando que vai ser A, e de repente ela se vê fazendo B, C e D. E elas mesmas relatam que não deve ser diferente de como uma vítima de estupro se sentiria naquele ambiente. Então, sim, eles podem ter essa visão ali totalmente errada de como lidar com o outro. E existem também indícios de que pode causar, né, problemas tanto sexuais propriamente, né, ejaculação precoce, como também questões de concentração, memória, tem essa... Já foi descoberto isso? Já. Os meninos relatam muito isso, porque uma vez que ele acessa aquele conteúdo, é muito estímulo mental a eles. E eles utilizam ali da mão, e ele acaba treinando o sistema nervoso a ejacular muito rápido. Ele treina ali para ejacular muito rápido, ou ele treina o oposto. Eles falam assim, Letícia, eu chego na hora, eu não sinto nada. Eles estão ou hipersensíveis e acabam, né, desenvolvendo a disfunção erétil, ejaculação precoce, ou perdem a sensibilidade. Porque o pornô, ele é muito estímulo mental. E aí eles usam aquele estímulo mental com as mãos, como eu falei, na hora da realidade, não é a mesma coisa. Fora que sim, inteligência, memorização, capacidade de concentração é perdido. Porque quando você acessa esse conteúdo, você está naqueles... Os mesmos químicos do prazer são liberados numa relação real. E os mesmos na pornografia. Só que no pornô, em doses muito maiores do que o cérebro consegue administrar. Então, eles fogem da realidade, eles colocam um capacete de fantasias, entram naquele mundo, muitas vezes para fugir do tédio, estresse, carência. Muitos homens entram por conta de emoções desconfortáveis. Só que ele se vê nesse meio, nesse ciclo. O cérebro, ele acostuma-se a isso e cria-se um vício. Inclusive, a Sociedade Americana de Psicologia comparou a pornografia, a chamou de crack visual. Porque ele continua voltando. Ele não cria só um vínculo sexual com aquele conteúdo, mas emocional. Porque além do clímax rápido, também dá a ele essa fuga dessas emoções desconfortáveis. E aí, uma vez que ele atinge o clímax, outras atividades que deveriam ser importantes a ele não fica mais. Então, se ele deveria estudar, trabalhar, se relacionar com a sua esposa, isso fica desinteressante para ele. Porque ele já teve o que ele queria. O cérebro fala assim, dever cumprido, não precisamos fazer mais nada. E aí ele pede energia, motivação para outras coisas. Quando a gente fala em vício, da ideia assim, de um exagero, existe algum consumo adequado, algum consumo que não seria preocupante? Eu falo também para os meus seguidores, para as pessoas que acompanham meu conteúdo, alunos, mentorados, eu falo assim, gente, eu não sou contra o erotismo, eu não sou contra o sexo, eu não sou contra o autoconhecimento.
né? Eu sou contra este conteúdo em particular. Então, não é proibido o ser humano, inclusive isso é muito saudável, ter fantasias, mas o erótico, ele traz fantasias mais naturais, mais saudáveis. O relacionamento com o outro, os beijos, as carícias, os abraços. Então, você fantasiar de uma maneira que não envolva um crime sexual, como é mostrado ali, de modo que não seja apelativo, não coloque a sua saúde sexual em risco, nem a do outro, tá tudo bem. Tem alguns alunos que mostram, Letícia, eu gosto disso. Eu falo, isso não é pornografia. Isso tá mais para algo que é a sua própria sexualidade, é só um desejo que você tem, certo? Então, existe a compulsão, que é quando você deixa de fazer outras atividades para ficar neste conteúdo, quando você abandona o que você tem que fazer, ou quando você não consegue ter mais relações com pessoas reais, e aí você deveria buscar um tratamento, né, com psicólogo, com sexólogo. E tem aquele que é o consumo saudável, que a pessoa está só se descobrindo, né? E que é alguma fonte de fantasias, que é uma imaginação saudável, certo? E a parte sensorial, que é o autoconhecimento, entender sobre o seu corpo, sobre a sua genitália, né? Então, assim, a gente tem que passar essas informações certas para as pessoas, né? Para ela ver que não é totalmente ficar sem nada, mas se conhecer de uma forma mais positiva, saudável, com proteção. Um número preocupante é que muito do conteúdo disponível, na verdade, é pirata, é filmado, às vezes sem nem as pessoas saberem, publicado sem consentimento, né? Isso, na verdade, é um crime, não é nem pornografia, né? É criminoso. Tem um site dedicado somente a esse tipo de vídeos. E eu nem sabia, quem me falou foi os alunos. Letícia, tem um site que qualquer namorado, qualquer pessoa pode postar ali. E aí a gente tem o termo hoje que é o porn revenge, que é a pornografia de vingança. Geralmente a moça, ela, às vezes, não sabe o que foi filmado, ou até consentiu em ser filmada no momento do relacionamento, mas não em ser publicada, não em estar em algum site. E mesmo que ela consentiu e ela não consinta depois, também é um crime. É a chamada de pornografia de vingança. E é o que mais tem ali surgido na internet, o que mais tem pesquisas, inclusive é até um gênero, não é? É o amador. E fora que tem outras que as pessoas gravam mesmo, como uma forma de lucrar. E aí vem essa falsa, né, forma ali, e muito rápida de ganhar dinheiro, que eu vejo hoje muitas meninas em idades muito jovens também achando que é um caminho de monetização mais fácil, né, a venda do próprio corpo, a venda de vídeos na internet, e eu vejo surgindo muito isso nesse início de ano, né, essa venda do próprio corpo com essas plataformas disponíveis hoje. Isso, só que isso não se confirma, né? Quando você diz que elas acham que é uma forma de ganhar, mas na prática não dá muito certo. Quando elas estão dentro, parece que sim, né? Eu vou ganhar um dinheiro mais fácil com a venda de algumas fotos, de vídeos. Quando ela vê, ela já está até fazendo alguma coisa já fisicamente. Só que é muito rápido, tende a passar. E ela vê que precisa de muito esforço para ganhar não considerável. Inclusive, esses próprios documentários mostram isso. Inclusive, até uma das atrizes mais famosas da indústria, Lana Rhoades, ela entrou com este pensamento. E ela teve graves crises psicológicas ali, de ansiedade, depressão. Ela foi internada diversas vezes porque ela falou exatamente isso. Eu pensei que eu estaria ali na cena, mas de repente mudou totalmente. E eu tive que me submeter ali, precisava de muito esforço para um mercado que, na verdade, não é lucrativo para quem está nele, né? É lucrativo para quem é o produtor, né? Do site, para quem é o executivo ali por trás. Mas para as atrizes, para as meninas ali, não, elas têm que fazer muita divulgação, elas têm que se colocar em situações humilhantes, degradantes, e acaba não sendo vantajoso no final, como ela achou que seria. E muitas vezes vai escalando, né? Uma coisa assim, cada vez mais humilhante. Começa com uma foto, de repente um vídeo, de repente tem vários caras e uma cena, de repente ela nem sabe mais o que ela tá fazendo. São situações realmente perturbadoras, sabe? Envolvem até fezes, envolvem várias pessoas, envolve troca de pessoas, e aí acaba tendo essas violência.
violência extrema. Inclusive as atrizes, né, em 2024, nós tivemos ali acredito que, se eu não me engano, mais de 6 casos ali de mortes de atrizes nesse mesmo ano. Inclusive foi um choque ali para todos, porque inclusive saiu até uma matéria, né, na CNN, que fala por que atrizes pornográficas estão se suicidando, né, neste ano, né? Por que nesse último ano? Quais são os motivos, né? O que faz ela cometer esse suicídio, às vezes no auge da carreira? Então, 2024 foi um ano marcante ali, em que todo mundo começou a questionar esse cenário. Todas elas se suicidaram. Foi suicídio. Todas as atrizes pornográficas ali no auge de suas carreiras, né? E aí, aquela sensação, né, de que você perde o controle. Eu falo assim, mesmo que seja pago, mesmo que alguém pague, mesmo que eu esteja vendendo e seja consentido, eu não deixo de perder o domínio do meu próprio corpo para exercer o que eu não posso nem chamar de profissão, porque uma vez que você perde o domínio de algo mais valioso, não pode ser chamado de profissão. Você acaba perdendo, mesmo que pago, você acaba perdendo este domínio. Então, eu posso falar, eu sou trabalhadora do sexo, ok, né? Eu falo sobre sexologia, eu falo sobre ciência, né? Sobre a saúde sexual. Minha mãe, que é ginecologista, também pode ser chamada, mas nenhuma de nós precisamos perder o domínio do corpo para exercer aquilo que temos de mais precioso, e elas acabam perdendo esse domínio e afeta profundamente o psicológico. Letícia, muito obrigada pelo seu tempo e sua participação no nosso programa. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no nosso senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Angicos é uma cidade típica do Rio Grande do Norte, onde mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. E entre os restantes, grande parte só sabe ferrar o nome na hora de votar, incapaz de ler o que escreveu. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. A alfabetização incomodaria. Porque quem estava no poder não estava interessado em compartilhar poder. Sequer poder político, não estou falando só de dinheiro, não. Entende? Indo muito rapidamente, em Angicos, quando terminou o curso das 40 horas, 300 novos eleitores se inscreveram como eleitor num colégio que só tinha 800 pessoas. Então, desequilibra o curral eleitoral. A concentração dos médicos especialistas no país é muito desproporcional em cada um dos estados, né? Você tem, o DF, por exemplo, tem 6 vezes mais médicos especialistas do que o estado que tem o menor número de médicos especialistas. Apenas 10% dos especialistas no Brasil atendem exclusivamente para o SUS. Cerca de 30% dos médicos especialistas no Brasil estão vinculados só à rede privada e o intervalo aí de 60%
tem 2 vínculos. Esse, inclusive, é uma das grandes justificativas que faz com que a medida provisória e o programa criem um mecanismo para que a gente possa levar pacientes do SUS que estão esperando para a cirurgia, para o atendimento, para essa rede privada onde se concentram esses médicos especialistas, os equipamentos, as máquinas e o próprio arranjo para a realização das cirurgias e dos exames. Com essa proposta em relação ao atendimento especializado, eu acho que nós não vamos ter só o maior sistema de saúde público do mundo, mas o melhor também. O que a gente está definindo aqui, gente, é salvar vidas. O mérito é esse. E dificilmente a gente vai achar que alguém pode ser contra isso aqui. A gente exporta cerca de 2 bilhões para os Estados Unidos de empresas de apoio diagnóstico, dispositivo médico. É o principal arsenal nosso de exportação para os Estados Unidos. Lógico, se forem aplicar as tarifas abusivas das empresas, elas vão ter dificuldade. O que o governo brasileiro vai fazer? Nós vamos apoiar essas empresas e os seus empregos para migrarem para outros mercados se forem necessários. Professor César Bergo, qual a melhor estratégia neste momento que o Brasil deve adotar para sair da mira das tarifas do governo Trump? Nesse primeiro momento, a paciência, porque o consumidor americano ele vai querer comer carne. Então, daqui a pouquinho vai começar a pressionar, inclusive politicamente. Então, é nessa linha que ele tem que agir, porque aguardar, porque toda crise gera uma oportunidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu hoje o presidente do Equador, Daniel Noboa. O encontro representa um esforço dos dois países para aumentar o comércio com nações vizinhas diante do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. Na primeira visita oficial ao Brasil, o presidente do Equador subiu a rampa do Congresso e foi recebido na entrada do Salão Negro pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Durante um encontro que aconteceu no Salão Nobre, Davi Alcolumbre falou sobre a relação comercial com o Equador, que é superavitária para o Brasil, e manifestou o interesse de ampliar essa relação. Uma relação comercial de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o Brasil tem praticamente 90% de superávit nessa relação comercial. O Brasil é um país muito pujante, com 210 milhões de pessoas. O seu país é um país com quase 18 milhões de pessoas e, naturalmente, nós temos que dar as mãos para avançarmos nessa relação diplomática, amistosa, cordial e verdadeira de apoio aos irmãos do seu país. O presidente do Senado defendeu ainda uma aproximação para além do Poder Executivo. Enquanto parlamento brasileiro, nós estamos abertos para apoiar todos os acordos bilaterais que o governo do Brasil propuser em relação ao seu país. O parlamento brasileiro tem toda a boa vontade para estreitarmos mais a relação com um olhar muito especial, um olhar na relação interparlamentar
com o seu parlamento, que é unicameral. Eleito aos 35 anos, Daniel Noboa é o presidente mais jovem da história equatoriana. Ele destacou desafios que precisou enfrentar no seu governo, entre eles a guerra ao narcotráfico e o combate à mineração ilegal. Mesmo assim, Noboa afirmou que evitou uma crise econômica. Um crescimento, nós alcançamos um crescimento de 4% ali num país que é dolarizado, com a economia dolarizada, e nós estamos projetando agora crescimento de 5% com uma inflação de 0,75%. Estamos em um processo de abertura. Estamos num processo agora de abertura progressiva da nossa economia e que nós temos uma relação voltada para essa abertura comercial. Nós temos 3 principais parceiros comerciais que vêm, em primeiro lugar, os Estados Unidos, em segundo, a China, e o terceiro é a Rússia. O terceiro sócio comercial como país único é Rússia. Também estiveram presentes no encontro o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, e os senadores Chico Rodrigues, Hamilton Mourão, Laércio Oliveira e Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso. Depois do encontro, o presidente equatoriano foi recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. As mudanças climáticas deram um tom na posse dos 27 jovens senadores hoje. Durante uma semana, eles vão aprender como é a rotina de um parlamentar. Os Jovens Senadores são um programa do Senado que estimula o interesse pela política. Os 27 estudantes começaram a jornada de jovens senadores com a tradicional subida da rampa do Congresso. Logo depois, foram diplomados e tomaram posse numa sessão solene no plenário do Senado. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de jovem senador. Até sexta-feira, os jovens senadores vão debater, elaborar projetos e votá-los. As propostas que eles aprovarem serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O Jovem Senador é um programa do Senado Federal que estimula o interesse dos jovens pela política e cidadania. Estes jovens que estão aqui estão cursando o ensino médio em escolas públicas do Brasil. Eles foram selecionados em um concurso de redação, cujo tema este ano foi Emergência Climática. Pense no futuro, haja no presente. A década de 2011 a 2020 foi a mais quente já registrada e o aumento da temperatura é apenas o começo. A elevação do nível do mar, secas severas, falta de água, incêndios, tempestades, diminuição da biodiversidade, inundações com graves consequências humanas. Quem é que mais sofre com essa realidade? As populações mais vulneráveis, moradores de periferias, que são vítimas de enchentes e poluição, e os povos indígenas que enfrentam a destruição de seus territórios e seus modos de vida. E é agora que eu evoco a coragem de Chico Mendes ao afirmar que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Os sonhos que Keila e que vocês acalentam são os mesmos sonhos que eu e Paim, alguns anos mais velhos que vocês, acalentamos também. Vocês vão aprender aqui o funcionamento do Senado, mas vocês vão aprender também aqui, em especial, que isso daqui é a expressão da maior conquista que os brasileiros, muitos que vieram antes de vocês, legaram a vocês, algo que se chama democracia. A Comissão de Direitos Humanos fez hoje mais uma audiência pública sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos. Desta vez, o tema foi a promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Foi a terceira audiência pública para debater a efetividade do Programa Nacional de Direitos Humanos, instituído em 2009. Um dos temas debatidos foi a Diretriz 8 do programa, que trata da promoção de direitos de crianças e adolescentes. A subsecretária de Atendimento Socioeducativo de Minas Gerais, Gisele da Silva Cirilo, falou sobre a experiência do Estado no atendimento a crianças e adolescentes que cometem atos infracionais. Segundo ela, é fundamental que as políticas de atendimento socioeducativo estejam ligadas às políticas de segurança pública. Não é possível a gente conceber atendimento socioeducativo sem que
nós tenhamos em vista políticas de segurança pública, porque a senhora bem disse, hoje a gente vive uma realidade que não vivíamos antes, que é a cooptação ativa desses adolescentes, cada vez mais jovens, pelas facções e pelas organizações criminosas. A diretora de Políticas Públicas para Mulheres, da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná, Mariana de Souza Machado, falou sobre outro direito previsto no programa, que é o de garantir que todas as pessoas tenham acesso à certidão de nascimento e outros documentos essenciais para o exercício da cidadania. Quero recomendar, senadora, que o Senado possa se desdobrar através dos relatórios divulgados pelo Ministério da Mulher e Família e Direitos Humanos, que aponta a necessidade de se intensificar ações específicas para grupos prioritários, especialmente populações indígenas e tradicionais, que têm uma taxa de subregistro ainda maior, expandir programas de capacitação para servidores públicos em direitos humanos que precisam fazer esses registros, fortalecer parcerias entre União, estados e municípios, ampliar investimentos em infraestrutura digital para regiões remotas e desenvolver políticas inovadoras digitais, transversais, que possam ser interoperáveis com sistemas e bases de dados integrados entre cartórios e políticas públicas. Combater as desigualdades estruturais é uma outra diretriz do Programa Nacional de Direitos Humanos. O vereador Rafael Satier, que preside a Comissão de Combate ao Racismo da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, criticou as diretrizes previstas no programa e que tratam do combate à violência institucional. O desafio do PNDH3 é universalizar direitos sem cair em narrativas políticas que conduzem os direitos humanos à bandeira de minorias. O Brasil precisa de uma política de direitos humanos que seja realista, justa e aplicada ao cidadão comum, respeitando nossa Constituição e os valores que unem a nossa nação. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião falou sobre outra diretriz, a garantia da igualdade na diversidade, com foco na liberdade religiosa. O Estado laico, uma laicidade que nasceu para proteger o religioso e não para persegui-lo. O Congresso Nacional fiscaliza a política pública, mas há uma outra vertente, é o Congresso Nacional que faz o orçamento da União. Então, fazer essa avaliação é também entender a necessidade de ampliação de recursos para a política pública, a necessidade de fortalecimento da rede ligada à política pública que está sendo avaliada. Então, não é que o Congresso Nacional, não é que a gente se reúne aqui para avaliar negativamente um governo, não. Nós estamos avaliando uma política pública de Estado, inclusive para dar nortes, para dar orientações, para dar encaminhamentos. Os senadores podem aprovar em plenário nesta semana 2 propostas de emenda à Constituição. Uma inclui as polícias científicas entre os órgãos de segurança pública. A outra limita o pagamento de precatórios a partir do ano que vem. O Senado pode votar nesta quarta-feira a PEC que limita o pagamento de precatórios, que são dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. O texto também amplia o prazo para parcelar dívidas previdenciárias. A proposta retira os precatórios do teto de gastos da União a partir de 2026 e cria novas regras de parcelamento das dívidas com os regimes próprios e, no caso dos municípios, com o INSS. Para 27, o próximo presidente da República vai ter o conforto da estabilidade, da segurança, né, de não termos uma mudança de câmbio, de não termos aí surpresas em relação, consequentemente, à inflação. Então, é a melhor alternativa. Permitirão que os entes tenham previsibilidade sobre quanto precisarão pagar com precatórios em cada exercício e, tão importante quanto a isto, também permitirão uma maior destinação de recursos para as áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública. A medida alivia as contas de estados e municípios, permitindo o pagamento das dívidas em parcelas menores e prazos maiores. Também ajuda o governo a cumprir a meta fiscal, a retirar parte desses gastos do teto.
A PEC foi aprovada em primeiro turno em julho, com 62 votos favoráveis e 4 contrários. Se aprovada em segundo turno, a proposta será promulgada como emenda constitucional. Também deve ser votada em primeiro turno a PEC que inclui as polícias científicas entre os órgãos de segurança pública previstos na Constituição. Se aprovada, a proposta ainda precisará passar por 3 sessões de discussão e por um segundo turno de votação. A instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar descontos ilegais em benefícios do INSS, está marcada para esta quarta-feira, às 11 horas. A CPMI vai ser formada por 16 senadores titulares, 16 deputados titulares e a mesma quantidade de suplentes. Algumas indicações ainda estão vagas. Veja os nomes indicados até agora. Pelo bloco Democracia, que reúne os partidos União, Podemos, MDB e PSDB, estão confirmados como titulares os senadores Eduardo Braga, Renan Calheiros, Carlos Viana e Stevenson Valentim. Na suplência estão os senadores Alessandro Vieira, Veneziano Vital do Rego e Oriovisto Guimarães. Pelo bloco Resistência Democrática, que tem os partidos PSB e PSD, serão titulares os senadores Omar Aziz, Elisiane Gama e Chico Rodrigues. Como suplentes estão Otto Alencar e Nelsinho Trade. Já o bloco Vanguarda, que é formado pelo PL e pelo Novo, terá como titulares os senadores Jorge Seife, Isalci Lucas e Eduardo Girão. Os suplentes serão os senadores Magno Malta, Marcos Rogério e Rogério Marinho. O bloco Pelo Brasil, com PDT e PT, indicou para titulares os senadores Rogério Carvalho, Fabiano Contarato e Leila Barros. Na suplência, Randolfo Rodrigues, Tereza Leitão e Augusta Brito. E o bloco Aliança, com PP e Republicanos, indicou como titulares as senadoras Tereza Cristina e Damares Alves, e como suplentes os senadores Ciro Nogueira e Cleitinho. Na Câmara dos Deputados, há o bloco formado por PL e a Federação PT, PCdoB, PV, União, PP, MDB, PSD, Republicanos e POD, além da Federação PSDB, Cidadania, PDT e PSB. Esse bloco indicou como titulares Coronel Crisóstomo, Coronel Fernanda, Adriana Ventura, Paulo Pimenta, Alencar Santana, Sidney Leite, Ricardo Aires, Romero Rodrigues, Beto Pereira e Mário Heringer. Como suplentes foram indicados Zé Trovão, Fernando Rodolfo, Bia Kisses, Rogério Correia, Orlando Silva, Carlos Sampaio, Silas Câmara, Maurício Marcon e Josenildo. Já o bloco da Câmara, formado pelos partidos Avante, PRD e Solidariedade, indicou Bruno Farias como titular e Áureo Ribeiro como suplente. E o Partido Novo indicou Marcel Van Hatten como titular e Luiz Lima como suplente. Também na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que muda o Código Eleitoral volta ao debate. É o primeiro item da pauta. O repórter Tiago Tibúrcio tem os detalhes. O relator do Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, apresentou na última sexta-feira um novo relatório para tentar superar pontos considerados polêmicos e que travaram a votação do texto em julho, antes do recesso parlamentar. Marcelo Castro reduziu de 2 anos para 1 ano antes das eleições o prazo para que juízes, membros do Ministério Público, policiais e guardas municipais deixem os cargos para concorrer. Marcelo Castro também reduziu a punição para os candidatos que divulgarem durante a campanha notícias inverídicas, notícias sabidamente falsas. Essa punição agora passa a ser uma punição menor, de 2 meses a 1 ano de detenção. O único ponto em que o relator senador Marcelo Castro não fez concessões foi em relação a incluir a possibilidade do voto impresso. Eu conversei com o senador Marcelo Castro, ele disse que não concorda com essa medida
e deixou de fora de seu relatório qualquer possibilidade em relação a esse assunto. Se for aprovado na CCJ, o projeto de lei complementar segue para análise dos senadores no plenário do Senado e depois vai ser devolvido à Câmara dos Deputados, porque houve alterações aqui no Senado. E para valer para as eleições de 2026, a lei desse projeto complementar tem que ser sancionada até o início de outubro para cumprir o princípio da anualidade, ou seja, modificações para as eleições devem estar previstas em lei pelo menos um ano antes do pleito eleitoral. O Senado homenageou na última sexta-feira o líder espírita Divaldo Franco, que morreu neste ano vítima de um câncer na bexiga. Participantes da sessão especial destacaram a trajetória de Divaldo e seu compromisso com as causas sociais. Divaldo Franco ganhou destaque nacional em 1952, ao fundar em Salvador a Mansão do Caminho, instituição dedicada a acolher e educar milhares de famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. Criador do evento Movimento Você e a Paz, Divaldo reuniu anualmente na capital baiana multidões para ouvir mensagens de esperança e união, transmitidas por líderes de diversas tradições religiosas. O líder espírita faleceu em 13 de maio deste ano, aos 98 anos, após enfrentar um câncer na bexiga. O Senado realizou nesta sexta-feira uma sessão especial para homenagear Divaldo. Somos, portanto, marcados pela convivência respeitosa entre diferentes crenças. Nesse cenário de pluralidade e diálogo, Divaldo foi e seguirá sendo o símbolo da união e da tolerância. Divaldo foi um grande brasileiro, um exemplo de amor ao próximo, de solidariedade e do incansável trabalho para uma sociedade mais justa, na qual todos tivessem mais recursos e oportunidades na vida. Homenagear o Divaldo é a expressão justa, diante de tanto que ele realizou em benefício de todos. Somente gratidão eterna é o reconhecimento que podemos expressar oferecendo nossos melhores sentimentos em rogativa ao Criador, para que o fortaleça, ampare e, como sempre, continue a favorecê-lo com as bênçãos da paz, a fim de que permaneça na dimensão espiritual em que se encontra, trabalhando e ajudando o Cristo na cristianização da humanidade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre produção rural, saúde, combate a enchentes, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. Esse nosso projeto ajuda a liberar recursos dessa forma e destravar para poder aplicar na safra 25-26. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro? Tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativa e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos, usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Ângela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021.
É preciso revisar, aprimorar e, em muitos casos, reconstruir nossas legislações para que estejam à altura dos desafios do nosso tempo. Isso significa incorporar a dimensão climática de forma transversal nas políticas públicas, garantindo que cada setor atue com responsabilidade ambiental, justiça social e visão de futuro. Cabe a nós, legisladores, assegurar que as respostas à crise climática estejam refletidas nos marcos legais, no orçamento público e nas prioridades nacionais. Acredito que é importante incorporarmos também os conteúdos climáticos transversais na lei de orçamento para melhor gestão, que se requer precisamente um financiamento nos investimentos públicos. Acho que é muito importante que nós exijamos aos executivos, independente se estamos ou não no governo ou na oposição, desde o parlamento a exigir ao executivo um orçamento verde, na sua coerência, da neutralidade do carbono e nos países já avançaram. Muitos de vocês saberão ou estarão notando de posicionamento que tem o atual presidente da Argentina com relação à mudança climática. A sua postura é praticamente negacionista e considera que a mudança climática é uma falácia. As COPs se tornaram a maior reunião das Nações Unidas, onde a presença do setor privado, dos governos subnacionais, da sociedade civil, dos movimentos sociais é fundamental. Professor César Bergo, qual a melhor estratégia neste momento que o Brasil deve adotar para sair da mira das tarifas do governo Trump? Nesse primeiro momento, a paciência, porque o consumidor americano ele vai querer comer carne. Então, daqui a pouquinho vai começar a pressionar, inclusive politicamente. Então, é nessa linha que ele tem que agir, porque aguardar, porque toda crise gera uma oportunidade. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis: